TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional. A TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa, TV Senado! A TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A desinformação foi apontada pelo Fórum Econômico Mundial como o maior risco global da atualidade. Aqui no Brasil, pelo menos 7 em cada 10 brasileiros já acreditaram em um conteúdo falso. E você também já caiu nessa? Para entender o tamanho desse desafio, a gente recebe aqui hoje 2 pesquisadores da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Professora Ana Regina Rego, que é da Universidade Federal do Piauí, fundadora da rede, e professor Marco Schneider, que é da Universidade Federal Fluminense e também do IBICT. Bom, é um prazer receber vocês aqui no nosso estúdio em Brasília. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Bom, para a gente começar, professor Marco, como é que a gente conceitua hoje a desinformação diante do que o Fórum falou, o maior risco global da atualidade? A gente não está falando mais daquela informação que a gente ficava ali passando pelo Zap, né, professor? Olha, é isso também, né? Desde que o mundo é mundo, existe algum tipo de desinformação, entendido enquanto mentira, enquanto golpe, enquanto falcatrua, e tem um monte de sinônimo para isso. Mas quando se fala em desinformação atualmente, é porque a gente está atualizando essas práticas feias num universo ultratecnológico que tem um alcance, uma capilaridade, uma velocidade sem paralelo na história humana, né? Então a gente que é da comunicação, a gente já estudava os efeitos da mídia no viés, nas distorções que poderia ter para cá ou para lá, já era um assunto grave. A mentira na política, meias-verdades, manipulação, né, ocultamento, isso é uma coisa tradicional de estudos de jornalismo e comunicação, mas tem algo novo, e o algo novo tem a ver com um novo cenário tecnológico, a nova infraestrutura tecnológica da internet, dos smartphones, da popularização disso tudo, e de certa maneira, colonização dessas tecnologias por algumas grandes corporações. Então, muito resumidamente, a desinformação se diferencia das lorotas, das pequenas mentiras ou das médias e grandes mentiras de todos os tempos, por esse contexto sociotécnico, como a gente diz, né? Uma época de crises políticas, crises de representação dos estados, crises econômicas, tensionamento geopolítico e, ao mesmo tempo, essa nova infraestrutura tecnológica que está em toda parte, praticamente. A gente vai falar isso ao longo do programa bem melhor. Professora Ana Regina, eu queria saber sobre a Rede Nacional de Combate à Desinformação, né? Como é que surgiu essa ideia? Como é que funciona? A senhora que foi fundadora, né? Obrigada pelo convite para estar aqui, obrigada pela pergunta. A rede nasce como um dos produtos de uma pesquisa de pós-doutorado que nós realizamos entre 2018, 2019 e 2020, né? Após os booms da desinformação no Brasil, a partir de 2012, 2013, né?
E a rede é exatamente uma resposta, assim, uma tentativa de resposta da academia em interlocução com a sociedade para a gente achar caminhos de mitigar esse fenômeno, que é um fenômeno plataformizado, de potencialização plataformizada, mas também é um fenômeno social, coletivo e, sobretudo, mercadológico, né? Então, a gente começa com a rede em 2020, exatamente angariando os parceiros para além das ciências da comunicação, da informação, mas de todas as áreas das ciências, que tivessem na época um trabalho nesse embate de enfrentamento mesmo. E a gente começa com 30 e poucos parceiros, né? E hoje a gente tem aí mais de 200 parceiros, cada um na sua área, cada um no seu entorno, desenvolvendo algum tipo de trabalho. Mas a gente tem uma base em pesquisa muito grande, sobretudo em instituições públicas, em universidades públicas, e essas pesquisas embasam aí ações no território, ações de ativismo e ações de tentativas de regulação, etc., né? Então, a rede cresceu muito, para além, inclusive, do território brasileiro, porque, como você citou aí, o relatório do Fórum Econômico Mundial, né, que já há acho que desde 2023, né, 2024, a desinformação vem sendo apontada como os maiores riscos para os 2 anos, para os próximos 10 anos, e vem se consolidando como esse fenômeno que é efetivamente maléfico para a sociedade. Pois é, professora, você trouxe aí o conceito, né, o professor também, de plataformização. Queria que a gente explicasse um pouquinho, a gente está lidando, então, com a mentira como um negócio. É sobre isso, professor Marco? É também isso, né? Como a Ana Regina disse, hoje mais cedo, quando a gente estava na Fiocruz, você vai encontrar projetos de poder que vão se irmanando, que vão ser criando uma simbiose, né? Projetos de poder mais diretamente políticos, outros mais diretamente econômicos. E para simplificar, a internet até meados dos anos 90 não era um negócio. Ela se originou como um projeto científico e militar dos americanos e tal, e depois ela se tornou pública. Ela era usada para... Quando se descobriu como ganhar dinheiro com isso, se tentou de muitas maneiras, de repente você teve uma mudança de paradigma, né? Ela virou outra coisa. Ela começou a ser controlada por algumas poucas empresas, que são as donas de redes sociais e mecanismos de busca, que conduzem a navegação, né? Se uma pessoa pergunta: por que no meu feed, no Facebook ou no Instagram aparece isso e não aquilo? Da onde vem isso? Isso vem de estratégias de negócio muito sofisticadas, que sabem, a partir da sua navegação prévia, a partir de onde você vai, o que você busca, o que você compra, o que você clica, onde você está, porque tem geolocalização, em que hora que você faz isso ou aquilo, seus gostos, suas preferências, seus hábitos de consumo, seus interesses, e aí os feeds vão aparecendo para você no sentido de tentar reter ao máximo a sua atenção ali, não é? Porque com isso, quanto mais, se fala numa economia da atenção, né? Quanto mais você está ali, mais é valorizado o espaço publicitário dessas redes e tudo mais. Então, essas empresas se autodenominam empresas de tecnologia, mas no fundo elas são empresas de publicidade. Elas atraem a sua atenção fazendo circular, controlando, né, o tráfego de informação de uma maneira a reter ao máximo a sua atenção, porque assim se ganha muito dinheiro. E aí o pulo do gato ruim, né, o pulo do gato no mau sentido descobriu-se que mentira, que discurso do ódio, que coisas que acionam emoções mais intensas retêm mais atenção do que um bom argumento, do que um fato, E então, não que os donos das empresas sejam, por exemplo, negacionistas climáticos, pessoalmente, talvez não sejam, mas os discursos negacionistas, eles têm um apelo que gera mais dinheiro para eles. Junto a isso, grupos políticos ou grupos de toda ordem que a gente pode identificar com a noção mais ampla de desinformação, grupos ligados a revisionismo histórico, a negacionismo climático
anti-vacina, teorias conspiratórias e vários outros, eles, nesse terreno das redes, eles crescem, eles se fortalecem e acabam fortalecendo os negócios dessas plataformas. E grupos políticos perceberam muito bem que podiam crescer nessa ambiência, né? E aí, eu não sei se dá para dizer literalmente o que eu vou dizer agora, mas por aproximação eu acho que dá. Quanto mais você mente e de uma maneira mais apelativa, mais chance você tem daquela mensagem circular e reter a atenção e, eventualmente, granjear votos. É uma economia da polarização, né? Porque isso, assim, a gente vê na política, mas a gente vê que isso serve até para o refrigerante com açúcar, o refrigerante sem açúcar, o pão com ovo, o pão sem ovo. Cada momento você tem várias coisas sendo polarizadas para atrair também a atenção das pessoas, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção é que uma pesquisa recente mostrando que as pessoas desconfiam mais do que a imprensa publica do que das mensagens que chegam pelas redes sociais, né, postadas pelos amigos ou que estão aí ali no mensageiro delas. Professora Ana Regina, a senhora que é jornalista, como é que a senhora avalia esse tipo de dado? É muito preocupante? Extremamente preocupante, né? A gente falava há pouco, né, numa fala nossa na Fiocruz, exatamente sobre essa mutação no lugar de onde está saindo a informação e que retém a credibilidade, que tem muito a ver com aquilo que o Marco Schneider estava falando agora sobre a curadoria de conteúdo que as redes elas fazem na opacidade, né, da própria plataforma. Então, elas direcionam o conteúdo a partir da sua interação nessa rede, a partir de como você se manifesta, a partir do seu engajamento e etc. E, nesse sentido, ela vai direcionando para canais, para perfis que vão ter maior visibilidade, que vão engajar mais e que vão dar maior lucratividade para a rede para si. Só que aí você faz uma dieta de conteúdo, uma dieta de mídia, uma dieta de conteúdo diretamente e vai aparecer no seu feed influências que muitas vezes são falas de si e não são especialistas naquela área, etc, etc, que passa a ser uma autoridade epistêmica. Enquanto que o jornalismo é colocado em suspeição, né? Potencialmente, tanto por esse mercado da desinformação, quanto por algumas práticas do próprio jornalismo também que levam a esse processo, não? Mas é colocado em suspeição a ponto de, numa pesquisa do Global News Report de 2024, né? Precisa atualizar, deve ser publicado agora, mais de 50%, cerca de 54% dos brasileiros evitavam as notícias, né? E acreditavam nesses novos lugares, nessas novas autoridades epistêmicas, que são pessoas que chegam lá e tem aquilo que o Marco estava falando. Quanto mais você fala com intensidade, quanto mais você convoca os afetos, mais você faz com que a audiência pare para ele ouvir, prende a atenção da audiência. Isso é bom para esse produtor de conteúdo, isso é bom para a plataforma, isso é muito ruim para a sociedade que é colocada, muitas vezes, você está falando assim, uma economia da polarização. Eu acho que a economia da atenção, e não é interesse da plataforma, que o diálogo se estabeleça na plataforma. Então, você passa a ouvir só com quem você concorda, a partir das suas crenças, e você não tem acesso a uma postura dialética, você não pode contrapor o outro, etc., porque quando afeta o ódio, por exemplo, ou o medo, ou a angústia, você já discute com o outro, já barra, e ali cada um vai para a sua bolha. É uma palavra bastante divulgada e que entrou no senso comum, não? E você não tem mais acesso àquele outro que você bloqueou e etc. Então, o contraditório não se estabelece e a gente não tem condições de negociar esse desentendimento, porque efetivamente ele é construído, mas ele é também construído a partir da mídia, não? Então, mas eu também fico me perguntando a questão assim, do papel do jornalismo hoje, porque acaba que para essa questão da economia e da atenção, para você gerar um engajamento, você acaba talvez fazendo ali um título mais atrativo, né? Você acaba fazendo uma postagem que chama mais atenção, mas às vezes você também acaba ajudando a desinformar também, né? Então, professor Marco, qual o caminho do jornalismo
diante disso, né? Porque tá todo mundo disputando um pouco de atenção ali, né? Eu vou responder em duas partes, né? Brevemente, mas em duas partes. Um dos caminhos, do ponto de vista da prática jornalística, é fazer bom jornalismo. A resposta é simples. Eu sou professor de ética jornalística. É só seguir o que está no Código de Ética. Cumpre aquilo, faz aquilo direito, que você vai estar, não você, né? O jornalista vai estar prestando um excelente serviço à sociedade. Agora, uma das coisas que eu coloco para os alunos, por que o código nem sempre é cumprido? Porque antes de falar de plataformas, antes de falar do problema da desinformação, esse debate já existia. E ele não é cumprido porque, para ser didático, nem sempre o departamento comercial e o departamento editorial da empresa vão estar alinhados, né? Você vai ter exemplos, por exemplo, uma empresa X tem um ótimo departamento de jornalismo que entrevistou uma série de cientistas e que descobriram, né, um quadro hipotético, que a mudança climática e certos danos ambientais são derivados de uma determinada atividade econômica. Isso não quer dizer que seja sempre assim, existe bom jornalismo também, mas essa tensão, ela é antiga. Qual é a solução, né? Uma imprensa puramente estatal, aí ela vai ser muito porta-voz do governo de plantão, que o governo de plantão tem o direito de ter uma imprensa porta-voz, mas a imprensa não pode ser toda assim. E você tem as propostas que, inclusive, têm base constitucional do jornalismo público. Do jornalismo que não é estatal, no sentido dele não ser, a comunicação em geral, né, não ser porta-voz do governo de plantão, mas também não é um negócio, como a BBC de Londres funcionava e outras. E aí você teria mais autonomia para fazer bom jornalismo. Sempre há pressões políticas e daqui e dali, mas haveria mais autonomia para que se fizesse bom jornalismo. Nesse momento da desinformação, bom jornalismo é mais do que nunca essencial. Só que isso, às vezes, ele é dificultado por essas questões que eu coloquei, que tem a ver com o modelo de negócios da mídia comercial, dependendo da publicidade, e com o fato de que esse modelo de negócio está sendo seriamente abalado pelas plataformas, que estão recebendo cada vez mais a verba publicitária das empresas que tradicionalmente iam para a mídia tradicional. E aí ela fica nesse impasse. E a gente ainda tem a pimenta aí, que é a IA, né? A chegada da IA revolucionando né, as buscas e a forma como a gente consome conteúdo. Pois é, e aí houve as recomendações da Unesco, dos estudos sobre desinformação no mundo, falaram que é importante ter uma mídia plural, uma mídia independente, mas independente de quê? Tudo bem, independente do governo de plantão, mas também independente da pressão do mercado. Né? Uma boa mídia, um bom jornalismo não pode estar atrelado a interesses corporativos desse ou daquele grupo, nem a grupos políticos, enfim. Né? Bom, essa é uma das questões. Então, fazer bom jornalismo. Como fazer bom jornalismo dentro de um modelo de negócios que não favorece sempre isso e que está em crise? Aí é uma questão difícil. É uma questão difícil, mas me parece que o caminho melhor seria mediante investimentos públicos em comunicação pública de qualidade. Investimentos públicos não necessariamente derivados do consumidor ou do contribuinte, eu quero dizer. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, quando começou a TV a cabo, existia uma reserva para TVs comunitárias e locais, cujo financiamento viria de parte do lucro das grandes empresas comerciais, por exemplo. Então, uma regulação que estabelecesse que parte do lucro das plataformas, da publicidade das plataformas, ou mesmo das mídias tradicionais, parte substancial fosse investida numa comunicação pública de qualidade. Isso é perfeitamente possível, só que isso depende de disputas políticas. Eu tenho um velho amigo meu jornalista, um velho jornalista da velha guarda, aquela coisa, que me disse uma vez, isso me impressionou muito, que nos anos 80, 70, o orçamento mensal da TV educativa era equivalente a uma edição do Fantástico. Então fica difícil. Recentemente a gente teve aí a aprovação do ECA Digital, né, que já traz algum movimento aí de regulação das plataformas, algumas mudanças, mas a gente sabe que tem outras propostas aqui. Queria ouvir a professora Ana. Professora Ana,
que projetos, né, que propostas a senhora acha que deveria estar em discussão, deveria avançar? Eu acho que, assim, do que a gente tem acompanhado em termos de negociação para a regulação das plataformas e da inteligência artificial, do nosso ponto de vista, né, o 2630, que foi arquivado há 2 anos atrás, né, depois de um ano até antes ter sido colocado em regime de urgência e depois ter sido retirado de pauta, e aí você teve, inclusive, as grandes plataformas praticando desinformação sobre o projeto de lei. Mas eu acredito que nesse âmbito, e aí depois você tem outros substitutivos, você tem uma série de projetos de lei nesse sentido, mas que não passaram por um debate maior. O 2630, acredito que foi o que teve o maior debate, incluindo a academia. A gente fez uma ampla discussão nas áreas da ciência da comunicação e da informação, uma ampla discussão, ou pelo menos uma discussão maior com vários setores da sociedade civil, organizações não governamentais, etc., em que e aí você já tinha conceitos como dever de cuidado, né? E aí, claro, trazendo da legislação da Lei de Serviços Digitais da Europa, mas fazendo aí uma localização no nosso Estado, né? Uma apropriação, mas sempre dentro daquilo que o Brasil tem de dificuldades, etc. Então, eu acho que é o projeto que talvez, né, tivesse tido condições de iniciar esse processo de regulação de uma forma mais ampla, que depois poderia ter aí aprimoramentos. Não era perfeito. Tinha algumas coisas que precisariam ser avançadas, até por conta dessas negociações dentro do próprio Congresso, com sociedade civil, com academia, etc., mas que seria o primeiro ponto, né? Acho que o ECA Digital, que veio daquela manifestação do FELCA, da pesquisa do FELCA, que veio por uma fala de uma influência que se transformou numa autoridade epistêmica, né? Positivamente, né? Pautou a sociedade e a gente começa aí um primeiro avanço no sentido, começa muito tardiamente, porque acredito que os malefícios que estão sendo cometidos dentro da nossa sociedade são imensos, né? Nós consideramos, enquanto pesquisadores, que o Brasil e o Sul Global, nós somos laboratórios das plataformas digitais, não? E inclusive também para a implementação de modelos generativos pré-treinados, que se denomina de inteligência artificial, etc. E, portanto, eu acho que o Brasil necessita sair dessa condição. A minha expectativa em relação ao Congresso brasileiro é que o Congresso seja responsável, efetivamente regule aquilo que é preciso ser regulado e aquilo que faz mal à sociedade, não? E talvez esse não seja o lugar para eu dizer, mas também é o lugar em que o Congresso precisa ser responsável do ponto de vista de que o congressista, seja ele do Senado ou da Câmara Federal, não pode ser um desinformador. Não pode ser um desinformador e muito menos pode convocar o ódio. E a partir daí sentir a necessidade de que sim, precisamos regular as plataformas, as redes sociais e tudo aquilo que está levando, por exemplo, a uma onda imensa de feminicídio, as questões com as próprias crianças, a violência das crianças, dos adolescentes, né? E tudo aquilo que tem saído de uma violência simbólica nas plataformas e tem levado até uma violência física dentro de uma casa, na esquina, na rua, etc. Então, a minha expectativa com o Congresso brasileiro é de que ele seja responsável. Professor Marco. Tem um pouco a acrescentar ao que a Ana disse, não é? Porque, dado que já sabemos dos malefícios que a desinformação tem causado à saúde pública, ao meio ambiente, às minorias, às maiorias minorizadas, como se diz, né? Como é o caso da população negra e das mulheres e tal, por que não se coíbe isso? Por que a lei que vale fora das redes não passa a valer nas redes, não é? Aí você tem questões técnicas, jurídicas, nas quais eu não vou entrar porque não é da minha competência, mas eu não creio que seja por isso. Eu acho que é porque se ganha, há quem ganhe dinheiro, e muito, e há quem ganhe capital político com a desinformação. E, lamentavelmente, esse tipo de poder solapa, sabota, mina os esforços de quem está tentando resolver o problema. E o argumento que a regulação é censura é falacioso,
né? Ninguém, pelo contrário, do jeito que está, as redes, elas exercem censura corporativa sobre determinados conteúdos que elas acham que não devem circular ou não devem chegar a essas ou aquelas pessoas, enquanto... Então, a curadoria, né, a liberdade total de todo mundo falar tudo ou fazer o que quiser, ela não existe, nem seria boa, né? Os americanos têm um fetiche da liberdade de expressão absoluta e tudo que justifica tudo, mas é bom lembrar que a liberdade de expressão é uma bandeira revolucionária do século XVIII, século XVII, contra um Estado absolutista no qual ninguém podia falar nada. E aí a reivindicação do direito do cidadão poder se expressar publicamente, para o debate público ser mais esclarecido, é uma coisa, uma bela conquista que tem que ser mantida, junto com a liberdade de imprensa. O que não significa o direito à calúnia, difamação, fraude, agressão, e é disso que se trata, né? O que acontece é venda. O Drauzio Varela, coitado dele, que se queixa tanto, pegam a voz dele para vender um remédio que não cura e, usando a autoridade dele, ele reclama e não acontece nada em nome da liberdade de expressão, né? Já tem alguém escolhendo o que a gente está vendo, né? Bom, professora Ana Regina, professor Marcos Schneider, muito obrigada por estarem aqui. A gente tinha aqui... Isso aqui teria que ser muitas horas de conversa, né? Para a gente dar conta de tanta coisa que teria que ser tratada. Eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Obrigado pelo convite, Sara. À sua disposição, se quiser me chamar de novo, né, Ana? Estamos à disposição. Com certeza. A gente ainda tem muita coisa para conversar. E obrigada a você também pela companhia. Este Cidadania é produzido em parceria com o Senado Verifica, o Serviço Oficial de Combate à Desinformação do Senado. Recebeu uma mensagem duvidosa? Mande para a gente no WhatsApp. Israel Lacerda, qual a importância de uma política nacional de segurança energética e a quem cabe implementá-la? Uma política de segurança energética vai definir o futuro do país, o futuro das novas gerações em termos de renda, de distribuição, de uma economia de baixo carbono e basicamente vai definir quem nós seremos no futuro, grandes ou pequenos. Cabe ao Congresso Nacional, cabe ao Poder Executivo. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. ¿Cuánto tiempo se queda usted en la línea? 8 horas. 8 horas. Sin sentar. Claro. 20 minutos de comedor. Y después nos turnan 2 veces o 3 para el baño. Para el baño. A la hora que usted lo pida, que crea necesario. Ya que tenemos una, qué sé yo, media hora de descanso en las 8 horas. Claro, en las 8 horas, ¿no? Media hora de descanso. Aproximadamente media hora se tiene. ¿Pero qué tipo de trabajo hace usted y qué tipo de trabajo hacen los hombres acá? Y el hombre hace un trabajo que nosotros lo empezamos y lo terminan ellos. Como é que a gente consegue coexistir nessa sociedade com esse processo sistemático e permanente de assassinato de jovens negros? De que barro as pessoas desse país são feitas para poderem viver com isso? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado.
Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. Bom dia, terça-feira, 12 de maio. Chocolate deverá ter percentual mínimo de cacau. Congresso homenageia profissionais da contabilidade. Comissão examina protocolo para denúncias de racismo e de misoginia nas escolas. Renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas sem multas. E mais, a agenda dos trabalhos prevista para hoje. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado poderá votar nesta terça-feira a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas que não foram multados nos últimos 12 meses. Também estão na pauta desta semana benefícios para pacientes com dor crônica e estudantes superdotados. Nesta terça-feira, o plenário deve deliberar sobre o projeto que modifica o Código de Processo Penal e estabelece regras para a fixação de valor mínimo de indenização em favor do ofendido, a fim de reparar os danos causados pela infração. Outro projeto na pauta institui diretrizes básicas para a melhoria da saúde das pessoas com dor crônica e cria o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica. Na quarta-feira, o plenário deve deliberar sobre o projeto que cria um cadastro nacional e uma política para estudantes com altas habilidades ou superdotação. Também na quarta, o plenário deve decidir sobre o projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. A proposta cria os Conselhos dos Direitos das Crianças e do Adolescente, nacional, estaduais, do Distrito Federal e dos municípios. Ainda na ordem do dia, o projeto que altera o Código Brasileiro de Telecomunicações para divulgar no programa A Voz do Brasil os canais de atendimento às mulheres vítimas de violência. A tipificação de novos crimes no mercado de capitais está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, que tem reunião marcada para daqui a pouco, às 10 horas. Também está na pauta a proposta que vai permitir que empresas e pessoas físicas apresentem projetos esportivos dentro da lei de incentivos do setor. A proposta amplia as regras da Lei de Incentivo ao Esporte e passa a permitir que empresas e pessoas físicas também possam apresentar projetos esportivos para captar recursos com um incentivo fiscal. Hoje, essa possibilidade é restrita a entidades sem fins lucrativos e instituições de ensino. O texto prevê regras de transparência, prestação de contas e fiscalização pelo Ministério do Esporte. Também está na pauta projeto que permite destinar parte dos recursos arrecadados com multas ambientais para ações de acolhimento, tratamento e controle populacional de animais abandonados. Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos podem votar ainda um projeto que prevê novos tipos de crimes no mercado de capitais. Essa proposta foi apresentada logo após o caso das lojas americanas, revelado em 2023, e prevê punições para práticas como a manipulação de informações financeiras, interferência em auditorias, omissão de dados relevantes ao mercado, além de práticas que possam prejudicar acionistas e investidores. As penas previstas variam de 1 a 6 anos de prisão, além de multa, podendo ser ampliadas em caso de reincidência ou de grande impacto financeiro. O texto também impede os condenados de exercer funções de direção ou administração em empresas. E hoje está prevista a reunião da Comissão de Educação. Na pauta estão 9 projetos. Um dos destaques é a exigência de prova prática para intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais.
Os senadores também podem votar um protocolo para atendimento de denúncias de racismo e de misoginia nas escolas. A lei que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, em vigor desde 2010, exige apenas formação acadêmica. Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos em novembro acrescenta a exigência de avaliação prática, que poderá ser feita por processo seletivo simplificado, concurso público ou entrevista. Se o texto for aprovado na Comissão de Educação, deve ir direto para a Câmara dos Deputados, a não ser que haja algum recurso para votação em plenário. Outro projeto em decisão final na comissão estabelece um protocolo de atendimento nas redes de ensino para situações de racismo, misoginia e discriminação por motivo de orientação sexual ou de identidade de gênero. A proposta prevê formação continuada dos professores e demais profissionais da educação e campanhas educativas anuais. Identificamos a importância de preparar os estudantes para o exercício da cidadania. A democracia pressupõe a inclusão de todas as pessoas por serem iguais em dignidade humana fundamental, de modo que, nesse contexto, o preconceito e a discriminação são antiéticos e antitéticos ao exercício da cidadania. A legislação de resíduos sólidos pode ser alterada para incluir a reciclagem de componentes de veículos automotores. Uma outra proposta em debate na Comissão de Meio Ambiente prevê a reutilização das baterias elétricas, evitando o descarte na natureza. Quando optou pelo modal rodoviário como meio de transporte, o Brasil não tinha como prever os sérios problemas decorrentes da poluição pelo descarte em larga escala dos componentes e peças sem qualquer tipo de cuidado na natureza. Um projeto em análise na CMA altera a Lei de Resíduos Sólidos. A proposta prevê que os fabricantes de veículos adotem medidas de reciclagem como condição para a venda de seus produtos. Mas isso não é tudo. Um outro projeto na Comissão de Meio Ambiente trata da circularidade das baterias dos veículos elétricos, um item que preocupa pelo perigo de contaminação e danos ambientais. A Comissão de Meio Ambiente analisa esses e outros projetos importantes na reunião deliberativa desta terça-feira, 12 de maio, a partir das 10 da manhã. E você acompanha ao vivo aqui, senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. Votação de projetos pela manhã nas comissões, audiências públicas à tarde e sessão deliberativa do plenário. Confira a agenda desta terça-feira. Daqui a pouco, às 10 horas, como vimos, a Comissão de Educação tem reunião marcada. Um dos projetos na pauta especifica as atividades a serem consideradas no aperfeiçoamento profissional continuado dos profissionais da educação básica pública. Também às 10, como vimos, a Comissão de Meio Ambiente tem reunião prevista. Um dos itens da pauta é o projeto de criação da Política Nacional de Revitalização e Diversificação dos Seringais Amazônicos. E no mesmo horário, como vimos, a Comissão de Assuntos Econômicos deve se reunir. Um dos projetos em exame destina recursos do Fundo Penitenciário Nacional à formação, ao aperfeiçoamento, à especialização e à capacitação continuada dos servidores do Sistema Penitenciário Nacional e dos policiais penais. Uma audiência pública está prevista para as 2 horas da tarde, é na Comissão de Educação. O tema é o projeto que regula a comercialização, propaganda, publicidade e promoção comercial de alimentos e bebidas ultraprocessados e o uso de frituras e gordura trans em escolas públicas e privadas. Também às 14 horas, como vimos, o plenário deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia está o projeto que fixa diretrizes básicas para a melhoria da saúde das pessoas com dor crônica e cria o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica. Às 14h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1334 tem reunião prevista para a eleição do comando do colegiado e exame do plano de trabalho, além de requerimentos. A MP regula o piso salarial nacional para os professores da educação básica pública.
E no mesmo horário, a Frente Parlamentar em favor da educação profissional e tecnológica deve se reunir à audiência pública para discutir governança, gestão, qualidade e avaliação na educação profissional e tecnológica. A Comissão de Constituição e Justiça deve analisar nesta quarta-feira a indicação do novo Corregedor Nacional de Justiça. A sabatina do ministro do STJ, Benedito Gonçalves, está prevista para ocorrer na próxima semana. Ministro do Superior Tribunal de Justiça desde 2008, Benedito Gonçalves foi indicado pelo próprio STJ após uma eleição interna para a função de Corregedor Nacional de Justiça no CNJ pelos próximos 2 anos. Aos 72 anos, o carioca Benedito Gonçalves é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em Direito Processual Civil e mestrado pela Universidade Estácio de Sá. Antes da carreira jurídica, foi inspetor escolar, papiloscopista e delegado da Polícia Federal. Se tornou juiz em 1988. Em 2008, foi indicado para o STJ. Benedito Gonçalves também foi ministro do TSE, onde atuou como corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Nesse cargo, em 2023, foi relator da ação que tornou inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. A indicação do ministro Benedito Gonçalves chegou ao Senado no dia 15 de abril e foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, onde ele deverá ser sabatinado antes do nome ser encaminhado ao plenário. A leitura da indicação será nesta quarta-feira e a sabatina deverá acontecer na semana que vem. Só então o nome será encaminhado ao plenário, onde Benedito Gonçalves precisará contar com os votos favoráveis de pelo menos 41 dos 81 senadores. Entre as atribuições do Corregedor Nacional de Justiça está a investigação de denúncias contra juízes federais. E olha só, a partir de maio do ano que vem, todos os produtos de chocolate deverão conter percentuais mínimos de cacau. Foi sancionada sem vetos a nova lei que torna obrigatória esta informação nos rótulos de produtos nacionais e importados. A lei estabelece que o chocolate ao leite deverá conter 25% de sólidos de cacau e 14% de sólidos totais de leite. Já o branco, 20% de manteiga de cacau. E o chocolate em pó, 32% de cacau. Até então, a Anvisa exigia um mínimo de 25%. Não são raros os casos de produtos com baixíssimo teor de cacau, que se apresentam como chocolates de verdade. Ou seja, de modo ainda mais grave, tentam confundir o consumidor, rotulando-se como sabor chocolate e que não é chocolate. Pela lei que entra em vigor em maio de 2027, todas as embalagens deverão especificar se o produto é um achocolatado, chocolate fantasia ou sabor chocolate. Deputados e senadores comemoraram os 80 anos de criação dos Conselhos de Contabilidade. Na sessão solene, parlamentares e convidados também destacaram a importância destes profissionais que atendem empresas e ajudam na declaração do imposto de renda. Os resultados do sucesso, quem os recebe, são os empreendedores. Mas para chegar lá, o dono do negócio depende do operário, do funcionário especializado e também do contador, o profissional da contabilidade. O que eles ou elas fazem? Está presente desde a abertura de um pequeno negócio até as decisões estratégicas das maiores organizações do país. É quem traduz números em inteligência, quem transforma obrigações em segurança, quem orienta empreendedores, protege emprego e contribui diretamente para o crescimento da economia. Uma profissão que evolui e evoluiu junto com o Brasil.
Hoje, o profissional da contabilidade ocupa uma posição estratégica nas organizações. Não é mais visto aquele como responsável por registros e conformidade apenas. É um profissional que participa das decisões, interpreta cenários complexos, contribui para a governança e ajuda empresa e instituições a navegar em ambientes cada vez mais desafiadores. A história da contabilidade no Brasil, que vem antes do Brasil independente, teve seu início nos tempos modernos há cerca de 80 anos. Um vídeo exibido no plenário recordou esse capítulo. Em 1946, nascia o Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais de Contabilidade, não como estrutura burocrática, mas como compromisso com o interesse público. Antes disso, houve luta, houve pioneiros, houve uma geração que compreendeu que o Brasil precisava mais do que números, precisava de responsabilidade. Foi nesse espírito que nasceu o Conselho Federal de Contabilidade, como guardião da ética e da transparência, assegurando que a informação contábil refletisse não apenas números, mas compromisso, responsabilidade e confiança nas relações econômicas e sociais do país. E falo dessa tribuna também com profundo respeito pessoal, porque eu sou contador, cresci nessa profissão. E quem conhece minha trajetória sabe o quanto essa formação moldou a minha visão de responsabilidade pública, de gestão e de compromisso com a verdade. Aqui tem muita ciência, mas também tem muita responsabilidade. Não que as outras categorias não as tenham, não é isso que eu quero dizer. Mas eu preciso celebrar aquilo que eu gosto, aquilo que eu admiro e aquilo que eu sou parte. Nós estamos diante de crises com as instituições, crise com a confiança pública. É a contabilidade que está se colocando à disposição para poder contribuir com o Brasil. A presença feminina nesse setor fundamental de grandes e pequenas empresas foi enfatizada pelos próprios colegas de profissão. Permitam-me uma homenagem especial às mulheres da contabilidade brasileira. Há tantas profissionais que, com competência admirável, conciliam a liderança em suas empresas com a nobre missão de cuidar da sua família. Mulheres que administram balanços, prazos e obrigações, mas também administram sonhos, rotinas e afetos, que enfrentam jornadas duplas e muitas vezes triplas, sem abrir mão da excelência profissional e do amor dedicado a seus filhos. Lideramos a convergência das normas brasileiras ao padrão internacional. Abraçamos a evolução tecnológica, transformando o guarda-livros de outrora no parceiro estratégico indispensável para a gestão das nações e das corporações. Hoje, em plena maturidade, o CFC se revela uma entidade moderna, pronta para os desafios da era digital, sem nunca perder sua essência. Um dia para lembrar brasileiros que perderam a vida em razão da Covid-19. É o Dia Nacional em memória das vítimas da pandemia, a ser celebrado todo ano em 12 de março. Lei com essa determinação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E também passa a valer a partir de hoje a lei votada pelo Congresso que determina cumprimento de pena em presídios de segurança máxima de quem for condenado por homicídio contra policiais, bombeiros, agentes penais e militares das Forças Armadas. Foram apresentadas mais 2 ações no STF contra a lei da dosimetria. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Tiago Tibúcio. Bom dia, Tiago. Bom dia, André Ricardo. Bom dia aos nossos telespectadores que acompanham o nosso noticiário. São mais 2 ações propostas contra a constitucionalidade, ou melhor, que pedem aí a análise da inconstitucionalidade da lei da dosimetria. Desta vez, elas foram propostas pela federação formada pelos partidos PT,
PCdoB e também o partido PV, além de outra apresentada pelo partido PDT. Assim, elas se somam a outros 2 pedidos que já haviam questionado a constitucionalidade dessa lei que beneficia condenados pelos atos de 8 de janeiro, que haviam sido apresentadas também já pela Federação PSOL Rede e também pela Associação Brasileira de Imprensa. Os argumentos são semelhantes, segundo os autores, ao beneficiar especificamente os condenados pelos atos de 8 de janeiro, a lei feriria o princípio da impessoalidade. Além disso, eles também alegam questões na tramitação do projeto de lei e na análise do veto presidencial aqui no Congresso Nacional. Apesar de a lei já ter sido promulgada, a aplicação dela está suspensa desde o último sábado, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, disse que a lei não poderia ter a sua eficácia naquele momento. Isso porque deveria, por segurança jurídica, ser aguardado o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dessas ações, que agora são 4, que pedem a inconstitucionalidade da lei. Agora, o presidente da República, o presidente aqui do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, o procurador-geral da República e também o advogado-geral da União, Jorge Messias, tem que se manifestar nos processos. Segundo o relatório do Supremo Tribunal Federal, até hoje, 1.402 pessoas foram condenadas pelos atos de 8 de janeiro. E as suas penas variam, penas privativas de liberdade, variam entre 3 meses a 27 anos e 3 meses de prisão. Esta última pena combinada ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. André Ricardo, voltamos ao estúdio. Obrigado, Tiago. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Israel Lacerda, qual a importância de uma política nacional de segurança energética e a quem cabe implementá-la? Uma política de segurança energética vai definir o futuro do país, o futuro das novas gerações em termos de renda, de distribuição, de uma economia de baixo carbono e basicamente vai definir quem nós seremos no futuro, grandes ou pequenos. Cabe ao Congresso Nacional, cabe ao Poder Executivo. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O BRB, Banco de Brasília, enfrenta uma crise financeira em meio a uma pressão grande na busca de soluções para reforçar o caixa. Entre as soluções apontadas estão a venda de ativos e também até mudanças do controle do banco. Para conversar conosco sobre esse assunto, está aqui conosco o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, que faz parte do grupo de acompanhamento que investiga o caso Banco Master na Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Senador, houve aí uma reunião, Parece que aconteceu uma reunião entre o Banco Central e representantes do Banco de Brasília para tentar uma solução. O que o senhor está sabendo? O que a gente pode falar, principalmente para os correntistas do banco e também para a população? Olha, é uma situação preocupante, né? O BRB é um patrimônio da sociedade brasiliense e é muito útil e importante para o Distrito Federal, mas, infelizmente, assaltaram o banco, né? Porque o rombo deve chegar em torno de 12 bilhões. E a gente viu, assim, investimento feito sem nenhuma preocupação de analisar se tinha garantia, se tinha respaldo, mesmo um alerta dos auditores internos, alertando para tudo isso. Então, na prática, foi um fraude mesmo, foi fraude. Eles chegaram, inclusive, a parcelar
as aplicações, exatamente para não ter que, para fugir do Conselho de Administração, que acima de um determinado limite tinha que pegar a autorização do Conselho, e agora está nessa situação. Ele precisa publicar o balanço, o prazo foi dado já, agora até final de maio. Eles vão publicar o trimestre de setembro de 2025, agora dezembro, que é o balanço, e março desse ano, que também já era para estar publicado, agora em abril, não é? o balanço também. Então, se não apresentarem uma solução, porque tem várias tentativas, uma delas, aprovaram uma lei da hora para outra lá na Câmara Legislativa, que inclusive hoje aparece como um indício de que houve realmente alguma manipulação ou algum lobby, né? E o Paulo Henrique, que é o presidente, que está preso, deve delatar isso, né? Mas esses terrenos são terrenos de utilidade pública. É um terreno da CAESB, que é a Companhia de Água e Esgoto de Brasília, a SEB, que é a Companhia Elétrica, é também o Clube de Saúde, que é um espaço maravilhoso que pertence à saúde, e eles querem vender isso no fundo de investimento. O que vai acontecer depois? Vende e ainda vai ter que pagar aluguel o resto da vida, inclusive lá a Secretaria da Nova CAP, ali, na Secretaria de Obras. Já foi, teve um julgamento, a Justiça derrubou, depois conseguiram um desembargador derrubando a liminar, e agora a decisão está no Supremo. O Supremo vai decidir se pode. A PGR já deu um parecer contrário, dizendo que a lei é inconstitucional, que não podia ter feito da forma como foi feito. Agora, a outra solução que eles procuram é um apoio do governo federal, que já foi negado. Eu vi agora a entrevista e tive com ele pessoalmente, o ministro da Fazenda, e ele disse, não, a única forma que eu tenho de ajudar aqui é compensando com o Fundo Constitucional. Eu disse, olha, não tem a mínima chance, porque o Fundo Constitucional está na Constituição, tem a destinação específica, que é exatamente para manter e organizar a Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil e ajudar na educação e na saúde. Então, é um valor já definido. 90% do fundo é para pagar a folha de pagamento. Então, não tem como pegar dinheiro do fundo para cobrir rombo do BRB. Então, de fato, eles estão conseguindo agora vender a parte podre que eles tinham, compraram mais de 20 bilhões. Desses 20 bilhões devem recuperar pelo menos uns 4, mas mesmo com os 4 ainda será necessário pelo menos mais 6 bilhões, 600, que eles estão tentando. Pela lei de responsabilidade fiscal, já extrapolaram o valor, não é possível. Então, eu acho que vai ser muito difícil o governo federal entrar nisso, como já foi dito pelo ministro, isso é questão do GDF. E, de fato, né, a gente precisa tentar rastrear o recurso, para onde é que foi esse dinheiro, para tentar recuperar, porque não tem sentido as pessoas roubarem e depois a sociedade pagar a conta. Fica muito fácil desse jeito, né? Então, nós estamos aguardando as delações, tanto do Paulo Henrique, que é o presidente do banco, que é ex-presidente, como o do Vorcaro, que é do Banco Master, que muita novidade pode surgir aí nessas delações. Como é que está o acompanhamento na Comissão de Assuntos Econômicos desse grupo de trabalho que está acompanhando essas investigações? Existe já algum avanço nessas investigações, nessas apurações, senador? Olha, nós aprovamos diversos requerimentos solicitando informações. Estivemos, inclusive, no Banco Central, na Polícia Federal, no próprio BRB, estive lá também, né, solicitando os documentos. Como são documentos sigilosos, tem essa dificuldade de encaminhamento. Mas nós aprovamos o requerimento agora solicitando cópia, né, de toda a documentação do BRB e do Banco Master. Inclusive pedimos, antes do fim da CPMI e do INSS, nós pedimos também, no crime organizado, que mandasse essa documentação para a CAI, né, os documentos sigilosos. Me disseram há pouco que tem já alguma coisa lá, eu ainda não vi, mas nós precisamos saber, nós queremos acompanhar de perto. A CAI criou essa comissão exatamente para isso, para fazer o acompanhamento disso, né? Porque tem muito problema, não só do BRB, mas do Banco Master também. Como a gente não conseguiu implementar a CPMI do Banco Master, está demorando muito, a CAI começa então a trabalhar nessa perspectiva de desvendar esses mistérios todos aí. Há alguma expectativa em relação a essas delações premiadas, tanto do ex-presidente do banco quanto do Vorcaro? Sim, muito grande. Por quê? Primeiro, o Paulo Henrique, o ex-presidente, né, ficou já aprovado, né, ele foi mais de 146 milhões de propina que ele recebeu em imóveis, foram 6 imóveis em Brasília e em São Paulo, e ele está preso. Agora, quem conhece a Papuda, conhece a situação deles lá,
a tendência é fazer o que ele está proposto a fazer agora, que é a delação premiada. Então, ele vai ter que apresentar provas, né, coisas que ainda não foi divulgado, tem que ser novidade, porque o que a Polícia Federal já descobriu, não considera. Então, tem que ser novos fatos com comprovação. Então, já está na mídia, né, a questão, né, da delação, com perspectiva de aparecer não só o nome do governador, mas também agora da governadora Celina, também dos deputados distritais, que aprovaram esse projeto assim, da noite para o dia, e aí vai aparecer algumas coisas nesse sentido. Senador, qual o prazo que o banco tem para apresentar esses balanços? E se não apresentar, quais seriam as alternativas que o Banco Central tem colocado na mesa? Até então, a gente ouve falar em liquidação do banco, ou então também em que ele seja privatizado. Na prática, o Banco Central deu um prazo até o final do mês de maio. Então, até o final do mês de maio, eles têm que publicar o balanço. E eles não publicaram exatamente em função do rombo. A gente nem sabe qual é o tamanho desse rombo, né, porque os balanços não foram apresentados. Então, o Banco Central deu até maio, porque o prazo normal era abril, né, mas prorrogou maio. Então, eles têm até maio para fazer o aporte de capital, porque eles precisam deste recurso para capitalizar, para aumentar o capital, para dar garantia realmente, né, dos credores, porque todo dia tem saque, né, as pessoas pegando aplicações, né, tirando dinheiro do banco, e tudo isso demanda de recurso. Então, até maio, eles vão ter que apresentar o balanço. E aí, ou vai aparecer o rombo e o prejuízo que vai levar a uma liquidação ou a privatização, ou um aumento de capital, que aí não sei como é que o governo vai conseguir fazer, porque até agora tem essa questão dos imóveis, mas mesmo assim, os imóveis também têm dificuldade de liquidez, porque são imóveis públicos de interesse social, então tem essa questão da justiça, então sempre tem esse problema. E o governo federal dizendo que não vai ajudar o governo local, porque isso é problema do GDF. Então, é uma dificuldade. Agora, o DF tem outras alternativas que também acaba o contribuinte pagando, né? Por exemplo, o governo tem hoje mais de 50 bilhões de créditos de impostos do DF. Pessoas que não pagaram há muitos anos e tal. E que pode ser negociado, né? Mas, de qualquer forma, é um recurso da população, né? Porque recebendo esses impostos deveria ser aplicado em política pública. Então, mas é uma solução. Oferecer alguns bens, né? Pode ser até realmente essa questão fiscal para poder conseguir a captação dos recursos. Senador, a gente vê a bancada do Distrito Federal aqui do Senado muito empenhada nesse caso, né? O senhor, a senadora Damares e a senadora Leila. O que o senhor pode falar, não só para os correntistas, mas também para os funcionários do Banco do BRB, que a bancada está fazendo na intenção de resolver essa situação? Nós estamos buscando todas as informações, né, para a gente poder realmente ver de que forma que nós podemos ajudar para que o banco não seja liquidado, porque essa é a tendência. Se não conseguirem o recurso, né, na ordem de 6 bilhões, e os 4 bilhões que ele vendeu, os títulos ainda não foram pagos, dizem que vão pagar até dia 20, então vamos aguardar, mas de qualquer forma, o valor que tem que ser aumentado é em torno de 10 bi. Já tem os 4, promessa, e precisa de mais 6, que está especulando esse financiamento aí, que está difícil de tirar e falta de garantia, né? Mas acho que o GDF vai buscar outras alternativas, como essa dos créditos de impostos, para tentar negociar com o Banco Central. Mas se não publicar o balanço, a tendência é liquidação ou privatização, né? Porque tem muitos bancos que têm interesse. Como lá tem recurso da Justiça, tem vários tribunais que depositaram no BRB, tem vários estados que pagam a folha de pagamento e tem investimento no BRB. Então, evidente que até 250 mil tem a garantia do fundo garantidor, mas tem que ficar atento, né, os correntistas, mas até aplicação até 250 mil reais individualmente por CPF não tem garantia do fundo garantidor. Acima disso é que pode ter algum problema se for liquidado. Mas eu acho que o governo vai buscar outras alternativas para não deixar liquidar, até porque o BRB é de muita importância para nós, para o desenvolvimento da cidade e também apoio ao desenvolvimento econômico. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua presença, sucesso aí nas negociações, né, nessa busca de soluções. Eu que agradeço.
E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A linha de transmissão Manaus-Boa Vista completou o mapa energético do Brasil com a integração de Roraima, o último estado da federação que ainda estava isolado. Para isso foram investidos mais de 3 bilhões de reais em aproximadamente 725 quilômetros de extensão. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa situação, além de agricultura, educação, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Bem-vindo, senador. Pois não, eu quero agradecer ao Sérgio e à TV Senado por esse programa, a participação nesse programa, que ele é fundamental para nós abrirmos a discussão, mas, acima de tudo, levarmos informação para a população do meu estado de Roraima e para a população brasileira. Senador, depois de anos de obra, finalmente o linhão de Tucuruí foi concluído e conectou Roraima ao Sistema Interligado Nacional. A gente tem mais informações aqui na tela a respeito. Então, Roraima 100% integrado ao Sistema Nacional, redução do uso de termoelétricas que poluíam muito mais, a energia agora estável para atrair novos negócios e expectativa de tarifas também mais competitivas. Como atrair essas indústrias? O que fazer para atrair essas indústrias que antes temiam a insegurança energética no Estado? Olha, primeiro eu gostaria de dizer que a interligação de Roraima ao Sistema Interligado Nacional, sim, foi um momento de glória para a população de Roraima, porque há décadas nós esperávamos essa interligação ao Sistema Nacional. Roraima era o único estado da federação que não estava interligado ao sistema. Portanto, hoje nós temos segurança energética garantida com o linhão de Tucuruí, que foi desenvolvido pelo governo anterior e agora no governo do presidente Lula, foi determinado através do PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, 3 bilhões de reais para a execução dessa obra, que foi feita em tempo recorde. Seu cronograma físico era de 24 meses, 2 anos, e houve uma redução de aproximadamente 3 meses, o que, na verdade, trouxe um grande alento e uma grande expectativa para a população do nosso estado, né, do estado de Roraima. E aí eu diria que essas situações que foram, na verdade, levantadas em relação à chegada de uma linha de transmissão, trazendo ali o insumo mais precioso, que é a energia para o desenvolvimento, né? Nós tivemos, na verdade, primeiro a alegria de começar diminuindo a queima de combustíveis fósseis, do óleo diesel. Segundo, a expectativa de que as empresas começarão, sim, agora, com segurança, ocupar os parques industriais do nosso estado, na capital e no interior, fortalecendo a economia. E terceiro, que é uma expectativa muito grande da população, é diminuir o custo da energia, o que não está acontecendo, que é uma das críticas que nós estamos fazendo ainda e tratando com a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, exatamente a equalização dos preços da energia
porque será mais um estímulo para desenvolver o estado mais setentrional do Brasil, que é Roraima, né? Nós somos o estado mais ao norte, praticamente 2/3 no hemisfério norte do país. É o estado que está geopoliticamente muito bem localizado, porque nós temos 2 países que fazem fronteira com o nosso país, e especialmente com Roraima. São 2.000 quilômetros de fronteira. Roraima tem 2.000 quilômetros de fronteira, né? Ao nordeste, com a República Cooperativa da Guiana, com a Guiana, ex-Guiana Inglesa, e ao noroeste, com a República Bolivariana da Venezuela. Portanto, 2 países estrategicamente bem posicionados, porque a Venezuela detém a maior reserva de petróleo do planeta. São 303 bilhões de barris de petróleo, maior que a Arábia Saudita, diga-se de passagem, né, que são 295 bilhões. A Venezuela são 303 bilhões de barris. Portanto, em termos de energia, geração de energia do petróleo especialmente, é extremamente bem localizado o nosso estado. Do lado da Guiana, nós estamos vivendo um momento de boom, até porque a Guiana, que era um país paupérrimo, com apenas 850 mil habitantes, que faz também 1.000 quilômetros de fronteira com o nosso estado, descobriu petróleo na sua bacia offshore. E o que acontece? A Guiana hoje é a nova Dubai, né? Já são mais de 15 bilhões de barris de petróleo descobertos na Guiana e em exploração, o que está começando a interferir muito positivamente a economia do nosso estado de Roraima, né? Então, é importante porque praticamente a Guiana, em termos de insumos e praticamente tudo que eles precisam, eles dependem de outros países, seja dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa e mais necessariamente aqui de nós, dali vizinhos, né, do Brasil, enfim. Portanto, há uma expectativa muito grande. E lógico que o nosso estado tem um potencial enorme também de desenvolvimento. Afinal de contas, são 222 mil quilômetros quadrados, né? E isso aí nos dá um grande alento, porque pela localização geopolítica que nós temos, o estado de Roraima é um estado extremamente de potencialidade inquestionável, né, de desenvolvimento, né? Portanto, a energia que chegou até o estado agora, repetindo, interligado ao sistema interligado nacional, hoje ela dá segurança energética e vai promover certamente grandes investimentos na área industrial para que nós possamos dar o grande salto de desenvolvimento que Roraima precisava com a energia segura. O senhor mencionou o petróleo e o país vizinho Guiana, né? Na região da bacia do Tacutu foi descoberto indício de petróleo, baixa profundidade, 17 metros. Porém, essa é uma região sensível do ponto de vista ambiental. Qual que é a opinião do senhor sobre a exploração de petróleo nessa região? Olha, a questão ambiental, ela tem que ser tratada com muito cuidado. E a população de Roraima assim entende também. Não que a questão ambiental vá impedir o desenvolvimento. Afinal de contas, onde tem o ser humano, tem que haver desenvolvimento, né? E nós entendemos que aquela bacia do Tacutu, que está sendo minudentemente estudada pela Petrobras, pela Universidade Federal de Roraima, através do Departamento de Geologia, né, tem indícios fortíssimos de petróleo e gás, né? Então, isso aí para nós é um grande alento, porque, só para ter uma ideia, o gás que se consome nas energias termoelétricas hoje, ele vem a mais de 1.300 quilômetros de distância, né, de uma reserva de Azulão no estado do Amazonas. E com a ocorrência de gás identificada e explorada ali na bacia do Tacutu, nós estamos a menos de 150 quilômetros. É uma distância 10 vezes menor, né? Portanto, tenho certeza que esses estudos que estão sendo desenvolvidos, como já disse, pela Universidade Federal de Roraima e pela Petrobras, vai fazer com que nós possamos, através das agências, Agência Nacional de Petróleo, ANP,
possa iniciar um trabalho de identificação e leilão dos blocos, né, para que as empresas que tenham interesse participem e comecem a fazer as suas pesquisas e certamente a exploração, porque ali embaixo, no subsolo, certamente tem petróleo e gás em abundância. Portanto, é mais um motivo, né, dessa euforia da população de Roraima, né, em função da energia agora segura com o Leão de Tucuruí e também com agora na perspectiva da ocorrência de petróleo e gás e da exploração econômica para fortalecer e dar o grande salto de desenvolvimento que o estado de Roraima precisa. Senador, nas suas redes sociais, o senhor vem divulgando apoio a produtores rurais por meio de tratores, maquinário, implementos agrícolas. Quão importante tem sido esse fortalecimento da agricultura familiar de Roraima? Olha, gente, veja, é importante entender que o setor primário e especialmente a agricultura familiar, que é dela que provém mais de 75% do alimento que vai à nossa mesa, a mesa de todos os brasileiros. Mais de 75% do alimento que vai até as nossas mesas vem da agricultura familiar, da pequena agricultura. E lógico, eu sou engenheiro agrônomo, tenho experiência exatamente na convivência com o homem do campo, já fui 2 vezes secretário de Agricultura do Estado e conheço com a minudência de detalhes a distribuição geográfica do nosso Estado. E tenho, ao longo desse mandato, já se vão mais 7 anos de mandato de senador da República, tenho investido muito através das minhas emendas parlamentares, através de incentivo nas prefeituras, no governo do Estado, né, para que a agricultura seja cada vez mais fortalecida, dando melhores condições de desenvolvimento para a família do produtor rural. E aí já são mais de 800 equipamentos, vou repetir, já são mais de 800 equipamentos entregues às associações, às cooperativas, aos sindicatos, né, às prefeituras municipais também, para promoverem uma verdadeira revolução no setor primário de Roraima. Afinal de contas, são mais de 32 mil pequenos produtores rurais no nosso estado que precisam da mão forte, da mão amiga, da mão determinada do estado de Roraima e do estado brasileiro. E eu, obviamente, como senador, representante do meu estado de Roraima, eu tenho feito isso com uma precisão cirúrgica e com uma vontade indomável, porque entendo que normalmente os pequenos projetos são os menos atendidos pelo Estado. Quando eu digo Estado, eu falo pelos municípios, pelo Estado, mesmo o Estado de Roraima, pelo governo federal. E essa nossa visão, né, e esse nosso conhecimento, ele leva a um fortalecimento enorme dessa atividade e tenho certeza absoluta que nesses últimos 4 anos, especialmente, tem tido um choque de gestão e de desenvolvimento do setor primário, também graças às ações que eu tenho desenvolvido ao longo desse mandato de senador da República. São mais de 80 tratores com arados, com grades, com carretas, colheitadeiras, plantadeiras, são mais de 100 caminhões pequenos, 3/4, para atender na comercialização das produções, né? São implementos de toda a ordem ligado ao setor primário, porque é uma forma de você estimular e garantir exatamente o desenvolvimento e o grande salto, né, de mudança para o pequeno produtor rural. Tem muita coisa mesmo para ser feita ainda, mas esse start, essa partida, né, essa iniciativa, nós, na verdade, tivemos a oportunidade de iniciar, como já disse, há 4 anos atrás. E cada dia mais, graças a Deus, a gente está implementando esse segmento, porque obviamente, é importante que essas mais de 32 mil famílias de pequenos produtores rurais possam, através dessas ações de transversalidade, cooperativas, sindicatos, associações, parcerias, possa realmente tornar esse segmento extremamente desenvolvido e dando melhores condições de vida àqueles que colocam o alimento na nossa mesa, né?
E para esse alimento chegar até a nossa mesa, é preciso escoar essa produção. E o senhor destaca também a sua participação no fortalecimento da malha viária do Estado. Estou falando aqui de pavimentação, ruas, estradas. Qual a avaliação que o senhor faz da malha viária de Roraima hoje? Olha, eu diria que a malha viária do nosso estado, ela tem alguma precariedade, principalmente entre as estradas vicinais, né? Porque, vejam, um estado como Roraima é um número que às vezes até assiste ao telespectador e às pessoas que não conhecem a nossa realidade. Roraima deve ter em torno de 13 a 14 mil quilômetros, vou repetir, 13 a 14 mil quilômetros de estradas vicinais nos mais de 60 assentamentos rurais que nós temos. Veja bem, 13 a 14 mil quilômetros de estradas vicinais. E imagine o custo de instalação, manutenção, acompanhamento, fiscalização, controle de toda essa malha viária rural, especialmente. Mas, graças a Deus, através das minhas emendas, através da minha experiência, através da minha observação, né, e através dos recursos que eu tenho carimbado nos orçamentos da União, né, para o nosso estado, nós temos muitas estradas tronco vicinais já asfaltadas, muitas estradas dessas asfaltadas, uma malha viária expressiva também recuperada, outras com aberturas feitas, porque é ali que mora o produtor rural e que precisa de duas coisas que são fundamentais: a energia, que já tem, e a estrada de qualidade. Volto a dizer, tem muita coisa para ser feita ainda, principalmente agora, estamos no período de inverno começando e as deficiências ainda são enormes. Acho que o governo, inclusive do Estado, deveria investir mais ainda do que já investe, porque investe sim, mas nessa parceria com a bancada federal especialmente e com os recursos estaduais, nós poderíamos ter essa malha de recuperação e manutenção muito mais avançada. Portanto, eu diria que os recursos que nós temos trazido têm ajudado muito o nosso Estado, né? Se você vê no entorno, por exemplo, para dar apenas essa indicação, né, da nossa capital, a maioria das estradas asfaltadas são emendas do senador Chico Rodrigues, né? Da nossa capital, praticamente 80% da área asfaltada urbana em Boa Vista são recursos do senador Chico Rodrigues, porque aquilo asfalto é conforto, é segurança, é embelezamento da nossa cidade também, assim também como de outros dos municípios. Nós somos 15 municípios em Roraima, né? A capital, Boa Vista e mais 14 municípios que têm realmente, em todos eles, a ação do senador Chico Rodrigues, porque nós entendemos que o mandato é um guarda-chuva, onde você tem que abrigar os interesses de todo o Estado, independente de um grupo político A ou grupo político B. Afinal de contas, as pessoas moram nos municípios e elas precisam, de uma forma geral, serem atendidas. E isso eu tenho feito de uma forma muito determinada, porque sei realmente as necessidades que o Estado de Roraima precisa e do meu trabalho, obviamente, como seu representante, o senador de Roraima. E falando dessa parceria dos recursos federais com ações do governo estadual, o governo entregou em janeiro a primeira etapa da iluminação pública do trecho urbano da rodovia estadual 205, fruto de uma emenda do seu mandato de aproximadamente R$9 milhões. Como que isso tem influenciado na redução dos acidentes, redução da criminalidade na região e também no desenvolvimento do Estado? Veja, eu entendo, e eu fui governador, eu tenho um pouco mais de experiência, porque eu fui governador do Estado e sei a importância do nosso Estado e desse caso que você se referiu, especialmente da nossa capital. As entradas principais da nossa capital, todas elas, como dizemos no norte, elas viviam no truvo, elas viviam no escuro, né? Perigo de trafegabilidade, insegurança dos pedestres, inclusive, também. A plástica da cidade era comprometida, porque você entrava na capital vindo, por exemplo, pela BR-174, vindo do Amazonas, passando na direção da Venezuela. Você entrava na cidade 9 quilômetros no escuro e nós iluminamos a BR-174 com emendas do senador Chico Rodrigues. Essa que você se referiu, a RR-205, também uma artéria importante na nossa capital. Ela está
quase toda iluminada, deve concluir agora no próximo mês, né, a iluminação, mas já tem, sei lá, 60% iluminada, também uma artéria de trafegabilidade muito grande, iluminada, com emenda do senador Chico Rodrigues, com a minha visão em perspectiva, a BR-401, que vai para a Guiana Inglesa, ex-Guiana Inglesa, hoje República Cooperativa da Guiana, até o município do Bonfim, ela vai também, está sendo iluminada, e estou, obviamente, dando a minha parcela de contribuição para que a população, na verdade, primeiro, se sinta bem representada, eu que já estou no 9º mandato parlamentar, e depois que também se sinta segura pela representatividade que nós temos e os investimentos que são alocados no sentido de levar mais e melhor para o nosso Estado. Senador, segundo o Anuário Brasileiro da Educação Básica 2025, Roraima enfrenta alguns problemas, principalmente do ponto de vista da infraestrutura escolar. Eu estou falando aqui de número de banheiros e de água potável em algumas unidades educacionais. O Senado aqui em março aprovou o Plano Nacional da Educação. De que forma esse plano pode contribuir com a melhoria da educação em Roraima? Olha, veja bem, o PNAE, Plano Nacional da Educação, aprovado no Senado, ele é fundamental para o Brasil, para que se possa ter, na verdade, instrumentos que possam dar um grande salto no ensino brasileiro. Né? Porque nós sabemos que os países que, obviamente, incentivaram a educação desde a sua base, né, até os bancos universitários, eles explodiram de desenvolvimento. Nós temos, olhando pelo retrovisor do tempo, o caso do pós-guerra do Japão, por exemplo, o próprio desenvolvimento de alguns países, né, como, por exemplo, o Vietnã, que deu um grande salto depois da guerra, né, também com os Estados Unidos, de desenvolvimento, e hoje é uma grande potência de desenvolvimento, porque partiram do princípio de que a educação é a partida para tudo, né? Então, nós precisamos, e o nosso Estado, Roraima especialmente, nós temos muitas deficiências ainda. Eu diria que o ensino básico na nossa capital, ele tem uma qualidade diferenciada no país. Ele foi muito bem cuidado, está sendo muito bem cuidado, e tenho certeza que se destaca no país. Mas nós temos as questões municipais em alguns municípios e principalmente nas comunidades indígenas, que nós entendemos que a FUNAI não tem um envolvimento intrínseco com o desenvolvimento das comunidades indígenas. Há uma cobrança enorme, mas oferece muito pouco para que possa, na verdade, melhorar o desempenho. E olha que Roraima tem aproximadamente 100 mil indígenas. A população de Roraima são 850 mil habitantes e tem aproximadamente 100 mil indígenas em 9 etnias. Portanto, era necessário que a FUNAI, que o governo federal se preocupasse mais, porque você vai pelo interior, eu que conheço com uma palma da mão essas comunidades, você vê que há situações muito tristes, né? Escolas ainda cobertas de palha, piso de chão batido, né? Não tem infraestrutura praticamente nenhuma, há uma precariedade enorme, né? Para você poder ter a criança na escola, a criança indígena ou não, e com condições de ensino, com conforto, é necessário sim, é um dos segmentos que nós consideramos como muito sensível no nosso Estado, é a questão educacional. Portanto, o governo tem que ter os olhos mais abertos. Eu acho que o Plano Nacional de Educação, o PNE, aprovado, ele fará certamente essa diferença. E nós vamos estar ativos sempre aqui, curiosos, mas acima de tudo, intervindo também no sentido de que esses investimentos eles possam chegar para nós prepararmos um país para o grande salto do futuro. Para mim, o país começa agora, não foi ontem o que passou. Não adianta olhar pelo retrovisor do tempo, fazer críticas, etc. Tem que, na verdade, acionar a partir desse momento, porque o que ficou para trás foram os erros cometidos. O que vem pela frente é o sonho, é o futuro, é a esperança. Senador, agora a gente tem uma pergunta que vem lá da Assembleia Legislativa de Roraima. Olá, meu nome é Daniele Moura, sou repórter da TV Assembleia de Roraima. Senador, há
PEC 47, do enquadramento dos servidores do ex-território, teve importantes avanços neste mês de março, com o início da tramitação na Câmara dos Deputados. O senhor teve um papel nessa articulação, inclusive na votação da proposta no Senado. Qual a sua expectativa? O senhor acredita que ainda este ano é possível trazer boas notícias para Roraima? Olha, Daniele, você trata de um tema que nós acompanhamos desde a minha época de deputado federal. Eu fui 20 anos deputado federal, uma questão muito difícil de entender os governos anteriores, a importância do enquadramento dos servidores dos ex-territórios, do Amapá, de Rondônia e do meu estado de Roraima. Foi uma luta enorme de todos os parlamentares, uns mais, outros menos, mas todos envolvidos com essa questão do enquadramento. Por quê? Porque ali trabalharam brasileiros de todas as origens que ocuparam a Amazônia e esses 3 estados especificamente como verdadeiros sentinelas da pátria. Estão ali mantendo a sua presença, prestando o seu serviço, seja na educação, seja na segurança, seja na saúde, seja na área administrativa, seja na área de infraestrutura. Esses servidores que você olha para trás e lembra de muitos deles ainda, estão até hoje ainda aguardando que esse processo finalmente seja concluído. E para nossa alegria, o atual presidente da Câmara dos Deputados, ele tomou uma iniciativa corajosa, justa, através de acordos com o presidente Davi Alcolumbre, né, para que pudesse criar uma comissão especial para concluir os estudos da PEC 47, que é, na verdade, o grande sonho dos servidores dos ex-territórios. No Senado, já foi aprovado os 3 senadores de Roraima, senador Chico Rodrigues, senador Messias de Jesus, senador Dr. Irã, nós ajudamos a aprovar por unanimidade, juntamente com a bancada do Amapá e a bancada de Rondônia, né? Ou seja, todos os senadores votaram favoravelmente a PEC 47. No ano passado, houve um certo retraimento, né, da continuidade dessa aprovação quando voltou para a Câmara dos Deputados. No entanto, os nossos deputados federais, também preocupados, eles ajudaram, conversaram com o presidente e até o momento atual, o que nós temos desenhado é exatamente essa comissão criada para estudar a questão dos servidores dos ex-territórios na PEC 47 e temos a esperança que este ano de 2026 ainda eles sejam contemplados, né? Porque, obviamente, eles prestaram serviço ao Brasil, gente. Eles têm, na verdade, na sua bagagem, toda uma memória do seu trabalho, seja o trabalho mais simples e humilde para manter a máquina do território, os antigos territórios, até aqueles mais qualificados. Então, é justo que a Câmara dos Deputados possa, e nós entendemos que assim deverá ser aprovado também, e aí vai para a sanção do presidente, e eles passarão de uma forma justa a serem considerados e enquadrados como servidores civis da União, civis e militares, porque ali também estão os das polícias civis, polícia militar. Então, nós temos a maior esperança, né, que este ano de 2026, este sonho seja alentado pela realidade do seu enquadramento. Muito obrigado, senador Chico Rodrigues, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço e quero dar um grande abraço para toda a população do Brasil, mas especialmente para a minha querida população de Roraima. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Até o próximo. Obrigado, senador.
Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, Isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Vejam só, aquilo que representa lucro para a indústria de alimentos pode provocar doenças e redução de expectativa na vida das pessoas. Estamos falando dos ultraprocessados, que vêm aumentando cada vez mais a participação na nossa dieta de cada dia. Para falar desse tema e comentar o projeto de lei contra o fornecimento de ultraprocessados nas escolas, Cidadania recebe a socióloga Paula Jones, da organização ACT Promoção da Saúde. Seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Paula, eu queria que você falasse da sua organização e como tem sido a sua atuação nessa questão dos ultraprocessados. Tá. A CT Promoção da Saúde, a antiga Aliança de Controle do Tabagismo, trabalha na agenda dos fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, que é o que mais mata no Brasil e no mundo. E a gente trabalha a partir do conceito da prevenção 360 graus, ou seja, a gente precisa criar um ambiente favorável a escolhas saudáveis nos 5 principais fatores de risco para as doenças crônicas, que são eles o tabagismo, a questão do consumo do álcool, a questão da alimentação, poluição do ar e a questão da inatividade física. Então, assim, esse conceito de prevenção 360 para que a gente tenha menos doenças crônicas, que esses são os principais fatores de risco. Ultraprocessados é alimento. É alimentação. O que são ultraprocessados? Exatamente. Aí, ultraprocessados é um dos conceitos chaves no campo da incidência para uma alimentação mais saudável, o acesso a uma alimentação mais saudável para a população como um todo. Os ultraprocessados, que é uma nomenclatura que nasce no Brasil a partir da classificação nova, são preparações industriais com excesso de nutrientes críticos, excesso de aditivos, de compostos químicos e coisas adicionadas ao produto para melhorar a palatabilidade, o tempo de prateleira. Digamos assim, fica mais cheiroso, mais gostoso, é aquela mais coisa, atraente. você consegue ter uma coisa, sabor morango que não tem morango, ou seja, são coisas que perdem a matriz alimentar original, mas que fingem ser aquele alimento que eles já deixaram de ser, São pedaços, assim, da matriz alimentar original e com muito poucos nutrientes, E a gente já tem uma evidência muito robusta, um conjunto de evidências muito robusto de que os ultraprocessados estão diretamente associados ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. A gente pode dar o destaque aqui a diabetes, hipertensão, entre outras. A obesidade. A obesidade. E justamente você pensar, ok, por que os ultraprocessados estão ganhando mais espaço na alimentação da população brasileira, No Brasil, a gente precisa muito proteger o nosso velho arroz com feijão, A nossa comida, na comida, preparações culinárias. E se observou que a gente estava comprando menos ingredientes culinários e passando a consumir mais esses produtos prontos para consumo, que vem no pacotinho, São também as bebidas açucaradas, são os refrigerantes, salgadinhos, guloseimas, refrescos, etc. Existe um princípio que diz a cozinha de casa não entra, ou entra pelo menos muito menos ultraprocessados, Na cozinha, por exemplo, se você tem um produto com vários ingredientes que você nem reconhece dentro da sua cozinha, isso já é um indicador que aquilo é um ultraprocessado se você ler o rótulo daquele produto, a lista de ingredientes dele,
Então, isso é um indicador de que, olha, né, tem várias coisas aqui que eu sequer consigo pronunciar ou reconheço o nome ou não tenho aquilo como ingrediente culinário para preparar um alimento. E isso vai acontecendo de uma forma, vai entrando na nossa dieta sem que a gente tenha percebido. E dá cada vez mais frequente, né? Se encontra muito mais. De um percentual de 10%, que era na década de 80, hoje já 20% dos nossos alimentos são ultraprocessados. E entre os adolescentes e crianças, esse número é mais assustador, porque chega quase em torno de 30%. Ou seja, o que preocupa é essa tendência de migração da dieta, né? Como eu falei antes, você passar a comprar menos ingredientes culinários, fazer menos preparações em casa, e de você ter esse aumento mais expressivo entre o grupo de crianças e jovens. Por isso que é tão importante a gente regular os ultraprocessados para que a gente iniba o acesso, né? Ou iniba, ou consiga colocar um freio nessa tendência e que a gente, simultaneamente, em paralelo, a gente consiga ampliar o acesso à alimentação adequada e saudável. Mas estamos brigando aí contra uma indústria muito forte, que é a indústria alimentícia, né? Eu diria que são várias indústrias, né? Assim, tem uma gama grande de indústrias de ultraprocessados. E aí, falando um pouco assim de onde viemos enquanto, né, ACT, a gente começa todo o nosso trabalho de regulação a partir da experiência do tabaco, que é um produto que precisa ser regulado e pelo fato dele ser regulado, a gente conseguiu diminuir a incidência do tabagismo no Brasil. Tem dados preocupantes recentes, porque a gente não atualiza a política de preço imposto há algum tempo, mas o fato é que a gente conseguiu ter uma política de muito sucesso. E o que a gente busca para os ultraprocessados é um parecido nesse sentido, porque vamos combinar que ultraprocessados são supérfluos, são produtos supérfluos, que eles não agregam valor, que eles são excessivamente baratos, que eles são os que têm publicidade desses produtos em todos os ambientes. E o resultado é que vivemos em sociedades, digamos, na América do Norte, por exemplo, aqui também temos uma sociedade de obesos, subnutridos. Exato. Porque o valor nutritivo é muito pouco. A gente vai já voltar a essa questão do cigarro, porque ele envolve um ponto que chave nessa questão, que é a publicidade, né? Exato. E foi uma luta muito grande, mas as crianças ajudaram. Pai, não fuma, né? Foi mais ou menos como a questão do cinto, do cinto de segurança. Pai, coloca o cinto. Então, mas para você chegar nesse ponto, você vai estar brigando com um poder muito forte, que é o poder das indústrias de produtos alimentícios. Bom, as doenças que podem ser causadas, talvez nas crianças nem se note assim com tanto. Bom, já se nota um aumento de diabetes, aumento de peso. Aliado a um outro problema que também é uma outra frente de trabalho de vocês, que é o combate ao sedentarismo, né? Enfim, e hoje os confortos da vida, da vida, temos atração para tudo que é lado. Tempo de tela, por exemplo, né? Foi, por exemplo, né, já até fazendo, se me permite, fazendo um gancho com a lei que está tramitando no Senado hoje, é muito importante você regular o ambiente. Por exemplo, essa questão das crianças com tela, aparelhos em geral, a proibição de celular em escola foi fundamental. Sim, por que a gente ainda não conseguiu proibir os ultraprocessados nas escolas, na mesma medida que a gente reconheceu que a escola tem que ser um espaço de proteção à criança, não pode ser um espaço em que exponha as crianças a mais um fator de risco para doenças crônicas. E no caso dos ultraprocessados, não tem dúvida que ele é um fator de risco muito importante. Você mencionou um projeto do Senado, nós temos um outro aqui, que é o 4501, de 2020, que é do senador Jacques Wagner, que ele disciplina, ele cria obstáculos, proíbe a comercialização e o fornecimento de ultraprocessados no âmbito escolar. E ele sugere que isso seja feito em etapas, que a propaganda dentro das escolas seja divulgue, que não pode, enfim, que não deve se consumir esse tipo de alimento, que sejam fornecidas refeições, merendas alternativas com produtos naturais. Agora, isso é uma luta também muito grande, porque o ultraprocessado é mais barato. Para o gestor escolar, se ele for deixar de comprar, eu estou bancando o advogado do diabo aqui, mas é uma coisa meio óbvia, né? Se deixar de comprar um pacote de biscoito para comprar banana, mamão ou uma fruta da região, vai gastar mais dinheiro.
A gente precisa garantir acesso aos alimentos mais saudáveis, né? Como eu coloquei, o ambiente escolar ele é fundamental. E é importante lembrar que no Brasil a gente tem as escolas públicas, as escolas privadas, e que esse projeto de lei, eu acho que ele também visa equalizar esses dois ambientes. Porque a escola pública no Brasil hoje, a partir do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, ela protege mais as crianças no quesito alimentação, porque tem uma série de regulamentos que impedem, né, que os ultraprocessados façam parte da merenda escolar. Isso é muito bom, né? As crianças muitas vezes têm uma refeição das escolas públicas. Nas privadas é mais difícil porque a relação com os pais, porque aquela comercial. E a relação comercial, as cantinas têm um monte de porcaria para vender, quer dizer, não pode colocar, assim, aí se coloca muito a responsabilidade exclusivamente nos pais. Essa responsabilidade, ela é da sociedade, ela é uma responsabilidade coletiva, né? Aí reforçando que a escola precisa garantir um ambiente saudável para as crianças que ali frequentam. Então, assim, eu acho que, para mim, esse projeto de lei ele é quase civilizatório. Não é possível que a gente ainda, em 2026, ainda ofereça esse tipo de alimento, sabendo o que a gente sabe com base nas melhores evidências científicas em relação ao impacto dos ultraprocessados na saúde e sabendo que o público jovem é o que hoje mais consome ultraprocessados em relação ao público em geral no Brasil, né? Então, assim, é para ontem, né? Assim. Agora, a sedução do ultraprocessado, ela começa de uma forma assim, quase que meio disfarçada, em cima da propaganda para as crianças, né? Eu lembro, assim, já faz algumas décadas, os mais antigos devem lembrar, que eu não vou citar o nome do produto, assim, existe aquele iogurtinho que valia por um bifinho, né? Que coisa mais sedutora, exatamente. Né? Mas é uma mentira, né? Aí, já existe uma regulação nesse sentido da propaganda? Olha, existem algumas regulações, assim, se você olhar para o CONANDA, existe uma série, o próprio Código de Defesa do Consumidor, né, que ele veda a publicidade enganosa, mas, assim, especificamente que fale sobre isso, a gente ainda precisa avançar muito, porque, de fato, esse é um grande desafio. E já se está discutindo você ter uma regulação do marketing, da publicidade, não só no ambiente, né, no tradicional, das mídias tradicionais, mas principalmente também o marketing digital, que o grande desafio é isso, porque nos locais, né, nos espaços visuais onde as crianças estão mais presentes, você tem uma quantidade de publicidade absurda desses alimentos que não devem ser oferecidos. E também, vamos pensar assim, tem uma série de políticas públicas que são super eficientes se a gente conseguir avançar com elas. Você pode olhar também para o ambiente onde esses alimentos são vendidos, que muitas vezes eles estão abaixo da linha dos olhos das crianças, justamente os piores, ou às vezes tem o personagem infantil, né, o personagem do desenho animado da criança naquele pior produto, enfim. E a descrição dos ultraprocessados, né, os edulcorantes, conservantes e fluidificantes, emulsificantes, melhor dizendo, está em letras muito pequenas. Está então, na lista de ingredientes. Os pais não têm, quer dizer, não haveria um jeito de colocar, por exemplo, uma tarja preta em tamanho maior para chamar a atenção dos pais. Olha, isso aqui é ultraprocessado. Essa pode ser uma política pública importante, inclusive a gente já tem a rotulagem nutricional frontal da Anvisa, que pode ter vários aprimoramentos justamente nesse sentido, porque hoje ela tem lista de ingredientes e ela fala só de 3 nutrientes críticos, sequer fala como você já tem experiência em outros países, por exemplo, no México, contém edulcorante, porque aí dando um pouco de contexto, né? Sim, o Chile, claro, na região da América Latina, que está mais avançada nessas políticas de rotulagem, foi o primeiro país a adotar esse selo de advertência falando dos nutrientes críticos. Não falaram de edulcorantes. O que aconteceu? A indústria, para se adaptar, reduziu o açúcar para conseguir tirar aquele selo do alto em açúcar e fez uma combinação entre açúcar e edulcorantes. Edulcorantes não são recomendados para criança. Então, ela encontrou uma brecha, né, para conseguir tirar um selo. No caso do México, quando você já insere, já tem caso no México, da Argentina, tem outros países que inserem essa informação. Quando você insere essa informação sobre contém edulcorantes, é mais uma informação correta que você dá para o consumidor com mais clareza, porque aqueles nomes que estão na
lista de ingredientes, muitas vezes a gente não sabe identificar o que daquilo ali, né, é um edulcorante, né? E aqui no Brasil nós já conseguimos algum avanço nesse tipo, na legislação, que disciplina a propaganda, ou que postura as indústrias alimentícias que se sentem prejudicadas do ponto de vista financeiro, elas têm adotado? Você tem algum caso que possa informar? Ela tem de serem contrárias a qualquer regulação e se utilizar da narrativa de que não precisa regular, porque a gente já tem o CONAR, que é o Conselho, né, de Autorregulação Publicitária, que todas as pesquisas isentas sobre o impacto disso em relação à publicidade de produtos nocivos é que não funciona. A autorregulação, lamentavelmente, não funciona. Né? Então, assim, a gente precisa de ter uma regulação, né, do Estado em relação a essas empresas que queiram melhorar suas práticas, não tenho absolutamente nada contra isso, mas usar essa justificativa, já tem uma autorregulação, então não precisa regular, isso não é efetivo do ponto de vista dos impactos na saúde pública. A gente precisa, sim, avançar com legislação nesse sentido. Mesmo porque, embora eu vou contra-argumentar meu próprio ponto de vista, se para o diretor da escola ele economiza comprando um biscoito, que é mais barato do que a fruta, lá no futuro a saúde pública que está levando prejuízo. Vai pagar conta. Aí você me permite, já que a gente entrou na questão de preço, que esse é um dos temas que a gente tem mais se debruçado nos últimos anos, é toda a discussão da reforma tributária, o imposto seletivo. Que bom que entraram as bebidas açucaradas no mesmo rol que tabaco e álcool, né, e betes e outros e produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. E é muito importante que, através da política de preço e imposto, a gente consiga ajustar de alguma maneira esses preços, que são artificialmente baixos, porque a conta no SUS lá na frente não é paga, né? Só referente a refrigerante. É difícil até de fazer. Né? Se a gente pegar a conta só dos refrigerantes, a gente tem uma conta de aproximadamente 6 bilhões, tá? Entre a conta que a gente paga da saúde e o que se recebem de incentivos, benefícios fiscais por conta de uma situação particular do Brasil na Zona Franca de Manaus. Mas o fato é que você precisa, a reforma está sendo boa, é boa nesse sentido, porque isentou os alimentos saudáveis, né, de impostos e colocou imposto seletivo nas bebidas açucaradas, e tem aqueles outros que são ruins que vão ficar na alíquota de referência. Então, é uma coisa que potencialmente pode ajudar a melhorar essa situação, mas a gente precisa de outras políticas públicas que melhorem o acesso. E nas escolas é um pouco um mito dizer que é muito mais caro você comprar comida de verdade, porque você tem uma série de mecanismos e políticas. Por exemplo, você pode comprar circuitos mais curtos, você pode gerar empregos assim, em outros circuitos de produção. Pequenos produtores, fazer compras diretas, isso barateia. Então, existem mecanismos que fazem que, no final, isso não fica mais caro, fica mais saudável para as crianças e fica mais barato para todos nós, porque é a conta do SUS lá na frente que todo mundo paga, né? Eu estava estudando para fazer a entrevista com você e vi uma experiência relatada pela BBC no King's College de Londres, que de duas irmãs gêmeas da mesma idade, duas moças jovens, em 18 anos de idade, e que para elas foi fornecida a mesma quantidade de fibras, calorias, proteínas, mesma quantidade idêntica, só que uma era ultraprocessada e outra não. A Amy, que comeu, durante 2 semanas, a Amy comeu, se alimentou dos ultraprocessados e engordou 1 quilo. E a Nancy, ela emagreceu 1 quilo. Esses ensaios são incríveis, e a gente tem outras experiências. Tem o estudo do Kevin Hall, que acho que foi o primeiro que fez 2 grupos controles, que observou exatamente os mesmos resultados, que corroboram o que a gente já sabia pelas pesquisas epidemiológicas, né? Assim, pelas pesquisas mais populacionais que a gente já tinha. Então, assim, mas ali comprova ali na prática, realmente faz muita diferença o que você come, e faz diferença rápido. Os resultados, eles aparecem rapidamente, né, se você mudar a sua alimentação. E o ambiente é fundamental para isso. É por isso que a gente defende políticas públicas em 4 áreas
fundamentais. Uma é questão de preço e acesso, aquilo que é ruim tem que ser mais caro, o que é bom tem que ser mais barato e acessível. Outra é questão de informação adequada para o consumidor. A gente já tem uma rotulagem nutricional que pode ser aprimorada e existem formas de fazer isso. Outra é questão da restrição de marketing, incluindo o ambiente digital, né? E o outro a outra é a questão do ambiente, por exemplo, ambiente escolar, ambiente hospitalar, outros ambientes institucionais. Existe portaria do Ministério da Saúde que veda a venda de ultraprocessado nos prédios do Ministério. Isso é uma política super importante. Mas quem é punido? Quem até agora tem essa grande indústria, quando ele infringe algum artigo da lei, quem está encarregado? A gente sabe quem está aqui são as autoridades de saúde, a Anvisa e o Ministério da Saúde. Nós não temos aquela figura do cirurgião geral, do Surgeon General que tem nos Estados Unidos, que é como se fosse o Papa nas questões de saúde popular. Mas quem está encarregado de punir, e as punições efetivamente têm acontecido aqui no Brasil? Ainda não, né? Porque eu acho que a gente ainda nem alcançou todo esse arcabouço regulatório que a gente precisa avançar no Brasil, embora a gente, de alguma maneira, né, esteja conseguindo pelo menos avançar no debate público em relação a isso. Mas você tem experiência de outros países que estão começando a processar essas indústrias de ultraprocessados, assim como existe um histórico de processos contra a indústria do tabaco, né? Alguns exitosos que resultaram em acordos bilionários, né, para o sistema público, no caso dos Estados Unidos, no caso do Brasil também tem uma ação correndo em relação à recuperação de custos de saúde por conta das doenças tabaco relacionadas. Então, mas é uma luta difícil história, é uma luta super difícil, ela demora muitos anos. Está comprovadamente científico, já é difícil, imagina para você comprovar que é o ultraprocessado. Mesmo porque existem ultraprocessados em várias gradações, né? Não é que, não estou querendo com isso aliviar o lado do ultraprocessado, mas alguns, até assisti uma palestra em que o palestrante dizia, olha, se você comer um biscoito hoje, um outro dia, tudo bem, mas isso fazer parte da sua dieta comum é muito difícil. E o que costuma acontecer, que eu acho que é um pouco deliberado por parte da indústria para tentar entrar um pouco nesse discurso, nessa narrativa um pouco diversionista, não, nem todo ultraprocessado é igual. Não é essa a questão. Certo. Você tem que comparar o pão ultraprocessado com o pão não ultraprocessado. O não ultraprocessado, ele sempre vai ser melhor. Ok, que aquele pode ser melhor do que o... Melhor do ponto de vista de saúde, mas nem sempre é o mais gostoso, o mais cheiroso, o mais atraente. Mas assim, sempre a versão não ultraprocessada de qualquer produto, ela vai ser a mais adequada para a saúde e ela pode sim ser muito palatável, se preparada de uma forma, né, da forma adequada, tal. Existem várias técnicas, né, culinárias para você deixar os alimentos muito gostosos. Uma sugestão sem estragá-los do ponto de vista ultraprocessados para a nossa dieta diária. De não ultraprocessados? Assim, no caso do Brasil, gente... cozinha brasileira? Olha só, o nosso arroz com feijão, né? Uma couvezinha, uma saladinha, eventualmente um pedaço de carne para quem come ou não, um ovo. Não é caro? Não. A alimentação, quando você cozinha em casa, se você comprar 1 quilo de arroz, feijão, se você comprar, a gente está deixando de comer isso para comer. A gente está diminuindo, da vida moderna, né? A gente está diminuindo o nosso consumo, mas no Brasil você tem uma série de possibilidades e equipamentos que possibilitam esse consumo, mesmo quando você se alimenta fora de casa. Os restaurantes, aquilo você tem lá as opções saudáveis, né? Quer dizer, eu acho que existe eu acho que existe uma necessidade também da gente valorizar a nossa cultura alimentar local, a nossa cultura alimentar regional, e o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele preconiza isso, né? Ele tem toda uma parte sobre os alimentos regionais, então você tem que respeitar a cultura regional, procurar, né, comer os alimentos ali pela sazonalidade dos alimentos. Você não vai ter aquele legume, aquela verdura, aquela fruta o ano inteiro, você procurar comer os que estão na estação. Então tem uma série de práticas que a gente pode melhorar, sim, mas a questão é que a gente está sempre assim se confrontando com aquele marketing em todos os lugares desses outros alimentos que não deveriam compor
a base da nossa dieta, né? Uma coisa é eu comer um chocolate de vez em quando, outra coisa é aquilo fazer parte da minha rotina diária. E também o papel dos pais. Os pais precisam estar presentes na vida dos filhos. Muitas vezes a gente vê o pai colocando nas mãos um celular na mão da criança para entreter, e dessa forma fica também bem mais fácil. Eu quero um docinho, eu vou dar lá um chocolate. Menino, fica aí, eu vou te dar um regalo aqui. E é uma concorrência desleal, né? Porque os pais também estão sob todo tipo de pressão. E um exemplo, né, que eu já mencionei, aquela questão do ponto de venda, é uma cena que eu já vi, né, já testemunhei. Você está lá no final do dia, pegou a criança na escola, né, seja lá quem for, está cansado, está naquela fila. Aquilo é um verdadeiro corredor polonês de coisas que não fazem bem à saúde. Aí está a criança lá, eu quero isso, eu quero aquilo, não sei o quê, e o pai que tem a responsabilidade de dizer não. Não seria essa responsabilidade nossa do ponto de vista de você melhorar o ambiente e deixar só as coisas saudáveis naquele campo de visão das crianças? Poderia ser uma política pública, ou seja, a gente pode ser muito criativo com políticas públicas que podem ser muito efetivas e, obviamente, a proibição da publicidade é uma delas. A gente não vê, lamentavelmente, publicidade de coisas saudáveis, né? Você já viu um brócolis dançando na TV com a couve? Nunca vi, né? Paula Jones, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Cidadania. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, muito obrigado. Obrigada. Essa entrevista e nossos programas, todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Israel Lacerda, qual a importância de uma política nacional de segurança energética e a quem cabe implementá-la? Uma política de segurança energética vai definir o futuro do país, o futuro das novas gerações em termos de renda, de distribuição, de uma economia de baixo carbono e basicamente vai definir quem nós seremos no futuro, grandes ou pequenos. Cabe ao Congresso Nacional, cabe ao Poder Executivo. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Tiradentes, como militar, ele tinha a função de exatamente montar o povo que, de fato, está disposto ali a lutar. Ele doa a própria vida no nome de um ideal. Isso ainda precisa ser um pouco resgatado no dia de hoje, porque se você pensar que Tiradentes, ele é herói da Polícia Militar de Minas Gerais, ele foi herói dos grupos de guerrilha da esquerda na década de 70. Toda vez que tem uma crise política no Brasil, alguém saca o nome do Tiradentes do bolso, né? Então, o Tiradentes, ele hoje serve a praticamente todas as causas, né? O que não é bem assim. A história é um pouco mais complicada. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. Quero parabenizar a TV Senado pelos seus 30 anos tão exitosos.
onde nós temos aqui a oportunidade, através da TV Senado, de levar os nossos eleitores, os nossos estados, as nossas atividades parlamentares, que é que nós estamos discutindo aqui em termos de leis, o que nós aprovamos, o que nós rejeitamos. Então, a TV Senado faz um papel essencial para a democracia brasileira. Parabéns, TV Senado, pelos seus 30 anos. É o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora pavimente o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito, assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então, a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim. Por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente. Ele chegou com tanto de apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelos, núcleo. Eu fui ficando tomada por aquela unidade. Eu fui ficando tomada. Eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que é isso. E eu, a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, na célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Aguinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela.
Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque assim, muito tempo a gente fica nessa coisa de cura. Nós temos que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa não necessariamente ela precisa morrer do tumor, ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres, né, que estavam com câncer de ovário, e a gente coleta o tecido, né, do paciente. Quando ela vai para cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesa que vai para anatomia patológica. A gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de moléculas, porque esse RNA é uma molécula mensageira. É ela que manda informações para formar proteínas, né? Então, esse RNA, quando ele está alterado, ele está sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né, a gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial. E a gente fez um nível de expressão relativa. Então, significa que a gente comparou um alvo no ovário normal, né, de mulheres que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerígeno, com o tumor. Então a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente trabalhou que estavam alterados 1000 vezes. Então assim, o nível de expressão de tanto a tanto está relacionado à resistência à platina. São as mulheres que mais resistiram ao tratamento quimioterápico. De tanto a tanto são aquelas que tiveram melhor sobrevida. De tanto a tanto foram as que tiveram origem do tumor, etc. Entendeu? Então ele vai me contar. A gente chama de aprendizado de máquina, né? A gente treina o algoritmo para falar, olha, esse nível de expressão é importante. Aí ele vai tentando, ele pega a amostra, o seu dado, e vai tentando acertar. Então ele vê quantas vezes ele acertou. E é um método estatístico poderoso, uma ferramenta super poderosa, e ele te dá o valor. Então, por exemplo, esses dados do Ovarian Tag, que é nosso exame, ele acertou muito, é um valor tipo de 96%. Nossa, eu acho isso que é extremamente importante, porque trabalhando com oncologia é muito difícil, assim, porque assim, eu ainda trabalho na bancada, mas a gente sabe da dor dos pacientes, porque o tratamento quimioterápico é puxado, né? Ele é doloroso, ele afeta não só o paciente, como no seu entorno, né? Eu trabalhei durante muito tempo aqui com o Hospital Alberto Cavalcante. Então, a gente lá dentro, eu levei meus alunos na época para fazer trabalho lá dentro, porque a gente tem que sensibilizar também. Porque, assim, como eu trabalho na bancada, eu trabalho com a parte de alguém, né? A gente tem que olhar para o humano, né? Eu tenho que saber que a parte de alguém tem alguém por trás daquilo. Então, as pessoas ficaram muito sensibilizadas, porque você vê gente sem cabelo, debilitada, etc. Mas a gente tem que pensar que o tratamento para o câncer, ele existe em alguns casos, assim. E a gente tem que melhorar, inclusive, essa questão desse tratamento, que ele tem que ser mais personalizado hoje em dia, né? Que é o que a gente faz. Porque a quimioterapia, ela é dada de maneira geral, né? Então, não importa que tipo de perfil molecular que a paciente tem, que é o que a gente está querendo trazer. Nós temos que trabalhar com a lógica de medicina personalizada. Então, é para aquele tipo de tumor que o paciente tem, né? Então, assim, a gente começa a melhorar o tratamento e diminuir a dor, né? Diminuir os eventos adversos, né? As intercorrências, que é isso que a gente tem que buscar. Os desafios são vários, né? Assim, desafio de investimento na ciência, né? O Brasil é um país que investe pouco. Porque, assim, enquanto a gente trabalha a conta-gotas, né, a gente demora um tempo para descobrir alguma questão. Quem tem dinheiro, né, investimento em curto tempo, né? Agora, a questão de ser mulher e negra, né, a questão da questão da negritude, ela é constante, assim. Fui alvo de várias questões por causa da minha cor. Assim. Então, assim, em lugares que você vai, que você chega, e as pessoas não te reconhecem como pesquisadora, sabe? Assim, eu já fui tudo, assim. Eu já me rotularam de todas as profissões, que é uma questão que a gente sempre fala. Não é questão de me falar que eu não posso ser uma babá. Não é isso. A questão é a pressa de me rotular. Entende? As pessoas não têm curiosidade de saber que uma pessoa negra é, né? Assim, a pergunta, olha, o que você faz? Por que não pergunta para a pessoa? Se você quer saber o que a pessoa faz, pergunte a ela. Né? Por que você tem que já colocar ela num nicho
que você acha que ela deve estar porque você acha que não merece credibilidade, entendeu? Então essas coisas incomodam e a gente passa por isso o tempo inteiro. Mas eu sou muito teimosa, né? Assim, essas coisas não me intimidam, não. Mas você vê claramente, causam desconforto, mas não me intimidaram. Meus próximos passos do meu trabalho é continuar formando gente, porque se tem uma coisa também, eu falei que eu sou bióloga por vocação, mas eu também sou docente por vocação e eu gosto de formar pessoas. Então, meus próximos passos é continuar fazendo as minhas pesquisas, conseguir mais recursos para poder investir neles, né? Expandir meus horizontes também, porque eu sou muito inquieta e eu gosto, vai surgir novas tecnologias, eu quero incorporar o laboratório, né? As coisas que eu quero fazer. Então, eu fico muito pensando nisso. E pensar no futuro é pensar que a gente tem que estar contribuindo mesmo, contribuindo com a formação das pessoas, sabe? E ajudar mais as pessoas a entender como é que funciona, como é que ciência funciona. Assim, eu sempre me pergunto, o que é o tempo para mim? O tempo é aquilo que te permite estar no mundo. Comecei a entender que o tempo era a minha jornada aqui, o que eu quero fazer com essa jornada. Esse é meu tempo. Então, quando eu falei do tempo das mulheres, é para dar a ela chance de ter a jornada delas, seja no que for, né? No desenvolvimento do que ela quiser, nas ações que as pessoas querem fazer. Então, o tempo, ela funciona assim. Como é que a gente consegue coexistir nessa sociedade com esse processo sistemático e permanente de assassinato de jovens negros? De que barro as pessoas desse país são feitas para poderem viver com isso? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você inclusive duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e inclusive da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira.
Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha. Mas por que pouca gente sabe deste fato? A verdade é que esta informação foi quase que apagada da nossa história. Ou melhor, embranquecida. Na época em que Nilo governou o país, as suas fotografias foram cuidadosamente retocadas para que sua pele ficasse mais clara. Tudo isso para dar a impressão de que o presidente não era uma pessoa negra. O Brasil tinha abolido recentemente a escravidão, mas o preconceito racial continuava. Nilo era pardo, mestiço ou mulato, como alguns jornais o descreviam. Sua vida não foi fácil. Filho de um padeiro pobre do interior do Rio de Janeiro, ele conseguiu com muito custo se formar em Direito e tornar-se deputado federal, assinando inclusive a primeira Constituição da República. Seu romance com Anita Belisário escandalizou a sociedade da época, pois ela era de uma família rica e aristocrática e teve que fugir de casa para se casar com Nilo. Boa parte da imprensa debochou do noivo, chamando-o de mestiço do Morro do Coco. Pouco tempo depois, tornou-se senador e logo estaria governando o Rio de Janeiro. Eleito vice-presidente da República em 1906, assumiu a presidência em 1909, com a morte de Afonso Pena. No pouco tempo que esteve no poder, criou o Serviço de Proteção ao Índio, que se transformaria na FUNAI, e as primeiras escolas de ensino técnico do Brasil, que iriam profissionalizar milhares de pessoas de baixa renda. Neste mês, a TV Senado exibe documentários que retratam o mundo do trabalho e suas muitas transformações. Hasta la aparición del proceso de globalización, el trabajo ha sido el elemento central de estructuración de las sociedades modernas, de la modernidad. Mostra Senadoc. Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 19 minutos. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Senado e passamos a transmitir agora a Comissão de Educação, que vota a criação da Universidade Federal do Xingu. Acompanhe. Senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas. Comunicados da Presidência. Comunico que foram apresentados à comissão os seguintes documentos. Ofício do Conselho Federal de Biblioteconomia, encaminhando e solicitando apoio ao documento Carta de Salvador em defesa das bibliotecas públicas brasileiras como política de Estado. A Carta reafirma o papel essencial das bibliotecas públicas como instituições fundamentais à democracia, ao direito à informação, à leitura, à cultura, à memória e à cidadania, além de evidenciar os desafios estruturais, políticos e simbólicos que ainda limitam sua plena atuação no território nacional. Documento da Câmara Municipal de Santa Teresa, no Espírito Santo. Moção de repúdio à tramitação do projeto de lei 9811-A de 2018, que visa revogar a Lei Federal número 13.617 de 2018,
que instituiu no calendário oficial brasileiro de 26 de junho, o dia 26 de junho, como data de reconhecimento do município de Santa Teresa, no estado do Espírito Santo, como pioneiro da imigração italiana no Brasil. Ofício da Secretaria Municipal de Educação de Porangatu, Goiás, que solicita apoio para a realização de estudo sistemático sobre o atual modelo de inclusão na educação básica no Brasil, revisão da Política Nacional de Educação Especial e Inclusiva, Decreto 12.773 de 2025, do Plano Nacional de Educação e da Lei Berenice Piana 12.763. Aviso número 324, GT-TCU, que encaminha cópia do acórdão número 875 de 2026, proferido no processo TC 007-241/224-0, que trata de auditoria operacional realizada na Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação e em 69 universidades federais, com o objetivo de examinar o acesso e as causas da não ocupação de vagas novas nos cursos de graduação dessas instituições de ensino superior. Aviso número 333, GT-TCU, que encaminha cópia do acórdão número 852/2026, proferido no processo TC 007-926 de 2024/3, que trata de auditoria, que teve por objeto a avaliação da eficiência, transparência e regularidade da execução dos recursos federais oriundos da exploração de loteria, confiados à Confederação Brasileira do Desporto Universitário, CBDU. Nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019 da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, os documentos estarão disponíveis para consulta no site dessa comissão pelo prazo de 15 dias. A presente reunião é destinada à matéria, requerimentos, destinada à deliberação de matérias, ocorre de modo semipresencial, como já disse, e vamos partir já para o item da pauta. Havendo votação nominal, proponho que a gente faça em bloco. Primeiro item da pauta vai ser o item 8. Vamos priorizar a presença na comissão da senadora Damares, que tem outras comissões, e já anuncio o item que é terminativo. Reconhece como manifestação da cultura nacional o ofício das quebradeiras de coco Babaçu nos estados do Tocantins, do Maranhão, do Piauí e do Pará. Autoria Câmara dos Deputados, deputado Ricardo Aires. Relatoria senadora Damares Alves, pela aprovação do projeto. Presidente, a senhora não tem ideia da alegria que eu tenho de relatar essa matéria. Eu sou apaixonada pelas quebradeiras de coco, faço um trabalho há anos com elas. Eu vou direto à análise, presidente. O ofício das quebradeiras de coco Babaçu constitui prática tradicional de elevado significado cultural, social, econômico e ambiental para as comunidades situadas nos estados do Tocantins, do Maranhão, do Piauí e do Pará. Trata-se de saber fazer transmitido entre gerações, especialmente por mulheres, que envolve a coleta, a quebra e o beneficiamento do coco Babaçu, bem como o aproveitamento de seus diversos subprodutos na alimentação, no artesanato, na produção, no óleo, sabão, carvão, farinha e outros bens de uso cotidiano. Essa atividade ultrapassa a dimensão meramente produtiva. O ofício das quebradeiras expressa como modo de vida próprio, organização comunitária, relação singular com o território e conhecimentos tradicionais associados ao manejo sustentável dos babuçuais. Como registra o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, essas comunidades são lideradas por mulheres que vivem em relação de interdependência e proteção da floresta, aproveitam integralmente a palmeira e transmitem seus conhecimentos de geração em geração. Também merece destaque pesquisa acerca do universo do Babaçu realizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em publicação
Resultante de levantamento preliminar do Inventário Nacional das Referências Culturais, o órgão registra aspectos como a palmeira babaçu, os processos de colheita e quebra do coco, a transformação das matérias-primas, a culinária, o artesanato, os cantos, os poemas e as ameaças aos babaçuais, evidenciando a densidade simbólica e patrimonial desse universo cultural. O projeto, portanto, contribui para retirar da invisibilidade uma prática historicamente vinculada ao trabalho feminino, à economia de base comunitária, à conservação ambiental e à identidade de povos e comunidades tradicionais. O reconhecimento proposto não cria obrigação material indevida, nem interfere na competência administrativa de órgãos de proteção patrimonial. Antes, afirma no plano legislativo a relevância nacional de manifestação cultural já consolidada na vida social de extensas regiões da chamada Mata dos Cocais. A proposição é ainda uma oportunidade para valorizar uma atividade que tem sido afetada pela restrição de acesso aos babaçuais, pela pressão fundiária e pela expansão de usos econômicos que ameaçam a continuidade desse modo de vida. Nesse contexto, o reconhecimento como manifestação da cultura nacional reforça a importância da preservação dos saberes, das práticas e das formas de organização social das quebradeiras de coco babaçu, em consonância com a proteção constitucional conferida às culturas populares e aos bens materiais portadores imateriais, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos grupos formadores da sociedade brasileira. Ante o exposto, presidente, o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei 37 de 2025 do querido deputado Ricardo Aires, que reconhece como manifestação da cultura nacional os ofícios das quebradeiras de coco babaçu, essas incríveis e maravilhosas mulheres por quem tem um amor e um carinho muito grande. Esse é o voto, presidente. Muito obrigada, senadora. Belíssimo voto, total acordo com o destaque que Vossa Excelência deu a essa atividade daquelas heróicas, né, e resilientes mulheres. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será nominal e em bloco com mais um projeto que a senadora Damares vai relatar. Olá, estamos de volta e passamos a transmitir agora a Comissão de Assuntos Econômicos, que deve votar royalties para exploração da base espacial de Alcântara. Você pode continuar a acompanhar a Comissão de Educação no nosso canal no YouTube. Os documentos nos termos da Resolução Normativa número 12 de 2019 da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal estarão disponíveis para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação nesse período. Comunico aos senhores senadores e às senhoras senadoras que no dia 19 de maio de 2026 será realizada aqui no plenário da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, audiência pública com a presença do presidente do Banco Central, nos termos da Lei Complementar 179/2021. Lembrando apenas que o presidente do Banco Central já esteve aqui nesta comissão neste ano e que a sua volta é fundamental para que nós possamos atualizar não só os fatos da investigação com relação à fraude do Master, mas também para cobrar providências do Banco Central com relação ao BRB de Brasília. Pelo visto, o Banco Central está cometendo, com relação ao BRB de Brasília, os mesmos erros que cometeu
com relação à liquidação do Banco Master. A liquidação do Master, ela demorou muito. E hoje se sabe que 3 diretores do Banco Central já foram afastados por envolvimentos com o Banco Master. 3 diretores já foram afastados. Então, ao que parece, o presidente Galípolo e sua diretoria está cometendo, com relação ao BRB de Brasília, os mesmos erros que o Banco Central cometeu com relação ao Master. O presidente do Banco Central também mandou, a pedido dessa comissão, uma cópia do processo de leniência que o Banco Central fez em favor do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Nós havíamos perguntado e a comissão pediu uma cópia desse termo de compromisso, desse acordo de leniência que o Banco Central fez com o ex-presidente Roberto Campos Neto. Nós vamos separar a reunião em 2 partes. Vamos tratar nessa primeira parte rapidamente do acompanhamento que a comissão faz, rápida, das investigações do Banco Master. No âmbito dos trabalhos da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, só um lembrete, voltados ao acompanhamento da investigação envolvendo o Banco Master. Lembramos que apresentamos, neste ano de 2026, um conjunto de projetos que busca fortalecer a integridade, a transparência e a estabilidade do sistema financeiro nacional. Essas proposições seguem uma linha coerente de atuação voltada à ampliação dos mecanismos de supervisão prudencial, ao fortalecimento da responsabilização de agentes financeiros e ao endurecimento do combate às fraudes no mercado de capitais. O nosso objetivo aqui nesta comissão é responder às preocupações que emergiram no âmbito da CAI sobre riscos sistêmicos, governança bancária e proteção dos investidores. O PL 1141 altera a Lei 6.385 para disciplinar a oferta pública de títulos cambiais de responsabilidade de instituições financeiras e estabelecer deveres fiduciários aos integrantes do sistema de distribuição. A proposta busca enfrentar um problema histórico do mercado financeiro brasileiro, a assimetria de informações entre emissores, intermediários e investidores, ao estabelecer deveres fiduciários explícitos. Pretendemos aproximar o Brasil das melhores práticas internacionais de compliance e de proteção do investidor. Também apresentamos o PL 1335, que altera o Código Penal e a Lei 7.492 para tornar mais eficiente a dissuasão de grandes fraudes cometidas no mercado financeiro e de capitais. Precisamos fortalecer os instrumentos de responsabilização diante da crescente sofisticação das operações financeiras e dos riscos associados a práticas abusivas no sistema. Já o PLP 30/2026, apresentado também nesta comissão, disciplina o Fundo Garantidor de Créditos, FGC, estabelece medidas prudenciais preventivas
contra a alavancagem excessiva e trata da qualidade do capital regulatório das instituições financeiras. O objetivo é fortalecer a estabilidade sistêmica e prevenir distorções concorrenciais e incentivos inadequados no setor bancário. Eu quero anunciar também que neste dia 12 de maio, a comissão terá uma reunião com o subprocurador-geral do Tribunal de Contas da União, Dr. Lucas Furtado. Essa reunião foi sugerida pela nossa querida senadora Damares Alves, para colher, junto ao procurador do Tribunal de Contas, mais informações sobre os negócios do Banco Master e sobre os procedimentos de supervisão exercidos pelo Banco Central do Brasil nessa fraude contra o sistema financeiro nacional. Amanhã também estaremos em audiência pública com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a convite de Sua Excelência, para discutirmos alternativas institucionais para o aperfeiçoamento da atuação da Comissão de Valores Mobiliários. Esse tema já foi, inclusive, objeto de audiência pública aqui na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, especialmente no que diz respeito à capacidade de fiscalização e à efetividade regulatória da CVM diante da crescente complexidade do mercado financeiro e de capitais. Além disso, registro também que na última semana encaminhamos ao Ministério da Previdência Social requerimento de informações sobre acesso às auditorias realizadas pela pasta em operações, contratos e investimentos dos fundos de previdência dos estados e municípios, relacionados, direto ou indiretamente, a negócios do Banco Master. Precisamos verificar, portanto, qual foi a exposição dos recursos previdenciários subnacionais às estruturas financeiras fraudulentas e criminosas. Por que esse requerimento? Porque nós fomos informados, e eu confesso que eu não tinha ideia da exata dimensão, que a maior aplicação de dinheiro de fundo previdenciário de um órgão que se chama IPREV foi da Prefeitura de Maceió. 117 milhões de reais aplicados no Banco Master sem garantia nenhuma, em busca de 140% do CDI. A gravidade é tão grande que no IPREV Maceió não houve sequer a decisão do Conselho do IPREV. As assinaturas arregimentadas foram fraudadas e assinaram a autorização pessoas que não eram nem do Conselho. Foram 117 milhões de reais. Maceió é a única capital que fez aporte em letras financeiras do Master, a única capital, e é o município com maior volume, 117 milhões de reais. E soube também que no combo, no pacote, a Prefeitura de Maceió ainda vendeu ao Banco de Brasília a folha de pessoal, ao BRB. Então, é uma coisa gravíssima sobre qualquer aspecto.
sobre qualquer aspecto. Minha solidariedade, portanto, aos aposentados e pensionistas da Prefeitura de Maceió, vítima aí dessa negociata, dessa fraude brutal do Instituto de Previdência dos Servidores, através da Prefeitura de Maceió, com o Banco Master, na sequência com o BRB. Cura. O requerimento tem que votar do Ministério da Previdência. Um outro fato que eu acho gritante e é o mais grave que se tem conhecimento, muito mais grave do que os fatos verificados pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal na semana que passou, é que, lamentavelmente, há uma outra emenda. Há uma outra emenda, desta vez aprovada, que foi proposta pelo presidente da Câmara dos Deputados para obrigar que fundos de previdência e fundos de pensão aportassem percentualmente dinheiro desses fundos no Banco Master. No Banco Master. Esse fato é mais grave do que o fato da semana passada, porque essa emenda foi aprovada e foi sancionada. E a cunhada do presidente da Câmara dos Deputados recebeu 140 milhões de reais do Banco Master, a pretexto de um empréstimo que venceu, nunca foi cobrado e nunca teve nenhuma parcela paga. Então, a crise do Master, ela está escalando e vai escalar cada vez mais. Porque a cada dia nós temos notícia de envolvimento de novas pessoas e com casos mais escabrosos do que os casos anteriormente conhecidos. Eu queria votar o requerimento de informação, é o requerimento 59, que pede que sejam encaminhadas à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, pelo senhor presidente, pelo senhor ministro da Previdência Social, todas as informações e documentos referentes a auditorias realizadas por essa pasta no âmbito dos fundos de previdência. As senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Agora vamos à nossa pauta. Item 3 da pauta. Projeto de Lei 150 de 2021. Altera a Lei 9.615 de 2024, de 24 de março de 1998, para incluir a Confederação Brasileira de Desporto de Surdos, CBDS, no Sistema Nacional do Desporto. E a Lei 13.756, para destinar a CBDS recursos de loterias de prognósticos numéricos. Esse projeto é da Câmara dos Deputados, tem como relatora a senadora Leila Barros. O relatório da nossa querida Leila é favorável ao projeto. Portanto, eu concedo a palavra à senadora Leila para leitura do seu relatório. Obrigado, senhor presidente. A palavra, Vossa Excelência. Obrigada. Já dando bom dia para o senhor, para o senador Mourão, Wilder Moraes, a Tereza Cristina aqui, colega de bancada, assim como a senadora Damares e o senador Laércio. Se o senhor me permitir, rapidamente, só fazer um comentário sobre a situação do BRB e o Banco Central. Primeiro, a falta de transparência nas auditorias.
Damares está aqui do meu lado. E a gente sabe o tanto que a gente tem provocado a transparência nesse processo todo, principalmente com o Banco Regional aqui de Brasília, que a gente não consegue acesso a nada. Bom, a última notícia, só para atualizar os colegas, quinta-feira agora, a governadora Celina Leão estará com o secretário de Economia junto com o Galípolo. Vai ser um ótimo momento na próxima semana de questionarmos o presidente Galípolo, né, o teor da reunião e quais foram os encaminhamentos, porque eu concordo com o senhor, a situação está bem morosa, mas pior do que a morosidade, porque nós estamos falando de mais de 3 mil funcionários, servidores do Banco BRB, mais 3 mil não, mais de 4 mil, fora todos os programas que nós temos ali, que é o próprio banco que executa, e financiamentos, enfim, está tudo interrompido, todos os pagamentos interrompidos, o banco está praticamente inativo, e a gente tem a mesma preocupação com o senhor, com a questão da morosidade e uma solução, porque nós representamos o Distrito Federal, somos senadores do Distrito Federal e somos questionados diariamente, e a nossa angústia é muito grande, porque nós estamos falando de um banco que era para o desenvolvimento do Distrito Federal, um banco de mais de 60 anos, um banco que sempre esteve no azul, e pela ganância, pelas negociatas de um governo irresponsável e incompetente, nós estamos vendo o BRB, né, absolutamente envolvido nesse crime financeiro. E espero que a justiça seja feita. Ela também está morosa. A justiça, quero declarar aqui a minha indignação com relação à morosidade. Porque tem muita gente aí que, por muito menos, nós vimos governadores afastados de outros estados e a gente segue aqui esperando uma posição com relação à justiça aos que estão ainda no poder, né, trabalhando, dizendo que não tem culpa. É impossível, né, sendo acionista majoritário, quem indica o presidente da instituição está ainda fazendo campanha e dizendo que não tem nenhum tipo de envolvimento. Desculpa, senhor presidente, a minha indignação, mas está demais. Esse esquema, senadora Leila, era gigantesco, ele envolvia 4 bancos, Master, Caixa Econômica Federal, o vice-presidente da Caixa foi nomeado do próprio Banco Master para a Caixa Econômica Federal, o BRB de Brasília e o Banco Central, que já tem 3 diretores, ex-diretores, envolvidos diretamente com a fraude, com o crime contra o sistema financeiro. Então, isso era um esquema gigantesco. Até outro dia, a Caixa Econômica estava de novo tentando comprar o BRB. Até outro dia. É estarrecedor. Estamos todos aqui estarrecidos, mas o que nós queremos é que a justiça cumpra o seu papel. Independente de ser ano eleitoral, que todos insistem em falar, ano eleitoral, vamos preservar, não temos que preservar ninguém. Porque nós estamos falando de aposentados, nós estamos falando de instituições sérias que se envolveram nessa lambança, eu falo do BRB, tem servidores por trás, enfim. E tem políticos que ainda dizem que não sabem passar PIX, que não estão envolvidos nesse escândalo absurdo e que estão fazendo campanha dizendo que não tem nada a ver com isso. A justiça precisa valer nessa situação. É isso, senhor presidente, me desculpe o desabafo. Sei que a minha fala, senadora Damares endossa e senador Exalci, e os colegas também que estão acompanhando aqui, todos estão acompanhando estarrecidos com a situação. Minha solidariedade é você. Obrigada. Não havendo mais quem queira... Não, eu nem... Eu ainda vou ler, desculpa, senhor presidente. Porque eu prestei... Olha, tanta confusão. Eu prestei tanta atenção no que você estava dizendo que eu achei que era um relatório. Olha, tanta angústia, essa geopolítica mundial, a eleição no Brasil, essa polarização, enfim, BRB, Master, escândalo financeiro, realmente nos deixa... vamos embora. Exatamente. Bom, se os colegas me permitirem, eu vou para análise, então, senhor presidente, para sermos mais sérios. Por favor, Leila. Nos termos do regimento interno,
compete à CAI analisar os aspectos econômicos financeiros das matérias. Com efeito, a proposição não cria despesa pública, nem amplia carga fiscal, limitando-se apenas a redistribuir, em percentual mínimo, os recursos já vinculados à arrecadação das loterias de prognósticos numéricos. A destinação de 0,01% à Confederação Brasileira de Surdos representa ajuste marginal na composição dos repasses, sem repercussões negativas para o equilíbrio orçamentário e já conversado alinhado com o Ministério do Esporte ou das demais entidades beneficiárias. Além disso, a inclusão da CBDS no rol de destinatários fortalece a racionalidade distributiva do marco legal vigente. Trata-se de medida que amplia a eficiência alocativa dos recursos públicos, que são os recursos da loteria, pessoal, permitindo que o segmento historicamente excluído do financiamento estatal, Confederação Brasileira de Surdos, passe a contar com um fluxo contínuo e previsível de receita. Ao ponto de vista da gestão financeira, o PL também aprimora os mecanismos de controle e transparência ao submeter a CBDS ao mesmo regimento de aplicação integral dos recursos em programas de fomento e a fiscalização do Tribunal de Contas da União. A medida também está alinhada às boas práticas internacionais de financiamento do esporte adaptado e inclusivo, que recomendam a diversificação das fontes de recurso e a redução de barreiras estruturais ao desenvolvimento dessas modalidades. A ausência de financiamento recorrente constitui hoje o principal obstáculo para a consolidação do esporte de surdos no Brasil, gerando impactos econômicos negativos, como a dificuldade de estruturar programas de formação, participação em competições e suporte técnico continuado. No contexto, lembro de outra medida importante de apoio ao esporte surdo-olímpico que contemplamos durante a tramitação do PLS 68 de 2017, a Lei Geral do Esporte, que culminou na aprovação de tal lei. Como relatora desse projeto, acatei uma emenda da senadora Mara Gabrilli, a fim de incluir os atletas de modalidades surdo-olímpicas como beneficiários do programa Bolsa Atleta. Temos, no entanto, alguns ajustes a fazer. O PL busca incluir a CBDS no Sistema Nacional do Esporte, o Sinesp, por meio da alteração na Lei Pelé. Ocorre que essa matéria foi disciplinada pela Lei Geral do Esporte, a LGE, a qual acabou por revogar, nessa parte, a disposição da Lei Pelé. De fato, a Lei Geral do Esporte prevê que o Sinesp é integrado pela União e pelos outros entes federativos que a ele aderirem, bem como pelos respectivos conselhos e fundos de esporte e pelas organizações que atuam na área esportiva, de modo a formar subsistemas de acordo com cada nível de prática esportiva. Ou seja, sob a luz do referido dispositivo, a CBDS, por ser organização que atua na área esportiva, já faz parte do Sinesp. Não obstante, propomos a inclusão da CBDS no rol das entidades elencadas no artigo 29A da Lei Geral do Esporte, que trata dos subsistemas esportivos privados. Assim, confere-se maior previsão normativa e visibilidade institucional à entidade, aliando-se ao texto legal a sua efetiva atuação em interlocução com o movimento surdo-olímpico e reforçando sua posição no arranjo organizacional esportivo brasileiro. Ademais, para que a projetada lei possa cumprir sua função, é necessária alterar o inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 16 da Lei nº 13.756 de 2018, uma vez que este é o dispositivo vigente
enquanto não for constatado o início do ingresso dos recursos da arrecadação da Lotex na conta única do Tesouro Nacional, conforme dispositivo no parágrafo 2º do artigo 21 da referida norma. Assim, propusemos emendas de redação para concretizar os ajustes mencionados acima, assegurando a adequada compatibilização do projeto com o ordenamento jurídico vigente, em especial com a Lei Geral do Esporte e com a disciplina atual das receitas lotéricas. O voto. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 150 de 2021, com 4 emendas de redação que apresentamos e que estão inseridas, senhor, no projeto que apresentamos através da leitura desse relatório. Mas mais uma vez, senhor presidente, só reforçando, nós estamos fazendo justiça agora com o movimento surdo-olímpico do nosso país, inserindo, né, a instituição no Sistema Nacional Esportivo, também com a possibilidade, através das loterias, da arrecadação das loterias destinadas ao Ministério do Esporte, já acordado com a entidade, com o Ministério, o recurso de 0,01 destinado ao esporte surdo-olímpico do nosso país. É isso. E fico muito feliz de ser a relatora. Não havendo quem queira discuti-la, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. As senadoras e senadores que apoiam o relatório da senadora Leila permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto com as emendas número 1 a 4 da CAI. A matéria vai à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Item 4, o relator é o senador e o visto remoto. O item 4 da pauta é projeto de lei 2091 de 2023, que é também não terminativo nesta comissão, é de autoria da senadora Augusta Brito e que tem como relator o nosso... Parabéns, Leila. Tchau. Que tem como relator o nosso querido senador Iovisto Guimarães. Tenho a honra de conceder a palavra ao senador Iovisto Guimarães. Com a palavra, Iovisto. Muito obrigado, senhor presidente. Estou aqui acompanhando a sessão, acompanhei as suas palavras iniciais, muito oportunas, sobre todos os grandes problemas que estamos vivendo no presente momento. E, coincidentemente, esse projeto trata de criar novos mecanismos de controle do mercado imobiliário, portanto, um projeto oportuno, mas cujo relatório e análise, senhor presidente, vai para mais de 8 páginas, quase 10 páginas. Então, eu peço permissão para fazer um breve resumo oral aqui, explicando as coisas, e se ainda depois da minha explicação persistirem dúvidas, eu lerei em detalhes aquilo que for necessário. Bom, esclarecendo, esse projeto, ele é um projeto que é o projeto de lei número 2091 de 2023, da senadora Augusta Brito, que altera a lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976, para tipificar novos crimes cometidos no mercado de valores mobiliários. Como disse, vou fazer um resumo oral, então. Ele surgiu na esteira do escândalo das lojas americanas, no sentido de criar novos instrumentos para que possam ser melhor controlados essas fraudes como as das lojas americanas. Ele, no seu artigo 1º, ele acresce 5 novos tipos penais ao rol dos 3 já existentes no capítulo 7b da Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Dos crimes contra os mercados de capitais e que hoje corresponde aos artigos 27C a 27E daquela lei. Esses novos artigos visam incluir no ordenamento jurídico os seguintes tipos penais:
Artigo 27F, indução a erro no mercado de capitais. 27G, fraude contábil. 27H, influência imprópria. 27I, falsidade ideológica e manifestação. 27J, administração infiel. Foi, junto com a assessoria da senadora proponente, da senadora Augusta Brito, nós fizemos uma profunda análise dessas propostas e concluímos, senhor presidente, que é preciso que essa legislação seja muito objetiva, até porque nesse mercado de ações é impossível a qualquer administrador garantir resultados. É sempre uma dúvida. Mercado de ações você pode ganhar e você pode perder, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Não há como nenhum administrador garantir o lucro certo. Aliás, o que torna o capitalismo ético é exatamente a existência do risco. Sem isso não é possível. Então nós precisamos tomar muito cuidado na tipificação desses crimes para não criar insegurança jurídica e para não criar mais ilusão ainda para o aplicador. Então, ao invés de colocar 5 desses crimes, nós fizemos uma análise, item por item, concluímos que alguns deles já existiam, tipificados em outras leis, e, portanto, era chovendo molhado, era desnecessário. E outros se revelavam inconsistentes, seria impossível aplicá-los, em função da interpretação, em função da subjetividade. De tal forma, senhor presidente, para acolher o projeto, que é meritório, nós precisamos aprimorar esses instrumentos, nós fizemos, então, um substitutivo, sempre em comum acordo com a assessoria e com a própria autora do projeto original. Se me permitir, senhor presidente, eu vou direto à leitura desse substitutivo, porque por si só ele já é bastante claro, que já é o voto, não é? Que já é o voto. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 2091 de 2023, na forma do substitutivo abaixo. Eu vou ler então o substitutivo. Diz assim: altera a lei número 6.385, de 7 de dezembro de 1976, para tipificar novos crimes cometidos no mercado de valores mobiliários. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, a lei número 6.385, de 7 de dezembro de 1976, passa a viger acrescida dos seguintes artigos. Artigo 27G. Fraudar a contabilidade ou fornecer documentos falsos à auditoria independente, inserindo operações inexistentes, dados inexatos ou não incluindo operações efetivamente realizadas. Então, uma tipificação muito objetiva e muito clara. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Artigo 27H. O juiz, considerando a magnitude dos prejuízos causados, a vantagem ilícita auferida, o grau de abalo da confiança depositada no sistema financeiro nacional ou a pluralidade de vítimas, poderá aumentar as penas previstas nesse capítulo de metade até o dobro, então a critério do juiz. Parágrafo único. Nos casos de reincidência, as penas podem ser fixadas até o triplo. Artigo 27I. São efeitos da condenação por crime previsto nesse capítulo: 1. A inabilitação para o exercício da atividade empresarial. 2. O impedimento para o exercício de cargo ou função em conselho de administração, conselho fiscal, diretoria ou gerência. 3. A impossibilidade de gerir empresa por mandato ou por gestão de negócio. Parágrafo 1º. Os efeitos de que trata esse artigo deverão ser motivadamente declarados. Parágrafo 2º. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, será notificado o registro público de empresas mercantis. Artigo 2º. O artigo 6º da Lei 7.492, de 16 de junho de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. Induzir ou manter em erro,
sócio, acionista, investidor ou repartição pública competente, relativamente à operação ou situação financeira, contábil ou patrimonial da sociedade, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Artigo 3º, fica revogado o artigo 27A da Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Senhor presidente, eu ainda acrescento que esse projeto aprovado na CAI deverá passar ainda pela CCJ. Então, isso é importante dizer, porque se houver alguma questão de cunho meramente jurídico, poderá ser resolvido naquela comissão. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. As senadoras e senadores que aprovam o relatório apresentado pelo senador Iovisto Guimarães permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda número 1 da CAI. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Presidente, pela ordem, presidente. Senador Wilder Moraes, com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, nós tivemos uma reunião há 2, 3 semanas atrás, acompanhada pelo senhor, pela Tereza Cristina, Damares e o Luiz Carlos Reis, com relação ao projeto 5122, que autoriza a utilização dos fundos sociais, de igual se trata da lei, para que a gente possa ajudar aí os nossos produtores rurais do nosso estado de Goiás. E aqui, nesse momento, representando aqui o estado de Goiás, está o Luciano, está o Félix, presidente do sindicato, e a Vossa Excelência participou dessa reunião com o nosso presidente Davi, no momento lá também com o secretário da Fazenda, e nós estamos aqui ansiosos para que a gente possa colocar isso aqui em votação. Gostaria de ouvir da Vossa Excelência o trâmite desse projeto. Eu queria, atendendo especificamente ao nosso querido senador Wilder Moraes, comunicar que hoje eu, a senadora Tereza e todos os senadores e senadoras estão convidados, teremos mais uma reunião com o ministro da Fazenda, Dario Duriga. Nós estamos tratando do projeto. A senadora Tereza propôs que nós escalássemos assessores do Legislativo e a Fazenda, assessores do Ministério da Fazenda. Eles já conversaram bastante e hoje nós vamos bater o martelo. O governo fez uma contraproposta, ampliou recentemente a contraproposta e eu queria combinar com os senadores e com as senadoras para nós marcarmos uma reunião extraordinária para amanhã, aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, para que definitivamente nós possamos votar a matéria que veio da Câmara dos Deputados, projeto 5122. E eu peço até permissão à senadora Tereza Cristina, que tem ajudado sobremaneira aí na tentativa de se encontrar uma rápida solução. Eu confesso que para nós não perdermos a disposição que o governo está demonstrando de apresentar também do ponto de vista dele modelos de refinanciamento de suas dívidas, ministra Tereza, que nós possamos fazer uma coisa ampla. Nós podemos incluir essa proposta do governo no projeto, separar e aprovar
o projeto de lei 5122 na forma que ele veio da Câmara dos Deputados. Aí nós não perderíamos tempo, nós incluiríamos a proposta do governo no projeto e mandaríamos os dois para a Câmara dos Deputados. Eu acho que essa é a melhor solução. E votamos amanhã aqui na comissão, fazemos uma reunião unicamente para isso, né? Obrigado, presidente. E quero publicamente, mais uma vez, agradecer a disposição do ministro da Fazenda, que tem reiteradas conversas, demonstrado que quer realmente encontrar uma solução para a reestruturação dessas dívidas agrícolas que angustiam os produtores de norte a sul do Brasil. A agricultura brasileira, o campo brasileiro está vivendo, como diz a ministra Tereza, uma crise única, perfeita, perfeita, porque compatibiliza problemas climáticos com problemas macroeconômicos, guerras, câmbio baixo, mercado reduzido, juros altíssimos. Quer dizer, hoje as pessoas, regra geral, não tem mais financiamento novo porque não tem garantia. As suas garantias foram comidas pela remuneração desses juros absurdos. Então, nós estamos trabalhando e, mais uma vez, eu agradeço a participação do senador Hilder. O Laércio há pouco me falava aqui sobre esse problema, a Damares tem acompanhado e a senadora Tereza Cristina tem nos conduzido com relação a essa conversação e negociação. Último item da pauta. Tem mais dois, a da senadora Tereza e Tá, Hilder, amanhã já está convocada a reunião, faremos isso e teremos, todos estão convidados, 14h30, essa nova conversa com o ministro da Fazenda. Viu? Senador Renan. Tem dois itens. Senadora Tereza. Só complementando. E também às 5h30 o ministro da Agricultura. Temos que entregar para ele a proposta que nós vamos trazer aqui amanhã. Bom, não podemos deixar passar esse momento aí. Primeiro, agradecer a sua disposição como presidente da CAI em relatar esse projeto. Também a competência de buscar, né, os senadores de apoio, a senadora Tereza Cristina, o senador Mourão, os demais senadores, né, o Reis, que não está aqui nesse momento, mas o conjunto de senadores, e nós na Câmara dos Deputados aprovamos com ampla maioria o projeto. O projeto está sendo melhorado e esse diálogo que o senhor abriu com o governo, ele se faz necessário por conta de ser autorizativo para nós, definitivamente, né, termos um projeto que alonga a dívida dos produtores e que o produtor vai pagar e que precisa mais safras para pagar. Está aqui todas as entidades, né? Só vou fazer o registro rápido: produtores de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, né? Está todo o Brasil aqui. FETAG, está aqui o presidente no Rio Grande do Sul, a APER, presidente, Farsul, SOS Agro, né? Securitização já. Estão todos em Brasília justamente essa data, essa disposição. Então a gente só tem a agradecer esse empenho e buscar uma solução, né, para dar dignidade aos agricultores brasileiros e aos agricultores gaúchos, com certeza. Como agradeço relator, muito, sejam todos bem-vindos. Agora a gente tem esse da Tereza Cristina, que vai ser a dona. Ainda temos dois projetos. Este penúltimo, que é o item 5, que é o projeto de lei 4490 de 2025, que altera a lei 9.605 para permitir que parte dos recursos provenientes de multas ambientais possam ser destinados
para o acolhimento, tratamento, proteção, manejo e controle populacional de animais domésticos e domesticados que foram abandonados. Esse projeto é de autoria do senador Jader Barbalho e tem como relatora a senadora professora Dorinha Seabra. Eu pediria à nossa senadora Tereza Cristina que, por favor, nos ajude com um parecer ad hoc para que nós possamos avançar na apreciação dessa matéria. Muito obrigada, senador Renan. Eu aqui agradeço e eu vou pedir aos colegas e ao presidente da comissão para poder ir direto à análise. Então, considerando que o despacho inicial da presidência submete a proposição à análise em caráter terminativo pela Comissão de Meio Ambiente, cabe à Comissão de Assuntos Econômicos examinar exclusivamente as questões relativas às finanças públicas, nos termos do artigo 99.4 do Regimento Interno do Senado Federal. A avaliação relativa ao mérito, à constitucionalidade, à juridicidade, à técnica legislativa e à observância das regras regimentais caberá à Comissão do Meio Ambiente. Do ponto de vista da Lei Complementar 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, ou a LRF, não há renúncia de receita nem criação de despesa obrigatória. A proposição não concede nem amplia incentivo de natureza tributária, de forma que não se aplica ao disposto no artigo 14 da LRF. Também não acarreta aumento de despesa, de forma que conflita com o disposto no artigo 16 da LRF. É importante entender as razões pelas quais a proposição, se aprovada, não aumentará a despesa pública. Em primeiro lugar, nenhuma autorização de gasto é feita por meio da proposição, que se limita a oferecer a possibilidade de utilizar recursos de multa às ações que menciona. Esses recursos já são fonte para outras ações governamentais, de forma que caberá ao processo orçamentário decidir em que medida cada um dos objetivos concorrentes será contemplado com as receitas arrecadadas. Qualquer despesa que for realizada para a proteção dos animais abandonados com recurso das multas ambientais será obrigatoriamente compensada pela redução das demais despesas atualmente financiadas com esses mesmos recursos. Pelas mesmas razões, também não se aplica ao caso o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, que exige a estimativa de impacto orçamentário e financeiro de proposições que criem ou alterem despesas obrigatórias ou concedam renúncias de receitas. Em suma, a proposição não viola as regras fiscais vigentes e não onera o orçamento público, razão pela qual não vislumbramos óbices à sua conversão em lei. O voto. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 4.490, de 25. Era esse o voto, senhor presidente. Em discussão a matéria, eu concedo a palavra ao nosso querido senador Esperdião Amin. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu não quero perturbar a votação desta matéria. Eu desejo fazer a minha intervenção sobre 2 outros pontos. Então, eu lhe pediria que votássemos essa matéria, eu concordo com ela. Perfeito. E logo depois o senhor me concede a palavra. Muito obrigado. Tá. Continua a discussão, não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. A votação também será simbólica. Em votação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, as senadoras e senadores que aprovam o relatório da senadora professora Dorinha, lido pela senadora Tereza Cristina, permaneçam como se encontram. Aprovado
O relatório passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto e a matéria vai à Comissão de Meio Ambiente. Senador Esperdião Amin, com a palavra, Vossa Excelência. Vou fazer 2 comentários. Por favor. A respeito da audiência com o ministro Gilmar Mendes, para que tratemos do projeto ou das providências para que a Comissão de Valores Mobiliários tenha a sua responsabilidade a respeito de fundos, no mínimo compartilhada com o Banco Central, eu acho que seria importante que a nossa consultoria legislativa apurasse o que já foi recolhido como sugestões. Nós tivemos, inclusive, uma audiência pública no âmbito da CAI a respeito do assunto. Eu creio que nós já temos suficientes informações para iniciar a proposta de modificação dessa tutela que a CVM tem sobre fundos, centenas deles, e muitos deles, os fundos autônomos, isso foi debatido aqui, que são verdadeiras casas da moeda. Ou seja, eles têm a capacidade de imprimir dinheiro, de emitir moeda, sem a responsabilidade de tutelar ou garantir a veracidade, ou seja, a conformidade com a realidade da sua valorização do montante do capital ou dos ativos deste fundo. É realmente a primeira constatação que nós tivemos nesse grupo de trabalho foi esta, ainda na primeira audiência com o presidente do Banco Central. Então, pelo menos um rascunho de proposições nós deveríamos organizar. E acho que a Secretaria da Comissão, que está secretariando também este grupo de trabalho sob a sua presidência, poderia já fazer um boneco, um rascunho dessas propostas. E a minha segunda intervenção é para complementar o que nos disse há pouco o deputado Afonso Ramos e confirmar a nossa convicção de que, com o apoio da senadora Tereza Cristina, nós teremos um aperfeiçoamento da redação do projeto de lei que versa sobre a renegociação de dívidas do agro, contemplando outros estados. Esse é o propósito. E, inclusive, falo em nome de Santa Catarina para reforçar a nossa preocupação de abrangência e, dentro do possível, o melhor atendimento possível para a ansiedade, a aflição e a perda de condições operacionais que muitos proprietários rurais e empreendedores rurais já sofrem. Vossa Excelência mesmo disse que a dificuldade de oferecer garantia em meio a uma contração e uma perturbação de mercados e ao esgotamento de reservas para fins de garantia em função da inflação, Vossa Excelência salientou muito bem, isso é um agravante muito cruel, que deve ser considerada nesse esforço que nós todos estamos fazendo sob a liderança da senadora Tereza Cristina. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Esperdião Amin. Item 7 da pauta, projeto de lei 1130 de 2025, terminativo nesta comissão, dispõe sobre a destinação de parte da arrecadação das loterias esportivas para o financiamento de instituições de longa permanência para idosos e altera a lei número 13.756 de 12 de dezembro de 2018. Esse projeto é de autoria do nosso senador Jaime Campos e temos como relatora a senadora Damares Alves. O seu relatório é pela aprovação do projeto e das emendas 1 e 2 da CDH.
eu tenho a satisfação de conceder a palavra à senadora Damares Alves para leitura do seu relatório. Presidente, o relatório são só 3 parágrafos, muito rápido, mas eu queria lhe fazer uma consulta sobre o item 8, um requerimento que o senhor acabou de aprovar sobre o pedido de providência, de informações ao ministro da Previdência. Eu queria fazer uma sugestão, queria ver se o senhor acata. Nós já estivemos com o ministro da CGU e ele tem sido muito alinhado com essa comissão. Se a gente pudesse, não precisa nem de requerimento, porque ele tem sido muito parceiro, a gente mandar um ofício a ele pedindo também a mesma coisa, porque ele deve ter alguma auditoria de algum outro fundo de previdência lá, feito pela CGU, que ele pudesse encaminhar para nós também por meio de ofício. Se ele precisar de um requerimento, depois a gente apresenta um requerimento para ele. Porque agora me assustou essa questão dos fundos de previdências municipais, presidente. Tá? Eu estou assustada com o relato que o senhor trouxe hoje. Então, é só a gente fazer o mesmo conteúdo do seu requerimento para a Previdência, a Secretaria nos ajudar a fazer apenas um ofício para o ministro Vinícius, porque ele já falou conosco que tudo que a gente pedir por ofício, ele vai encaminhar para o grupo de trabalho. Se o senhor aceitar a sugestão, é para completar documentos. Tá. Segundo, presidente, antes de eu ler o voto, é muito curtinho. Por favor. Quero me unir à senadora Leila na indignação. Presidente, quanto mais a gente mexe, mais a gente fica assustado com o Banco Master. Olha o que saiu agora de manhã aqui no meu Distrito Federal. Proposta de delação do presidente do BRB implicará 12 deputados distritais por suposta mesada de R$150 mil por mês para provar que o BRB comprasse o Master. Presidente, é uma teia. Mas eu quero só dizer para o meu povo do meu DF que se isso aqui for verdade, eu vou me dedicar nessa campanha a me arrastar pelas ruas do Distrito Federal, lembrando a população o nome dos 12 e dizendo para a minha população não vote. Eu vou fazer campanha negativa, presidente, porque é inadmissível, porque o nosso BRB deu suporte a todo esse esquema do Master. Então, não é uma... quando eu falo do BRB, não é uma briga doméstica aqui minha e da Leila. É que o BRB está ligado a Maceió, o senhor viu? Está ligado a outros estados. É uma teia. Então, eu só queria registrar. Atenção, esses 12, se vier a delação, se prepare para a fúria das 2 senadoras aqui do distrito. E o senador Isalci também. Presidente, eu vou ao voto. Com os meus cumprimentos e contem comigo na solidariedade total a esse esforço de Vossa Excelência. Ao voto, presidente. Quanto aos requisitos da constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, não há que se opor à matéria, não havendo, portanto, óbices capazes de impedir sua aprovação. É uma matéria incrível, presidente. A proposta não traz qualquer impacto econômico financeiro para a União, tendo em vista que não há aumento de despesas. Trata-se de remanejamento de recursos já previamente alocados pelo artigo 19 da Lei 13.756 de 18 para outras entidades. Não se torna, portanto, necessário verificar o atendimento do disposto na legislação sobre finanças públicas, em especial as restrições impostas pela LRF para políticas que impliquem renúncia de receitas ou aumento de despesa. Quanto ao mérito, as ILPIs, os nossos abrigos de idosos, são algumas das instituições mais importantes para a assistência social, pois concentram o seu atendimento em uma população que acumula diversas fragilidades, sejam econômicas, alimentares, de saúde ou de locomoção. Como já descrevemos, quanto da nossa relatoria da CDH, a população brasileira tem aumentado sua expectativa de vida e os casos de idosos com pouco ou nenhum amparo familiar e com carência de recursos para viver um final de vida de forma digna tende a aumentar nas próximas décadas. Precisamos garantir recursos para essa finalidade tão nobre e meritória. Afinal, todos nós, caso tenhamos o presente de viver uma vida longa, vamos precisar de cuidados especiais na nossa velhice. E as instituições de longa permanência para idosos possuem papel fundamental no cuidado dos menos assistidos.
Um país que cuida dos seus idosos é um país que honra a sua própria história. Portanto, presidente, o voto é pela aprovação do projeto 1130 de 25, que dispõe sobre destinar parte da arrecadação das loterias esportivas para as instituições de longa permanência para idosos, com o acolhimento das emendas 1 e 2 da CDH. Este é o voto, eu peço o apoio aos pares. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira mais discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. A votação desta vez será nominal. Em votação, o projeto 1130 de 2025, nos termos do relatório apresentado pela senadora Damares Alves. Os senadores e senadoras que votam com a relatora, votam sim. Eu peço aos nossos queridos senadores e senadoras que estão em outras dependências da casa, que, por favor, votem pelos aplicativos. A votação já está aberta. Quem vota com o projeto e com o relatório da senadora Damares, vota sim. Os senadores já podem votar. Até agora, 3 senadores já votaram. Esta votação é nominal, nós precisamos, portanto, de quórum. Agora nós estamos legislando em causa própria. Nós vamos precisar dele. Vamos sim. Vamos sim. Eu queria, enquanto aguardamos a votação dos senadores, os senadores que votam com o relatório da senadora Damares, votam sim. Todos podem votar pelo aplicativo, especialmente quem registrou presença aqui na comissão. Sobre um fato, eu queria trazer uma informação adicional. A principal entidade que acionou o Supremo Tribunal Federal contra a emenda de autoria do deputado Hugo Mota, a emenda é de Hugo Mota Lira, que obriga seguradoras e fundos de previdência a investir em crédito de carbono. É a Confederação Nacional de Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. A Confederação questiona, por meio da ADI 7795, a obrigatoriedade de compra de ativos ambientais prevista na Lei 15.142, de 2024, fruto da emenda Mota Lira, a ADI 7795, movida pela Confederação, contesta o artigo 56 da Lei 15.142, de 2024, que impõe a compra compulsória de ativos ambientais por seguradoras e fundos de previdência, conforme detalhado em noticiasius.br. A emenda Mota Lira, aspas, exige que o setor invista 1% ao ano das reservas técnicas em ativos ambientais. O relator do projeto é o ministro Flávio Dino, que já votou pela inconstitucionalidade, acompanhado por outro ministro. Ministro Alexandre de Moraes. A investigação, a PF apura possíveis benefícios a terceiros com a aprovação da emenda. Esse caso, portanto, é mais grave do que o caso da semana anterior, porque essa emenda foi apresentada, aprovada e sancionada. E o presidente da Câmara, o atual presidente da Câmara, que apresentou a emenda
na condição de líder no ano que passou, ele recebeu do Master, através de uma cunhada a título de empréstimo, 140 milhões de reais. Até hoje, venceu o prazo do pagamento, o Master nunca cobrou e nem foi pago um centavo. E também até agora não foi cobrado pelo liquidante do Banco Central. Essas informações são informações da própria investigação. Essas coisas estão escancaradas. Escancaradas. É só fechar as pontas, amarrar as pontas. E o outro que assinou a emenda recebeu de um dos operadores do Banco de Brasília uma casa luxuosa no Lago Sul, há 5 meses, e o próprio vendedor da casa se tornou sócio do outro na aquisição de um jatinho há 3 meses. Há 3 meses. É muita criatividade. Então, essa investigação, ela precisa avançar, porque a contemporaneidade com o ano eleitoral, isso não pode significar nada. Isso não pode ser sinônimo de impunidade. É fundamental que essas pessoas sejam responsabilizadas. Porque este Congresso Nacional, pelo envolvimento de tanta gente, ele não pode cruzar os braços. Ele não pode cruzar os braços. Essas coisas precisam ser investigadas, essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Isso, até então, nunca aconteceu com essa extensão aqui em Brasília. É a primeira vez um esquema comandar 4 bancos. A Caixa Econômica Federal, o Banco Central. 3 diretores do Banco Central já estão com tornozeleira eletrônica, porque faziam no próprio Banco Central a advocacia administrativa do Master. Ministros. O painel já deu, mas eu fico imaginando como é que os produtores que estão aqui escutam tudo isso. Esses produtores que geram renda, emprego, que lutam, que acordam de madrugada, que estão se suicidando. Estão aqui lutando por um direito, e aí houve esses absurdos do outro lado que o senhor está relatando. Esse dinheiro poderia estar socorrendo todos eles. E foi tudo para o ralo, para o bolso de corruptos. Então, assim, às vezes a gente tem que só pedir perdão a vocês. Mas vocês perceberam que essa comissão está trabalhando. Nós não paramos um minuto. E essa indignação que a gente manifesta é porque a gente está lendo documentos. E os documentos nos assustam e causam indignação. E aqui não precisa nem de discurso, é só leitura de documento. Tudo que nós estamos falando é cruzamento de dados, números e documentos. Então, cada vez que a gente cruza no programa um dado, um número, que as assessorias cruzam, a gente chega a essas informações e essas indignações nos permitam manifestar, às vezes com fúria, a nossa indignação. E aproveito para registrar cumprimento a todos os produtores que estão aqui com hoje de manhã. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 13, nenhuma abstenção. Está, portanto, aprovado o projeto de lei 1130 de 2025, com os cumprimentos à senadora Damares Alves, a relatora do projeto. Aprovado o projeto com as emendas 1 e 2, CDH cai, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis.
Muito obrigado a todos e a todas, e está encerrada a reunião. Já falei com ela, tá? Isso aqui, vou levar. Olá, estamos de volta. Agora são 11h40. Você acompanhou aí a Comissão de Assuntos Econômicos e nós passamos a transmitir agora a Comissão de Meio Ambiente, que está votando projetos sobre clima e proteção ambiental. Acompanhe. O substitutivo é dado como definitivamente adotado em turno suplementar, sem votação, de acordo com o artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Nós encerramos o nosso quórum de votação. Gostaria que a secretaria pudesse, possa abrir o painel. A votação está encerrada. 8 sim, não, 0 e abstenção 0. O projeto ele foi aprovado com as emendas número 1, 4, 5, 6, 7 e 8 da CRA/CMA e com as emendas número 10 a 14 CMA, rejeitadas as emendas número 1 e 2 CRA e a emenda número 9 CMA. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Agora nós vamos para o item 1 da pauta. E aí, item 1 da pauta. Emenda da Câmara dos Deputados ao projeto de lei número 1990 de 2024, não terminativo, que institui a Política Nacional de Recuperação da Vegetação da Caatinga e cria o Programa Nacional para a Recuperação da Vegetação da Caatinga. Autoria, senadora Janaína Farias. Relatoria, senadora Leila Barros, Leila do Vôlei. Relatório pela rejeição da emenda oferecida pela Câmara dos Deputados. Vou trocar agora a presidência, passando para a nossa querida, respeitada e qualificada senadora Tereza Cristina. Obrigada, Leila. Imagina. Bom, então agora... Vamos primeiro que eu estou com a presidência, eu achar o mouse aqui. Ué. Vamos de novo. Não, ele não é touch. Ah, não é touch? Verdade. Não, peraí. Aqui? É 8? 876. 876. Agora... Tá, mas eu não dei presença? Não, isso é só para a presidência. Sabia. É minha novidade isso. Eu acho que era isso aí. Muito bem. Bom, então vamos lá. Tá bom, tá. Eu concedo então agora a palavra à senadora Leila Barros para a leitura do seu relatório. Tá bom, tá bom? A matéria... Tá bom. Vamos guardar Tá. isso. Obrigada, senhora. Obrigada, senadora Tereza Cristina. Eu cumprimento a senhora e todos os colegas e todos que estão aqui presentes na Comissão de Meio Ambiente. Já agradecendo também a oportunidade, através do nosso presidente, senador Fabiano Contarato, de estarmos hoje, as duas, conduzindo a Comissão de Meio Ambiente. Vem ao exame da Comissão de Meio Ambiente a emenda da Câmara dos Deputados ao PL 1990-2024, que institui a Política Nacional para a Recuperação da Vegetação da Caatinga e cria o Programa Nacional para a Recuperação da Vegetação da Caatinga.
No autógrafo encaminhado à Câmara, o PL continha 6 artigos. Em síntese, a proposição pretende instituir a Política Nacional para a Recuperação da Vegetação da Caatinga e estabelecer seus objetivos, princípios, diretrizes e instrumentos. Dentre seus objetivos, destacam-se a recuperação de áreas desmatadas e áridas e ampliação da produção de alimentos de modo sustentável e adaptado à crise climática, bem como a garantia da segurança hídrica. A emenda acrescenta o artigo 6º para autorizar o Poder Executivo a criar um fundo da Caatinga, destinado à ampliação em ações de prevenção, de monitoramento e de combate da desertificação e do desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável do bioma Caatinga. Na justificação do projeto, a senadora Janaína, que eu já aproveito esse momento aqui para parabenizá-la pela iniciativa, grande senadora pelo estado do Ceará, destaca, e agora prefeita, né, gente? Agora prefeita. Então, boa sorte para a Janaína. Foi uma colega nossa aqui de bancada no Senado Federal, bancada feminina. A senadora Janaína, ela destaca a Caatinga como sendo um bioma exclusivamente localizado no território nacional, abrangendo quase 11% do território brasileiro. Suas características climáticas a tornam suscetível à desertificação e representam um desafio significativo para as comunidades locais. A situação é agravada pelos elevados índices de desmatamento acumulado, o que exige a restauração dessas áreas. Agora vamos para a análise. Mantemos no presente relatório a consistente e detalhada análise constante do relatório anteriormente apresentado pela senadora Augusta Brito, que é outra grande senadora e colega nossa aqui de bancada. Também foi, né? Colega de bancada. Agora eu lembrei também. Um beijo para Augusto e para Janaína. Que exerceu a relatoria nesta comissão, acolhendo integralmente os fundamentos já expostos a seguir que representamos. Consideramos importante a instituição de meios para promover o financiamento da política proposta. Contudo, a forma adotada pela Câmara em sua emenda, que autoriza a criação de um fundo específico pelo Poder Executivo, apresenta vícios de inconstitucionalidade. Um é o fato de o dispositivo ser meramente autorizativo. Outro é a criação de despesas obrigatórias de caráter continuado, sem observação dos requisitos legais. E o terceiro diz respeito à reserva de iniciativa quanto à criação de fundos públicos por iniciativa parlamentar e, por último, a violação ao comando constitucional que veda a criação de fundo público quando seus objetivos puderem ser alcançados por meio de execução direta de órgãos da administração pública federal. A CCJ, há tempos nessa casa, adota entendimento pela inconstitucionalidade de proposições de caráter meramente autorizativos. O Supremo também tem adotado reiteradamente entendimento pela inconstitucionalidade de leis autorizativas. A própria Câmara, por intermédio de sua Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, também tem negado admissibilidade às proposições violadoras do parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal, que relaciona as matérias cuja iniciativa é privativa do Presidente da República. Além dos problemas de violação de regras constitucionais, a criação de fundos
como o proposto, pode aumentar o grau de vinculação das receitas e contribuir para o engessamento das despesas públicas. Mesmo que a regra seja meramente autorizativa, trata-se da criação de despesas obrigatórias de caráter continuado. Nesse caso, seria necessário apresentar a estimativa de impacto orçamentário, todos nós sabemos. Ainda inescapável mencionar o entendimento do parecer número 2 de 2019 da CCJ, que conclui serem inconstitucionais por vício de iniciativa quaisquer projetos de lei de autoria parlamentar que instituam fundos orçamentários cujos recursos são geridos e empregados pelos órgãos do Poder Executivo ou Judiciário. Por fim, ressaltamos que, embora a intenção da emenda ela seja legítima, garantir o financiamento para um bioma que demanda uma atenção absolutamente urgente, o mecanismo escolhido não irá alcançar esse objetivo. Uma autorização meramente formal para a criação do fundo não assegura que os recursos serão disponibilizados, nem que o fundo será de fato instituído. Somam-se a isso os vícios, que isso poderá ser judicializado, né? Os vícios constitucionais apontados, que expõem o dispositivo a veto presidencial ou declaração de inconstitucionalidade, como eu falei aqui, com riscos de comprometer a aprovação política como um todo, tratando de orçamento dos estados. O voto. Considerando o exposto, somos pela rejeição da emenda da Câmara dos Deputados ao projeto de lei 1990 de 2024, senhora presidente. Não havendo em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. E vamos para a votação. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. As senadoras e os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhora presidente, só mais uma vez reforçar aqui, parabenizar a nossa ex-colega aqui de Senado Federal, senadora Janaína. Perguntei aqui, eu não lembrava da cidade, mas que hoje é prefeita de Crateús, né, no Ceará. Está hoje lá cuidando da sua cidade, Crateús. Desejo a Janaína muito sucesso, assim como a senadora Augusta Brito, que também é secretária no estado lá do Ceará. As duas, o meu carinho e saudades, que elas tenham muito sucesso aí à frente dos novos desafios. Obrigada, senhora presidente. Obrigada, senadora Leila. Um abraço para as duas colegas senadoras, uma prefeita, outra que acabou de nos deixar e nos traz aí saudades já, né? Saudades. Mas dizer que parabéns pelo projeto e vamos passar para o item 8, projeto de lei número 4262 de 25, que tramita em conjunto com o PL 314 de 26, com o PL 4306 de 25, PL 4363 de 25, PL 147 de 26, PL 172 de 26, PL 356 de 26, PL 372 de 26, PL 155 de 26 e o PL 151 de 26 e, por fim, o PL 433 de 26. Não terminativo. Altera a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 88, Lei dos Crimes Ambientais, para aumentar a pena do crime de maus tratos a animais. Autoria, senador Confúcio Moura. Relatoria, senadora Leila Barros. Obrigada, senhora presidente. Vamos ao relatório. Veio ao exame da Comissão de Meio Ambiente os projetos de lei número 4262 de 2025, do senador Confúcio Moura, 4306 de 2025, do senador Cleitinho, 4363 de 2025, do senador Humberto Costa, 147, 151 e 155 de 2026, da senadora Soraya Tronic, 172 de 2026, do senador Bruno Bonetti,
314 de 2026, do senador Jorge Seife. 356 de 2026, do senador Jorge Cajuru. 372 de 2026, do senador Fabiano Contarato. E 433 de 2026, da senadora Elisiane Gama, que dispõe sobre medidas de combate aos maus tratos contra os animais. O PL 4262 de 2025 aumenta as penas previstas no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, LCA, para a reclusão de 1 a 4 anos, bem como em casos de morte do animal em 2/3. As penas se aplicam a todos os tipos de animais e não apenas para cães e gatos. O PL 4306 de 2025 altera o artigo 32 da LCA para estender a todos os animais as penas hoje vigentes apenas para cães e gatos, bem como inclui hipóteses qualificadoras para agravamento de penas e medidas como restrição de guarda, tutela ou convivência. O artigo 1º do PL 4363 de 2025 altera o artigo 32 da LCA para aplicar aos demais animais as penas hoje vigentes apenas para cães e gatos, bem como aumenta as penas para maus tratos. O PL 147 de 2025 altera a LCA para instituir o Sistema Nacional de Prevenção e Detecção de Maus Tratos, inclui regras sobre medidas para adolescentes que causarem mortes de animais por maus tratos e para seus pais ou responsáveis legais, e prevê cumprimento de programa de reeducação e acompanhamento psicossocial. O texto cria o Fundo Nacional de Proteção Animal. O PL 151 de 2026 institui o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas ou responsabilizadas por maus tratos a animais. O PL 155 de 2026 altera o Código Penal para criar uma hipótese majorada para o crime de coação no curso do processo quando o crime investigado for de maus tratos contra os animais. O PL 172 de 2026 trata da criação do Cadastro Nacional de Pessoas Responsabilizadas por Maus Tratos contra Animais. Altera também a LCA para prever medidas sobre restrição de guarda, posse ou propriedade de animais devido à condenação por maus tratos. O PL número 314 de 2026 estabelece alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, voltados à prevenção de condutas violentas e o respeito à vida de pessoas e animais, promoção de ações educativas para prevenir essas condutas e proporcionalidade e adoção de medidas socioeducativas, como prestação de serviços à comunidade. O texto altera ainda a LCA para prever programas que articulem políticas de proteção animal, educação ambiental e proteção da infância e juventude. Os PLs números 356 e 372 de 2026 alteram o ECA para possibilitar a aplicação da medida socioeducativa de internação no caso de crimes de maus tratos de animais. No caso do PL 356, essa aplicação apenas ocorreria em casos de crueldade extrema e potencial concreto de causar lesão ou morte ao animal. O PL 433 de 2026 altera a LCA para prever os crimes de maus tratos, negligência na guarda ou cuidado do animal, lesão corporal animal ou zoocídio, com respectivas qualificações, penas e hipóteses de agravamento. Propõe ainda regra para exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios. A emenda número 1 da senadora Tereza Cristina foi apresentada ao PL número 4.362 de 2025 para prever
que as disposições do artigo 32 da LCA não se aplicam ao manejo e ao controle da fauna exótica invasora nociva realizada conforme a legislação vigente, nem se aplicam às práticas e procedimentos regulamentados pela autoridade agropecuária. Após o exame da CMA, as matérias serão analisadas em decisão terminativa pela CCJ. Análise. Os PLs em análise são meritórios e harmonizam-se com as regras constitucionais e legais que vetam a crueldade contra animais. Esses projetos foram apresentados pelas senadoras e senadoras como respostas a 2 eventos de grande comoção nacional. Em agosto de 2025, no município de Bananal, em São Paulo, um indivíduo forçou um cavalo a marchar por longa distância até a exaustão, o que teria causado sua morte. Na sequência, praticou um ato de extrema crueldade ao mutilar as patas do animal com um facão. E também temos a morte brutal do cão comunitário Orelha, em janeiro de 2025, em Florianópolis, Santa Catarina, como possível resultado de uma sequência de agressões realizadas por menores de idade, que expôs graves lacunas institucionais no combate aos maus tratos contra animais e gerou uma onda de indignação nacional. O episódio evidenciou a necessidade de mecanismos estatais mais eficazes para a prevenção e detecção precoce da violência contra animais, além de um sistema de responsabilização que equilibre o rigor punitivo com caráter educativo. O caso tornou-se um catalisador para o fortalecimento da proteção animal, reforçando a urgência de instrumentos que permitam a atuação preventiva e, é claro, punitiva do Estado. Na ponderação dos autores, esses não seriam casos isolados, mas sim parte de um cenário recorrente de maus tratos contra animais que precisam ser enfrentados com maior rigor punitivo, bem como por meio de adequadas medidas socioeducativas. O Brasil tem adotado um crescente rigor no enfrentamento desses crimes e acompanha a evolução global da matéria. No campo internacional, a Organização Mundial de Saúde Animal desempenha uma função central no bem-estar animal, sendo reconhecida pela Organização Mundial do Comércio, a OMC, como referência científica para estabelecer os padrões internacionais que orientam o tratamento humanitário de animais em escala global. No campo dos animais domésticos, em agosto de 2025, a União Europeia concluiu uma proposta de regulamento sobre o bem-estar de cães e gatos e sua rastreabilidade. Embora existam na União Europeia leis focadas em animais de produção, o regulamento representa a primeira proposta de marco regulatório unificado para animais de estimação. Em 2026, uma iniciativa normativa da União Europeia busca estabelecer um marco regulatório para animais de rua, de modo a padronizar o manejo populacional humanitário por meio de captura, esterilização e devolução em todo o continente. O principal mérito dos projetos sob análise reside na atualização de regras da Lei de Crimes Ambientais e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas regras endurecem penas e hipóteses de agravamento, assim como introduzem, em especial no caso do ECA, importantes medidas socioeducativas. Buscamos aproveitar ao máximo as propostas ou o mérito dos projetos. Contudo, como há muitas regras semelhantes, consolidamos o texto em um substitutivo
cujos os ajustes objetivam dosar penas de modo a não criar desproporcionalidades em relação ao sistema penal vigente, consolidar regras redundantes e aperfeiçoar aquelas com conceitos subjetivos ou imprecisos, de modo a garantir segurança jurídica e evitar vícios de constitucionalidade por invasão de competências, como foi o fundo do Poder Executivo. Nesse sentido, ajustamos as regras propostas pela senadora Elisiane Gama, no PL 433, para harmonizá-las com o regramento penal vigente, em especial a própria Lei de Crimes Ambientais. O mesmo fizemos em relação aos demais projetos. Destacamos a adequação das normas propostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo senador Jorge Seife, no PL 314 de 2026. Acatamos com ajustes as medidas apresentadas nos projetos de lei da senadora Soraya Tronic, à exceção da alteração no Código Penal, por entendermos que a pena de crime de coação no curso do processo já pune as hipóteses em que tais condutas ocorram. Acatamos ainda o mérito da emenda da senadora Tereza Cristina. Finalmente, ponderamos pela adequação da medida de internação prevista no artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso de crimes de maus tratos de animais, conforme o PL 356 do senador Jorge Cajuru e o PL 372 do senador Fabiano Contarato. Eu quero registrar aqui o empenho da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, que contribuiu com esclarecimentos técnicos na análise dos projetos, defendendo a inclusão expressa da obrigatoriedade do exame de corpo de delito dos crimes que deixarem vestígios. Isso é super importante, e ainda mais se tratando também de maus tratos animais, de crime contra animais. Então, eu quero agradecer à Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, que defendeu a inclusão da obrigatoriedade do exame de corpo de delito nos crimes que deixarem vestígios, conforme proposto no PL número 433 de 2026. O dispositivo, contudo, não foi incorporado ao substitutivo, pois já está contemplado pelo artigo 158 do Código de Processo Penal, que determina, de forma geral e imperativa, a realização de exame de corpo de delito sempre que a infração penal deixar vestígios. O substitutivo apresentado aprimora a legislação vigente ao promover uma reforma estruturada e proporcional no enfrentamento aos maus tratos contra os animais. Em primeiro lugar, eleva e gradua as penas de forma tecnicamente fundamentada, fixando reclusão de 2 a 5 anos para o tipo básico, com qualificadoras que alcance de 3 a 6 nas hipóteses de maior gravidade, como tortura, abuso sexual, divulgação em redes sociais, corrigindo a lacuna que restringia apenas mais severas apenas a cães e gatos e estendendo a proteção a todos os animais. O substitutivo também inova ainda ao criar o crime autônomo de negligência na guarda, ou estabelecer a proibição de o infrator exercer a guarda ou posse de animais e desenvolver atividades que envolvam contato com eles, com mecanismos de revisão, condicionando a avaliação psicossocial e curso de bem-estar animal. A gente sabe que tem residência, tem 40, 50 animais e, tipo, é só um acumulador. A pessoa coloca lá os animais, coitados, e a gente vê cada caso de maus tratos que nos deixa estarrecido. No campo socioeducativo, o texto atualiza o Estatuto da Criança e do Adolescente
para incluir a crueldade contra animais como eixo de formação ética e para permitir a internação de adolescentes em caso de violência grave. Complementarmente, institui um sistema nacional de prevenção e detecção de maus-tratos com canal de denúncias e cadastro nacional, prestem atenção, de condenados, a ser consultado obrigatoriamente antes de qualquer transferência de animal. Com essas medidas, espera-se que não apenas dissuadir a prática de maus-tratos pela elevação do risco penal, mas também de romper o ciclo de violência por meio da responsabilização educativa e da prevenção estruturada, conferindo ao Estado instrumentos concretos para agir antes, durante e após a ocorrência dos crimes. O voto. Considerando o exposto, somos pela rejeição do projeto de lei número 155/2026 e nos termos do artigo 260, a linha B do Regimento Interno do Senado Federal, pela aprovação dos demais projetos em trâmite conjunto e da emenda número 1 apresentada ao PL número 4.365/2025, na forma do seguinte substitutivo ao projeto de lei número 4.262 de 2025. Era isso que eu tinha a dizer, senhora presidente. Em discussão. Em discussão, o projeto de lei número 4262 de 2025. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto de lei número 4.262 de 25, nos termos da emenda número 1 da CMA, da Comissão de Meio Ambiente, substitutivo, pela rejeição do projeto de lei número 155 de 2026 e pela aprovação dos demais projetos em trâmite conjunto e da emenda número 1 da Comissão de Meio Ambiente, apresentada ao PL número 4.363 de 2025. A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Eu chamo a senadora Leila para assumir novamente a presidência dessa comissão. Bom, vamos ao item 9, projeto de lei número 4.121 de 2020, não terminativo, que altera a lei número 12.305, 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos com o objetivo de dispor sobre a logística reversa de veículos automotores, e a Lei número 13.755, de 10 de dezembro de 2018, que estabelece requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil e institui o programa Rota 2030, Mobilidade e Logística, para criar requisitos referentes à reciclagem de veículos automotores. Autoria, senador Confúcio Moura. Relatoria, senadora Tereza Cristina. Relatório pela aprovação nos termos do substitutivo.
Nas observações, a matéria será apreciada ainda pela Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Eu concedo a palavra à senadora Tereza Cristina para a leitura do seu relatório. Muito obrigada, senadora Leila, presidente da CMA. Como o parecer já foi publicado e se tornou de conhecimento público, eu pergunto se possamos avançar diretamente à discussão. Sim. Então, eu imagino também que, como a sua aprovação ela poderá ser simbólica, considerando que a matéria seguirá para a CAI, se assim Vossa Excelência concordar, eu vou fazer aqui uma síntese, né, da análise que é muito longa, né, e o parecer ele foi aperfeiçoado, né, com a concordância do autor, do senador Confúcio Moura, a quem parabenizo pela iniciativa, uma iniciativa muito importante, e esse projeto ele vem da minha memória de viajar muito, principalmente durante a eleição, que a gente anda o estado inteiro, e quando a gente passa, né, às vezes, por algumas... com as polícias rodoviárias estaduais ou federais, geralmente a gente vê aquele pátio abarroado de carros velhos, enferrujados, e nos Detrans também, né? Então, esse projeto aqui é um projeto que eu acho de extrema importância. E, na análise, nós reconhecemos o mérito da proposta ao enfrentar o problema crescente dos veículos em fim de vida, que hoje geram impactos ambientais, sanitários e econômicos relevantes, ao mesmo tempo que promovemos ajustes necessários para evitar as distorções de mercado e garantir maior eficiência na implementação da política. Eu destaco de forma breve alguns avanços importantes do projeto. Nós aprimoramos a integração com a legislação vigente, especialmente com o Código de Trânsito, Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, que é o MOVER. Promovemos maior segurança jurídica e eficiência na destinação desses veículos. Fortalecemos a lógica da economia circular, com estímulo à reutilização e à reciclagem. Incluímos o setor de leilões como instrumento relevante para dar vazão aos veículos em fim de vida, com transparência e rastreabilidade. No voto, portanto, opinamos pela aprovação da matéria na forma do substitutivo, justamente para assegurar esses aprimoramentos e maximizar os benefícios ambientais e econômicos da proposta. Com isso, damos um passo concreto para reduzir impactos ambientais, organizar o setor e transformar passivos em oportunidades econômicas. Por fim, reitero o elogio ao autor, senador Confúcio Moura, pela iniciativa que vai ao encontro das crescentes preocupações com o meio ambiente responsável e sustentável. Esse era o voto. Muito obrigada, senhora presidente. Grata pelo relatório, né, pelo comentário do relatório, senadora Tereza. A matéria ela está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu encerro a discussão. A votação ela vai ser simbólica, ela ainda vai para a Comissão de Assuntos Econômicos. Em votação, o relatório apresentado. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Relatório está aprovado, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto nos termos da emenda 1 CMA. A matéria agora ela vai para a Comissão de Assuntos Econômicos. Agora nós vamos para o item 12. São os requerimentos, né, que a senhora subscreveu os três. A votação só. Item 12, e eu vou subscrevê-los, tá? Já avisando a secretaria. Autoria, senador Jacques Wagner, que requer, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública em conjunto com a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática, com o objetivo de debater,
Primeiro, o papel dos bioinsumos na matriz produtiva agrícola nacional. 2, redução da dependência externa de fertilizantes químicos. E 3, redução de custos de produção e aumento da eficácia tecnológica desses produtos. E, para finalizar, 4, potencial brasileiro como produtor e exportador de bioinsumos. Nós temos aqui também os requerimentos... Bom, perdão. Eu vou ler os 3 requerimentos que nós temos e aí nós aprovamos em bloco. O item 13 é o requerimento número 2, 2026, CMA, do senador Jaime Bagatoli, que propõe a inclusão do representante da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e o item 14, requerimento número 5 da CMA, 2026 CMA, da senadora Tereza Cristina, que propõe a inclusão de representantes da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia para a Produção Vegetal. Pergunta se a senadora Tereza quer fazer algum comentário a respeito do seu requerimento. É de extrema relevância para o aprofundamento do debate acerca do papel estratégico, né, dos bioinsumos na matriz produtiva agrícola nacional. Então, a Absol é uma entidade de âmbito nacional e que representa empresas, indústrias voltadas ao desenvolvimento de tecnologias para a produção vegetal. Atua diretamente no segmento de fertilizantes, condicionadores de solo, substratos para plantas, biofertilizantes, remineralizadores, defensivos biológicos e demais insumos voltados para a agricultura sustentável e inovadora. Então, acho que ela possui reconhecimento, né, e atuação técnica e institucional na promoção de soluções voltadas ao aumento da produtividade agrícola e a sustentabilidade ambiental e a competitividade do agro brasileiro. Então, a participação da Absol contribuirá de maneira significativa para o debate sobre a redução da dependência externa de fertilizantes químicos, que hoje nós vivemos uma crise por conta das guerras na Ucrânia, com Rússia, e agora no Golfo Pérsico. Então, é importantíssimo que a gente continue trabalhando os bioinsumos no Brasil. Então, é por isso que essa entidade, eu acho que pode nos ajudar de sobremaneira sobre, enfim, como representante nessa comissão. Debate, né? Exatamente. A votação ela será simbólica. Em votação, os requerimentos número 12, Jacques Wagner, 13, senador Jaime Bagatoli, 14, da senadora Tereza Cristina. Os senadores e as senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Bom, quero agradecer a participação de todos, em especial a senadora Tereza, que me ajudou aqui muito na condução da comissão. Agradecer a secretaria aqui, na figura do nosso secretário Ayrton, mas saudade da turma. Um forte abraço a todos vocês, aos servidores que estão sempre aqui, na Comissão de Meio Ambiente. E nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Boa tarde. Israel Lacerda, qual a importância de uma política nacional de segurança energética e a quem cabe implementá-la? Uma política de segurança energética vai definir o futuro do país, o futuro das novas gerações em termos de renda, de distribuição, de uma economia de baixo carbono e basicamente vai definir quem nós seremos no futuro, grandes ou pequenos. Cabe ao Congresso Nacional, cabe ao Poder Executivo. Agenda Econômica. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. A
a observação da luta abolicionista a partir vista de baixo, ela vai nos ajudar a perceber que existiram vários projetos abolicionistas. E o que isso significa? Significa perceber que a luta pela liberdade, ela foi vivenciada a partir não só dos projetos de uma elite para controlar e até, se possível fosse, eliminar essa presença africana, essa presença dos descendentes de africanos no Brasil. Essas pessoas, elas tanto se entendiam como parte e participantes desse país, que elas se lançaram na luta contra a escravidão e até pelo respeito aos direitos, de formas que são ainda negligenciadas. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. TV Senado é, digamos, uma ponte, é um grande canal entre todo o nosso trabalho, tudo que realizamos aqui dentro dessa casa, todos os debates, todas as audiências. Ela mostra um pouco desse mundo que é vivo, que está o tempo todo mudando, é muito ativo, é dinâmico. E se não fosse a presença da TV Senado aqui dentro para mostrar esse dia a dia nosso, entre comissões, entre audiências públicas e as sessões do plenário, certamente nesse ambiente aqui fechado, a gente estaria muito desconectado com o Brasil de fato, com o Brasil real. Então, parabenizar a TV Senado, agradecer pela parceria, porque vocês, né, é que fazem valer o nosso mandato em termos assim de mostrar para cada cidadã e cidadão o quanto que isso aqui é dinâmico e os debates são às vezes muito acalorados, mas acima de tudo, sempre querendo, né, acertar, sempre querendo trazer a transparência devida e, acima de tudo, fazer o nosso papel ao qual toda a população deu para cada um dos mandatários que estão aqui dentro dessa casa. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com o homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou, né, não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta, porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Olá, boa tarde. Você acompanhou a Comissão de Meio Ambiente. Nós vamos fazer agora um giro rápido pelas notícias. Foram apresentadas 2 novas ações contra a lei da dosimetria no STF. O repórter Tiago Tiburcio tem mais informações.
mais 2 ações propostas contra a constitucionalidade, ou melhor, que pedem aí a análise da inconstitucionalidade da lei da dosimetria. Desta vez, elas foram propostas pela federação formada pelos partidos PT, PCdoB e também o partido PV, além de outra apresentada pelo partido PDT. Assim, elas se somam a outros 2 pedidos que já haviam questionado a constitucionalidade dessa lei, que beneficia condenados pelos atos de 8 de janeiro, que haviam sido apresentadas também já pela Federação PSOL Rede e também pela Associação Brasileira de Imprensa. Os argumentos são semelhantes. Segundo os autores, ao beneficiar especificamente os condenados pelos atos de 8 de janeiro, a lei feriria o princípio da impessoalidade. Além disso, eles também alegam questões na tramitação do projeto de lei e na análise do veto presidencial aqui no Congresso Nacional. Apesar de a lei já ter sido promulgada, a aplicação dela está suspensa desde o último sábado, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, disse que a lei não poderia ter a sua eficácia naquele momento. Isso porque deveria, por segurança jurídica, ser aguardado o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dessas ações, que agora são 4, que pedem a inconstitucionalidade da lei. Agora, o presidente da República, o presidente aqui do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, o procurador-geral da República e também o advogado-geral da União, Jorge Messias, tem que se manifestar nos processos. Segundo o relatório do Supremo Tribunal Federal, até hoje, 1.402 pessoas foram condenadas pelos atos de 8 de janeiro. E as suas penas variam, penas privativas de liberdade, variam entre 3 meses a 27 anos e 3 meses de prisão. Esta última pena combinada ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E olha que bacana, o plenário do Senado pode votar hoje a renovação automática da carteira de habilitação para os motoristas que não foram multados nos últimos 12 meses. E também está na pauta dessa semana benefícios para pacientes com dor crônica e estudantes superdotados. Nesta terça-feira, o plenário deve deliberar sobre o projeto que modifica o Código de Processo Penal e estabelece regras para a fixação de valor mínimo de indenização em favor do ofendido, a fim de reparar os danos causados pela infração. Outro projeto na pauta institui diretrizes básicas para a melhoria da saúde das pessoas com dor crônica e cria o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica. Na quarta-feira, o plenário deve deliberar sobre o projeto que cria um cadastro nacional e uma política para estudantes com altas habilidades ou superdotação. Também na quarta, o plenário deve decidir sobre o projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. A proposta cria os Conselhos dos Direitos das Crianças e do Adolescente, nacional, estaduais, do Distrito Federal e dos municípios. Ainda na ordem do dia, o projeto que altera o Código Brasileiro de Telecomunicações para divulgar no programa A Voz do Brasil os canais de atendimento às mulheres vítimas de violência. E nós vamos falar agora sobre as atividades previstas para a tarde de hoje. Daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, a Comissão de Educação faz audiência pública sobre o projeto que regula comercialização, propaganda, publicidade e promoção comercial de alimentos e bebidas ultraprocessados e uso de frituras e gordura trans em escolas públicas e privadas. Às 12h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1334 tem reunião prevista para a eleição do comando do colegiado e análise do plano de trabalho. A MP regula o piso salarial nacional para os professores da educação básica pública. E no mesmo horário, a Frente Parlamentar em favor da educação profissional e tecnológica faz audiência pública para discutir governança, gestão, qualidade e avaliação na educação profissional e tecnológica. E esse foi o nosso boletim. Daqui a pouquinho, às 13h30, tem o Senado Notícias ao vivo com mais notícias para vocês. Até daqui a pouco.
como é que a gente consegue coexistir nessa sociedade com esse processo sistemático e permanente de assassinato de jovens negros. De que barro as pessoas desse país são feitas para poderem viver com isso. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bem-vindo. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu estava indo para a faculdade cedo e o ônibus estava muito lotado, o ônibus que eu peguei. Aí eu estava com a bolsa, estava rezando o terço, aí eu percebi que tinha um cara perto de mim que ele estava muito inquieto. Ele continuou inquieto, embarrando em mim. Ai, desculpa, moça. Eu, não, tudo bem. Aí, só que ele fez isso várias vezes. E aí, logo em seguida, ele já apertou e, eu vou ter que descer daqui da frente, motorista não dá pra passar e tal. E desceu. Nessa hora que eu já virei a bolsa, eu acho que ele já tinha conseguido pegar o meu celular que estava dentro da minha bolsa. Sétima reunião da Comissão Senado. Em 2024, mais de 900 mil ocorrências de furto e roubo de celular. Apenas 8% dos aparelhos roubados foram recuperados. Entre 2018 e 2024, caiu o roubo e crescem os furtos. Furto é quando você deixa sua bolsa num lugar e alguém vai lá e pega o seu celular ou o seu batom favorito escondido e não te ameaça. E o roubo é quando existe um emprego ali de uma ameaça, né? Quando puxa da sua mão, quando te ameaça com algum tipo de arma ou até mesmo verbalmente. Esse é o roubo. Os crimes patrimoniais tradicionais vêm diminuindo, segundo as últimas estatísticas, e os crimes cibernéticos vêm crescendo vertiginosamente.
Ou seja, havendo uma clara sinalização que as organizações criminosas, faccionadas ou não, vêm migrando para a prática desses crimes. O prejuízo aí estimado não é na casa de milhões, mas sim de bilhões por ano. Um golpe a cada 15 segundos. Essa é a estimativa do último anuário de segurança pública feito agora em 2025. O uso do celular para operações bancárias é cada vez maior. Em 2024, das 208 bilhões de transações, quase 82% foram realizadas pelos canais digitais. O celular faz parte da sua atividade, do dia a dia, da sua profissão. Como social media, eu faço tudo pelo telefone. Então, para editar vídeos, para design, para criar as estratégias, onde eu crio o calendário editorial, o relacionamento que eu tenho também com o cliente, tudo é pelo celular. Eu costumo falar, né, que o meu celular é o meu escritório. Então, eu tinha tudo ali. Aí, se a pessoa consegue ter acesso ao meu e-mail, às contas, a tudo que eu tenho lá e os dados do cliente, tudo aquilo rui. E, com certeza, aquilo gera uma dor de cabeça enorme para mim. Graças a Deus, eu consegui recuperar. O meu e-mail, ele não conseguiu acessar os dados dos clientes. Hoje a vida das pessoas está na palma da mão, né, no celular. Então, você armazena tantos dados, tantas informações, por isso é importante ter instrumentos de bloqueio, mesmo que seja furtado, para que ninguém consiga acessar se não for com senha, ou reconhecimento facial. Eu até normalmente recomendo até a senha, porque reconhecimento facial é só o ladrão pegar e colocar na tua cara aqui que ele vai abrir. Então, é bom ter uma senha e ter uma possibilidade também de você apagar os dados à distância, bloquear o aparelho à distância para não ser utilizado. O aumento de furto, roubo e todas as outras situações de violência e criminalidade, ela espelha muito bem as nossas relações sociais, nossas relações econômicas, nossas diferenças de classe. Então, isso vem acompanhado de outros fatores também, como o uso de drogas. E a situação, né, atual de muitas pessoas em situação de rua por conta de uso de entorpecentes, que especialmente no caso de furto e roubos de celulares tem um impacto muito forte. A primeira coisa que tem que fazer é aumento efetivo de vigilância nessas localidades, tanto a vigilância eletrônica como presencial, aqueles pontos onde acontece maior crime, que é o furto de celular. O segundo é a utilização das plataformas já disponibilizadas pelo governo, como o celular seguro no Brasil é colocado, que precisa da pessoa que teve o celular furtado, já imediatamente registrar o boletim de ocorrência e ele é travado onde ele estiver. Por que tanta preocupação e alguns projetos relativos focados na questão do telefone celular e todas as consequências que surgem a partir de uma perda, de uma violação? Por que isso? Olha, existe uma epidemia, Fábio, de furto de celular. Porque o celular hoje é um objeto pequeno, mas extremamente valioso, não só pela tecnologia, mas muitas vezes pelos dados ali dentro, que tem muita coisa da privacidade das pessoas. Infelizmente, a nossa legislação ela precisa ser atualizada, porque o furto de um objeto como esse, a penalidade é muito pequena. E normalmente quem é pego um desses furtos acaba até sendo preso em flagrante, mas não fica na prisão. Então você tem que colocar um freio nisso. Nós aprovamos, virou lei, foi sancionado pelo Lula, o autor do projeto até foi o ministro Flávio Dino na época, eu relatei o projeto, a gente alterou e endureceu o texto para colocar, olha, se tem casos de reiteração delitiva, se ele já foi preso em audiência de custódia anterior, se é indicativo de crime praticado com violência contra a pessoa, se há indícios de que ele é membro do crime organizado, nesses casos, recomenda-se ao juiz que mantenha a prisão. Hoje a gente tem uma violência se estendendo por todos os aspectos na sociedade. Isso é ruim e a gente tem que fazer alguma coisa por isso também. Mas aquilo que se discute hoje aqui, essa ampliação e também o endurecimento de penas relacionadas a furto do celular, furto de outros objetos que certamente são de primeira necessidade, que virou uma coisa corriqueira acontecer na vida do povão, nas ruas das cidades, seja de que tamanho for. Antigamente era só grandes cidades, hoje não.
Até as pequenas cidades são afetadas com esse tipo de comportamento. A maioria das pessoas que eu conheço já foram assaltadas lá. Nós estamos tendo hoje uma crise de segurança pública sem precedentes, porque o exemplo não vem de cima. A gente vê o governo federal e vê muitas vezes o Congresso Nacional flexibilizando medidas importantes que precisam ser endurecidas. Já aconteceu comigo, sim. Fiquei bastante constrangido e a sensação de impotência, né? E o que eu posso falar da segurança pública, que realmente é muito falha. O governo não dá esse respaldo com relação a essa segurança aqui em Brasília. Tem muita coisa no meu celular que eu preciso, que eu uso, né? E faz sentido para mim. Então, eu acho que realmente, se fosse acontecer, é um prejuízo maior do que o preço do celular. Hoje não é só o roubo de um aparelho, é o sequestro de uma vida. Aqui nesse aparelho, se eu perdesse meu aparelho hoje, se fosse furtado, a minha atividade parlamentar estaria comprometida. As nossas vidas estão ligadas hoje a um aparelho porque tudo hoje implica em tecnologia. Nossas assinaturas são eletrônicas. Então, hoje, não se trata apenas de um furto de um aparelho, de um bem. É a privacidade, são direitos que são sequestrados e as penas precisam ser aumentadas. E a gente precisa criar mecanismo de prevenção, mas também de punição. Mas acredito que as secretarias de segurança também precisam ter um programa, como tem em alguns estados, e tem que ser no Brasil todo, de encontrou o aparelho, imediatamente procurar o seu dono, procurar a vítima e proporcionar a devolução imediata. Muita coisa. Vidas estão concentradas hoje em uma aparelho. Não foi uma violência, mas você ao mesmo tempo entende o furto como uma forma de violência, mesmo você não ter sentido a mão direta no seu celular? Ainda que não seja uma violência totalmente física, é uma violência emocional, porque te tira a paz, você fica transtornado e preocupado em excesso. Então, você sente assim como se eu tivesse perdido tudo, porque hoje tudo está no celular. Já tive um caso relacionado a roubo, quando eu consegui meu primeiro celular. Infelizmente, eu estava passando na rua da minha escola, e aí essa pessoa perguntou quantas horas seria. E aí eu, inocente, tirei o celular, que ficava aqui, e falei as horas. E aí foi nesse exato momento que ele conseguiu roubar meu celular, meu primeiro celular. Olha, eu me senti um pouco culpado, porque sempre as nossas mães avisam, né? Olha, não tira o celular, não passa informação para as pessoas que perguntar na rua. E eu parei do nada e falei as horas. Um amigo meu, ele na verdade, ao invés de se sentir mal, ele na verdade se sentiu muito culpado por não ter prestado atenção suficiente nas coisas dele para ter sido furtado, né? Eu pensava que eu ia reagir diferente, né? A gente sempre fala, na hora eu vou reagir de tal forma. Só que quando acontece, a gente não sabe como vai reagir, né? Então eu fiquei assim, paralisada. Esse roubo foi lá em Planaltina, DF. Já 3 vezes, saindo para trabalhar na madrugada. Um mês atrás eu fui furtado, meu celular foi furtado na 709 Norte. A gente sente muita frustração, né? Porque a gente trabalha para conseguir junto o dinheiro e simplesmente chega alguém e leva isso que a gente demorou tanto para conseguir. Eu estava embaixo do bloco. E aí eles simplesmente chegaram, falaram que eles estavam armados e levaram. E a gente não tem como reagir, né? Porque por mais que eles não tenham mostrado a arma, a gente não pode pagar para ver. Eu já fui vítima de assalto, de roubo, né, de furto também. Então, assim, é uma coisa muito chata. Você acaba, né, graças a Deus, quando você consegue sair com uma integridade física, né, mas você fica prejudicado em outras áreas, como o psicológico, né, o financeiro. E aí você se sente impotente em um estado que arrecada e que não investe. Tem essa questão de você ter que ir na delegacia, que é muito desgastante você passar o dia inteiro na delegacia para fazer boletim, para resolver, depois a questão para tirar uma nova identidade. Sim. E como você tem que resolver as coisas, às vezes não dá para você ficar esperando transporte público. Então você gasta dinheiro para poder resolver as coisas. Além da questão do aparelho, porque, como eu disse, para mim, como social media, é essencial ter um celular. Então, se eu perco esse celular, eu preciso o mais rápido possível
caçar um jeito de resolver esse problema para não perder minha fonte de renda, entendeu? E o custo financeiro disso? Eu tive, por mais que eu tinha um seguro, eu tive um custo financeiro, porque eu tive que pagar um valor de R$ 1.300. Isso fora o que eu gastei para resolver as outras situações de banco, para a questão de ir na polícia, para fazer o boletim. No Senado, projeto de lei dobra a pena para o furto de celular, de 4 para até 8 anos de prisão. Outro projeto mira o furto de celular e o seu uso para fraude bancária. Essa dobradinha criminosa pode levar à soma das penas. De um lado, as pessoas continuam a se descuidar com alguns pontos. Por exemplo, não colocam senhas fortes em seus programas ou dispositivos, repetem senhas. Por sua vez, não instalam duplo fator de autenticação quando possível. Isso tudo coopera para a ocorrência desses crimes cibernéticos. Por sua vez, o segundo fator é o crescimento e a especialização de organizações criminosas nesses crimes cibernéticos. Isso ocorre, sobretudo, diante da fácil comercialização ilegal de dados pessoais. O aumento da penalidade, a punição simplesmente assusta o bandido? Precisa as duas coisas. A efetividade da punição, que também depende do aumento da pena, mas da certeza da punição. Nesse aspecto, nós aprovamos aqui no Senado um projeto importante que foi para mexer na audiência de custódia. O que é audiência de custódia? Quando um indivíduo é preso, ele é levado ao juiz, ele é preso em flagrante, é levado ao juiz, o juiz decide se ele fica solto ou ele segue preso. As estatísticas são oficiais, são no sentido de 40% são soltos. Muitas vezes o juiz acerta, não tem necessidade de ficar preso nesse momento. Mas às vezes tem algumas solturas, principalmente de gente que já foi presa outras vezes e acaba sendo colocado em liberdade, gerando aquela sensação da polícia prende e justiça solta. O projeto de lei que hoje estamos trabalhando aqui no Congresso, aqui no Senado Federal, especificamente, ele trata exatamente disso. A pena mínima, né, assim como também a máxima, estão sendo trabalhadas para melhorar isso, para ver se o meliante tem um pouco mais de preocupação na hora que vai cometer o crime. O Estado, ele é omisso nesse sentido, né? Então falta mesmo uma política de segurança pública, falta leis mais duras, né? Mais punitivas, ou seja, nesse sentido, e mais policiamento. A pessoa que está fazendo um furto ou um roubo de celular ali naquela hora, ela não está preocupada se é 2, se é 3, se é 10, se é 20 anos. Não interessa para ela. Não vai ser aumentando a pena. Em paralelo, eu faço o aumento do feminicídio, mesmo com as majorantes, mesmo com o aumento da pena, o feminicídio não diminuiu. Ao contrário, nos últimos tempos, os números têm revelado que esse foi um aumento exponencial. Então, aumentar pena nunca foi, em nenhum lugar do mundo, e nunca será um problema, uma solução para um problema de segurança pública. Esse ponto que eu aponto de que o aumento de pena não resolve, não é uma opinião minha. Eu estou falando de dados e de estudos realizados no mundo inteiro. Aumento de pena nunca significou redução de criminalidade. Eu acho que as leis ainda são ineficazes no sentido de reeducar aqueles que já cometeram crime. Acho que a principal política pública não é só lei punitivista. Se fosse só punir, a cadeia está cada vez mais cheia, está cada vez mais hiperlotada. E aí? E continuam roubando. O que está faltando? Das pessoas que entram no sistema, você tem uma reincidência de acima de 80%. Ou seja, um sistema que é para reeducar, não reeduca coisa nenhuma. Se reeducasse, a pessoa não reincidia. Hoje no Brasil a gente tem uma questão muito séria com a ressocialização, porque o objetivo da pena é ressocializar. Sim. E hoje não existe, na verdade nunca existiu uma ressocialização.
A prática é muito difícil. Existe uma superlotação de presídios de crimes muito simples e que isso significa um custo muito grande para a sociedade. Não só o custo financeiro. A gente tem uma pessoa que vai ser eternamente marcada por isso. Defender que o aumento de pena não é uma solução, além de não ser uma opinião, é também defender que eu também tenha direito à reparação. Eu não acredito que aumentar a pena, prender mais tempo o criminoso vá surtir efeito, não. Eu acredito que seja essas medidas de bloqueio do aparelho, que tudo em tecnologia, quem produziu, quem construiu, quem fez o equipamento sabe como bloqueá-lo. E aí você precisa um misto, legislação, mas precisa também ter aplicação da legislação, políticas públicas eficientes para proteger o cidadão nos respectivos estados. Eu acho que o Brasil tem todas as condições de se tornar um país seguro. Agora precisamos, sim, dar os passos na direção certa. Não existe também, e acho que essa é uma ilusão, o pessoal achar que tem um coelho que você tira da cartola e vai resolver todos os problemas. Se eu aprovar essa lei, vai resolver tudo. Não existe isso. Muitas pessoas que passaram por esse infortúnio do furto, e aí essa pessoa deve estar se perguntando, sim, mas E então, e eu? Vou ficar num prejuízo? Então, eu acredito, e aí eu posso colocar aqui, fazer paralelos com soluções que outros países também adotaram. A reparação material, ela precisa ser priorizada nesse cenário. Justamente por isso, a pessoa trabalhou, parcelou seu celular, está ali no ponto de ônibus, trabalhando, e vem uma pessoa e pega o celular da mão dela. Eu não acho que essa pessoa precisa estar necessariamente no prejuízo. Dentro da penalização, o primeiro ponto tem que ser o reparo material da vítima. E ao invés do custo de R$ 2.400 por preso, como o CNJ aponta, e se a gente investisse isso em segurança pública, em patrulhar as áreas melhores, equipar melhor a polícia, resolver talvez é uma palavra muito forte, mas investir em pessoas em situações de rua, a gente conseguiria tratar a causa do problema. Modernização da investigação criminal, que é a ampliação da coleta de DNA para o banco de dados de DNA de criminosos do país. O DNA é a moderna impressão digital, começou daí no final do século XX passado, e os mais variados países começaram a fazer banco de dados de DNA de criminosos. Então, alguém é preso, condenado, coleta o seu DNA e insere-se no banco. Encontrou material corpóreo biológico no local do crime, coleta o DNA e começa a fazer cruzamento. O Reino Unido tem 8 milhões de perfis genéticos incluídos no banco de dados. Estados Unidos tem mais de 21 milhões. O Brasil, infelizmente, a gente tem uma lei de 2013, mas ela é muito tímida. Faz com que nós tenhamos pouco mais de 300 mil perfis genéticos hoje, 13 anos depois da aprovação dessa lei. Nós aprovamos um projeto, que de autoria da senadora Leila, eu relatei, ampliamos também o texto, para estabelecer que todo condenado à pena de prisão vai ter obrigatoriamente coletado o perfil genético. 2, também colocamos que alguém preso em flagrante por determinados crimes, que normalmente crimes graves, vai ter o seu perfil genético coletado mesmo antes da condenação. Existe um perfil dessa pessoa? É um indivíduo ou é um grupo, uma gangue? Isso se tornou muita gente interessada nesse mercado? Eu achei muito interessante sua pergunta, porque eu estava lendo sobre o projeto de lei, e o projeto de lei tem a sua justificativa de que isso sustentaria o crime organizado. Eu, sinceramente, não sei de onde saiu essa informação, porque isso está muito longe de ser um crime organizado. A gente pode até encontrar algumas quadrilhas ali que vão para festas, mas a gente não está falando de um crime organizado. A gente não está falando de grandes facções atuando nisso. Isso, até onde eu acesso, isso é uma lenda urbana. Mas eu tenho como te dizer o perfil da pessoa que, na sua grande maioria, vai furtar ou roubar um celular. É um usuário de droga em situação de rua. E ele vai vender, ele vai trocar esse celular na primeira
no primeiro traficante que ele encontrar, ele vai trocar ali por um valor irrisório ou por uma quantidade de droga. Já tive prejuízo que demorou tempo para me recuperar, né? Que é financeiro e aí são esses fatos que ocorrem que as pessoas não têm como evitar. Mudou o seu dia a dia em termos de segurança, de percepção de onde você está, quando você entra no ônibus? O que alterou? A primeira vez que eu fui pegar ônibus depois desse acontecimento, eu fiquei muito assim. Aí a questão é, pode o ônibus estar lotado que for, tá precisando entrar o que for, mas eu estou evitando ao máximo entrar num ônibus tão cheio igual aquele. Às vezes me dava tipo um susto, eu abria a bolsa, procurava, cadê meu celular? Aí quando eu olhava, meu celular estava lá, só que eu estava tão agitado por causa do que me aconteceu que eu não percebi que ele estava tipo atrás do livro ou do caderno, alguma coisa assim. Falar sobre mudanças na legislação de um simples furto, do roubo de celular, é importante, é um começo? Certamente, porque essa expressão simples furto, a meu ver, não retrata a realidade. Porque alguém que perde um celular nunca vai achar isso simples. E aquele que furta um celular, de repente, essa é uma porta de entrada para a prática de outros crimes mais graves. Ninguém sai de casa para ir para a rua e espera ser roubado. Então, eu acho que a gente tem muito mais consciência de falar o que deve fazer para outra pessoa do que a gente se observar e quando acontece com a gente, sabe? Tem pessoas que andam com o celular sempre reserva, eu ando com o celular reserva. Caso for roubado dentro do ônibus, né? Aí eu pego outro celular que não funciona aqui e o meu tá guardado. Se você foi vítima de furto ou roubo de aparelho celular, imediatamente comunique ao seu banco, comunique também à sua operadora, vá por outro dispositivo através de internet banking e tente fazer o bloqueio e não deixe de fazer a sua ocorrência policial para que esse fato seja investigado e conste nos sistemas policiais. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Brasil registrou quase 3.000 amputações totais ou parciais de pênis nos últimos 5 anos devido ao câncer no órgão genital. Além das amputações, houve quase 2.500 mortes pela doença. É o que mostra um levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia feito com dados do Ministério da Saúde. Apesar de prevenível e curável, o tumor de pênis ainda apresenta incidência significativa em nosso país. Neste Cidadania, vamos falar a respeito da prevenção e do tratamento da doença. Meu entrevistado é Rodrigo Trivilato, médico urologista titular da Sociedade Brasileira de Urologia.
Doutor Rodrigo, muito obrigado por participar aqui do Cidadania. E eu já vou começar fazendo uma pergunta que, no Brasil, a gente ainda trata o câncer de pênis como tabu. Sim. Não é? Isso acaba justificando esses números que, para mim, são elevados. Sim. Primeiro, agradecer, né, Hermes, pela oportunidade de estar falando de um assunto tão importante. A gente vai conversar bastante aqui e eu acho interessante porque ele está extremamente relacionado a políticas de saneamento básico, informação, educação para a população. Como você bem colocou, ainda é um tabu, né? E esse tabu que é o grande problema, porque ele pode atrasar o diagnóstico, né? E aí, atrasando o diagnóstico, corre mais mortes, mais amputações. Então, a nossa ideia aqui é a gente levar essa informação para a população. Vamos, então, falar da importância do diagnóstico precoce, porque o câncer, e qualquer câncer, é importante o diagnóstico precoce, mas no caso do câncer de pênis, muitos homens evitam procurar o médico urologista. Como é que tem que ser? Tem que ser uma consulta anual? Como é que tem que funcionar isso na prática, para evitar que se descubra muito tarde? Sim. O que acontece é que, às vezes, o paciente ele até olha a lesão. Tem uma coisa diferente ali no pênis, é uma lesão que não fecha, que não cicatriza, elas têm secreção, às vezes o odor é fétido. Então, tudo isso, o paciente sente vergonha. Então, isso atrapalha esse paciente procurar o médico. E é aí que atrasa o diagnóstico. Se a gente entender que no mundo a gente tem mais ou menos 0,5%, 1%, a cada 1% tem 100, a cada 100 mil homens têm o diagnóstico de câncer de pênis, e no Brasil isso é de 0 a 2 a 6, então a gente começa a entender que tem alguma coisa errada aí. Então, o que é importante é que quando o paciente ele olha aquela lesão no pênis, olha alguma coisa está errada, que ele procure o médico, que ele não tenha vergonha disso. Que como a gente está sempre vamos sempre bater nisso, vamos fazer o diagnóstico precoce para o tratamento ser mais efetivo. Rodrigo, você me deu aqui alguns ganchos e aí eu vou agora, cada um deles aqui por partes. O primeiro, vamos explicar quais são as lesões que a gente tem que ficar atento, que os homens têm que ficar atentos. Toda lesão com dificuldade na cicatrização, aquela lesão que você toma medicamento, passa pomada e ela não vai embora, você precisa procurar um médico. Vamos lá, melhor que isso ainda, qualquer tipo de lesão. Olhou, tem uma lesão no pênis, porque às vezes não é um câncer, às vezes, por exemplo, é uma IST, uma doença que antigamente chamava de doença sexualmente transmissível. Que agora é infecção sexualmente transmissível, né? Exatamente. IST. E isso tem que ser tratado o mais rápido possível, porque senão vai virar uma epidemia, pode passar para a esposa, né? Então, assim, qualquer tipo de lesão, procure o médico. Aquelas lesões, principalmente que não cicatrizam, lesões que saem uma secreção, somente secreção com odor fétido, a verruga genital, né, que a gente conhece ela como HPV, tem que procurar o médico. Então, qualquer tipo de alteração no pênis, procure o seu médico no posto de saúde, procure o urologista, procure o especialista, mas vá o mais rápido possível procurar ajuda. Essas lesões, elas são mais comuns na glande e, para ficar mais claro para você que está em casa, a glande é a parte de cima, que a gente chama de cabeça do pênis, ou é na base, no corpo do pênis? Normalmente ela fica mais na glande, mas ela pode pegar todo o pênis. A gente vai entrar em alguns tópicos aqui que vai ficar mais fácil de a gente entender. Por exemplo, que o principal fator de risco que a gente pode colocar assim é a higiene. Então, se a gente pensar que é na parte da glande que ocorre a maior dificuldade de higienização do pênis, é o local que mais pode ocorrer o câncer de pênis. Vamos falar dessa questão da higiene, que é muito importante. O brasileiro é respeitado no mundo inteiro como um povo que toma muito banho. Sim. Mas tem que saber tomar banho da maneira certa. Sim. Então, assim, vamos falar da importância de lavar, de limpar o pênis da maneira certa. Em linguagem simples mesmo, o que é preciso fazer para você garantir essa higiene corretamente? Eu costumo dizer que isso começa desde pequenininho. O pai, a mãe deve orientar a criança, né? Então, você vai puxar realmente aquela pelinha que fica em cima da cabeça do pênis até embaixo e vai lavar água e sabão. Não precisa mais nada. A pessoa, não, vou colocar um álcool, vou botar uma clorexidina no iodo. Não, pessoal, é só apenas água e sabão. O grande problema é que, às vezes, essa pelinha não vai para trás, né? E isso que é a fimose, né?
O que tem que acontecer, principalmente nas crianças, né? Se não consegue, mesmo com pomadinha, colocar essa pelezinha para trás, e muito, eu pego isso também em idoso, homem adulto, isso vai sujando. SMEC, é o famoso SMEC, aquela secreçãozinha branca. Essa secreçãozinha branca é bactéria, secreção, sujeira. Essa sujeira, ela inflama essa glande e aí faz alteração celular. E essa alteração celular que pode levar ao câncer de pênis. E nesse caso, então, em alguns casos, por exemplo, a gente vai falar da cirurgia de fimose, que pode resolver isso de uma vez. Em alguns casos, o médico vai saber orientar, não é? Olha só que interessante. Em países como, por exemplo, na África, por exemplo, e no norte e nordeste do Brasil, quando a gente faz a cirurgia da fimose, a gente evita o câncer de pênis até em 30%. E IST também, as doenças sexualmente transmissíveis que a gente está conversando aqui. Então, ela é extremamente... não é só uma parte estética. É uma parte importante, inclusive para a higiene. Fica muito mais fácil a gente limpar o pênis quando não tem essa pelezinha, né? Mas isso, às vezes o paciente, mas eu tenho essa pele. Não, isso não necessariamente quer dizer que você vai ter câncer de pênis. Se você puxar essa pele até embaixo, lavar com água e sabão, lembra, só água e sabão, pessoal. Durante o banho já evita a maioria dos cânceres de pênis. Além da importância da gente reforçar a higiene, tem também outros pontos que são considerados fatores de risco, né? O HPV, por exemplo, ele entra nesse grupo. Ele entra nesse grupo. A gente acha que o HPV só pode levar câncer do colo do útero na mulher, que quase é 80%, 90% dos casos, né? E a gente esquece do homem. Então, no homem, sim, é uma das causas de câncer de pênis é o HPV, principalmente 16 e 18. 6, 11, 16, 18. Por isso que tem a vacina quadrivalente. Nós temos mais de 150 tipos de HPV, né? Aí por que então a vacina chama quadrivalente, que a gente dá para as crianças, né? Porque 6 e o 11 são os vírus mais comuns e o 16 e o 18 são mais oncogênicos. O que seriam oncogênicos? Que podem causar câncer. E essas vacinas o SUS oferece, então todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. Então, é importantíssimo na época da vacinação, e é pouco falado, né, da vacina do HPV, e não é só em meninas, né, os meninos também têm que se vacinar. Então, meninos e meninas devem se vacinar para a vacina do HPV. E aí, vamos supor, eu tenho 48 anos, certo. Eu posso procurar tomar essa vacina? Existe um controle? Vamos explicar para quem está em casa entender quem pode buscar e tomar essa vacina, quem tem acesso? Todos podem buscar essa vacina. Por quê? Porque falar, mas eu já tenho, né, 40, 50, vamos pensar assim na faixa etária mais comum do câncer de pênis, 50 anos de idade, mais ou menos. Sim, pode procurar, porque você pode ter tido contato, né, com vários vírus do HPV, mas talvez você não tenha tido com 6, 11, 16, 18. Então, a vacina realmente ainda vale a pena, principalmente para o pessoal adulto, tanto homens como mulheres. No SUS? No SUS. Além... Outro fator de risco, só para a gente não deixar de falar, é o tabagismo, né? Muita gente, a gente associa muito o tabagismo, o hábito de fumar cigarro, a câncer de pulmão. Sim. Mas ele também é um fator de risco para câncer de pênis. O tabagismo, ele não afeta só a célula pulmonar, né? Eu vou dar um exemplo. Câncer de bexiga, por exemplo, que é da urologia, né? Um dos principais fatores é o tabagismo. Então, ele altera toda essa mutação celular, essa proliferação celular. Então, assim, também o câncer de pênis está extremamente associado ao câncer ao tabagismo está extremamente associado ao câncer de pênis. E aí, no caso, o ideal é largar cigarro, pelo amor de Deus. Largar, graças a Deus, né? Eu acho que eu sou de uma geração que eu atendo os pacientes. Hoje, raramente a gente vê um paciente que chega, eu sou tabagista e tal. A maioria ou parou de fumar ou nunca fumou. O que agora a preocupação é os vapers, né? Com os adolescentes, né? Que também é um fator de risco. A gente acha que porque vapor não é. Não, é tabagismo igual, às vezes até pior, né? Então, assim, o que a gente tem que sempre estar na nossa cabeça no câncer de pênis eu acho que o principal fator de risco aqui, Hermes, é a falta de informação. Levar essa informação, levar essa educação, coisa simples, água e sabão, evitar o tabagismo, avaliar se tem alguma alteração no pênis e procurar o mais rápido possível o médico. E tomar a vacina para HPV. Então, tomar vacina para HPV. Então, sim, são ações que a gente pode fazer
é muito fácil, né? Não exige muito das pessoas. E se esses números que a gente apresentou no início do programa, né? Imagina, mais de 2.500 pessoas teriam evitado de terem os PENs amputados. Quase 3.000 mortes por causa disso. Com medidas simples, elas não teriam passado por essa situação. Sim, é quase 2.000 diagnósticos por ano, né? E a gente entende que também importante, na minha opinião, educação em saúde pública, sabe? Investimento em saúde pública e informação. Por quê? Porque está extremamente relacionado à parte socioeconômica do país. Era isso que eu ia perguntar. Há um recorte socioeconômico, assim, tem regiões onde a incidência é maior e uma faixa de renda em que a gente tem mais casos? Sim, as pessoas mais humildes, né, elas têm mais casos de câncer de pênis, no norte e nordeste do país. Então, também um fator disso é a parte socioeconômica. E a gente fica pensando, por quê? Porque lá provavelmente falta ainda um saneamento básico adequado, a informação, a educação. Esse tabu, principalmente nas pessoas mais velhas, é muito importante. A gente sempre está conversando sobre isso. Tem uma lesão, pessoal, procure um médico. Não é vergonha nenhuma. A gente sempre associa o toque prostático para o rastreamento de câncer de próstata. Então, assim, isso não é vergonha nenhuma. Pode acontecer com qualquer um. E quanto antes a gente diagnosticar, maior chance de cura, menor chance de amputação. E se tiver que... Porque podemos tirar só a lesão, a amputação pode ser parcial. Então, o que a gente vê muito nos hospitais é isso muito evoluído. São lesões muito grandes, que infelizmente não tem como manter o pênis. Aí tem que amputar. Doutor Rodrigo, uma diferença muito grande entre os homens e as mulheres no Brasil é que a mulher ela é ensinada desde adolescente a ir com frequência ao médico que cuida da saúde dela, ao ginecologista, pelo menos uma vez por ano. Sim. O homem brasileiro ele não tem muito essa cultura. Seria importante a gente mudar isso, né? Uma visita anual ao urologista resolveria muito essa situação também. Brilhante sua colocação. A mulher, desde que ela é novinha, ela é ensinada o cuidado, né? O cuidado com a família, o cuidado com ela. Então, ela já tem isso desde pequeno, né? Depois, com a adolescência, de procurar o ginecologista. O homem, ele tem aquela coisa de ser provedor ainda. Não, eu preciso trabalhar, eu não tenho tempo de ir no médico. E qual é o problema disso? O problema é que as mulheres morrem bem menos que os homens, né? Um dos principais fatores é esse, porque as mulheres procuram o ginecologista. O que é interessante é que a Sociedade Brasileira de Urologia, os meios de comunicação fazem campanhas, né? Eu uso muito a campanha Novembro Azul, que as pessoas realmente do rastreamento do câncer de próstata. Eu uso bastante isso para levar o homem ao consultório. E quando ele chega lá, obviamente, eu não vou avaliar só a próstata. O homem não é só a próstata. Então, a gente vai avaliar desde o perfil lipídico dele, como é que está o colesterol, triglicerídeos, a glicemia, a função renal. Vamos avaliar o PSA, vamos avaliar a parte genital. Se tem alguma dúvida, tem alguma verruguinha, tem alguma lesão. Então, a gente usa esses mês, por exemplo, Novembro Azul, para a gente... fazer o check-up completo. Já pega o homem, já está ali. E o que é interessante é que esse homem sempre está com a esposa. Eu acho engraçado, até brinco no consultório com isso, porque você pergunta assim, como é que está o jato urinário? Não está ótimo. Ele, não, doutor, bem, fala a verdade, você está levantando 5 vezes à noite para fazer xixi. Aí, não é, mas... Então, eu até prefiro... É ela que decide levá-lo, na verdade, viu? Então, eu até prefiro que ela vá, porque ele sempre está tudo bem. Ela, não, você tem que falar a verdade, olha. Aí também a parte sexual, da libido, da ereção. Então, assim, a gente tenta avaliar o homem como um todo. Um tratamento integral da saúde. Exatamente, integral. Só que a gente tem que deixar essa informação tem que ir bem certinha, porque é o seguinte, não é só novembro. Então, eu não consigo em novembro, não tem problema. Vai uma vez por ano. Faz seus exames, leva para o médico, se tem alguma dúvida. Eu atendo muita criança também. E agora a gente teve um problema recente das informações erradas também. Um é por causa de falta de informação e outras são por causa de informações equivocadas que o pessoal usa na internet sobre o tamanho do pênis da criança, uso de hormônio. E aí
o consultório encheu de pais extremamente ansiosos, porque meu filho está com pênis pequeno. Então, essa ideia eu acho interessante, porque se você está com dúvida, vai no médico. Vai ao médico, não vai no Dr. Google, né? Não vai no Dr. Google. E assim, 90% dos casos, por exemplo, nesse caso das crianças, as crianças têm um pênis normal, às vezes está só um pouquinho mais gordinha. Às vezes para você, é uma lesãozinha, você vai sumir. Não sumiu ainda. Vai lá, não tem problema nenhum, vai lá ao médico. Qualquer coisa tira, faz uma biópsia, faz o tratamento. Como eu disse, a maioria dos cânceres, quanto mais cedo a gente diagnosticar, tem maior chance de cura. Vamos falar um pouquinho dessa chance de cura, porque existem tumores que são muito agressivos. No caso do câncer de pênis, descobrindo cedo, a gente consegue precisar a chance de cura? Tem lesões que ainda nem são câncer, são lesões pré-malignas. Quando a gente tira essa lesão com uma margem interessante, o que seria a margem? Quando a gente tira toda essa lesão, manda para a biópsia e não tem nada nas bordas. É mais de 90% de chance de cura. Então, assim... Fantástico. Descobrir cedo, então, resolve completamente. Exatamente. Então, tem uma lesão ali, eu vou tirar... A gente fala biópsia, né? Mas você tira toda a lesão. A não sei que for uma lesão muito grande. Você tira toda a lesão com uma margem interessante e manda para a biópsia. Aí lá você vai ver, era uma lesão pré-maligna, uma lesão maligna e faz o acompanhamento do paciente. O tratamento é sempre a retirada, Rodrigo? É sempre a retirada, né? A retirada, a gente pode queimar, por exemplo, um laser, dependendo, às vezes, uma lesãozinha, uma verruguinha. Eu, normalmente, quando tenho, por exemplo, paciente, estou com uma verruguinha aqui, acho que é um codiloma, um HPV, eu tiro essa lesão e mando para a biópsia. Pelo menos uma delas eu tiro e mando para a biópsia para saber o que realmente é. E as outras a gente queima com laser ou faz essa fulguração da lesão. Quando a lesão é um pouquinho maior, aí você tem que tirar toda a lesão mesmo e aí mandar para análise. No início deste ano de 2026, a Sociedade Brasileira de Urologia fez uma grande campanha com relação mesmo ao câncer de pênis, né? Até porque esses dados que a gente apresentou no início do programa, eles mostram que houve um crescimento de pelo menos 15% no número de amputações e mortes. A gente tem um balanço dessa campanha de conscientização? Vocês têm um retorno? Foi positiva? A gente começa a avaliar que esses pacientes eles estão chegando muito mais cedo. Porque mesmo quando às vezes não é nenhum tipo de lesão, a gente vê que tem a procura maior desses homens. Mas ainda a gente tem dificuldade dessa informação chegar nos confins do Brasil. Principalmente nas regiões que mais precisaria, que é a região norte-nordeste. Mas realmente a gente provavelmente vai fazer essa avaliação daqui a um ano, mais ou menos, a gente vai ver que as amputações diminuíram bastante. Então, é uma mudança de cultura, né? Paradigmas, isso. Você falou, e é importante reforçar, falamos de Novembro Azul, a gente tem também o Outubro Rosa, né, com relação ao câncer de mama. São campanhas consolidadas e bem sucedidas. Não seria o caso da gente já pensar no futuro para uma campanha específica como essas para o câncer de pênis? Com certeza vai começar a ter campanha. Eu acho que é importante porque quando a gente faz esse tipo de campanha, é uma conscientização geral, né? Tanto dos meios de informações, como dos médicos. Eu, por exemplo, em novembro, praticamente, eu dou uma fechada no consultório, porque eu sei que eu fiz, agora em novembro, foram quase 20 palestras que eu digo, entrevistas, falando sobre o Novembro Azul. E incrível que o pessoal gosta e gosta muito, tem uma boa... o pessoal vai nas palestras... Uma boa recepção. E não só de homens. Porque as mulheres, eu acho importante as mulheres irem, mulheres, filhas, enfim, que leva essa informação para dentro de casa. Ó, pai, eu fui numa palestra do Dr. Rodrigo e ele falou isso, não está na hora de fazer os exames, ir lá procurar o médico. Então, essa conscientização geral é muito importante. E você falando do papel das mulheres, né, no caso, dentro da família, mas você percebe, com o passar dos anos, uma mudança também nos homens? Os homens mais jovens, por exemplo, eles estão mais atentos? Sim. Hoje eu atendo muito homens. Eu tenho a dificuldade de atender mulheres por causa que realmente aumentou em muitos homens, mais jovens, 40, 30, 40, 50 anos de idade, que estão procurando o urologista. Por vários motivos, desde dificuldade sexual, perda da libido, ereção, dúvidas em relação ao pênis. Não é raro eu no consultório, o paciente fala, eu tenho uma dúvida, doutor, que eu tenho desde que eu sou criança. Tamanhos, formato. Então, assim, realmente eu acho que isso é uma coisa bem interessante,
que os homens agora estão mais conscientes dessa situação, de que eles precisam procurar o médico. Mesmo porque ninguém trabalha doente. Né? A gente tem que tirar um pouquinho dessa situação de que o homem é provedor, ele não precisa procurar um médico, ele precisa trabalhar. Só que eu falo para eles, a gente, por exemplo, a gente viu o Covid aí, morreu mais homens. Por que será? Porque as mulheres estavam melhores. As doenças crônicas, hipertensão, diabetes, estavam muito mais controladas, provavelmente, do que dos homens. Então, é importante que o homem também cuide da saúde dele. E o que você colocou é realmente o que a gente vem observando no consultório. Esse homem procurando mais o médico. Essa mudança de paradigma, né? Rodrigo, a gente comentou aqui que a menina na adolescência começa a ir ao ginecologista. Você é um médico urologista, você cuida da saúde, em especial do homem. Qual é a idade que você recomenda que a gente comece aí? Eu gosto dessa pergunta porque é uma dúvida que eu vejo que todo mundo, né? Porque exatamente, a mulher vai com essa idade, o homem vai com que idade? Eu sou urologista infantil, eu estudei 1 ano só criança, né? Fiz essa parte da construtora e eu falo que eu avalio meu paciente desde que ele está na barriguinha da mãe, porque faz um ultrassom ali e aí vê alguma alteração, eu acompanho desde pequenininho. E alguns defendem que começa 2, 3, 4 anos de idade. Eu digo o seguinte, nasceu, os pais têm alguma dúvida, leve no urologista, porque ele pode ter a fimose, pode ter os testículos, às vezes não desceu para a bolsa escrotal, ficou na região inguinal, às vezes tem um problema de urina, meu filho não está urinando direito, está tendo infecção urinária. Então, eu começo a avaliar essa criança muito pequenininha. Então, eu não gosto de colocar uma idade. Eu falo para os pais o seguinte, tem alguma alteração, está em dúvida, está gerando algum tipo de ansiedade, pegue a criança e leve no urologista. Então, eu acho que a resposta para a sua pergunta, eu não consigo te dar uma idade certa. Eu acho que se os pais têm dúvida, tem que levar no médico. E essa resposta que você me deu é a melhor maneira de quebrar a cultura, que você já cria o hábito na criança de ver o médico todo ano, ela ter esse acompanhamento, que é o certo. Sim, eu tenho criança aí que eu vejo, às vezes, 6 meses, aí de repente, 15 anos de idade. Eu falei, mas continua? Eu falei, continua do mesmo jeito. Você vai vir uma vez por ano agora no consultório, eu vou te olhar, a gente vai conversar. Porque muda os problemas, muda as ansiedades, mudam os medos, mudam as dúvidas, né? Antes era porque a cabecinha não saía, né? Tinha fimose. Agora é porque será que está crescendo o pelo, está normal, os testículos estão no tamanho normais, será que precisa operar da fimose? O que é interessante é que, por exemplo, tanto a cirurgia para descer os testículos como a cirurgia da fimose, a gente tenta fazer o mais rápido possível. Então, aos 2 anos de idade, até uns 4 anos, a gente faz essa cirurgia, que é a cirurgia de postectomia, que a gente tira essa pelezinha do pênis para ficar mais fácil a higiene e aí evitar esses problemas como câncer de pênis. Isso garante muito mais saúde, não é? Exatamente. Antes da gente encerrar, o que é que você diria para um homem, adolescente, um homem adulto que está assistindo a gente agora, ficou um pouco assustado, preocupado, você falou das feridas, o que é que você diria para ele agora? Eu acho que o câncer de pênis, além de que a gente precisa levar informação, que a gente precisa ter higiene, evitar o tabagismo, é até uma questão de dignidade, sabe? Então, você, homem, que tem uma lesão, está em dúvida em qualquer situação que está acontecendo com o pênis, não sinta medo, não se sinta envergonhado, procure o seu médico, pode ser o médico do posto de saúde, perto da sua casa, pode ser o urologista, pode ser um médico da família, mas a gente tem que quebrar esse preconceito, esse tabu de que, eu estou com uma lesão aqui, eu não quero mostrar para ninguém. Não, vá, porque nesse caso, tempo é vida. Se a gente diagnosticar quanto mais rápido possível essa lesão, às vezes a gente pode só queimar uma lesãozinha pequenininha ou fazer uma pequena incisão e tirar, vai evitar amputação. É vida normal. Vida normal, diminuir a taxa de morte dessa doença que é o câncer de pênis. Então, eu acho que aqui a grande lição é não tenha medo, não tenha vergonha, tem dúvida, procure o seu médico mais próximo da sua casa. Dr. Rodrigo Trivilato, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui
Pode me chamar que eu venho toda hora. Olha, quando surgir a campanha, você vai voltar e já vai falar dos primeiros anos dela, viu? Bacana. Um agosto roxo, quem sabe? Quem sabe. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. Nós não podemos negar que, com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que por conta disso a gente lê menos? É preciso uma educação para a leitura impressa e é preciso uma educação para a leitura digital. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Comissão de Meio Ambiente aprova aumento de pena para maus tratos a animais. Aprovações da Comissão de Assuntos Econômicos destinam recursos de loteria a ações sociais. E ofício das quebradeiras de coco babaçu é reconhecido como manifestação cultural. Veja também a agenda das atividades da tarde aqui no Senado. Olá, boa tarde. Agora são 13h31 e o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou 4 projetos na manhã desta terça-feira. 2 destinam recursos de loterias para ações sociais e esportivas. Um deles prevê repasses para instituições de longa permanência de idosos. Outro inclui a Confederação Brasileira de Desporto de Surdos no Sistema Nacional do Esporte e garante à entidade parte da arrecadação das loterias para financiar programas de apoio e desenvolvimento de atletas surdos. A Confederação passa a receber 0,01% da arrecadação destinada ao esporte. O dinheiro será usado em projetos de formação, manutenção e apoio a atletas surdos, além da participação em competições esportivas. Trata-se de medida que amplia a eficiência alocativa dos recursos públicos, que são os recursos da loteria, pessoal, permitindo que o segmento historicamente excluído do financiamento estatal, Confederação Brasileira de Surdos, passe a contar com um fluxo contínuo e previsível de receita. Os senadores aprovaram também um projeto que cria novos tipos de crimes no mercado de capitais. Essa proposta foi apresentada logo após o caso das lojas americanas em 2023 e prevê penas de até 6 anos de prisão para práticas como fraudes contábeis, manipulação de auditorias e omissão de dados relevantes para acionistas e investidores. O projeto também aumenta punições em casos de grandes prejuízos financeiros ou reincidência e impede os condenados de exercer cargos de direção e administração em empresas. O relator da matéria, senador Oriovisto Guimarães, apresentou um substitutivo com ajustes no texto. É preciso que essa legislação seja muito objetiva, até porque nesse mercado de ações é impossível a qualquer administrador garantir resultados. É sempre uma dúvida. Mercado de ações você pode ganhar e você pode perder.
no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Então nós precisamos tomar muito cuidado na tipificação desses crimes para não criar insegurança jurídica e para não criar mais ilusão ainda para o aplicador. Os senadores aprovaram ainda um projeto que permite destinar parte dos recursos arrecadados com multas ambientais para ações de proteção a animais abandonados. A proposta autoriza o uso do dinheiro em programas de acolhimento, tratamento, castração e controle populacional de cães e gatos. E ainda durante a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Renan Calheiros falou sobre o acompanhamento do caso Master. Fez denúncias de morosidade por parte do Banco Central e anunciou que na próxima semana, dia 19, o presidente Gabriel Galípolo participará de audiência pública na CAI. O presidente do Banco Central já esteve aqui nesta comissão neste ano e que a sua volta é fundamental para que nós possamos atualizar não só os fatos da investigação com relação à fraude do Master, mas também para cobrar providências do Banco Central com relação ao BRB de Brasília. Pelo visto, o Banco Central está cometendo, com relação ao BRB de Brasília, os mesmos erros que cometeu com relação à liquidação do Banco Master. A liquidação do Master, ela demorou muito. E hoje se sabe que 3 diretores do Banco Central já foram afastados por envolvimentos com o Banco Master. 3 diretores já foram afastados. Então, ao que parece, o presidente Galípolo e sua diretoria está cometendo, com relação ao BRB de Brasília, os mesmos erros que o Banco Central cometeu com relação ao Master. E a Comissão de Educação e Cultura aprovou em decisão final o projeto de lei que reconhece como manifestação cultural o ofício das quebradeiras de coco babaçu. A atividade está diretamente ligada ao manejo sustentável dos babaçuais. A proposta reconhece o ofício das quebradeiras de coco babaçu como manifestação da cultura nacional. O ofício das quebradeiras de coco babaçu constitui prática tradicional de elevado significado cultural, social, econômico e ambiental para as comunidades situadas nos estados do Tocantins, do Maranhão, do Piauí e do Pará. Trata-se de saber fazer transmitido entre gerações, especialmente por mulheres, que envolve a coleta, a quebra e o beneficiamento do coco babaçu, bem como o aproveitamento de seus diversos subprodutos na alimentação, no artesanato, na produção, no óleo, sabão, carvão, farinha e outros bens de uso cotidiano. O projeto teve origem na Câmara dos Deputados e agora deve seguir para a Presidência da República para sanção. O projeto, portanto, contribui para retirar da invisibilidade uma prática historicamente vinculada ao trabalho feminino, à economia de base comunitária, à conservação ambiental e à identidade de povos e comunidades tradicionais. Total acordo com o destaque que Vossa Excelência deu a essa atividade daquelas heróicas, e resilientes mulheres. E os senadores da Comissão de Educação também aprovaram regras para o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas. De acordo com a justificativa do projeto, mais de 4.000 escolas do campo foram fechadas entre 2018 e 2021 por motivos nem sempre comprovados. O texto aprovado visa garantir o direito à educação das comunidades. Esse PL vai agora para a Câmara dos Deputados, a não ser que haja recurso para votação em plenário. Foram apresentadas mais 2 ações no STF contra a lei da dosimetria. Vamos saber os detalhes com o repórter Tiago Tibúrcio.
Mais 2 ações propostas contra a constitucionalidade, ou melhor, que pedem aí a análise da inconstitucionalidade da lei da dosimetria. Desta vez, elas foram propostas pela federação formada pelos partidos PT, PCdoB e também o partido PV, além de outra apresentada pelo partido PDT. Assim, elas se somam a outros 2 pedidos que já haviam questionado a constitucionalidade dessa lei que beneficia condenados pelos atos de 8 de janeiro, que haviam sido apresentadas também já pela Federação PSOL Rede e também pela Associação Brasileira de Imprensa. Os argumentos são semelhantes. Segundo os autores, ao beneficiar especificamente os condenados pelos atos de 8 de janeiro, a lei feriria o princípio da impessoalidade. Além disso, eles também alegam questões na tramitação do projeto de lei e na análise do veto presidencial aqui no Congresso Nacional. Apesar de a lei já ter sido promulgada, a aplicação dela está suspensa desde o último sábado, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, disse que a lei não poderia ter a sua eficácia naquele momento. Isso porque deveria, por segurança jurídica, ser aguardado o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dessas ações, que agora são 4, que pedem a inconstitucionalidade da lei. Agora, o presidente da República, o presidente aqui do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, o procurador-geral da República e também o advogado-geral da União, Jorge Messias, tem que se manifestar nos processos. Segundo o relatório do Supremo Tribunal Federal, até hoje, 1.402 pessoas foram condenadas pelos atos de 8 de janeiro. E as suas penas variam, penas privativas de liberdade, variam entre 3 meses a 27 anos e 3 meses de prisão. Esta última pena combinada ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E nós vamos ver agora as atividades previstas para a tarde de hoje. Daqui a pouquinho, às 2 horas, a Comissão de Educação faz audiência pública sobre o projeto que regula comercialização, propaganda, publicidade e promoção comercial de alimentos e bebidas ultraprocessados e uso de frituras e gordura trans em escolas públicas e privadas. Às 2h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1334 tem reunião prevista para a eleição de presidente e vice e votação de plano de trabalho e requerimentos. A MP regula o piso salarial nacional para os professores da educação básica pública. E no mesmo horário, a Frente Parlamentar, em favor da educação profissional e tecnológica, faz audiência pública para discutir governança, gestão, qualidade e avaliação na educação profissional e tecnológica. O plenário do Senado pode votar hoje a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas que não foram multados nos últimos 12 meses. Também está na pauta desta semana benefícios para pacientes com dor crônica e estudantes superdotados. Nesta terça-feira, o plenário deve deliberar sobre o projeto que modifica o Código de Processo Penal e estabelece regras para a fixação de valor mínimo de indenização em favor do ofendido, a fim de reparar os danos causados pela infração. Outro projeto na pauta institui diretrizes básicas para a melhoria da saúde das pessoas com dor crônica e cria o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica. Na quarta-feira, o plenário deve deliberar sobre o projeto que cria um cadastro nacional e uma política para estudantes com altas habilidades ou superdotação. Também na quarta, o plenário deve decidir sobre o projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. A proposta cria os Conselhos dos Direitos das Crianças e do Adolescente, nacional, estaduais, do Distrito Federal e dos municípios. Ainda na ordem do dia, o projeto que altera o Código Brasileiro de Telecomunicações para divulgar no programa A Voz do Brasil os canais de atendimento às mulheres vítimas de violência. E a Comissão de Constituição e Justiça deve analisar nesta quarta-feira a indicação do novo Corregedor Nacional de Justiça. A sabatina do ministro do STJ, Benedito Gonçalves, está prevista para ocorrer na próxima semana.
Ministro do Superior Tribunal de Justiça desde 2008, Benedito Gonçalves foi indicado pelo próprio STJ após uma eleição interna para a função de Corregedor Nacional de Justiça no CNJ pelos próximos 2 anos. Aos 72 anos, o carioca Benedito Gonçalves é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em Direito Processual Civil e mestrado pela Universidade Estácio de Sá. Antes da carreira jurídica, foi inspetor escolar, papiloscopista e delegado da Polícia Federal. Se tornou juiz em 1988. Em 2008, foi indicado para o STJ. Benedito Gonçalves também foi ministro do TSE, onde atuou como corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Nesse cargo, em 2023, foi relator da ação que tornou inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. A indicação do ministro Benedito Gonçalves chegou ao Senado no dia 15 de abril e foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, onde ele deverá ser sabatinado antes do nome ser encaminhado ao plenário. A leitura da indicação será nesta quarta-feira e a sabatina deverá acontecer na semana que vem. Só então o nome será encaminhado ao plenário, onde Benedito Gonçalves precisará contar com os votos favoráveis de pelo menos 41 dos 81 senadores. Entre as atribuições do Corregedor Nacional de Justiça está a investigação de denúncias contra juízes federais. Um dia para lembrar brasileiros que perderam a vida em razão da Covid-19. É o Dia Nacional em memória das vítimas da pandemia, a ser celebrado todo ano em 12 de março. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E também passa a valer, a partir de hoje, a lei votada pelo Congresso que determina cumprimento de pena em presídios de segurança máxima de quem for condenado por homicídio contra policiais, bombeiros, agentes penais e militares das Forças Armadas. A partir de maio do ano que vem, todos os produtos de chocolate deverão conter percentuais mínimos de cacau. Foi sancionada sem vetos a nova lei que torna obrigatória essa informação nos rótulos de produtos nacionais e importados. A lei estabelece que o chocolate ao leite deverá conter 25% de sólidos de cacau e 14% de sólidos totais de leite. Já o branco, 20% de manteiga de cacau e o chocolate em pó, 32% de cacau. Até então, a Anvisa exigia um mínimo de 25%. Não são raros os casos de produtos com baixíssimo teor de cacau, que se apresentam como chocolates de verdade. Ou seja, de modo ainda mais grave, tentam confundir o consumidor, rotulando-se como sabor chocolate e que não é chocolate. Pela lei que entra em vigor em maio de 2027, todas as embalagens deverão especificar se o produto é um achocolatado, chocolate fantasia ou sabor chocolate. Penas mais duras para maus tratos a animais. O projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente também tipifica como crime a negligência no cuidado com os bichos. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. A comissão também aprovou a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Pesca. Se não houver recurso para votação em plenário, o texto seguirá para a Câmara dos Deputados. Modernizar a legislação, promover a gestão integrada dos recursos pesqueiros e estimular a sustentabilidade da atividade no Brasil são os objetivos do projeto que prevê a criação de uma política nacional de desenvolvimento sustentável da pesca. O texto estabelece diretrizes para uma gestão integrada e ecossistêmica dos recursos pesqueiros. Prevê regras claras para a guarda de bens apreendidos, gradação proporcional de multas de acordo com a gravidade da infração e exclui a aplicação de penas na pesca de subsistência envolvendo espécies ameaçadas.
também prevê o aproveitamento social do pescado incidental com incentivos fiscais para doações. O projeto será encaminhado à Câmara se não houver recurso para análise em plenário. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações ao vivo sobre as notícias do Senado. Acompanhe também nosso site e as nossas redes sociais. Até já! Israel Lacerda, qual a importância de uma política nacional de segurança energética e a quem cabe implementá-la? Uma política de segurança energética vai definir o futuro do país, o futuro das novas gerações em termos de renda, de distribuição, de uma economia de baixo carbono e basicamente vai definir quem nós seremos no futuro, grandes ou pequenos. Cabe ao Congresso Nacional, cabe ao Poder Executivo. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Tiradentes, como militar, ele tinha a função de exatamente montar o povo que, de fato, está disposto ali a lutar. Ele doa a própria vida no nome de um ideal. Isso ainda precisa ser um pouco resgatado no dia de hoje, porque se você pensar que Tiradentes, ele é herói da Polícia Militar de Minas Gerais, ele foi herói dos grupos de guerrilha da esquerda na década de 70. Toda vez que tem uma crise política no Brasil, alguém saca o nome do Tiradentes do bolso, né? Então, o Tiradentes, ele hoje serve a praticamente todas as causas, né? O que não é bem assim. A história é um pouco mais complicada. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Como é que a gente consegue coexistir nessa sociedade com esse processo sistemático e permanente de assassinato de jovens negros? De que barro as pessoas desse país são feitas para poderem viver com isso? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Neste mês, a TV Senado exibe documentários que retratam o mundo do trabalho e suas muitas transformações. Hasta la aparición del proceso de globalización, el trabajo ha sido el elemento central de estructuración de las sociedades modernas, de la modernidad. Mostra Senadoc. Toda sexta, a partir das 21h, aqui na TV Senado. Nós não podemos negar que, com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que, por conta disso, a gente lê menos? É preciso uma educação para a leitura impressa e é preciso uma educação para a leitura digital. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Teve essa busca do fundamento da linguagem da canção popular. Então a gente pegava uma música do Noel, a gente não queria aplicar sobre ela uma coisa vinda de fora. A gente queria entrar lá dentro e puxar fios. E quando aquilo tivesse assimetrias, a gente
dava um lustro naquilo, valorizava aquilo. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Investimento é diferente de aplicação, certo? A aplicação financeira, você move papéis, né? Você pode mover imensos papéis e não vai ter um par de sapato a mais no país, né? Você não tem produção. Se eu decidir produzir, eu apostei que vai ter demanda, por exemplo. Eu apostei que esse país vai crescer. Eu não posso no dia seguinte falar, desistir, porque eu já imobilizei o meu capital. No capital financeiro, o capital não é imobilizado. Ele é sempre volátil, sempre fluido. Você pode mudar de posição muito rapidamente. É um processo de irresponsabilidade, porque, teoricamente, o sistema financeiro deve servir ao propósito meritório de trazer recursos dos setores superavitários para os setores deficitários que querem investir, né? Mas esse é o livro-texto. A realidade é que esses intermediários, o atravessador domina. Entende? Em vez de ser um intermediário, ele passa a ser o objetivo em si. O meio vira um fim. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 15 de maio, pré-candidatas e pré-candidatos já podem fazer campanha de arrecadação prévia de recursos por financiamento coletivo. Mas atenção, nessa fase não é permitido pedir voto. Também devem ser respeitadas as regras da propaganda eleitoral na internet. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes.
No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, Isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. TV Senado é, digamos, uma ponte, é um grande canal entre todo o nosso trabalho, tudo que realizamos aqui dentro dessa casa, todos os debates, todas as audiências. Ela mostra um pouco desse mundo que é vivo, que está o tempo todo mudando, é muito ativo, é dinâmico. E se não fosse a presença da TV Senado aqui dentro para mostrar esse dia a dia nosso, entre comissões, entre audiências públicas e as sessões do plenário, certamente nesse ambiente aqui fechado, a gente estaria muito desconectado com o Brasil de fato, com o Brasil real. Então, parabenizar a TV Senado. Olá, boa tarde, estamos de volta e passamos a transmitir a partir de agora a sessão do plenário do Senado. Acompanhe. Um deles prevê... Pode ir. A número regimental, eu declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por intermédio dos totens disponibilizados na casa ou por solicitação à mesa durante a sessão. Senadores presentes remotamente e inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. A presente sessão deliberativa ordinária semipresencial é destinada à deliberação da medida provisória 1327/2025 e à apreciação das seguintes matérias disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Lei 3.777/2023, do deputado José Nildo. Projeto de Lei 4.676, de 2019, do deputado Kovács Filho. Projeto de Lei 336, de 2024, da deputada Bia Kix. Passamos aos oradores inscritos, que terão prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Por permuta, com o senador Jorge Cajuru, eu passo a palavra para o senador Paulo Paim, pelo tempo de 10 minutos. Presidente Confúcio Moura, agradeço de pronto ao senador Cajuru, que fez uma permuta comigo. Cumprimento o senador Cleitinho, o senador Girão, que está à distância, mas presente, como sempre. Mas, senhor presidente, eu vou falar sobre um tema que foi muito debatido hoje pela manhã e o país vem debatendo há muito tempo, porque no Palácio o governo Lula lançou o programa de segurança. Registro aqui o lançamento pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do programa Brasil contra o Crime Organizado. Trata-se de uma iniciativa
que parte de uma compreensão correta e necessária. O crime organizado não se combate apenas na ponta, no confronto direto. É preciso atingir suas estruturas, suas fontes de financiamento, sua capacidade de articulação e o seu poder de infiltração. O programa apresentado vai exatamente nessa direção. Ele articula inteligência, integração federativa e investimentos concretos. Mais de 11 bilhões entre recursos diretos e linhas de financiamento para enfrentar o problema de forma sistêmica. Não é uma ação isolada, mas é uma ação estratégia nacional, que parte de uma estratégia nacional. Quero destacar os 4 eixos que estruturam essa política. O primeiro eixo é a asfixia financeira do crime organizado, e que aqui está, no meu entendimento, um ponto central: seguir o dinheiro. Não basta prender executores, é preciso prender, mas também desmontar os esquemas de lavagem, recuperar ativos e cortar o fluxo ilícito que sustenta essas organizações. O fortalecimento das forças integradas e dos mecanismos de investigação financeira é um passo, na minha avaliação, decisivo. E é isso que aponta o projeto. O segundo eixo trata do sistema prisional. Sabemos que, em muitos casos, o crime continua sendo comandado de dentro das prisões. Ao propor a ampliação do padrão de segurança máximo em 138 unidades, a criação de um Centro Nacional de Inteligência Penal, o programa enfrenta, assim, essa realidade com seriedade e responsabilidade, investindo também em tecnologia, controle e integração de informações. O terceiro eixo, presidente Confúcio Moura, o terceiro eixo busca ampliar a taxa de esclarecimento de homicídios. Esse é um compromisso com a vida. Um país que não investiga adequadamente seus homicídios transmite uma mensagem de impunidade. Fortalecer a perícia, os institutos médicos legais e os bancos de dados é fundamental para dar resposta às famílias e à sociedade. Por fim, o quarto eixo enfrenta o tráfico de armas. Não há crime organizado sem armamento. Combater o fluxo ilegal de armas, melhorar a rastreabilidade, reforçar a fiscalização, inclusive nas fronteiras. É essencial para reduzir a violência. Senhor presidente Confúcio Moura, quero ressaltar também a importância da linha de crédito de 10 bilhões destinada a estados e municípios. Sabemos que a segurança pública é uma responsabilidade compartilhada. Sem o apoio federativo, muitos entes não têm condição de investir em tecnologia, equipamento e estrutura. Essa iniciativa reconhece a realidade do país e fortalece o Pacto Federativo, permitindo que governadores e prefeitos tenham acesso a recursos para que possam modernizar suas forças de segurança. Segurança pública se faz com firmeza no combate ao crime, mas também é indispensável investir em políticas sociais, educação, cultura, geração de emprego e inclusão. O jovem que tem oportunidade dificilmente será cooptado pelo crime e, por isso, a importância do ensino técnico. Eu vim do ensino técnico. Estou hoje no Senado, mas a base de toda a minha formação
me permita, com o senador Confúcio Moura, Vossa Excelência me disse que foi militar por 10 anos, né? E eu não fui por 10 anos, mas eu tive quase 4 anos de ensino técnico e ali também. E foi no Senai. A formação era disciplina. Disciplina é fundamental para a gente depois poder enfrentar o dia a dia das nossas vidas. O jovem, repito, que tem oportunidade, dificilmente será cooptado pelo crime. O Brasil precisa de união no enfrentamento à violência. Este não é um tema de governo ou de oposição, é um tema de Estado. E toda iniciativa séria, estruturada e responsável deve ser analisada com atenção e acompanhada com rigor. Presidente, vou usar os últimos 3 minutos só para fazer um registro. Amanhã, pela manhã, já conversei com a senadora Damares e ela é relatora desse projeto de minha autoria, o 1025 de 2026, que institui a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Eu entrei com o requerimento, ela já concordou, faremos uma audiência pública na comissão para aprofundar o debate sobre esse projeto, que foi me apresentado por um grupo de mulheres aqui de Brasília. A Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher tem como objetivo garantir o direito à vida com dignidade às mulheres, em toda a sua diversidade, bem como de integrar, fortalecer e ampliar os serviços públicos existentes voltados às mulheres em situação de violência. Tem todo a ver com o próprio plano que ora é discutido do fortalecimento da luta no programa de segurança. O feminicídio e outras formas de violência contra as mulheres constituem grave problema público que ainda está longe de ser superado no Brasil, infelizmente. Por isso eu digo, faz parte do nosso cotidiano contabilizar vítimas dessa violência extrema, infelizmente. Vamos aos dados. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública indicam uma média de 4 vítimas, no mínimo, de feminicídio por dia. Não digo isso com satisfação. E essa tendência tem se mantido, infelizmente, nos últimos anos, apesar do esforço deste Parlamento e dos demais poderes para que o feminicídio deixe de ceifar tantas vidas. A data da audiência pública está acordado com os painelistas para o dia 18 de junho de 2026, às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos. Repito, a senadora Damares é a relatora desse projeto. Obrigado, presidente. Agradeço muito a Vossa Excelência, como sempre. Obrigado, senador Paim, e parabéns pelo seu pronunciamento desse programa do presidente Lula lançado hoje. Vamos dar seguimento. Eu passo a palavra ao senador Persperidião Amin, na sequência o Jorge Cajuru, que em permuta com Paulo Paim, né? Estava em 3º lugar. Então, 2º lugar, Persperidião Amin, remotamente. Senador Amin, então vamos passar a palavra para o senador Cajuru, enquanto o senador Amin se conecta. Prazer revê-lo, senador Confúcio Moura, o maior governador da história da nossa Rondônia. Deus e saúde, brava gente brasileira, uma ótima semana. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, subo à tribuna neste 12 de maio para tratar de um tema central em 2026, as eleições. Daqui a 5 meses, 158 milhões de brasileiros poderão ir às urnas para escolher governadores, deputados estaduais e federais, senadores e o presidente da República. Isso ocorrerá em 4 de outubro.
Um eventual segundo turno para os cargos do Executivo está previsto para 25 de outubro. Que os brasileiros exerçam na plenitude o seu direito e que o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Cássio Nunes Marques, saiba conduzir todo o processo com isenção, firmeza e equilíbrio. Falar de eleição é falar de democracia. Democracia significa voto livre, escolha soberana e respeito ao resultado das urnas. É no processo eleitoral que a disputa política se resolve, um avanço civilizatório que nos foi negado em diferentes momentos de nossa história, marcada pelo autoritarismo. Assim, louvo o fato de que os brasileiros caminham para a 10ª votação direta para presidente da República desde a promulgação em 1988 da Constituição Cidadã, a que encerrou o ciclo ditatorial iniciado em 1964. As eleições de 2026 ganham caráter ainda mais especial por outro motivo. A urna eletrônica completa agora em maio 3 décadas de existência. Adotada em dezenas de países, esta conquista brasileira foi desenvolvida por um corpo técnico altamente qualificado que incluiu matemáticos e engenheiros de instituição como o Centro Tecnológico Aeroespacial e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O coletor eletrônico de voto nasceu para garantir mais segurança na votação e tornar mais rápida a apuração de votos, eliminando problemas recorrentes na era das cédulas de papel. Antes, nas palavras do ministro Carlos Veloso, presidente do Superior Tribunal Eleitoral, em 1996, abro aspas, eram eleições que não representavam a legitimidade do voto e a vontade do eleitor. Eleições feitas a bico de pena, com aproveitamento de votos em branco e outras fraudes. Fecha aspas. Ao longo de 30 anos, a urna eletrônica já teve 14 modelos, atualizado a cada eleição com sistemas desenvolvidos pela equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral. De 1996 para cá, com urna eletrônica, os brasileiros elegeram milhares de políticos de todos os matizes ideológicos. Escolhemos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, governadores, senadores e 4 diferentes presidentes da República: Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro, sem nenhum caso de fraude comprovada. Diante do histórico, causa perplexidade ver figuras públicas colocarem sob suspeita o processo eleitoral brasileiro, como fez em eventos nos Estados Unidos o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Ele declarou que vencerá a disputa desde que haja eleição livre e justa. E completou: se o nosso povo puder se expressar livremente nas redes sociais e se os votos forem contados corretamente, nós venceremos. Desculpe, porém, um momento muito infeliz por parte deste pré-candidato. Um descabido ataque à credibilidade das instituições. O senador se coloca como vencedor antecipado e, ao menos
que eu saiba, ao mesmo tempo, planta dúvidas sobre a legitimidade de um possível resultado adverso. Semeia desconfiança e nos remete a 2022, quando o então presidente Jair Bolsonaro tentou desacreditar o sistema eleitoral antes de disputa e depois não quis admitir o resultado. Hoje cumpre prisão domiciliar por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Vale recordar, um relatório do Ministério da Defesa do governo Bolsonaro, aparentemente a contragosto, não encontrou fraude nas urnas eletrônicas. E é razoável supor que a conclusão foi decisiva para impedir que militares embarcassem na aventura golpista investigada pela Polícia Federal. Se tivesse cumprido o ritual democrático, reconhecido a derrota eleitoral, entregado a faixa e liderado a oposição, Jair Bolsonaro poderia estar hoje disputando novamente a presidência. 4 anos depois, é preocupante ver o seu primogênito começar a repetir o roteiro, questionando o sistema eleitoral que elegeu a família: Jair, Flávio, Eduardo, Carlos e Renan. Com a queda da fantasia de moderação do pré-candidato, é inevitável uma pergunta: estaremos à beira de um novo ciclo de solavancos institucionais? Tomara que não. A meu ver, a hora não é de questionar a democracia, mas sim de buscar aperfeiçoá-la e fortalecê-la. Isso passa, necessariamente, pelo respeito às regras do jogo eleitoral. Agradecidíssimo. Tudo bem, e não ouvi a campainha. Sentindo a sua falta, não chegou nem o tempo da campainha. Muito bem, dando continuidade, eu passo a palavra para o senador Esperidião Amin remotamente. Está remotamente. Obrigado, presidente. Acho que estou sendo ouvido. Muito bem, senador. Muito obrigado. Muito bem fica por sua conta, que é sempre generoso comigo. Mas eu gostaria de, antes de ocupar a tribuna para o assunto que eu proponho, cumprimentar o senador Cajuru e fazer uma respeitosa observação. Eu nunca denunciei que tivesse havido fraude com as urnas eletrônicas, porque não tenho provas. E a urna eletrônica nasceu no meu estado, em Santa Catarina, mais exatamente em Brusque, uma cidade muito especial no Senado que tem hoje 2 representantes, a senadora Ivete e o senador Hermes, ambos nascidos na cidade de Brusque. Foi lá que nasceram as urnas eletrônicas. O que eu reclamo, conclamo e proponho é o aperfeiçoamento da urna eletrônica pela auditabilidade do voto eletrônico. E aí, este é um reclamo mundial. A Suprema Corte da Alemanha condiciona a utilização do sistema eletrônico da urna à possibilidade de auditar. Como tudo na nossa vida, especialmente tudo que envolve o meio jurídico, exige. A engenharia exige. Até os médicos, senador Confúcio, têm que ter os seus procedimentos, laudos e decisões auditáveis. Até Deus se explica quando dá mandamentos e diz por quê que nós estamos agindo certo ou errado. Então, é muito respeitosamente que eu quero dizer o seguinte: falta, no momento, falta auditabilidade ao voto. Perfeição a urna eletrônica ainda não atingiu. E este calcanhar de Aquiles, que é a não auditabilidade, já restou comprovado. Não como, sob a forma de fraude, mas sob a forma de defeito mesmo. E já tivemos este caso, inclusive aqui em Santa Catarina, numa urna em Içara,
que deu crepe e teve 287 votos não apurados por perdimento dos votos reconhecido na Justiça. Então é só para fazer esse reparo. Mas eu venho à tribuna, presidente, para cumprir um dever de consciência. Eu quero homenagear a singeleza e a inteligência da matéria, a gente chama de editorial do Estadão de hoje, o Código de Alexandre. O Código de Alexandre, aqui está muito bem revelado, é um código penal, um código de leis próprio, autônomo, solitário, só que ele decide pelo país. No caso da dosimetria, eu tenho uma posição muito clara. Eu fui designado, e agradeço ao senador Otto Alencar por ter feito essa designação. Eu fui designado para relatar aquilo como uma missão, porque eu não considero que a dosimetria seja a justiça alcançada. É o primeiro degrau da chamada escada de Jacó, que o capítulo 28 do Gênesis nos mostra, lá pelo versículo 10 em diante. A escada de Jacó é a ligação da terra com o céu, ou seja, da situação em que nós vivemos e a justiça. Ela requer 3 degraus. A dosimetria é o primeiro, imperfeito. Não é isso que eu reconheço. Eu não reconheço que os 5 crimes foram praticados, nem pela Débora, nem pelo seu Han, Alcides Han, aqui de Santa Catarina, Alexandro Han, Alcides Han, condenado a 14 anos por ter enviado, aqui de Corupá, por ter enviado um Pix de R$500 para cobrir a despesa do ônibus. Praticou 5 crimes, 14 anos de cadeia. Quer dizer, isso não é justiça, nem é inquérito. Então eu defendo a dosimetria como um primeiro passo, a anistia como segundo passo e a investigação do inquérito do 8 de janeiro como passo definitivo. Mas defendo isso democrática e respeitosamente. E quero dizer insistentemente, porque eu acho que eu estou do lado certo. O Tagliaferro tem que ser chamado aqui, se é verdade que ele classificou os presos, quando questionado pela Procuradoria-Geral de Justiça, pela sua ideologia revelada em mensagens, nós cometemos um equívoco, uma fraude. Se ele estiver mentindo, ele tem que ser preso. Agora, o que não pode é pedir para ele ser deportado para o Brasil já como castigado e criminoso. Então, o código personalíssimo do ministro Alexandre de Moraes inventou agora o seguinte: nós derrubamos o veto do presidente, 318 votos na Câmara, mais do que os 311 para aprovar a dosimetria. 49 senadores, mais do que os 48 que aprovaram a dosimetria. Estes foram os números que derrubaram o veto. A lei entra em vigor. Ele lança a mão do código dele para, sobre cada requerimento de pessoas que pedem agora a redução da sua pena, ele dá um despacho. A lei está suspensa. Por mim, por ele. O que é isso? Se ele acha que a lei é inconstitucional, ele tem que submeter imediatamente. Mas a lei entra em vigor. Quer dizer, agora o ônus da decisão do Supremo é do cidadão que foi beneficiado pela dosimetria, pela pessoa que já cumpriu a pena até. Quer dizer, a decisão soberana do Congresso fica condicionada ao despacho monocrático. Essa foi a preferência dele sobre cada requerimento. Quando uma lei, se ela é boa ou ruim, eu respeito quem votou contra e respeito quem votou a favor. Mas é um desrespeito ao Congresso Nacional, que é a última instância decisória no campo da política. E Sua Excelência, demonstrando que tem lado, ele escolheu o lado mais perverso.
O teu requerimento, que você estava pensando que ia entrar em dezembro, os diziam até, havia setores da imprensa, que quem tinha redigido a lei da dosimetria tinha sido o próprio ministro Alexandre de Moraes. Não. O presidente da República vetou, é direito dele. Eu acho que ele não devia ter vetado, por uma questão de pacificação do país. Mas é direito do presidente Lula vetar. Agora, derrubado o veto estrondosamente e com todas as colocações corretas do presidente do Senado, ele escolheu um caminho de não confrontar uma lei posterior à lei da dosimetria, a que aumentava as penas, por exemplo, por feminicídio. Quer dizer, nem o texto da lei da dosimetria, nem o veto trataram desta pena. Portanto, esta pena não pode ser votada. É posterior. Então, esta decisão do presidente Davi Alcolumbre, se for questionada, o bom senso vai dizer que ele estava certo. Assim como o Supremo faz modulação das suas decisões, para não afetar decisões mais recentes e que já foram aclamadas pelo Supremo. No nosso caso, é lei. Se é lei, sem dúvida alguma, 60 segundos. Não nos cabia derrubar veto sobre algo que não existia. Mas eu repito, eu considero mais uma agressão, tanto às vítimas daquela mão pesada da condenação a 14 anos, como se isso fosse o mínimo, como se fosse qualquer coisa da vida do outro, 14 anos de cadeia. Para quem escreveu lá, perdeu o mané. E depois da decisão soberana, repito, estrondosa do Congresso, um viés, um caminho para prejudicar individualmente cada pessoa que já tenha requerido, me parece que são 18, os benefícios da lei promulgada pelo Congresso Nacional. Isso é mais uma provocação e, serenamente, eu digo, estou sonhando, acordado, com o segundo degrau da escada do Jacó. 60 segundos. Acho que é oportuno nós votarmos, deliberarmos, cada um com a sua opinião, a lei da anistia. Nós precisamos pacificar o país e colocar as decisões do Congresso no degrau da respeitabilidade devido. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Esperidião. Vamos em frente. Eu passo a palavra para o senador Eduardo Girão, também está remotamente. Pode falar, senador querido. Paz e bem, meu senador querido, presidente Confúcio Moura, muito obrigado. Eu quero reiterar e fazer minhas as palavras do senador Esperidião a mim, né, o desabafo sobre mais essa intervenção. Uma pessoa que tem interesse na causa, né, que se diz vítima, como o ministro Alexandre de Moraes, que teve a ousadia, a audácia de julgar e ainda vai se meter numa decisão de 513 deputados federais e 81 senadores. É uma agonia que vive esses presos políticos e essa sanha de vingança, né, de revanche dessa turma que rasga a Constituição. É uma vergonha para o Brasil, né? É uma vergonha isso que está acontecendo, porque a gente percebe, senhor presidente, a tão sonhada pacificação, reconciliação nacional distante pelo o desrespeito ao parlamento do ministro Alexandre de Moraes e sua turma, lá dentro desse Supremo, cada vez mais rechaçado pela opinião pública, né, decadente, e infelizmente a gente vê aí ruir a sua credibilidade por decisões como essa tomada no final de semana, pelo fígado, né? Então, parece um supremo jogo combinado. Eu tive a oportunidade de me manifestar imediatamente sobre isso, porque o Senado ele já votou para acabar, inclusive a relatoria foi do senador Esperidião a mim,
as decisões monocráticas em 2023 ainda. O Senado já fez a sua parte nesse aspecto, mas o deputado Hugo Mota, um dos piores, mais fracos presidentes da história de 200 anos da Câmara do Deputado Federal, da Câmara dos Deputados, ele engaveta, né? Há 3 anos está engavetado pelos presidentes lá essa PEC, que é a PEC 8. E também o fim do foro privilegiado, que é a vergonha maior, senhor presidente. Há 8 anos, o Senado aprovou o fim do foro, que é essa blindagem dos poderosos, né, a trava do sistema que perpetua aí a impunidade, a corrupção, e está parado na Câmara depois do Senado aprovar há 8 anos. Então, quem está sabotando o Brasil hoje é a Câmara dos Deputados, né? O que é o Supremo, a gente já sabe, de cós salteado, o papelão que tem feito, né? Uma instituição importante para a democracia, mas pela composição atual, pelos abusos, pela falta de freios, que aí o Senado tem corresponsabilidade, é isso o caos institucional que a gente vive no Brasil. Nós estamos careca de saber disso. Agora, senhor presidente, eu subo à tribuna hoje para falar de outro assunto sério. O Tribunal de Contas é um órgão técnico de controle externo que fiscaliza a aplicação do dinheiro público. Atenção! Atua nas áreas contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, fiscalizando governantes e gestores, garantindo a legalidade, economicidade e transparência, certo? Errado. A politicagem. Vou mostrar aqui exatamente o que tem feito acontecer com o Tribunal de Contas, especialmente nos estados, né? Que aí é esposa de ministro e é um negócio escandaloso. A cidade de Granada, lá no sul da Espanha, foi o lugar escolhido para sediar no mês anterior, né? Na verdade, no mês de março, o Congresso, o 7º Congresso Internacional de Controle Público e Luta contra a Corrupção. Por ser um evento internacional, seria esperado que reunisse representantes de muitos países diferentes e que pudesse, então, ter apresentação de trabalhos importantes que trouxessem avanço nas técnicas de fiscalização. Mas o que chamou a atenção na programação, né, foi que a maioria dos participantes eram brasileiros. Olha só. E não é só isso, não. Cerca de 70% dos palestrantes eram também brasileiros. Seria o Brasil uma referência mundial nessa área técnica? Não nos parece, pelo que está acontecendo no Brasil em termos de corrupção. A CPMI do INSS e a CPI do Banco Macho, que não saiu ainda, vergonhosamente, que nos digam, né? Outro evento semelhante foi em Orlando, lá na Flórida. Olha só, um dos principais pontos turísticos dos Estados Unidos, terra da Disney, da Universal. Foi realizado entre os dias 7 e 9 de abril do mês passado, né? Um custo de R$267 mil, né? O evento teve como tema controle externo na contemporaneidade, desafios e perspectivas. Um levantamento minucioso realizado pelo portal Metrópolis, nos diários oficiais, identificou a participação nesses 2 eventos desses 2 eventos internacionais, de 12 tribunais de contas estaduais, 12, um municipal e o próprio TCU. Somente com o pagamento de diárias aos conselheiros foram gastos R$1,2 milhão para o custeio de alimentação, hospedagem e deslocamento de locais, entre os locais. Além disso, foram mais de R$182 mil com passagens aéreas. Baseado nos princípios da economicidade, transparência e moralidade, nós encaminhamos ofício ao TCU e ao TCE do Ceará, pedindo a abertura das planilhas com as devidas justificativas dos gastos. Em portaria publicada pelo Diário Oficial, o Tribunal de Contas do meu Ceará autorizou o dispêndio de R$136 mil para diárias e passagens de 5 conselheiros e um procurador. Desses R$136 mil, presidente, 35 mil foram
diretamente para a conselheira Onélia Maria Moreira de Santana, esposa do ex-governador e ministro da Educação, atual senador Camilo Santana, que chegou há pouco tempo no Senado, apesar de ter sido eleito. O povo votou nele, mas quem teve que atuar foi a primeira suplente durante esse tempo. Onélia foi a última conselheira nomeada para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, um cargo vitalício, com um salário de R$40 mil por mês, sem ter nenhuma especialidade técnica nessa área, 40 pau por mês. Pesou apenas ser esposa de um político influente. Tem que acabar, presidente. Isso é uma vergonha. E não foi só o Camilo Santana. Essas indicações imorais podem até ser legais, mas serão sempre imorais, estão virando regra no PT. Também os ministros Rui Costa e Wellington Dias emplacaram suas esposas como conselheiras em tribunais de contas dos seus respectivos estados, Bahia e Piauí, também do Nordeste. Esse mau exemplo dos tribunais de contas pode parecer insignificante depois do roubo de bilhões de reais de milhões de aposentados, pensionistas, viúvas, órfãos, deficientes. Ou então, do outro rombo bilionário da maior fraude financeira da história do Brasil, promovida pelo Banco Master. Para termos uma ideia do nível de degradação moral a que chegamos no Brasil, a CPI do crime organizado indiciou 3 ministros do STF e o Procurador-Geral da República. A esposa de um deles recebeu 80 milhões de forcaro, já ali na conta, né, com confirmação. E o outro, né, da família, está envolvido no resort Taiaiá, avaliado em 400 milhões de reais. Como senador, a minha dor é ainda maior do que a indignação de milhões de brasileiros, porque só essa casa, o Senado Federal, tem o poder de frear tantos abusos cometidos por ministros do STF. Mas, apesar de tudo, continua inerte, numa omissão covarde, ao desprezar quase 100 pedidos de impeachment. Então, senhor presidente, o que a gente tem visto aí, aqui no Ceará, por exemplo, estou falando com essa sessão virtual, é de indignar qualquer pagador de impostos, que as pessoas não aguentam mais. Aqui o ICMS foi aumentado no governo do PT, né? E nós vemos o governador Elmano de Freitas gastar em 2 anos, metade do mandato, 80 milhões de reais de jatinho, de helicóptero. Né? Essa turma não tem respeito ao dinheiro de quem paga imposto. Para a companheirada é tudo. É cargo, é tudo porque o Estado paga a conta. Mas quem paga a conta é o povo brasileiro, né, que paga os impostos dessa farra que eles fazem nesses tribunais de conta, com essas viagens, com tudo que está acontecendo. Então, eu encerro, senhor presidente, mais uma vez com esse profundo pensamento do humanista pacifista Francisco Cândido Xavier. Abro aspas. Na vida não vale tanto o que temos e nem importa tanto o que somos. Vale sim o que realizamos com aquilo que possuímos. Transitoriamente e, acima de tudo, importa o que fizemos de nós. O que nós fizemos com essas oportunidades de servir a população e não ser servido. Esse é o grande dilema. Então fica a reflexão. Uma ótima tarde, presidente. Que Deus abençoe a todos os senadores por uma semana produtiva. Muita paz. Muito obrigado, senador Eduardo Girão. Seguindo, passo a palavra ao senador Humberto Costa, do PT, Estado de Pernambuco. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado e também pelas redes sociais. Senhor presidente, eu vi como profundamente lamentável o ato deste Senado da República de rejeitar há 2 semanas o nome de Jorge Messias, advogado-geral da União, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. É lamentável porque não foi um exercício de soberania desta casa, mas uma articulação
pautada em interesses obscuros que não estão claros até agora, especialmente para a população brasileira. Jorge Messias, um recifense, filho da classe média, que tem uma carreira no serviço público, toda construída por meio de concursos em que passou, cumpria todos os requisitos previstos no artigo 101 da Constituição Federal para a vaga. Um brasileiro nato, com mais de 35 anos e menos de 70, com notável saber jurídico e reputação ilibada. Foi indicado pelo presidente da República, como determina a Constituição, e teve o nome submetido a este Senado Federal, que o sabatinou e dele recebeu todas as respostas às indagações que lhe foram colocadas. A rejeição do nome de Jorge Messias ao STF, a primeira em mais de 130 anos, foi uma ruptura da ordem constitucional, um ataque à harmonia entre os poderes, uma tentativa de usurpação das prerrogativas do presidente da República, a quem cabe a indicação. Foi um triste episódio que diminuiu o Senado e reduziu um processo constitucional regular aos interesses mesquinhos de grupos ávidos por tomarem a República de assalto. Não houve quaisquer justificativas plausíveis para a quebra do rito e a rejeição de um nome indicado pelo chefe do Executivo, submetido ao Legislativo para ocupar uma vaga no Judiciário. O que houve foi a política rasteira, operando em favor de interesses escusos. Rejeitou-se o nome de um jovem servidor público de brilhante carreira, um homem evangélico que exercia sua fé, aliás, levando a palavra de Deus aos mais vulneráveis, como os privados de liberdade, um evangelizador que buscava salvar almas e a quem muitos dos evangélicos desta casa deram as costas por razões que um dia, quem sabe, o Brasil saberá quais. Pode ser irônico, mas é preciso dizer que não é a primeira vez que um Messias é traído. A opinião pública, aliás, recebeu assim esse ato do Senado como uma traição, segundo levantamentos que identificaram uma majoritária quantidade de interações empáticas a Messias nas redes sociais, quase 45 milhões delas favoráveis em apoio a ele. Um sentimento de injustiça que furou a bolha e foi manifestado pela população. Porque, volto a dizer, aquele resultado não foi pautado pelo republicanismo, foi um ato, na minha visão, viciado. Um ato viciado por uma usurpação das prerrogativas constitucionais do presidente da República. Um ato maculado por uma articulação rasteira, como eu disse, por um acordão que fez prevalecer os objetivos inconfessáveis de alguns sobre a própria Constituição. Não houve aqui liberdade de voto, de consciência, não houve discricionariedade do Senado. O que houve foi arbítrio. Todo o rito foi cumprido dentro do protocolo. Confrontado na sabatina por todas as senadoras e por todos os senadores que desejaram, Jorge Messias respondeu elegantemente ao que lhe foi colocado. Teve a coragem de assumir algumas posturas de forma muito incisiva, que o distanciaram, aliás, de incontáveis movimentos sociais,
como quando se posicionou contra o aborto. Não cabe aqui julgá-lo, mas é importante dizer que assim foi sincero, verdadeiro, preciso ao expressar as suas ideias de forma muito clara. Não cedeu à demagogia, nem jogou contra a plateia. A sabatina na Comissão de Constituição e Justiça foi uma das mais importantes deste Congresso Nacional. E nós perguntamos: refutou o notável saber jurídico de Jorge Messias? Não. Refutou sua reputação ilibada? Não. Alguma senadora ou algum senador, aliás, questionou a falta de predicados do ministro Messias para ocupar o cargo de ministro do Supremo? Não. Então, por que o plenário desta casa rejeitou o seu nome? Aí, o Brasil pode inferir a resposta e compreender o tamanho da injustiça. Imagine você cumprir todos os requisitos para uma vaga a que postula, não ter qualquer contestação às suas capacidades, qualificações ou aptidões, e, de repente, dizem a você: apesar de tudo isso, você está rejeitado. Como encarar um absurdo dessa natureza, senão como uma profunda e escandalosa injustiça? Esta associação de interesses canhestros, longe de ser uma vitória desta casa, serve a diminuí-la diante do país, que vê como o jogo é jogado. Fala-se que tem a ver com o Banco Master, tem a ver com o Bolsomaster. Fala-se de muita coisa que não quero entrar aqui no mérito, até porque não faço parte, felizmente, desse acordão. Mas como brasileiro e como senador, não posso deixar de lamentar esse fatídico episódio. Uma violência institucional praticada pelo Senado que entrou para a história em suas tristes páginas dias antes desse mesmo Senado, juntamente com a Câmara, votar favoravelmente a redução de penas de bandidos condenados. Essa sucessão de fatos tenebrosos praticados por esta casa, eu não vejo, como é muito lido pela imprensa, como uma derrota do presidente Lula ou do governo. Rasgar ritos constitucionais e estimular golpistas a que atentem contra a democracia e o Estado de Direito são, para mim, derrotas que este Senado impinge a si próprio. O caso de Messias é um daqueles em que o derrotado saiu muito maior do que quem o derrotou. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Muito bem, senador Humberto Costa, muito obrigado. Vamos dar seguimento aos inscritos. É o senador Márcio Bittar, não está presente. O senador Lucas Barreto, do Amapá, também não está presente. Senadora Damares Alves, também não está presente. Senador Zequinha Marinho, do estado do Pará, também não está nem remotamente aparecendo na tela. Senadora Tereza Leitão, do PT, do estado de Pernambuco. Senadora Tereza Leitão, também não está presente. Senador veneziano Vital do Rego, da Paraíba, é inscrito. Senador veneziano, não está presente. Senador Laércio de Oliveira, de Sergipe, também não. Senador Hamilton Mourão, também não está presente. Senador Cleitinho estava aqui há pouquinho, será que ele não está no cafezinho aí, não? Aí não, no fundo, os fundos. Senador Cleitinho, vamos chamar, ele deve, se ele retornar, a gente passa a palavra.
Eu estou inscrito agora, mas eu vou passar para o Isalci, que está aqui também, para ele fazer uso da palavra. Depois eu faço pequenos comentários. Tá, tudo bem. Com a palavra o senador Isalci Lucas, aqui de Brasília, Distrito Federal. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, presidente, eu não poderia deixar aqui de concordar e apoiar integralmente o que foi dito aqui pelo nosso querido senador Esperidião Amin, com relação à questão da decisão do ministro Alexandre de Moraes com relação à dosimetria. É incrível, é um absurdo o que aconteceu, porque essa casa, tanto o Senado quanto a Câmara, aprovou o texto do projeto de lei de dosimetria, que, segundo o próprio relator, Paulinho da Força, foi construído pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. E houve contatos durante as votações. Essa casa, o Senado aprovou o projeto, a Câmara também. O presidente Lula vetou o projeto integralmente, mas, cumprindo o regimento, cumprindo a legislação, na convocação do Congresso, houve a votação da derrubada do veto, 49 votos do Senado Federal. Ou seja, grande maioria, 49 votos, e 318 votos na Câmara. E aí, numa canetada, o ministro simplesmente disse que não, está suspensa a lei. É incrível. Não é possível que o Senado e a Câmara, mas principalmente o Senado, não possa reagir a uma posição como essa. É um absurdo assim. Para que serve, então, o Congresso Nacional, se o ministro tem o poder de canetar e simplesmente ignorar ou suspender qualquer decisão do Congresso? Para que serve o Congresso? Então, me desculpa, né? Não dá para continuar como senador, como deputado, numa casa que não tem realmente autonomia nenhuma, onde o Supremo realmente está acima de tudo e de todos. Então, concordo plenamente, nós vamos agora, a partir de agora, lutar de fato pela aprovação, inclusive de um projeto de autoria do Esperidião Amin, que fala exatamente da anistia, que a gente sempre defendeu que fosse ampla, geral e restrita, porque de fato não houve golpe. E eu estou dizendo isso seguindo a decisão e a voz e a interpretação do ministro da Defesa. O ministro da Defesa, indicado por Lula, disse claramente: 8 de janeiro não foi golpe. Não existe golpe sem arma, sem a participação das Forças Armadas. O que houve foi uma baderna e que tem que ser punido individualmente todos aqueles que fizeram quebradeira ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, o Supremo pegar essa ação de forma coletiva, condenando pessoas coletivamente, copia-cola, mais de 1.200 ações, já começa esse grande absurdo. E a gente, que acompanhou de perto isso, e eu como integrante da CPMI do dia 8 de janeiro, provei, está lá no relatório de mais de 500 páginas, provei que o governo federal poderia ter evitado tudo isso se houvesse algum interesse em função do plano escudo, em função dos alertas da ABIN. Mais de 30 instituições receberam os alertas 5 dias antes, inclusive no domingo, de 8 horas da manhã, foi anunciado, vai acontecer isso, e não fizeram absolutamente nada. E eu pergunto aqui, ninguém sabe, cadê o G. Dias? Cadê o G. Dias que estava no Palácio do Planalto, facilitando, inclusive, a entrada de infiltrados? G. Dias é um discípulo do presidente Lula, que foi, inclusive, promovido de forma apadrinhado mesmo, porque não tinha competência, não tinha currículo suficiente para chegar onde chegou. Foi indicação do presidente Lula. E estava lá, e sumiu. Agora nós estamos vendo aí
o general Heleno, que cumpriu mais de 50 anos de serviço público aí, foi uma referência na defesa da pátria, como general do Exército, com Alzheimer em casa, e não pode ter sequer uma cuidadora, não pode ter uma empregada. A esposa dele, que também já deve estar com seus 80 anos, é que tem que cozinhar, passar, fazer tudo isso. Se tiver que ir no banheiro, tem que trancar o general Heleno no quarto para ir no banheiro. Se tiver que fazer no supermercado uma compra, tem que trancar ele num quarto para ir no mercado e voltar, porque não pode contratar um cuidador. Coisa assim absurda. Que prisão humanitária é essa? Né? Onde um casal de idosos não tem liberdade nenhuma de contratar empregados ou o próprio cuidador de idoso, que é o caso, né, do general Heleno, que está com Alzheimer, inclusive, está com Alzheimer. Então, as pessoas precisam conhecer o mundo real, né? Precisam visitar as pessoas que estão sofrendo. Como é que você pode pegar um idoso que doou R$500, que não conhece Brasília, que não participou de nada, simplesmente colaborou, alguém pediu e ele colaborou no financiamento de um ônibus com R$500. Aí vem o ministro Alexandre e condena esse idoso 14 anos de prisão. É um negócio assim inacreditável que está acontecendo nesse país. Então, o Senado precisa reagir. Não tem lógica o que nós estamos assistindo aqui já há anos. A interferência direta aqui no Congresso Nacional. E eu não sei porque que essa Câmara também não funciona. Nós aprovamos aqui o fim das decisões monocráticas. Não dá para o ministro, com a canetada, afastar um governador, né, ou simplesmente ignorar uma lei com a canetada. E eu espero que a Câmara cumpra o seu papel e aprove também o que nós aprovamos aqui, para se tornar lei, o fim das decisões monocráticas. Qualquer decisão tem que ir para o plenário. Não dá para um ministro que não tem nenhuma representação, com a canetada, modificar a decisão de um Congresso, na sua grande maioria. Da mesma forma, nós votamos aqui o fim do foro privilegiado. E está lá na Câmara também, na gaveta, não votam, para tirar realmente o Congresso Nacional das garras do Supremo Tribunal Federal, para evitar que as votações que acontecem aqui tenham interferência dos ministros do Supremo, que ligam para os senadores, questionando ou orientando a votação. É lamentável o que a gente vem assistindo aqui durante todos esses anos aí. Então, eu espero, né, que essa casa, através do presidente, possa, de fato, resgatar a autonomia, a competência do Congresso Nacional e, em especial, do Senado Federal. A gente fica aqui, né, falando, cobrando, e todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma interferência, parece até que fazem de propósito. Vou fazer para ver, vou pagar o preço, vou dobrar o preço. E acontece, e aqui todo mundo quieto, não acontece absolutamente nada. Então, eu fico assim pensando, né, para que vale aqui hoje o Senado Federal? Se qualquer lei que a gente possa aprovar aqui, o ministro mete a caneta e diz, não, isso não vale nada. Está suspenso. Eu suspendi, como disse o senador Espiridião Jamim, eu suspendi a lei. Quem é o ministro, com a decisão monocrática, suspendeu uma lei aprovada por maioria aqui no Congresso Nacional? Então, não dá, nós precisamos rever tudo isso, independente de ser de base, de oposição ou não, independente de questão partidária, nós não podemos aceitar acabarem com o Congresso, com o Parlamento, que é o que vem acontecendo. Realmente não dá para continuar do jeito que está. O Senado precisa reagir, precisa mostrar as suas competências, né, as suas prerrogativas e não aceitar interferências como vem acontecendo nos últimos anos. Então, vamos lutar aqui agora.
anistia ampla, geral e restrita já. Obrigado, presidente. Perfeito. Bem, eu estou inscrito aqui, vou falar, eu tenho um discurso escrito, mas vou deixar para segunda-feira, que ele é mais demorado. Vou fazer umas breves palavrinhas aqui. Eu não sei se posso chamar de discurso, mas é muito interessante, né? Nós trabalhamos aqui no Congresso Nacional e destinamos recursos para os estados e os municípios, através de emendas ao Orçamento Geral da União. Quando chega no mês de outubro, novembro, é época de se discutir o bolo orçamentário e as bancadas se reúnem e nós destinamos recursos para os nossos estados. Aqui vem muitos vereadores, muitos prefeitos nos procuram, trazendo as suas prioridades, né? Que a gente pensa assim, é coisinha pequena, é coisa lá de estado pobre. Não, todos os estados têm esses recursos igualmente. Logicamente, uma emenda que vai para Rondônia, ela tem um valor maior para nós do que vai para São Paulo, porque São Paulo é muito rico, é muito grande, o dinheiro pouco lá não faz nenhuma diferença. E lá para Rondônia ajuda muito, né? Lá para o Acre também ajuda muito, lá para o Amapá também ajuda bastante, o estado do Pará, Tocantins, todos ajudam muito. Os prefeitos ficam muito assim, ávidos por esses recursos extraordinários que recebem do Orçamento Geral da União. E eu estou falando isso para justificar a destinação que eu tenho dado a esses recursos. É muito importante, né? Embora ele fale assim, mas o senador não pode ficar pensando em miudeza, em varejinho daqui e dali. Mas eu acho que tudo é importante. A gente pode trabalhar temas gerais, temas nacionais, importante, que realmente sensibiliza e todo o povo brasileiro está sentindo, mas nós devemos também nos dedicar à representação dos nossos estados através dessa destinação de recursos e o apoio aos nossos prefeitos e vereadores dos nossos estados, né? Lá em Rondônia temos 52 municípios, é um estado grande territorialmente, ele é um pouco menor do que São Paulo e o Rio Grande do Sul, mas assim, mais equivalente, diferenças pequenas. Mas na população a gente perde feio, a gente tem pouca gente. Lá 1.800.000 aproximadamente a população do nosso estado. Dá para a gente fazer uma belíssima aplicação desses recursos, já que o território é grande, é rico, e dá para a gente dividir essa riqueza para o nosso povo, que não é muito, e termina que a gente tenha uma excelente renda. Vamos trabalhar para isso. Mas temos também ainda comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, comunidades extrativistas, né? Nós temos comunidades indígenas, então, que são e comunidades isoladas no nosso estado. Então, eu me preocupo muito com eles. Por exemplo, eu subi o rio Guaporé, Mamoré, Guaporé, há meses atrás, em um barco. A gente demora muitas horas para visitar, até chegar de um município para outro, é muito demorado por barco. Eu vou parando. Eu paro numa comunidade, eu desço, converso, almoço com eles, vou para frente, vou assim e vou fazendo. E chegando lá no distrito de Surpresa, fica bem na confluência do rio Mamoré com Guaporé. O Mamoré vem da Bolívia e se une ali num delta bem bonito, muito espetacular, formando o distrito ali, uma comunidade que fica no delta de dois grandes rios. Mas são rios amazônicos, é rio mesmo, rio de boca cheia, rio grande, rio cheio de peixe. Aí eu paro lá em Surpresa, lá eles produzem nas regiões, nas imediações, nas comunidades indígenas, muita farinha, muita banana grande, fritar, né? E peixe, muito pirarucu, muitos peixes. Então, eles produzem mandioca, né? Essas coisas. E o frete, para levar essa mercadoria rio abaixo ou rio acima, até de distrito de Surpresa e aldeias, até Guajará, é caro. A pessoa que tem uma aposentadoria, um benefício continuado, lá em cima, no rio, ele não tem condição de descer para receber esse dinheiro todo mês, porque fica mais caro. Frete, a passagem dos barcos, que é cara, e também a hospedagem na cidade. Termina o dinheiro ficando nesse consumismo aí. Então, eu peguei um dinheiro dessas emendas aqui, coloquei lá no Instituto Federal de Educação, e eles entregaram lá, está prontinho para subir o rio,
um barco para transportar 70 passageiros e 40 toneladas de peso, gratuitamente. Sobe o rio, até lá em cima, e vem descendo, catando essas mercadorias, para eles vender na feira, vender para os bolivianos, do outro lado, lá embaixo. Então, é um mercado livre ali. Então, isso é uma contribuição fantástica, fantástica. E um rebocador. Um rebocador para puxar uma prancha no rio, para carregar tratores, máquinas pesadas, para fazer construção lá em cima, fazer casa, escola, para fazer movimentos de mercadorias, fazer benefícios com máquinas pesadas. Então, leva com esse rebocador que nós também colocamos de emenda aqui do orçamento da União, através do Instituto Federal de Educação. Eles que fazem essas obras lá, os alunos participam de tudo isso, né? Colocamos caminhão, colocamos fábrica de gelo, colocamos freezer grande para pescadores. Nessas comunidades, pescadores pescam. Eles não tinham o gelo, não tinha nada, agora tem a fábrica de gelo para eles. Eu levei a internet, isso quando eu fui governador, levei uma rede de internet, um projeto que eu chamei de Sou Conectado, lá para esses ribeirinhos. Isso é impressionante. O valor dessas coisas, miúdas, mas para lá é grande. Olha, também, água. Lá eles moram na beira do rio, o rio imenso, né? Tem igarapés, tem riacho. Igarapé é o riacho que vocês chamam aqui no sul, sudeste, é um córrego, né? Lá chamamos de igarapés, tem muitos igarapés. E águas barrentas, normalmente. E mesmo assim os índios e as comunidades usam aquela água imprópria para consumo. Então nós estamos fazendo unidades de saneamento básico, baratas também, e tratamento de água, energia solar. Então vocês imaginam, a gente fala assim, mas só faz besteira, coisa pequena, mas é o grande para nós. O pequeno para lá é grande, é muito importante, não é? É maravilhoso. Então, e agora, por último, nós estamos fazendo uma indústria de chocolates na cidade de Jaru, no Instituto Federal de Educação. Lá é uma escola de chocolates, para preparar a gente e preparar o chocolate, ensinar o pessoal que produz cacau na região, tem muito cacau. Em 10 municípios, vão mandar as mulheres, as pessoas interessadas, aprender a fazer o chocolate fino, chocolate amargoso, fazer os cremes, né? Fazer uma série de subderivados, subprodutos do cacau, para venda e comercialização mais cara, incorporar mais renda a essas pessoas. Então, esse é o meu trabalho aqui que eu faço, e faço há muitos anos, desde o tempo que eu fui deputado, na década de 90, que eu tenho feito esse trabalho miúdo, em comunidades isoladas. Isso me gratifica muito. Fico muito feliz por estar contribuindo com essas comunidades e também para as cidades. Eu não vou falar aqui tudo que a gente produz, que é muita coisa, mas e também coisas grandes. Eu quero agora encerrar aqui pedindo à ministra Miriam Belchior, até mandei um ofício para a senhora, que é a atual chefe da Casa Civil. Estou precisando de dinheiro. Estou precisando de dinheiro do PAC, ministra, para o mobiliário de uma escola maravilhosa. 2 escolas. Uma em Machadinho do Oeste, Rondônia, e uma em Novo Horizonte, também em Rondônia. Escolas fascinantes, mas não tem mobiliário, está quase prontinha as escolas. E tem uma creche, uma escola grande, num conjunto habitacional que vamos entregar breve, estava parada há quase 10 anos, em Ji-Paraná, um conjunto habitacional chamado Morar Melhor, de 1.456 apartamentos. É uma cidade dentro da outra cidade. E não tem escola lá nessa área geográfica. A gente precisa de uma escola grande lá. A escola e a creche, eu acredito que vai uns 20 milhões. Então, para a senhora verificar aí, dentro do programa PAC, onde, por exemplo, não estiver andando bem, obras paradas que não estão dando resultado, passe lá para o Estado que a gente vai dar o resultado rapidinho e mostrar para que o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, veio, para dar resultado social rápido,
à população. Era só isso. Muito obrigado. Cleitinho, você chegou aí? Desculpe, eu não tinha te visto. Por isso que estava até demorando aqui, não tinha te visto aí. Estava aqui emocionado contando minhas histórias, né? Então, com a palavra, o senador Cleitinho, para a gente depois suspender temporariamente a nossa sessão. Cleitinho, com a palavra. Senhor presidente, uma boa tarde a todos os senadores, as senadoras que acompanham a gente, a população também que acompanha pela TV Senado, aos servidores dessa casa. Eu queria muito aqui a atenção de todo o povo brasileiro, em especial aqui ao povo mineiro. É um desabafo que eu vou fazer aqui sobre essa questão das eleições esse ano, sobre ser candidato ou não a governador. Mas primeiro eu queria colocar a fala desse jornalista aqui, ó. De Minas Gerais, subindo num trator, numa escavadeira para abrir uma estrada alternativa ao pedágio, ou colocando a sua camiseta em cima de uma câmera de radar de uma estrada estadual, ou invadindo as sedes da Copasa ou da CEMIG para cobrar ações dos presidentes daquelas companhias. Esse é o perfil de Cleitinho. Então é praticamente impossível, embora concorde com o Rodrigo quando diz vamos esperar a eleição, ou esperar pelo menos o fim das convenções, mas é praticamente impossível. Consiga bancar a candidatura de Cleitinho, e aqui não é nada pessoal contra Cleitinho. Esse jornalista é o Paulo, né, que eu tenho muito respeito por ele. Ele fala que é quase impossível de eu vir candidato a governador e que causa arrepio à classe política eu vim como candidato a governador. Ele relata ainda a questão, né, de eu ter colocado uma blusa no radar. Ele relata que eu invadi já a sede da Copasa para cobrar com o presidente. E relata também que eu já tentei desviar pedágio. Tudo que eu fiz isso, Paulo, foi a favor da população. Tudo que eu fiz até hoje, durante meu mandato de deputado estadual e agora senador, foi para defender a população mineira. Essa questão da Copasa, lá em Minas Gerais, quase não tem tratamento de esgoto. E na conta de água de toda a população mineira, vem uma taxa de tratamento de esgoto, que eu estava até mostrando agora uma conta de R$250, só de taxa é R$100. É um roubo legalizado. Então, o que eu fiz aqui foi sempre defender a população. A questão do pedágio, que é contrato mal feito, que o governo faz um contrato vagabundo, um contrato bem vagabundo, e depois quem paga isso é a população, com pedágio de R$15, R$18, sem investimento. Então, o que eu fiz sempre foi defender a população. A questão de radar é radar desnecessário que não precisa, que é só para multar o povo. Então, tudo que eu fiz até hoje, como legislativo, foi defender a população mineira. Eu não fiz nada além do que defender o povo mineiro. E aí fala que causa arrepio, deve causar arrepio em quem faz coisa errada. Deve causar arrepio e quem quer sentar comigo lá que eu tiver como governador e querer, né, ganhar algum benefício. Porque isso eu não vou fazer, Paulo. Inclusive, eu não vou pagar a imprensa para falar bem de mim, Paulo. Eu nunca vou fazer isso. Se quiser falar bem de mim, fala. Se não quiser também, é democrático também falar mal de mim. E eu respeito. Então, causa arrepio é eu sentar com alguns políticos e pedir favor pessoal e eu não vou dar. E eu não vou dar. Isso que causa arrepio. Aí vem falar também alguns políticos que eu não tenho perfil de executivo. Ô, gente, eu não tenho perfil para roubar. Eu não tenho perfil para desviar dinheiro. Eu não tenho perfil para fazer contrato superfaturado, para beneficiar algumas empresas, para beneficiar algum grupo político. Isso eu não tenho perfil. O meu perfil é 100% defender a população. O meu perfil é cuidar do povo. Esse é meu perfil. Que ladainha é essa que tem que ter perfil? O perfil que você tem que ser aqui é defender a população. E isso eu sei fazer muito bem. Desde quando eu virei vereador, desde quando eu virei deputado e desde quando agora estou como senador, porque todas as minhas lutas, Paulo, não foi para a classe política. As minhas lutas foi para defender o povo mineiro. Então, por isso que causa arrepio e alguma classe política, né, que está achando que vai continuar nadando de braçada e não vai. E não vai, porque quem vai mandar em Minas Gerais a partir do ano que vem será o povo. Quem vai governar será o povo. Quem vai sentar na cadeira de governo será o povo e não será a classe política. Porque eu vou entrar com o povo e vou sair de lá com o povo. Essa ladainha de falar que eu não estou preparado, me desmerecendo o tempo inteiro, falando que eu não tenho condição nem de ser candidato. Que preparo? Qual preparo? Preparo para roubar eu não tenho mesmo, não.
Preparo para mentir, eu não tenho mesmo, não. Preparo para fazer coisa errada, eu não tenho mesmo, não. Preparo para pegar uma caneta e fazer um contrato errado para ferrar com o povo, isso eu não tenho, não, como a maioria fez. O meu preparo, sabe o que é? É trabalhar onde que eu trabalhei, de segunda a segunda, trabalhando. Eu sei o que é a realidade do povo, eu sei o que é a realidade do trabalhador, eu sei o que é o Vale de Jequitinhonha, o que é o Norte de Minas, o que é o Sul de Minas, o que é o Centro-Oeste, eu sei o que é o Leste, eu sei toda a região, Zona da Mata, porque eu rodei o estado inteiro defendendo o povo. Foi isso que eu fiz como deputado e senador. Então não vem com essa ladainha de ficar desmerecendo, não. Não fica com essa ladainha de ficar o tempo inteiro falando mal de mim, me critica. Fique à vontade, fique à vontade. Agora, sobre perfil, que eu não tenho perfil de executivo, o último governador, o Romeu Zema, ele nunca foi político, ele nunca tinha sido executivo. O próprio, vamos falar dos últimos presidentes, o atual presidente, antes de ser presidente, ele tinha sido presidente, ele tinha sido executivo? Não, ele tinha sido deputado estadual, federal, se eu não me engano, o Lula. O outro, o Bolsonaro foi 5 mandatos de deputado federal. Ele nunca foi presidente, não. E foi um dos melhores presidentes que o país já teve. Porque colocou as pessoas certas no lugar certo. E é isso que eu vou fazer. O Temer, ele tinha sido presidente, ele tinha sido governador antes de virar presidente. A Dilma também, ela tinha sido prefeito ou governador, tinha sido executivo. Que ladainha é essa que tem que ter perfil, que tem que ter passado pela administração? Eu já estou aqui como político tem 10 anos, eu já sei a realidade de cada povo, principalmente de Minas Gerais. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer lá. Sabe o que eu tenho que fazer lá? Andar aqui, ó, entrar com as mãos limpas e com o coração puro. É isso que eu tenho que fazer lá. É estar do lado do povo, do lado certo. Foi o que meu pai me ensinou. Eu sei literalmente o que precisa fazer lá. É só estar do lado certo. É só escutar o povo e defender o povo. É isso que eu vou fazer. É simplesmente isso que eu vou fazer. É muito simples de governar. Porque já existe uma máquina que já está operando. Já tem todos os servidores que estão lá trabalhando. É eu colocar as pessoas certas no lugar certo. Porque não vai ter padrinho. Não vai chegar fulano para mim e coloca esse aqui na secretaria, Cleitinho, para me ajudar. Coloca esse aqui no outro secretário, Cleitinho. Não, é técnico, traga o currículo. É isso que eu vou fazer, é simples de governar. Só basta ser justo, ter um coração justo. É simples. Então parem com essa ladainha, com essa conversa fiada, sabe? Ah, ele não tem preparo. Ah, ele não tem perfil. Ah, ele é isso, ele é aquilo. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Olha o passado aí lá do governo, lá para vocês verem como é que foi em Minas Gerais. Olha aí como é que ficou o estado, quebrado, falido. Foi eu que fiz isso não, viu? Pelo contrário. Vocês querem apostar do jeito que eu vou entregar depois? Vocês querem apostar? É porque a mesma ladainha aconteceu com o meu irmão, que foi prefeito de Divinópolis. Foi eleito com 40 mil votos. Todo mundo desconfiando. Não, como é que um verdureiro vira prefeito de uma cidade igual a Divinópolis? Agora foi reeleito com o dobro dos votos. Saiu agora, né, com aceitação de 84%. Mudou a cidade. Sabe por que mudou? Porque tem a mão limpa. Porque nunca sentou naquela cadeira ali e foi, né, negociar para alguns, ele negociou para o povo. Então, a hora que eu sentar na cadeira de governador, pode ter certeza que eu vou sentar para negociar para o povo, para o coletivo, para todos. Eu vou governar para todos. É isso que eu vou fazer. Então, não tem mistério ser governador, ser presidente, ser prefeito, ser deputado, ser senador, não. É só defender o povo. É só ser verdadeiro, ser transparente. E isso, vocês sabem que eu sou. Isso vocês, na roda de vocês sabem que eu não faço negócio. Isso vocês sabem. Por isso que causa arrepio. Causa arrepio. Não vai causar arrepio no servidor público, na segurança pública, na educação, porque eu vou defender eles. Não vai causar arrepio nos empresários, porque eu vou ser justo, eu não vou dificultar para facilitar. Não causa arrepio eu defendo a população mineira, todo o povo trabalhador, porque eles sabem que o mais defendo aqui é o povo. Então isso não vai causar arrepio. Vai causar arrepio, que vocês vão tremer, é o sistema. É por isso que vocês estão morrendo de medo de eu virar governador. Porque isso aí eu vou causar arrepio. Porque eu vou abrir a caixa preta. Tudo que tiver de errado lá dentro, e se tiver amigo, fulano, beltrano, político, partido, pode esperar que a casa vai cair. É por isso que causa arrepio. Então me aguardem. Pode vir quente que eu estou fervendo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, Cleitinho. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes da ordem do dia já apresentada no início dessa sessão. A sessão está suspensa.
Olá, boa tarde. São 3h22 em Brasília. Você acompanhou a primeira parte da sessão plenária do Senado Federal, que foi suspensa e retorna mais tarde para as votações desta terça-feira. Você assiste a partir de agora a reunião da Comissão de Educação, que faz uma audiência pública sobre o consumo de bebidas e alimentos ultraprocessados nas escolas. Acompanhe. No caso, as miocardiopatias. Que atinge o miocárdio, né? Que é no coração. Então, mostrando a gravidade do caso. A gente tem que se debruçar, todos nós, pediatras, nutricionistas, cardiologistas, donos de escolas, de creches e escolas, Ministério da Saúde, odontólogos, como o doutor Edson Ilan comentou ainda há pouco. Então, a gente tem que fazer uma força-tarefa para que a gente reverta essa realidade, doutora Camila, que a gente vê nas nossas escolas, sabendo que isso vai levar as nossas crianças e adolescentes a um futuro, possivelmente, a um futuro adulto doente, e não é isso que nós queremos. E agora eu volto para a doutora Bruna dos Santos Nunes, para fazer sua explanação. E a senhora, doutora Bruna, tem 5 minutos para a sua explanação. Obrigada. Me escutam? Me escutam? Sim, escutamos. Se você puder aproximar o microfone ou então falar um pouquinho mais alto, ainda fica melhor, doutora Bruna. Certo. Então, boa tarde a todas as pessoas presentes aqui nesse plenário. Inicialmente, eu queria agradecer, junto com o doutor Edson, em nome do Ministério da Saúde, o convite para participar dessa reunião extraordinária da Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal. Bom, meu nome é Bruna, eu sou nutricionista, sou mestra em saúde coletiva e atualmente coordenadora de atenção à saúde de adolescentes e jovens no Ministério da Saúde, que fica dentro da Coordenação Geral de Atenção à Saúde de Crianças, Adolescentes e Jovens. Essa coordenação é responsável pela gestão e pelo fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde da criança, de adolescentes e de jovens no âmbito do SUS. Entre as atribuições dessa coordenação, a gente tem a gestão da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, a PNAISC, e as Diretrizes Nacionais de Atenção à Saúde de Adolescentes e Jovens. Eu queria iniciar minha fala destacando que a atenção à saúde na primeira infância é uma agenda prioritária do SUS, ao longo dos 35 anos de existência do SUS, e a gente teve vários avanços na implementação das políticas de promoção, proteção e apoio à garantia dos direitos à saúde e à nutrição na primeira infância. Como já foi pontuado pelos meus colegas, a alimentação ela tem um papel fundamental em todas as etapas da vida, mas especialmente nos primeiros anos, já que eles são decisivos para o crescimento e desenvolvimento, para a formação de hábitos alimentares saudáveis e para a manutenção da saúde. Então, nesse momento, eu destaco que o PL, que a gente está discutindo aqui hoje, ele está alinhado ao Decreto 11.821, como já foi dito pela Camila na fala dela, de 2023, que fala sobre os princípios, objetivos e eixos estratégicos e diretrizes que norteiam a promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar. A iniciativa do PL é um instrumento muito importante para a gente prevenir as diferentes formas de malnutrição, tanto a desnutrição, quanto as carências nutricionais e a obesidade, e de outras doenças crônicas não transmissíveis 60 segundos. Quanto na adolescência. Uma medida estruturante, então, para a formação desses hábitos alimentares, como eu havia dito anteriormente. Essa proposta ela está em consonância tanto com a PNAM, que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, quanto com a PNAISC, que é essa Política Nacional de Atenção à Saúde da Criança, e também com o eixo de promoção da saúde das diretrizes nacionais que eu comentei anteriormente. Assim como o meu colega Fernando falou, também está alinhada às recomendações dos guias alimentares, tanto para a população brasileira quanto para as crianças brasileiras menores de 2 anos, que são documentos orientadores e promotores de uma alimentação adequada e saudável do Ministério da Saúde. A classificação do PL também está alinhada com a classificação adotada pelo guia, que divide os alimentos em alimentos processados, ultraprocessados, in natura e minimamente processados. Bom, eu queria também destacar que as escolas elas têm um papel fundamental como promotor da saúde, porque são ambientes que podem estimular essa adoção de hábitos alimentares mais saudáveis
esses hábitos, né, desde a infância, vão sendo fortalecidos ao longo da vida. E a gente precisa lembrar que a alimentação é uma prática sociocultural que está conectada, então, às dimensões de acesso a alimentos adequados e saudáveis, mas também à dimensão da informação, para que a gente possa promover a autonomia dessas crianças e adolescentes e também da família, como já foi pontuado anteriormente. Porém, eu queria fazer uma ressalva quanto ao PL, porque a partir do momento que o substitutivo ele delimita o público-alvo para a educação infantil e para o ensino fundamental, a gente perde os adolescentes matriculados no ensino médio. Então, acho que é importante fazer essa pontuação, porque nós temos adolescentes de 15, 16, 17 anos ainda no ensino médio, e seria interessante se a gente trouxesse também o PL para esse público do ensino médio. Os dados do SISVAN, que é o nosso sistema de monitoramento do estado nutricional de consumo alimentar do SUS, de acordo com os dados consolidados de 2024, a gente tem que em torno de 31% de adolescentes apresentam excesso de peso. Então, seria muito importante que a gente tivesse estratégia para garantir a promoção desses ambientes alimentares também para o público adolescente, pensando no público do ensino médio, reiterando, então, o papel da escola como promotora da saúde e garantidora do direito humano à alimentação adequada e saudável. Eu agradeço por esse momento de fala e me coloco à disposição para que a gente possa discutir. Obrigada. Obrigada pela participação, doutora Bruna. Achei de suma importância a sua colocação em acrescentarmos também para o ensino médio essas exigências. Achei assim muito pertinente, muito feliz a sua colocação. Agradecemos a sua participação e essa sua colocação, mais uma vez repito, para abrangermos também os nossos adolescentes do ensino médio, que será de suma importância. Irei me debruçar sobre essa questão para que a gente possa avançar ainda mais nesse projeto de lei. E quero aqui também parabenizar a nossa querida senadora Tereza Leitão, que é presidente da Comissão de Educação aqui do Senado Federal e que teve a iniciativa dessa audiência pública, e me sinto honrada de presidi-la. E também quero cumprimentar e parabenizar o senador Jacques Wagner pela autoria desse projeto de lei de suma importância para a nossa sociedade e especialmente para nossas crianças e adolescentes. E eu queria fazer só uma colocação também sobre esse projeto de lei que proibir a venda de ultraprocessado nas escolas reduziria em 17% a prevalência de obesidade entre os estudantes de 10 a 19 anos. E aí entrando o ensino médio, como você colocou, doutora Bruna. E também colocar aqui as cantinas, estudos foram feitos e observou-se que as cantinas vendem, em média, 50% mais ultraprocessados do que alimentos in natura ou minimamente processados. E isso é muito grave. Então, por isso que estamos querendo inverter esse perfil de vendas nas nossas cantinas e para que eles só vendam alimentos in natura ou minimamente ultraprocessados. E também colocar que as cantinas, 37,4% das cantinas exibem algum tipo de publicidade dos produtos ultraprocessados. Então, isso também vai ser inadmissível, porque imaginem, as crianças já têm essa tendência para usarem esses alimentos fast food, que já vem tudo pronto, que já, doutora Camila, que já coloca ali no micro-ondas e já sai prontinho, bem fácil de ser consumido, e também altamente palatável, também os corantes tornam visivelmente eles mais atraentes. E aí, você tentar fazer tudo isso, doutor Ilan, e de repente ter uma publicidade na cantina desses produtos. Então, eles vai de uma certa forma não, vai atingir diretamente
para aquelas crianças quererem esse produto, mesmo que não venda na cantina, mas quererem esse produto uma vez que está ali sendo publicado. Então, isso também a gente não vai aceitar porque é enxugar gelo, né? Então, não é isso que a gente quer. E só a minha última consideração é que a obesidade, como você também comentou, doutora Bruna, sobre a obesidade que a gente está discutindo aqui, já supera, a obesidade infantil já supera a desnutrição em todo o mundo. Uma criança em cada 10, e adolescentes também, vivem com obesidade, o que aumenta o risco de doenças graves, como a gente já colocou, hipertensão, doenças cardiovasculares, que hipertensão é uma delas, e câncer, e outras doenças mais que são impactadas devido ao alto consumo de açúcar, de sal e de gordura trans. E agora eu passo a palavra de forma remota para a senhora Lídia. Eu não passei ainda para Marília, não é? Isso, agora seria a Marília. Então, com a palavra de forma remota para a senhora Marília Albiero, que é gerente de inovação e estratégia da ACT Promoção da Saúde. A senhora tem a palavra, doutora Marília Albiero. Boa tarde a todos e todas, senadores e senadoras. Muito obrigada aí pelo convite. Especialmente quero parabenizar a senadora Tereza Leitão, a senadora Eudócia, que mesmo em momentos de emergências, de pautas no Congresso Nacional, consegue se dedicar tempo e a um olhar tão importante como a alimentação das nossas crianças e adolescentes. Quero me apresentar, então, falo em nome da ACT Promoção da Saúde, é uma organização que nasceu por controle do tabaco há 20 anos e, ao longo dessa jornada, incorporou na sua jornada de atuação, né, a prevenção das doenças crônicas de maneira ampla, trabalhando nos 5 fatores de riscos, no que a gente chama de prevenção 360, e entendendo o papel da política pública, né, de você modificar ambientes, promovendo ambientes saudáveis para que as escolhas para a população sejam mais fáceis, e aí, com isso, as políticas públicas também conseguem trazer o maior potencial de alcance e uma celeridade nas metas e indicadores de saúde. E fazendo esse paralelo, senadora, com o controle do tabaco, que é uma política inegável, né, que é o case de sucesso do Brasil, o quanto que a gente avançou, que foi muito mais do que simplesmente educação com a população, é fazer o quanto que os ultraprocessados eles encontram no momento uma correlação muito forte, assim, infelizmente, com o tabaco. Primeiro, não existe mais assim, dúvidas da a correlação com os desfechos, com mais de 32 doenças relacionadas ao consumo de ultraprocessados. Então, a evidência científica é robusta, que é a série Lancet, que foi publicada recentemente. A outra correlação com o tabaco é que você também tem rotas muito bem estabelecidas para como a gente enfrenta esse problema de saúde pública, tem toda a regulação via 4 políticas, publicidade, tributação, ambientes e advertências, mas, ao mesmo tempo, também tem uma correlação com o tabaco que existe em todo o movimento do setor que vai ser regulado, que faz um grande rol de estratégias, promovendo má informação, dizendo da ineficiência da política pública. Então, de fato, o que a gente tem nesse momento? O ultraprocessado ele não pode ser, de fato, como meu colega do CFN trouxe, normalizado. Ele não é para mais ser tratado opcional de uma merenda ou de uma cantina. E fazendo um pouco a correlação com o próprio tabaco, né, entre a lei do Estado de São Paulo, que não foi a primeira em 2009, até a lei nacional em 2014, começou a acontecer um movimento no Brasil de muitos estados e municípios não esperando essa lei nacional para fazer a política acontecer. E o quanto que o 4501, PL 4501 do autor Jacques Wagner, ele é importante, porque a gente vem, além de toda uma correlação com as outras políticas que dialogam, como o PNAE, o decreto aqui citado, existe um
grande movimento, como outros estados, como Ceará, Rio, Niterói, o próprio estado da senhora Alagoas, que vem fazendo isso. Então, é uma chance com isso até de a gente escalar o potencial de impacto. Porque, segundo a Pense, nós temos na rede pública e privada 46 milhões de alunos. Então, o quanto a efetividade desse projeto. E falando em efetividade, que eu acho que é um pouco da minha fala, eu vou concentrar um pouco, porque a gente tá aqui muito num discurso único de defesa da importância do projeto, mas é importante pautar aqui também tentar aproveitar esse espaço para tirar alguns mitos, né, da regulação. Um é o próprio mito da efetividade da política pública, ou seja, se você regular, vai ter desfechos em saúde. Então, isso aqui eu trago um estudo recente aí do ano passado, feito da Fiocruz e do Nupens, liderado 60 segundos. Temos redução de obesidade, redução de consumo. O outro mito que se tem é que falando que isso restringe a liberdade de escolha das famílias. Isso não é a verdade. A gente faz essa pesquisa via Datafolha, estão todas no site da CT há mais de 10 anos. E a gente tem um alto grau de aprovação das famílias solicitando uma regulação dos espaços dos ambientes escolares. O outro mito que se tenta colocar, e minha colega que antecedeu colocou muito bem, é não focar no público adolescente. Sim, o adolescente, ele tem já sendo tratado com algumas doenças que iriam aparecer mais na idade adulta. Então, como a hipertensão, hospitalizações também são muito correlacionadas à obesidade. Então, sim, a gente também tem que proteger o adolescente. O outro que a gente esbarra muito são sempre a questão econômica. Fala que se limita, a regulação limita a liberdade de escolha. E aqui eu posso dizer que traz um pouco da teoria econômica que não. Porque para uma escolha, para a gente ter uma liberdade de escolha, as escolhas têm que estar em mesmas condições. No ambiente eu tenho que ter alimentação saudável e as outras opções no mesmo espaço, né, com informação clara, sem manipulação de marketing, sem apelos. E o que eu posso dizer é que o ultraprocessado ele é cada vez mais acessível, mais barato, com mais propaganda. Então, e o alto grau de exposição dos ultraprocessados, como já bem colocados aqui, interfere cada vez na liberdade de escolha. Então, a gente não tem, pelo contrário, esse projeto está nos dando para as crianças e adolescentes terem acesso, a escolha de terem acesso à alimentação saudável. O outro mito é a perda da lucratividade. Que escolas saudáveis, que têm cantinas saudáveis, elas vão às cantinas terem prejuízo. Existe já um incremento muito grande de publicações de como fazer transição e papers já saindo que, pelo contrário, cantinas saudáveis elas podem não ser só lucrativas, mas rentáveis. Mas uma das que mais me chama a atenção, que é contra todo esse senso econômico, da perda de liberdade econômica, é mostrar que, nos últimos anos, a concentração da indústria de alimentos foi muito baseada na indústria de ultraprocessados, que se concentraram e ficaram em menor número. Então, uma liberdade econômica, ela de fato coloca os atores, agentes econômicos no mesmo par de igualdade. E a gente não pode dizer isso. O ultraprocessado, ele concentra. Ao regular e promover, dar mais acesso à alimentação saudável, eu dinamizo, além de promover saúde, eu dinamizo tanto a economia, né? Eu amplifico o número de produtores, eu descentralizo, eu consigo valorizar a cultura local, eu ainda promovo circuitos curtos. Então, a economia é muito mais positiva com a regulação do que deixando esse acesso dos ultraprocessados. Então, aqui, com isso, a gente consegue, pelo menos, atingir metas de saúde, economia e meio ambiente. É a tríade que essa regulação consegue fazer. E aqui eu queria deixar como mensagem final, né, que ao final dessa legislatura, que já está se caminhando pelo final, qual é o legado que esses senadores e senadoras dessa comissão e de todo o parlamento estão querendo deixar para as famílias. E um apelo não só pela aprovação desse PL 4501, mas para todas as políticas que estão acontecendo no Congresso Nacional e que, de certa forma, são feitos movimentos para serem mitigados. E aqui um apelo especial para a reforma tributária. A gente tem uma parte importante, que é a criação do imposto seletivo dos refrigerantes, a proteção que esse mecanismo seja implementado com sua eficácia e que nenhuma desoneração a mais seja dada para os ultraprocessados. Agradeço, coloco à disposição e parabenizo mais
mais uma vez aos senadores e senadoras. Obrigada. Parabéns pela explanação, senhora Marília Albeiro. Nos ajudou muito aqui nos nossos debates. Você levantou uma questão muito importante, que as cantinas, vendendo alimentos in natura, altamente saudáveis, elas não vão perder lucratividade, elas não vão ter perda de lucratividade, ao contrário, como você colocou no seu slide, elas serão mais lucrativas. Olha bem, além de ser mais lucrativas, está levando a saúde para as crianças e para os adolescentes que utilizam dessa cantina. Então, todos saem ganhando. E quando você falou do legado, achei muito interessante dos senadores e senadoras. Realmente, o legado que nós parlamentares podemos deixar para as famílias, para nosso Estado brasileiro, é a saúde. Dentre tantos, mas aqui vamos focar na questão da saúde. Então, se deixarmos esse legado para as nossas crianças, adolescentes, as nossas famílias, do nosso querido Brasil, e aqui você falou especificamente, não é? Do Estado de Alagoas, uma vez que eu sou de lá, obrigado por você ter colocado o meu querido Estado de Alagoas. Esse é o legado que a gente pode deixar, o maior legado, orientar as nossas escolas, os nossos professores, os nossos pais, os cuidadores, sobre a importância da alimentação no primeiro, na primeira infância, na segunda infância e também nos nossos adolescentes. E olha como é importante a audiência pública e como está sendo importante essa audiência pública. Porque olha a ajuda que vocês estão nos dando aqui enquanto senadores e senadoras. Porque você, doutora Marília, colocou essa questão da lucratividade das nossas cantinas, elas vendendo alimentos in natura. E também a colocação, todos estão participando de uma forma incrível. E também que o doutor Ilan colocou, o doutor Edson Ilan, sobre a questão da cárie, porque isso chama a atenção dos pais. E cárie não é só, não está com a cárie, vamos lá, tiramos o dentinho, cárie está tudo bem. Não, não é assim. Enquanto retira aquele dentinho que foi diagnosticado com cárie, que às vezes está bem avançado, você já está ali com a bactéria podendo estar circulando na corrente sanguínea e podendo levar, como eu já falei, endocardite, que é uma infecção no coração, que é bem grave. E também como nos ajudou tanto a doutora, acho que foi a doutora, até anotei aqui, que falou, a doutora, deixa eu lembrar aqui, sim, o doutor, deixa eu ver, foram muitos que falaram anteriormente, que é nutricionista, foi o doutor Fernando Marcelo, que colocou a questão que o ambiente escolar ele não pode normalizar aquilo que adoece. Então, assim, gente, está sendo de uma importância tão grande e alguém colocou aqui anteriormente também da agricultura familiar, porque uma vez as nossas cantinas vendendo produtos in natura, nós iremos, foi a doutora Camila, nós iremos estimular mais ainda a agricultura familiar. Olha que círculo virtuoso nós iremos gerar. Então, estimularemos a agricultura familiar, que por sua vez irá vender para a cantina, escolares, que por sua vez vão ganhar mais, vão ter mais lucratividade, que por sua vez irá estimular mais ainda os nossos alunos, a nossas crianças e adolescentes a comerem, terem alimentação saudável, e que, por sua vez, as famílias terão crianças menos doentes e, futuramente, no futuro próximo, adultos menos doentes, que, por sua vez, o Ministério da Saúde também vai lucrar positivamente, porque terão, o Ministério da Saúde não vai ter que disponibilizar altas somas para os nossos adultos doentes e, por que não falar, nossos idosos doentes? Porque é uma cascata. Então, se temos crianças saudáveis, adolescentes saudáveis, adultos saudáveis, teremos idosos saudáveis.
Então, o Ministério da Saúde vai gastar menos com doença. Então, assim, todos irão ganhar. E, por sua vez, vamos falar aqui de indústria? Vamos. Por sua vez, as indústrias que produzem ultraprocessados vão começar agora a produzir alimentos saudáveis. Saudáveis, porque isso, mais uma vez, repito, é um círculo virtuoso que todos vão ganhar no final. Então, que as indústrias alimentícias não fiquem querendo estimular nossas crianças, nossos jovens a comer ultraprocessados e pensar cada vez mais, doutora Camila, em produzir alimentos ultra processados para venderem mais e ter rentabilidade. Não, vamos estimular as indústrias a produzirem produtos saudáveis, que vão ter lucratividade do mesmo jeito ou até maior. Com o exemplo que a doutora Marília falou agora das cantinas. Entende? Então, no final, está todo mundo bem, todo mundo entendendo da importância da alimentação saudável. E aqui, falando da importância da alimentação saudável, eu quero... Mais uma vez, pessoal, eu estou assim, muito feliz, até coloquei aqui, porque não me deixe mentir. A doutora Camila, que está no meu lado, ó aqui, feliz, foi o que eu anotei. Estou muito feliz por ver todos, só que eu não complementei. Eu estou muito feliz com essa audiência para ver todos vocês, todos, imbuídos num sentimento único, de fazer com que as nossas crianças e nossos adolescentes tenham uma vida saudável através da alimentação saudável. Porque normalmente, nessas discussões, nessas audiências públicas, doutor Edson Ilan, normalmente a gente vê um ou outro que foi convidado discutindo o inverso, querendo provar por X, Y, Z que não, que os ultraprocessados podem ser saudáveis sim, que podem levar uma boa qualidade de vida e querendo desfazer o óbvio. É isso que às vezes a gente escuta. E eu vim aqui hoje presidir essa audiência entendendo que haveria algum de vocês discordando, ok? Porque a audiência pública é para isso mesmo, para a gente discutir, ver o que é que cada um pensa e a gente poder ter uma discussão de alto nível e poder ajudar, não é? No projeto de lei, ouvindo vocês. Mas eu estou muito feliz de ver vocês todas coesas, todos coesos, imbuídos num só pensamento da alimentação saudável que gera saúde, que gera o bem-estar. Não só para nossas crianças e adolescentes, mas para a família das nossas crianças e adolescentes. E mais uma vez eu repito, Camila, do jeito que você colocou. As crianças que comem de uma forma saudável impacta também positivamente em toda a família. E todos ganham. Precisava colocar isso porque realmente eu estou muito feliz com esse debate. E agora eu passo a palavra de forma remota à senhora Lídia Pantoja, que é oficial de Saúde e Nutrição do Fundo das Nações Unidas para a Infância, da Unicef, para a região norte. A senhora está com a palavra, senhora Lídia. Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos ouvindo bem. Muito bem, eu peço a gentileza de colocarem a apresentação para mim, por favor. Está sendo colocada já. Obrigada. Bom, em nome do Unicef, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento contribuindo com essa audiência pública. E eu queria falar um pouquinho, primeiramente, sobre a Unicef, que é um fundo das Nações Unidas que atua em mais de 190 países e territórios, apoiando governos na proteção dos direitos das crianças e adolescentes. E hoje eu trago aqui a perspectiva da saúde pública e da proteção integral de crianças e adolescentes com base tanto em evidências nacionais e internacionais, incluindo também a experiência do Unicef. Pode passar, por favor?
Bom, como já foi falado aqui pela própria senadora, né, pela primeira vez na história, a obesidade já supera a desnutrição como forma dominante de má nutrição entre crianças e adolescentes em idade escolar. Isso é um dado global que um estudo do Unicef, publicado também no ano passado, mostra que em 2025 esse marco sinaliza uma transição que é considerada muito grave, especialmente porque convivemos com ambos os agravos, muitas vezes nas mesmas famílias e nos mesmos territórios. Pode passar, por favor? Hoje, 1 em cada 5 crianças, como já foi falado anteriormente, tanto crianças quanto adolescentes entre 5 e 19 anos vivem com excesso de peso no mundo. Mesmo entre os menores de 5 anos, 1 em cada 20 crianças já é afetada com excesso de peso e obesidade. Esses dados mostram que estamos diante de um fenômeno sistêmico e que não é considerado só de escolhas individuais isoladas e que a gente tem aí vários fatores que contribuem para esse excesso de peso e obesidade global. Pode passar? A ciência hoje ela é clara, ela mostra que informar não é suficiente para mudar comportamento. Existem estudos publicados, principalmente no Lancet, né, que é uma das principais revistas internacionais, que mostram que a mudança real ela acontece quando transformamos os ambientes alimentares. No cenário atual, não estamos tratando apenas de força de vontade, mas também de corrigir todo um sistema que hoje favorece as escolhas não saudáveis. Pode passar? Bom, mas o que são ambientes alimentares, né? Hoje estudos demonstram que esses ambientes alimentares, eles são todos os espaços onde acontecem as decisões sobre a alimentação e aí a gente pode falar dos ambientes externos, dos ambientes pessoais, como domicílio, comércio, todos esses ambientes, de forma muito estratégica, a gente também consegue enquadrar as escolas. Então, a gente entende que regulamentar esses ambientes é uma das formas mais custo-efetivas de proteger a saúde infantil. Pode passar, por favor? E a gente sabe também que a gente não pode responsabilizar só mães, pais e cuidadores por essas escolhas alimentares. Existem também as desigualdades que são profundas, que são desigualdades de acesso, de preço, de oferta, como já foi falado aqui anteriormente. E a gente sabe que, enquanto isso, os alimentos e as bebidas ultraprocessadas inundam aí o varejo e entram nas escolas, comprometendo o direito à alimentação adequada dessas crianças e adolescentes. Elas estão altamente expostas à publicidade desses produtos em casa, na escola, no lazer, especialmente no ambiente digital, onde a regulação ainda é frágil e a proteção é insuficiente. Pode passar? Eu trago aqui mais um estudo do Unicef que demonstra que o consumo elevado de ultraprocessados está associado não apenas ao excesso de peso, mas também às deficiências nutricionais, doenças crônicas e, de forma crescente, a impactos no desenvolvimento cerebral, no desempenho cognitivo, no bem-estar emocional e também na saúde mental dessas crianças e adolescentes. Pode passar? E aí, gente, esses produtos, entende-se que eles não são formulados para promover saúde, mas para maximizar o lucro, produtos com uma alta palatabilidade, baixo custo de produção e forte investimento em marketing. Sem regulação, essa lógica vai prevalecer sobre o interesse público, com certeza. Pode passar? A indústria, gente, de ultraprocessados, ela atua sistematicamente para atrasar, diluir ou desviar políticas públicas. Ela explora países também em situações de crise, ela cria falsas controvérsias, ela desafia evidências científicas. Então, reconhecer essas táticas das indústrias de ultraprocessados é essencial para proteger a autonomia do poder público. Com base em experiências anteriores sobre a legislação das escolas saudáveis, uma das principais interferências da indústria nesses projetos de lei é sempre na solicitação de retirada do termo de ultraprocessados, na exclusão de escolas públicas ou do ensino médio,
médico, enfim. Então, como Unicef, nós queremos reforçar a importância dessa lei para a proteção também de adolescentes, como já foi falado antes, que eles já têm uma maior autonomia para decisão, mas também precisam ser protegidos da forte influência da publicidade e da venda exacerbada dos ultraprocessados. E as escolas privadas, elas precisam estar em consonância com essa legislação, já que essas cantinas, elas estão principalmente nesses espaços. Pode passar, por favor. A Constituição e os tratados internacionais, eles hoje são claros. O melhor interesse da criança deve estar no centro das decisões. Isso inclui protegê-las de práticas comerciais que também comprometem sua saúde, o presente e o futuro dessas crianças também. Pode passar, por favor. Aqui eu trago, né, os marcos legais e também para dizer que o Brasil ele já reconhece a criança como sujeito de direitos. O desafio agora, então, é garantir coerência entre esse marco legal e as políticas que regulam os ambientes onde elas vivem, aprendem, se alimentam. Pode passar, por favor. E aí, como já foi falado anteriormente, eu trago o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que ele é um exemplo muito exitoso dessa política pública que protege, provê alimentos saudáveis, promove desenvolvimento local, e ele mostra que o Estado ele pode e deve induzir ambientes alimentares mais saudáveis. Pode passar. A escola, gente, deve ser, antes de tudo, um ambiente de proteção. Então, deve ser um espaço que oferece alimentação adequada, ensina hábitos saudáveis, sem concorrência desleal de produtos ultraprocessados e de estratégias agressivas de marketing. Pode passar? Aqui, como já foi falado anteriormente também, eu trago só o ponto de situação dos projetos de lei de escolas saudáveis que acontecem no Brasil, né? Ele representa uma proposta concreta a esse desafio, ele avança ao alinhar o ambiente escolar ao direito à saúde e alimentação adequada, reforçando o papel do Estado na proteção da infância. Então, a gente tem tido avanços em estados e municípios com essa proposta de legislação. Aqui a gente traz no Amazonas, no Pará, no Maranhão, no Ceará, no Alagoas, na Bahia, em diferentes níveis de situação, né? Também quero salientar que esses dados eles estão sujeitos à alteração, mas os processos, esses processos de legislação, eles ainda sofrem muita interferência da indústria. Então, a gente acredita que uma lei nacional certamente aceleraria o resultado e também no impacto das crianças e adolescentes. Pode passar? Aqui, gente, é só um dado da regulação de ambientes alimentares escolares no mundo. Então, as evidências internacionais, elas mostram que o Brasil ele não está isolado nesse processo. Então, regular o ambiente alimentar escolar é uma prática adotada por países de diferentes regiões, diferentes níveis de renda. Então, é um padrão emergente internacional, respaldado pela Organização Mundial de Saúde, pelo próprio Unicef, pelas evidências científicas e também no dever do Estado de proteger crianças e adolescentes. Pode passar? Então, eu finalizo aqui a minha fala reforçando que proteger a saúde das crianças é um investimento no futuro do país. Regulamentar esses ambientes escolares não é restringir escolhas, é ampliá-las de forma justa e saudável. Muito obrigada pela atenção. Parabéns pela sua fala, senhora Lídia Pantoja. Realmente, o que você falou só reforça o que os seus colegas oradores anteriores falaram. E, realmente, as escolas têm que ser um ambiente saudável e de proteção. Porque, como a Camila também falou, que os pais, eles colocam, assim, durante o período que a criança permanece nas escolas, nas creches e escolas também, os pais estão bem tranquilos, entendendo que eles estão protegidos, não só protegidos da questão assim, do estudo em si, psicologicamente, emocionalmente, mas também em relação, não é, à alimentação escolar. Então, é muito importante, realmente, a gente manter as nossas escolas, nossas creches e escolas, e também vamos nos debruçarmos sobre essa questão do ensino médio,
muito bem colocada aqui no debate, para que a gente possa ter as nossas crianças saudáveis num ambiente saudável e protegidas, né? Com segurança alimentar. Porque isso realmente vai fazer com que os nossos pais, cuidadores e também educadores, toda a parte de professores, diretores, também se sentindo amparados por essa rede de cuidado. E tendo o projeto de lei como servindo de base, de embasamento jurídico e legislativo, para que eles possam incluir isso nas escolas de uma forma plena. Então, muito grata pela sua fala, parabéns também pela sua explanação. E agora eu passo a palavra de forma remota para a senhora Bruna Pitazzi Arguelles, que é analista técnico de políticas sociais da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Assistência Social e Família e Combate à Fome, pelo MDS. Então, com a palavra a senhora Bruna Pitazzi. A senhora tem 5 minutos. Obrigada, senadora. Vocês me escutam bem? Sim. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome da senadora, agradecer o convite em nome da nossa secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Lilian Arral, dizer que esse tema é muito caro para nós do MDS e é muito importante a gente estar discutindo esse PL hoje aqui. Eu vou compartilhar a minha apresentação. Só um minuto, por favor. Apareceu para vocês? Acho que agora foi, né? Bom, acho que, como eu tenho 5 minutos, eu vou pular alguns slides também, porque acho que muita coisa já foi dita aqui, muito relevante. Eu queria reforçar, né, que, como já foi trazido, a obesidade infantil, né, é uma crise global e estrutural, e destacar também que a obesidade ela é uma manifestação da insegurança alimentar e nutricional. Então, a gente tem observado, né, quando a gente fala de insegurança alimentar e nutricional, a gente observa diversas formas de má nutrição, desde a desnutrição, a obesidade, e que as famílias vêm substituindo, então, uma alimentação tradicional e saudável por alimentos ultraprocessados. Queria destacar também que a gente tem recomendações globais, né, como já foi dito, da Organização Mundial da Saúde e outras entidades, em que reforçam que para a gente reverter esse cenário a nível global, a gente precisa restringir o consumo de ultraprocessados a partir da regulamentação do ambiente escolar, limitar o marketing, implementar as rotulagens frontais e os impostos seletivos, para também conseguir que tenha um impacto no preço desses alimentos que hoje em dia são muito acessíveis a toda a população. Eu vou passar esses slides mais de dados, que acho que já foi muito trazido, reforçar então que a escola é um espaço estratégico e fundamental para a formação de hábitos saudáveis e proteção social. Então as crianças estão ali, né, horas do seu dia sendo expostas a esses produtos ultraprocessados, e importância, então, da gente proteger e regular esse espaço. Quando a gente tem uma regulação frágil que permite essa disponibilidade dos alimentos, a gente acaba tornando a escola como um ambiente obesogênico, um ambiente que contribui para esse cenário da obesidade. Então, regular esse ambiente escolar e alinhar essa regulação às diretrizes do Guia Alimentar da População Brasileira e as diretrizes nacionais é fundamental para a gente avançar de forma efetiva nessa proteção das crianças e adolescentes. Eu queria destacar aqui, né, que eu acho que não foi ainda tão mencionado, né, que a gente tem uma assimetria quando a gente olha para o ambiente escolar das escolas públicas e privadas, mas lembrando que o direito à alimentação adequada e saudável é um direito de todas as crianças brasileiras, né? Então, nas escolas públicas, a gente tem um programa de alimentação escolar que protege e oferta uma alimentação adequada e saudável, apesar da gente ainda ter aí em torno de 20% de escolas que têm cantinas,
Mas nas escolas privadas o cenário é o oposto, né? Mais de 90% das escolas têm cantinas escolares, têm comercialização de alimentos não saudáveis, máquinas de autosserviço, além da publicidade e propaganda de alimentos não saudáveis que são veiculados nessas escolas. Bom, como já foi dito também, a gente tem inúmeras evidências de que a regulamentação da venda desses alimentos nas escolas é uma medida... 60 segundos! Então, a gente tem já um conjunto de estudos que mostram o quanto que é positivo para a saúde das crianças e dos adolescentes e para a segurança alimentar e nutricional a implementação dessas leis e regulamentações. Queria só reforçar, né, que a gente já tem um arcabouço legal e regulatório que respalda esse projeto de lei. Então, a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o ECA, enfim, um conjunto de medidas de fundamentação legal que já reforçam o direito à alimentação das crianças, né, a alimentação saudável das crianças e adolescentes, então respaldam a elaboração desse projeto de lei. E para já encaminhar por fim, a gente tem então o decreto de 2023, 11.821, que dispõe sobre os princípios, objetivos, eixos estratégicos e diretrizes para a promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar, e ele traz, então, incorpora as recomendações do Guia Alimentar para a população brasileira, e ele traz 3 eixos de atuação: a educação alimentar e nutricional, a doação e comercialização de alimentos e bebidas e a comunicação mercadológica de alimentos. Então, como foi muito falado aqui, né, a importância da gente regulamentar o que é vendido nessas escolas, mas também olhar para a comunicação mercadológica, publicidade, propaganda que é veiculada, e também a importância do eixo de educação alimentar e nutricional, entendendo que toda a comunidade escolar, professores, alunos, pais, cantineiros, precisam estar informados, né, da importância dessa oferta de alimentos saudáveis nesse espaço da escola. Bom, nesse sentido, o MDS vem apoiando, em parceria aí com a FMG, alguns municípios e estados brasileiros a implementarem as suas leis locais. A partir da publicação desse decreto, né, que foi aí assinado pelo MDS, Ministério da Saúde e Ministério da Educação, a gente teve 6 projetos de lei aprovados em Aracaju, Ceará, Franca, Paulista, Rio Branco e Viçosa. A gente tem 3 projetos em elaboração e 19 projetos que estão em fase de votação e tramitação. E aí eu encerro, então, dizendo da relevância da gente ter uma lei nacional, né? Então, imagina se a gente vem conseguindo avançar de forma local, imagina a potência que é a gente poder expandir e proteger todas as crianças brasileiras com uma lei nacional que harmonize esses critérios e protegendo, então, as crianças de todas as escolas. E isso exige uma ação coordenada, né, como a gente está aqui, né, com o governo, academia, sociedade civil, legisladores, que visam aí em prol do direito humano à alimentação saudável, em prol da proteção à infância e adolescência das nossas crianças. E aí, mais uma vez, eu queria reforçar né, que nós lá da CESAM-MDS estamos muito alinhados com esse projeto de lei. O projeto de lei está muito alinhado com o decreto, então ele traz de lá os conceitos, né, de ultraprocessados, os eixos de educação, de proteção, de propaganda, e que o avanço, né, da gente ter uma lei nacional é de extrema importância para a garantia da segurança alimentar e nutricional das crianças do nosso país. É isso, muito obrigada. Grata pela participação, senhora Bruna Pittazzi. Você estava acompanhando a audiência pública da Comissão de Educação sobre alimentos e bebidas ultraprocessados. Voltamos a transmitir agora a sessão plenária do Senado Federal, agora com a parte deliberativa, a ordem do dia, que tem na pauta hoje, entre outros projetos, a medida provisória que garante a renovação automática da carteira de habilitação para motoristas sem multas dos últimos 12 meses. Acompanhe.
Esta sessão é destinada à deliberação da medida provisória 1327 de 2025 e mais 3 itens. A MP 1327 permite a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para quem está inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores. Agora em Brasília, 4h13. Na presidência da sessão plenária, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Vamos agora ao som do plenário. Está reaberta a sessão. Encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Me permitam, Vossas Excelências da Presidência, fazer um anúncio. A Secretaria-Geral da Mesa foi informada que, a pedido da relatora, senadora doutora Zenaide Maia, que é a relatora do primeiro item de deliberação da pauta do dia de hoje, que trata do projeto de lei 3777 de 2023, que, por solicitação da relatora da matéria, é um projeto de autoria da Câmara dos Deputados, de iniciativa do deputado federal Josenildo Abrantes, por iniciativa e solicitação de Sua Excelência, a relatora, a Secretaria-Geral da Mesa informou à presidência, senador Mourão, querido presidente, tudo bem? Que ela pediu para que nós pudéssemos retirar da pauta de deliberação da tarde de hoje e que, oportunamente, por solicitação da relatora, a matéria retornará à pauta. Portanto, fica retirado de deliberação o primeiro item da pauta. Passamos ao segundo item da pauta. Agora em Brasília, 4h15, você acompanha ao vivo, sessão plenária desta terça-feira. Projeto de lei número 4.676 de 2019, número 9.999 de 2018 na Casa de Origem, de autoria do deputado federal Covatti Filho, que altera a lei número 9.973 de 2000, para conferir caráter voluntário à adesão ao sistema de certificação que especifica. Parecer número 2 de 2021 da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o parecer foi favorável da lavra do senador Lazier Martins. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. O projeto está aprovado, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a comunicação à Câmara dos Deputados. Item 3 da pauta. Projeto de lei número 336 de 2024, de autoria da deputada federal Bia Kicis, que institui diretrizes básicas para a melhoria da saúde das pessoas com dor crônica e o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica. Parecer favorável número 99 de 2025, da Comissão de Assuntos Sociais. O relator foi Sua Excelência o senador Flávio Arnes e a relatora ad hoc foi a senadora doutora Eudócia. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer.
As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Em Brasília, 4h18, você acompanha ao vivo pela Rádio TV Senado a sessão plenária desta terça-feira. Jorge. Presidente Mourão, Vossa Excelência está inscrito para fazer uso da palavra na lista de oradores inscritos. Nós temos um item que nós vamos incluir no dia de hoje para deliberação, que é a medida provisória 1327 de 2025, que trata da CNH social. E o relator da matéria é o nosso senador, colega ministro Renan Filho, e ele está a caminho do Senado. Se Vossa Excelência desejar fazer uso da palavra pela lista de inscrição, eu concedo a palavra a Vossa Excelência, senão eu vou suspender a sessão para nós aguardarmos o relator da matéria, haja visto que esta medida provisória, o prazo de vigência dela se encerrará agora no dia 19. Vossa Excelência, então eu vou... Então, presidente Mourão, senador Cajuru... O senhor sabe que a cavalaria ela faz ação retardadora. Eu vou participar da sua ação. Eu vou conceder a palavra, senador Laércio, pela lista de oradores inscritos, ao senador presidente Hamilton Mourão, e Vossa Excelência tem a palavra, e eu estou retomando a lista de oradores inscritos, e nós teremos em seguida, caso o relator da matéria chegue ao plenário, nós vamos imediatamente iniciar a deliberação desta medida provisória que foi solicitada pelas lideranças do governo e pelos senadores, a sua inclusão como item extra-pauta, pelo mesmo motivo que disse ainda há pouco, por conta de que o prazo de vigência se esgotará no próximo dia 19. Com a palavra o senador presidente Hamilton Mourão. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, amigas e amigos do meu Rio Grande do Sul, cidadãos brasileiros que nos acompanham pela TV Senado e pelas redes sociais. O Brasil, infelizmente, assiste hoje um espetáculo bizarro de um governo que entrou definitivamente em modo eleitoral. Um governo que perdeu a pouca capacidade de planejamento que tinha e passou a agir movido pelo desespero político diante da queda de popularidade, da inflação persistente, do avanço do crime organizado e da deterioração da confiança da população nas instituições. O governo do presidente Lula anuncia agora um pacote de 11 bilhões de reais para a segurança pública sob o slogan Brasil contra o crime organizado. Parece que o governo está começando agora. Mas a pergunta que precisa ser feita aqui é simples. Onde estava esse governo enquanto o crime organizado se fortalecia e ocupava cada vez mais territórios no país? Não falo só desse governo do presidente Lula, mas lembro também da inação de outras gestões de governos petistas. Onde estava o governo quando as facções passaram a controlar serviços básicos da população? Os noticiários registram que o crime organizado já vende sinal de internet em 40% das cidades, como lá no Rio de Janeiro. Isso não é apenas um problema de segurança pública, é insurgência armada que ameaça o Estado e é a evidência concreta da falência desse mesmo Estado em determinadas regiões do Brasil. O que vemos agora é uma reação tardia, feita às pressas a poucos meses do calendário eleitoral, porque perceberam que nada fizeram e nem a narrativa na segurança pública conseguiram manter. O povo brasileiro sente medo na rua. O cidadão comum percebe que o crime avançou e o governo tenta responder com propaganda, marketing e anúncios bilionários. Na economia, a contradição também é evidente.
Enquanto integrantes do Planalto viajam pelo mundo, nos discursos atacam os juros altos. Mas a verdade é que o próprio governo adota medidas que pressionam a inflação, aumentam o consumo artificialmente, obviamente que em pleno período pré-eleitoral. Notícias apontam que foram anunciados 140 bilhões de reais em medidas que, em tese, iriam aumentar o crescimento. Mas esquecem de dizer que tais medidas vão só pressionar a demanda e, consequentemente, a inflação. Ora, minha gente, não existe fórmula mágica na economia. Não existe populismo fiscal sem consequências. O governo teima em expandir o crédito subsidiado, amplia programas eleitoreiros, cria linhas de financiamento artificial e depois vai culpar aqueles de sempre, o Banco Central, os empresários, devido aos efeitos inflacionários produzidos por sua própria irresponsabilidade fiscal. Nesse pacote, meu amigo senador Cajuru, ficam de lado os nossos agricultores, que desde há 2 anos atrás não conseguem o apoio do governo na renegociação das dívidas. Espero que agora uma luz se faça nessa questão. O novo Desenrola 2.0, senador Laércio, é apresentado como uma solução social para os pobres endividados. Mas é cristalino perceber que o programa tem uma única finalidade: tentar melhorar a popularidade do presidente em ano eleitoral. E isso é grave. Programas públicos não podem ser transformados em instrumentos de sobrevivência política de um governo. Enquanto isso, o brasileiro continua pagando caro nos alimentos, nos combustíveis, nos serviços, nos juros do cartão de crédito, do cheque especial, etc. e tal. A população sente na pele que o discurso do Partido dos Trabalhadores não corresponde à realidade econômica do país. O ambiente institucional brasileiro também preocupa profundamente. Vivemos uma escalada da judicialização nunca vista na política e a tensão entre os poderes não para de crescer. Povo e oposição devem reagir. Não podemos ficar calados enquanto o governo se aproxima seletivamente de setores do judiciário e os cidadãos de bem assistem perplexos a um cenário de injustiças e instabilidade permanente. Já disse e vou repetir: o Brasil precisa de equilíbrio institucional, não de conflito contínuo alimentado por escusos interesses eleitoreiros. Em relação ao nosso campo político da direita, observo temeroso uma fragmentação crescente, enquanto o progressismo tenta explorar divisões para se consolidar no poder. Precisamos estar unidos. Me conforta, entretanto, saber que a sociedade brasileira continua majoritariamente conservadora em valores, defensora da ordem, da responsabilidade fiscal, da segurança pública e do fortalecimento das instituições. O governo atual não está governando. Olha as pesquisas, fica com medo da derrota eleitoral e abandona as prioridades nacionais. Age única e exclusivamente no afã de recuperar a popularidade e não para enfrentar estruturalmente os problemas do país. O Brasil precisa voltar a discutir crescimento sustentável, atração de investimentos, combate firme ao crime organizado, segurança jurídica, previsibilidade econômica e fortalecimento das instituições republicanas. Não se combate inflação com populismo fiscal. Não se combate crime organizado com propaganda, discursos academicistas e um ramalhete de flores na mão. Não se constrói estabilidade institucional boicotando prerrogativas dos poderes e nem estimulando a polarização permanente.
por derradeiro, registro aqui que o povo brasileiro merece mais do que um governo em campanha antecipada e que só olha para o próprio umbigo. Nossos cidadãos merecem seriedade, responsabilidade e compromisso verdadeiro com os interesses nacionais. Deixo claro aqui que, para o bem das futuras gerações, um país que não se planeja com 25, 30 anos de profundidade não vai chegar a lugar nenhum, vai continuar estagnado. E, para isso, o voto é a ferramenta que dispomos neste ano. Precisamos votar para um projeto de Brasil e pelo futuro das próximas gerações. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Mourão. Cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento. Há uma solicitação do nosso secretário da mesa diretora, querido senador Laércio, de um requerimento de uma sessão de debate. Vossa Excelência, do ponto de vista regimental, nós precisamos submeter à votação a solicitação de Vossa Excelência. Mas a mesa tem todo o interesse de submeter à votação como item extra-pauta na tarde de hoje. Mas eu gostaria que Vossa Excelência pudesse externar ao plenário a solicitação de Vossa Excelência. Senhor presidente, o Senado Federal tem debatido muito um tema muito importante para o Brasil, chamado energias renováveis. Esse é um tema que tem evoluído muito no país. O país tem conversado e debatido muito energias limpas, energias renováveis e a importância dessas energias para o desenvolvimento do Brasil que a gente sonha, que a gente deseja e que a gente trabalha todos os dias aqui. Então, nós apresentamos esse requerimento. É uma extra-pauta que eu peço autorização de Vossa Excelência para que a gente aprove aqui, para que seja realizado no plenário do Senado Federal uma sessão de debates para discutir exatamente esse tema tão importante. É esse encaminhamento que eu gostaria de fazer aqui, pedindo o apoiamento de todos os meus pares. Obrigado, presidente. Me permita, senador Laércio, fazer a leitura do requerimento protocolado por Vossa Excelência, querida ministra Tereza Cristina, na mesa. Vossa Excelência já fez a defesa do requerimento para a realização desta sessão de debate, mas eu gostaria de ler o requerimento proposto por Vossa Excelência. Requeiro nos termos do inciso 4º e do parágrafo 7º do artigo 154 do Regimento Interno do Senado Federal, até para dar conhecimento à sociedade e aos senadores da solicitação feita por Vossa Excelência. A realização de sessão de debates temáticos a ser realizada em data oportuna, a fim de debater as políticas públicas que dizem respeito às energias renováveis no âmbito do Brasil e da América Latina, e também discutir a liderança brasileira do setor diante do contexto global. A sessão de debates temáticos objetiva avaliar comparativamente as experiências internacionais e instrumentos regulatórios, identificando boas práticas e bons exemplos, além de destacar as vantagens tecnológicas e climáticas do Brasil e delinear as condições necessárias para a implementação de uma transição energética justa, efetiva e sustentável. Proponho para a sessão a presença dos seguintes convidados. Nós temos vários convidados aqui, o requerimento vai ser tornado público. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 13 autoridades representando várias associações, entidades, conhecedores também do Estado, órgãos do governo federal. Então, será dada publicidade à solicitação desses 13 convidados e eu vou incluir como item extra-pauta. E também a sessão de debates temáticos, ela é realizada no plenário do Senado Federal. Era o intuito de Vossa Excelência. Então, eu vou incluir, por solicitação do senador Laércio,
feito a leitura do que se trata o requerimento 349 de 2026 como item extra pauta, com assinatura dos líderes partidários, que solicita a realização de sessão de debates temáticos, como disse, destinada a discutir as políticas públicas que dizem respeito às energias renováveis, nos termos do requerimento lido por esta presidência. Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento proposto pelo senador Laércio e avalizado por líderes partidários, e a sessão será previamente agendada pela Secretaria-Geral da Mesa na data oportuna, conforme o autor do requerimento. 336, né? 336. Senador Dr. Irã, com a palavra, Vossa Excelência. Meu querido presidente Davi, senhoras e senhores senadores, nós estamos aqui numa ocasião muito especial e é uma honra para mim estar aqui do lado da autora de um projeto muito importante para pacientes que são portadores de dor crônica no nosso país. Minha querida deputada Bia Kicis, quero parabenizar Vossa Excelência pela sensibilidade e pela pertinência de lutar por um tema tão importante que é negligenciado pelo nosso Sistema Único de Saúde, que tem um tripé pétreo da universalidade, da equidade e da integralidade, que é o nosso SUS. E, ao fazer a defesa desse projeto, você beneficia essas pessoas para que elas tenham acesso amplo e rápido ao nosso sistema de saúde, porque pessoas com dor crônica, e eu me incluo aqui, viu, presidente, senhoras e senhores, porque eu tenho aqui uma dor ciática que me incomoda muito e que eu tenho que ter muitos cuidados para que eu possa conviver com ela sem que ela atrapalhe a minha atividade do cotidiano, e assim é com muitas pessoas, de forma que eu quero parabenizar a Vossa Excelência por ter essa sensibilidade de nos ajudar a fazer com que esses pacientes que são portadores dos mais diferentes espectros da dor crônica que nos acometem, para que eles sejam atendidos de maneira rápida no nosso sistema de saúde. Além do que, Vossa Excelência deixa consignado nesse texto que o dia da conscientização no enfrentamento da dor crônica no nosso país será comemorado no dia 5 de julho. Portanto, eu quero aqui mais uma vez parabenizar Vossa Excelência e o Senado da República. Fica extremamente honrado de estar com a sua presença aqui e para que a senhora possa, aqui nesse momento, receber todas as nossas homenagens e o reconhecimento pelo trabalho que a senhora faz em prol da saúde do povo brasileiro. Parabéns e que Deus lhe abençoe. Muito obrigada. Senhor presidente. Pela ordem, concedo a palavra ao senador Laércio, mas me permita, Vossa Excelência, o nosso querido ministro, senador Renan Filho, acaba de chegar e nós colocamos para a deliberação como último item da pauta esta medida provisória e peço a Vossa Excelência, senador Laércio, Vossa Excelência pediu pela ordem, pela lista de inscrição? Com a palavra, Vossa Excelência. Pode. Senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência, eu sei que a gente tem que dar sequência à nossa pauta, o relator já chegou ao plenário do Senado, mas queria fazer um registro muito importante para o meu estado de Sergipe. No dia 2 de maio de 1926, era fundado na cidade de Aracaju o Hospital de Cirurgia, o Hospital dos Pobres, o hospital que nasceu com a missão de atender aqueles que não têm nenhuma oportunidade de buscar saúde, senão através daquele hospital. O seu fundador foi um médico chamado Augusto César Leite, um médico
se formou em Sergipe, morou na França, desenvolveu a sua atividade médica mundo afora, mas que resolveu voltar para Aracaju porque ele entendia que ele precisava servir aos seus conterrâneos. E a semana passada eu tive a felicidade de participar das festividades do centenário do Hospital de Cirurgia. Uma festa linda, emocionante, que envolveu a sociedade sergipana como um todo, familiares do Dr. Augusto César Leite, que lá estiveram para receber o reconhecimento de todos nós. Esse hospital passou por muitas dificuldades. Esse hospital sofreu uma intervenção e foi formada uma equipe comandada pela enfermeira Márcia Guimarães, que resgatou o respeito da população sergipana com o Hospital Cirurgia. A força de vontade, a fé e a determinação da enfermeira Márcia e de toda a sua equipe promoveram uma revolução profunda no Hospital Cirurgia, não só na reforma física, mas no acolhimento das pessoas, dos sergipanos e sergipanas que precisam de uma assistência médica de portas abertas. Somente para os senhores terem uma ideia, o Hospital Cirurgia foi o primeiro do Nordeste a realizar um transplante cardíaco. E eu queria, presidente, deixar esse registro aqui, de celebrar esse momento tão especial para o Estado de Sergipe, mas eu queria cumprimentar nominalmente a diretoria que hoje está à frente do Hospital Cirurgia, a partir da líder dessa transformação, a enfermeira Márcia Guimarães, a quem eu quero mandar o meu abraço, o meu carinho, o meu reconhecimento e o meu apoio incondicional a ela e toda a diretoria do Hospital Cirurgia, formado pela seguinte equipe: diretor técnico, grande médico Dr. Hilton Moraes, a diretora assistencial, a enfermeira Mirela Dornelas, o diretor operacional, a enfermeira Lívia Menezes, a diretora jurídica, doutora Isadora Cerqueira, e o presidente do conselho, o renomado médico, doutor Luciano Passo. Eu tenho à disposição de, enquanto parlamentar, não só enquanto deputado federal, mas como senador, oferecer com muito orgulho parte das minhas emendas para que o hospital continue avançando e sendo essa referência que se tornou para todo o Estado de Sergipe. Obrigado, senhor presidente. Presidente, conceda a palavra pela ordem ao líder Randolfo Rodrigues. Rapidamente, presidente, só para registrar a presença na galeria do Senado Federal do deputado estadual Jório Oeiras, da nossa Assembleia Legislativa do Amapá, representando aqui nossa Assembleia Legislativa de nosso Estado. Queria cumprimentar o deputado Jório Oeiras. Seja bem-vindo, querido deputado, um grande deputado estadual da Assembleia Legislativa do Amapá e do nosso Estado. E Vossa Excelência faz o registro, senador Randolfo Rodrigues, e também eu queria dar um abraço ao deputado Jório. Seja bem-vindo. E a sua esposa, a doutora Teca. Querido senador Renan Filho, consulto Vossa Excelência se nós podemos imediatamente, já que nós não temos oradores inscritos, incluir esta matéria como item extra pauta, porque estava também na pauta de sexta-feira, previamente estabelecida, que nós iríamos fazer a inclusão como item extra pauta. Consulto Vossa Excelência se Vossa Excelência já conseguiu construir os entendimentos necessários no plenário do Senado para nós fazermos a inclusão da matéria. Por mim, sim, com a aquiescência do senador Irã, que está aí atrás de Vossa Excelência, acho que podemos seguir adiante. Então, combinado. Vamos adiante, presidente. Senhores senadores, senhoras senadoras, vamos fazer imediatamente a inclusão como item extra pauta do projeto de lei de conversão número 3 de 2026, que altera a lei número 9.503 de 1997, que trata do Código de Trânsito Brasileiro
e este projeto de lei de conversão é proveniente da medida provisória 1327 de 2025. Na comissão mista, foram apresentadas 221 emendas ao texto da medida provisória. O parecer número 1 de 2026 da comissão mista teve como relator o senador Renan Filho. E o relatório apresentado pelo senador Renan Filho foi favorável à medida provisória e à parte das emendas apresentadas na forma do projeto de lei de conversão também apresentado. A matéria foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados no dia 7 de maio e, como disse anteriormente, o seu prazo de vigência se esgota no próximo dia 19 de maio. Passamos imediatamente à discussão da matéria. Como primeiro senador inscrito, naturalmente, para suas considerações e também no âmbito da discussão da matéria, concedo a palavra à Sua Excelência, ao nosso querido ministro, senador Renan Filho. Obrigado. Em seguida, está inscrito também o senador Dr. Irã, que foi vice-presidente da comissão mista da medida provisória. E o líder Eduardo Braga também solicita a sua inscrição. Com a palavra, o relator da matéria, o ministro Renan. Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, senador Jacques Wagner, demais colegas, senador Irã, que participou bastante comigo desse debate. Queria dizer que hoje é um dia, senhor presidente, muito importante para o país. Nós simplificamos, desburocratizamos e barateamos a Carteira Nacional de Habilitação. Isso é um fato histórico, porque a burocracia no Brasil afasta as pessoas de muitas coisas, até do mercado de trabalho. Ao dificultar o cidadão de ter a sua própria Carteira Nacional de Habilitação, o país dificulta o acesso ao mercado de trabalho. E há algumas categorias, isso chega a ser impeditivo. Se não vejamos, senador Eduardo Braga, no Brasil a média de idade para tirar a primeira habilitação é aos 27 anos. 27. Se leva mais ou menos também, em média, aproximadamente mais 10 anos para a pessoa conseguir dirigir um caminhão de grande porte, o caminhoneiro, em média, teria que tirar a primeira carteira aos 37 anos. Entretanto, senhor presidente Davi Alcolumbre, aos 37 anos o cidadão já escolheu outra profissão. É por isso que o Brasil vive, senadora Tereza Cristina, a senhora foi ministra da Agricultura, de certa maneira, um apagão de motoristas de caminhão, especialmente os caminhões de grande porte. Porque a burocracia afugenta o jovem da primeira habilitação. E, ao fazê-lo, afugenta também a formação de condutores profissionais. Ao facilitar a habilitação para a idade certa, mais próxima dos 18 anos, nós vamos criar um novo mercado em diversas profissões, inclusive para motoristas de caminhão. Queria dizer, senhor presidente Davi Alcolumbre, que nós fizemos uma discussão muito produtiva, com a participação de muitos senadores, e eu queria destacar aqui a participação do Dr. Irã, que é um experimentado membro da medicina nesse Senado Federal, já atuou em diversos segmentos e conhece muito bem a realidade do trânsito brasileiro e da formação de condutores. E hoje, doutor Irã, nós trazemos essa medida provisória ao plenário do Senado Federal, depois dela ter passado pela comissão mista à unanimidade, em nome de um entendimento que construímos, senador Eduardo Braga. Depois ela foi para a Câmara dos Deputados e também por lá foi votada simbolicamente, o que demonstra que o texto é amplo, é um texto que melhora a lei e que vai beneficiar as pessoas. Queria, ao usar a palavra nesse momento, senhor presidente, destacar aqui também a atuação do senador Eduardo Braga, que fez a mim chegar a necessidade de que nós conciliássemos a desburocratização, a redução dos custos da CNH com a manutenção dos exames médicos, como maneira de garantir também
aqueles que já estão no segmento, a continuidade do seu trabalho e também garantir mais segurança em saúde para os nossos condutores. Então, agradeço a Eduardo Braga, líder do MDB, que fez chegar também em nós essa ponderação. Eu acredito que, a partir da discussão, nós tivemos uma lei, a partir da medida provisória editada pelo presidente Lula, melhor do que a própria medida provisória. Por isso é que é muito importante o Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues. E depois de ter sido ministro, eu pude viver na prática a experiência de ver o Congresso Nacional aperfeiçoar, melhorar a discussão de uma legislação. Então, nós mantivemos a renovação automática para o bom condutor, que, se ele não levar ponto, não cometer infração de trânsito, senador Laércio, ele não vai precisar se preocupar com o Estado. Aquele sujeito que não comete infração, não sofre acidente, não avança sinal, não leva multa por excesso de velocidade, não cria problema para o trânsito, ele vai ter a sua renovação automática. Só vai precisar fazer o exame que garante a sanidade do cidadão para que ele continue tendo bom desempenho no trânsito. Então, isso foi muito importante, porque a legislação brasileira, ela apenas punia o infrator. Quem avança um sinal, por exemplo, leva ponto na carteira. Se reúne uma quantidade de pontos, senador Jacques Wagner, chega até a perder a própria carteira. Isso não é errado, isso é correto. É a punição para o infrator. Mas, com a medida provisória editada pelo presidente Lula, a gente agora beneficia o bom condutor. E isso faz uma balança equilibrada. Além de punir quem comete infração de trânsito, a gente premia quem ajuda o Brasil a ter um trânsito melhor. Queria dizer, senador Irã, senador Randolfo Rodrigues, que no dia de ontem, toda a mídia nacional divulgou que nesses primeiros 4 meses, que são coincidentes com a edição, senhor presidente, da medida provisória, nesses 4 meses, nós tivemos 4.800.000 pedidos de primeira habilitação no Brasil. O maior volume da história de pedidos de novas habilitações no país. Antes, um ano inteiro, não chegava a 3 milhões. Nós tivemos em um quadrimestre 4.800.000 pedidos. Se mantivermos esse ritmo até o final do ano, e eu acho que depois que o Congresso Nacional aprovar a lei, deixar de ser medida provisória e virar lei, nós vamos ter ainda mais, porque haverá uma divulgação a partir de hoje. Talvez nós cheguemos a esse ano, Eduardo, com o pedido, senador Irã, de 20 milhões de brasileiros no intuito de tirar a sua primeira habilitação. Era exatamente isso, senhor presidente Davi Alcolumbre, que eu conversava com Vossa Excelência quando fui lá na residência oficial da presidência do Senado para dizer que, infelizmente, esse país, pela burocracia e pelo alto custo, tinha chegado a um ponto de ter 20 milhões de brasileiros dirigindo sem carteira. Sem carteira, isso é a própria falência do sistema. Eu dizia isso, mas era uma informação técnica. Agora a gente está observando que quase 5 milhões de brasileiros em 4 meses, e olha que nesses 4 meses teve no meio Natal, Ano Novo, começo de ano, que é um tempo que a turma não gosta muito de ir atrás de documento, Carnaval também, teve uma turma que ainda teve que pular Carnaval. Mesmo assim, senadora Tereza Cristina, nós tivemos 4.800.000 inscritos para tirar a primeira carteira de habilitação, o que demonstra a importância disso, o que demonstra que as pessoas estão felizes, que o jovem precisa dessa ferramenta para acessar mais fácil o mercado de trabalho. Então, eu acho que é uma medida muito relevante para o país, que simplifica o Brasil, que prioriza o interesse do cidadão e que vai melhorar o nosso trânsito. Então, eu queria agradecer ao presidente Davi Alcolumbre, parabenizar o presidente da comissão especial, melhor dizendo, da comissão mista que debateu a medida provisória, o deputado Luciano Amaral, agradecer muito destacadamente ao senador Randolfo Rodrigues, líder do governo, líder Eduardo, no Congresso Nacional, que usou a sua experiência, que o coloca hoje como um homem menos combativo do que eu,
No passado, eu já assisti muitas vezes o Randolfo Rodrigues e o admirei tanto pela sua capacidade de combate, mas a lida no parlamento vai polindo a pessoa e hoje talvez eu seja mais combativo numa conversa em nome dos meus próprios argumentos até do que o próprio líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, que, do alto da sua experiência de negociação, ouviu as reivindicações do senador Irã, do senador Portinho, e nós chegamos ao plenário dessa casa com uma medida suprapartidária, não ideológica, que independente se o sujeito é mais à esquerda ou mais à direita, todos compreendem que há um grande benefício para a população. E eu agradeço ao senador Randolph pela sua experiência e facilitou a minha participação nessa comissão. E queria, presidente, ao finalizar, dizer que no final de semana eu fui para o Alto Sertão de Alagoas, deputado, o senador Eduardo Braga, Alto Sertão de Alagoas, numa cidade chamada Canapi, onde, alguns anos atrás, nós construímos a BR-316 e tiramos a cidade do isolamento. E eu fui lá tínhamos recuperado a estrada e fui lá em Canapi fazer a entrega, ao lado do ministro dos Transportes, Jorge Santoro, e de várias lideranças políticas locais, senador Davi Alcolumbre. Quando eu cheguei na cidade, tinha um senhor que eu nunca tinha visto, senadora Tereza. Ele já se aproximou dizendo para mim assim: Renan, eu tenho 53 anos de idade. Aí eu disse: um prazer conhecê-lo, o nome dele é Seu Zezinho, lá de Canapi. E ele levou uma carteira de habilitação, bem novinha. E ele falou para mim assim: Renan, eu fiz questão de vir aqui quando soube que você estava vindo para cá, para te dizer que depois de muitos anos dirigindo sem carteira, e ele fez questão de registrar que ele é um homem direito, sempre cumpriu a lei, trabalhador do campo, mas ele tinha uma moto, porque ele não tinha como comprar ração para os animais, como ir na cidade, pagar uma conta, sem aquele instrumento de trabalho. A moto, ela substituiu o próprio cavalo no Nordeste brasileiro. No Norte, certamente, presidente, também. E ele disse assim: quando soava uma sirene de polícia, o meu coração ficava a ponto de sair pela boca. Eu tinha que parar a moto, descer de cima, fingir que não estava dirigindo. Eu me passava naquele momento como se eu fosse bandido, eu me sentia bandido porque eu não tinha um documento de habilitação. Quando eu vi que você anunciou isso aqui no Ministério dos Transportes ainda, eu fui lá no Detran, tirei a minha carteira em 3 meses, ele disse que já dirigia há mais de 20 anos, nunca sofreu um acidente, tirou a carteira em 3 meses, gastou algo em torno de R$800 para tirar a carteira, e olha que ele mora no interior do estado de Alagoas, no Alto Sertão, senador Laércio, e me apresentou o documento, novinho em folha, com um orgulho que eu próprio senti quando eu tirei a minha primeira carteira nacional de habilitação. Eu fiquei tão feliz quando tirei a minha, que eu fiquei com vontade de dormir com ela, senador Randolph, debaixo do travesseiro. Quando a gente tira o primeiro documento, assim, importante, a gente fica com vontade de dormir com o documento embaixo do travesseiro. Então, eu finalizo, senhor presidente, a discussão dessa matéria, ao passar a palavra, provavelmente depois ao doutor Irã, dizendo que, em homenagem a brasileiros como Zezinho de Canapi, que aos 53 anos tirou a sua primeira carteira nacional de habilitação, viva ao Brasil e ao Congresso Nacional, porque nós estamos aqui simplificando e facilitando a vida do povo, e eu acho que a gente tem muita coisa a fazer, mas esse deveria ser o nosso papel principal. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. Parabéns, senador Renan Filho. Continuamos em discussão da matéria e temos alguns senadores inscritos para discutir a matéria. O próximo é o senador doutor Irã, que também foi vice-presidente da comissão mista que trata esta medida provisória. Presidente Davi, senhoras e senhores senadores, eu quero salientar, primeiro que tudo, que o que é para o bem e para a segurança do povo, para a economicidade do povo brasileiro, não tem partido. Nós todos estamos aqui de acordo que essa foi uma excelente ideia, que partiu principalmente. A medida provisória veio do governo, mas a ideia a gente não pode tirar. A ideia foi uma ideia que foi discutida muito comigo, desde antes, senador Braga, com o senador Renan Filho. E, aliás,
com o seu apoio. E eu estava falando aqui, e tenho que falar isso em público, o Brasil todo. O senhor tem sido muito parceiro nas pautas da saúde, da medicina. O senhor está nos apoiando na avaliação de proficiência para evitar essa proliferação desenfreada de escolas médicas que permeia pelo nosso país e que tem formado médicos que estão colocando a situação do povo brasileiro e a situação do povo do nosso Amazonas, às vezes, situação de muito perigo e vulnerabilidade, como aconteceu lá com aquela criança que faleceu, o Benício, vítima de uma injeção aplicada endovenosamente de adrenalina, que foi algo absolutamente que a gente não pode admitir em alguém que fez 6 anos de medicina, não é? Então, o senhor tem sido também um grande parceiro nosso. Quero também agradecer também ao meu querido colega Randolph, representando o governo, que foi muito sensível às nossas reivindicações. Sem o seu entendimento, sem seu apoio, sem a sua sensibilidade, nós não teríamos chegado a esse acordo, que foi um acordo que não teve vencedores nem vencidos. Teve o maior beneficiado, que foi o povo brasileiro, que ele passa a ter acesso ao exame para obtenção da carteira de motorista por um valor muito, muito mais baixo do que aqueles R$ 3.500 que ele tinha que pagar para fazer o exame. Hoje baixou para R$ 600 e os exames de aptidão física e mental, exame psicológico para condutores, os condutores que fazem atividade remunerada, esse exame, senador Braga, ele custa, dentro desse custo global da obtenção da carteira, em apenas 4%. Então, apenas nós colocamos esses exames obrigatórios para que de 10 em 10 anos os condutores façam a renovação, porque dos 18 aos 50 anos, como era a ideia inicial, a gente achou que ali poderiam acontecer várias intercorrências na saúde do condutor que inviabilizariam a condução de um veículo e a gente não detectaria isso ao longo de sua vida, colocando em perigo a vida deles e a de outrem. Então, eu quero aqui agradecer ao senador Renan, agradecer também, ele está ali se confraternizando com os presidentes e diretores da Abramet, que lutaram muito, Meira, o Aristo, que estão aqui presentes, que lutaram muito para que fosse preservada a avaliação psicológica e médica na restauração da redação do parágrafo 3º do artigo 147 do Código Brasileiro de Trânsito, que já é construído através da Lei 14.071 de 2020, para condutores que exercem atividade remunerada, de forma que, de acordo também com o Senatran, nós estamos todos aqui celebrando esse marco legal, viu, meu querido senador Renan, que ele, a exemplo daquele seu eleitor de Canapi, ele também vai beneficiar os eleitores lá de Caracaraí, os eleitores lá de Caroebe, lá dos lugares mais longínquos do meu estado de Roraima, eu que conheço bem aquela realidade, oftalmologista e médico de trânsito que sou, eu quero aqui me confraternizar com Vossa Excelência, saudações alvinegras, e que o povo brasileiro faça bom uso de sua carteira de motorista, agora a um preço extremamente mais acessível e que signifique mais segurança no trânsito do nosso país. Parabéns a todos e parabéns pela vitória do nosso povo, que foi ele o maior beneficiado com essa medida provisória que nós estamos aprovando aqui. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Continuando a lista de oradores inscritos, concedo a palavra ao líder Eduardo Braga. Presidente Davi Alcolumbre, acho que o Congresso Nacional está de parabéns no dia de hoje, o Brasil está de parabéns no dia de hoje, o governo federal e, mais precisamente, o Ministério do Transporte, na figura do nosso colega ministro Renan Filho, pela iniciativa, pela ideia de facilitar o acesso de milhões e milhões de brasileiros
a primeira habilitação. E fazendo isso não apenas na desburocratização, mas também na redução drástica do custo para que se obtivesse a carteira de habilitação. Sem que isso represente abrir mão da segurança no trânsito. Sem que isso represente que nós estamos abrindo mão do critério médico para a renovação das carteiras de motorista. Por quê? Porque, efetivamente, uma década, presidente Davi Alcolumbre, é tempo suficiente para quem não tinha problema de vista, por exemplo, passar a ter problema de vista. Para quem não tinha problema psicológico nenhum, passar a ter problema psicológico. Para quem não tenha nenhum tipo de deficiência física, por uma infelicidade, por um acidente, passar a ter uma deficiência física. E tudo isso tem que ser analisado na habilitação do motorista, porque, lamentavelmente, uma das maiores causas mortes do Brasil é acidente de trânsito. Veja, de um lado nós tínhamos a impossibilidade da habilitação. E como o Zezinho de Canapi, existem milhões de Zezinhos de Canapi. Quando fui governador do estado do Amazonas, eu criei um programa especial para a regularização da habilitação para motociclistas no interior do Amazonas. Porque 90% do transporte no interior da Amazônia ou é motocicleta ou é motor-rabeta. Ou você tem que entender como dirige um motor-rabeta, ou você tem que ser um especialista em motocicleta. O que menos tem lá é Ferrari. O que menos tem lá é Lamborghini. Aliás, isso lá é palavrão. Se alguém apresentar esse nome, o bicho vai achar que é um objeto não identificado terrestre, não é? Porque não é voador. Mas a verdade dos fatos, senador Renan Filho, ia lhe chamar de ministro Renan Filho, a verdade dos fatos é que hoje nós estamos transformando em lei uma ideia excepcional para que nós possamos facilitar o acesso, como foi muito bem destacado por Vossa Excelência da tribuna, mas, ao mesmo tempo, sem abrirmos mão da segurança médica na renovação. E, em especial, na renovação para as carteiras de motoristas profissionais, porque estes, até mais do que os motoristas amadores, obviamente estão expostos a riscos gravíssimos de acidentes. Eles têm longas jornadas de trabalho, porque, lamentavelmente, o Brasil é um país rodoviário, o Brasil tem poucas ferrovias, nós estamos num momento de transição de ferrovias no Brasil, esse é um investimento importante que o Brasil precisa fazer, e, independente de tudo isso, sobre o aspecto da habilitação, existe uma outra coisa, senhor presidente, é a garantia do emprego e renda para os profissionais de saúde. É absolutamente necessário, ministro Renan, dizer que hoje, aqui neste plenário, nós não estamos desempregando os médicos que trabalhavam na habilitação, nós não estamos desempregando os psicólogos, nós não estamos desempregando os oftalmologistas, nós estamos simplesmente facilitando e estabelecendo um preço justo. E com o aumento da demanda, isso não significará perda de receita para os profissionais. Quem sabe até não terá um ganho de receita para os profissionais, porque com o aumento excepcional, quase geométrico, do número de carteiras de habilitação, obviamente que a receita dos profissionais da saúde, responsáveis pela segurança médica no trânsito, não será impactado negativamente. Portanto, este é um projeto ganha-ganha. Ganha
a primeira habilitação, ganha a renovação da habilitação, ganha a desburocratização, ganha a redução do custo da habilitação, mas ganha também os profissionais médicos que não estarão desempregados, ao contrário, estarão tendo mais emprego, porque a demanda cresce em função de todas as vantagens que essa lei traz. Portanto, eu quero aqui cumprimentar mais uma vez o ministro Renan Filho pela ideia, pela iniciativa, cumprimentar o nosso doutor Irã, eu que agora já faço parte da bancada médica aqui do Senado, porque tenho efetivamente grandes preocupações com relação à proficiência dos trabalhadores da saúde, e também cumprimentar meu eminente líder, Randolph, que com habilidade, com capacidade de articulação, conseguiu ajudar a construir a aprovação dessa importante medida provisória no dia de hoje. Parabéns, presidente Davi Alcolumbre. Hoje, sem dúvida nenhuma, é um dia muito feliz no plenário do Senado da República. Cumprimento Vossa Excelência, líder Eduardo Braga. Ainda temos alguns senadores inscritos para discutir a matéria. Concedo a palavra ao senador líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolph Rodrigues. Presidente, eu primeiro queria fazer uma referência, ao agradecer ao senador Eduardo Braga também pelo registro, fazer uma referência a Vossa Excelência, que eu lembro, presidente Davi, quando nós despachamos sobre a relatoria desta medida provisória, e sabendo, Vossa Excelência, que essa relatoria cabia ao Senado Federal, não titubeou, e eu ratifiquei de imediato, que não teria outro nome mais adequado para ser relator do que o senador Renan Calheiros Filho. Então, quero primeiro fazer esse registro e reiterar o quanto feliz foi essa decisão de designar o senador Renan Filho para relatar. Tivemos, na instalação da MP, presidente, permita confidenciar aqui, tivemos algumas controvérsias. Alguns argumentaram, como pode quem fez relatar? Nós respondemos que a lógica, inclusive, do parlamento é isso. O senador Renan, ele é do parlamento, eleito pelo povo de Alagoas, emprestado para cumprir um papel no executivo. E dando uma contribuição no executivo, presidente, que eu digo que é histórica. A história do Brasil pode medir se terá um outro ministro dos transportes com mais realizações do que a gestão de Renan Filho durante o governo de Lula, durante o governo Lula III. Eu duvido que se tenha. Em construção de estradas, em manutenção de estradas, em reforma de estradas e nessa conquista aqui que é uma revolução. Talvez, presidente, a gente não dá dimensão do que representa. Ter uma carteira nacional de habilitação era uma espécie de mito. Ter uma carteira nacional de habilitação era uma espécie, como o Renan falou, era como se tivesse conquistado uma espécie de certificado, um diploma. Quando é um dispositivo simples, você tem que saber dirigir. O resultado dessa mitificação que se tinha sobre a Carteira Nacional de Habilitação é o primeiro dado que o senador Renan falou. 20 milhões de brasileiros, senador Irã, e eu lhe cumprimento pela construção coletiva que fizemos, 20 milhões de brasileiros dirigiam no Brasil sem habilitação. Dirigiam, porque esse número, com essa medida provisória e com as iniciativas do Ministério dos Transportes do governo do presidente Lula, dirigido sob Renan Filho, vai reduzir sensivelmente. Mas não era só 20 milhões que dirigiam sem habilitação, senador Irã. 30 milhões de brasileiros, jovens, tinham idade para ter CNH e não tinham CNH. É esse número de 50 milhões de brasileiros, eu vou aprofundar com mais um dado, dos países da OCDE, nós tínhamos a terceira habilitação mais cara entre os países do G20, a terceira mais cara. A nossa habilitação no Brasil só era mais barata que no Japão e na Alemanha. Dos demais era mais cara a habilitação. Nós reduzimos o preço e eu me incluo, como faço parte da construção desse governo, senador Renan, eu me incluo
nós reduzimos, sob vossa liderança no Ministério dos Transportes, reduzimos em 80% o custo CNH. Não é de longe a data. Ano passado, antes das mudanças, era R$5.000 que custava a Carteira Nacional de Habilitação. Hoje, é menos de R$1.000, podemos chegar a 700, em alguns lugares pode chegar a R$500. A carteira teve uma redução de custo de 80%. Está menos burocrática. Antes, eram 20 horas que precisava, agora com 2 horas. Você tem que saber dirigir. Tem que saber dirigir e ter os critérios de avaliação mantidos. Os critérios de avaliação, as provas para saber dirigir, a necessidade de exames, isso foi uma construção feita, inclusive de exame toxicológico, tudo isso está mantido. Veja, nós tínhamos uma rede burocrática antes, que dificultava o cidadão ter uma carteira nacional de habilitação. Tínhamos 20 milhões de brasileiros dirigindo sem habilitação, outros 30 milhões com idade para ter sem ter, ou seja, ao todo 50 milhões de brasileiros, e não tínhamos redução de acidentes. O nosso trânsito continuava matando. Não é a burocracia que diminui acidentes. A burocracia, a dificuldade de acessar a Carteira Nacional de Habilitação, só facilita para os intermediários da habilitação. Só facilitava para que a carteira de habilitação não chegasse a quem se destina, que é o cidadão e a cidadã brasileiro e brasileira. Hoje, com essa medida provisória e com a construção aqui feita, nós teremos um trânsito seguro, porque as medidas necessárias para garantir segurança para o cidadão estão mantidas. Nós teremos as provas necessárias para saber que aquele cidadão que quer tirar a Carteira Nacional de Habilitação tem condições de tirar, e temos uma carteira mais acessível aos brasileiros. É isso que trará e garantirá que o trânsito seja mais seguro. Então, presidente, eu concluo aqui cumprimentando Vossa Excelência primeiro pela escolha de Renan Filho para relatar essa matéria. Concluo cumprimentando Renan Filho, que julgo o melhor ministro dos transportes que a história do Brasil já teve. Reitero e registro isso. Tem uma disputa em Alagoas quer tirar do Brasil, mas eu sei que é feliz os alagoanos e alagoanas são em tê-lo lá como representante, como líder, e é por isso que o povo de Alagoas tem tanto carinho por ele. Então, quero cumprimentar o senador Renan Filho pela construção que foi feita e a todos que contribuíram, ao líder do MDB, o senador Eduardo Braga, pela designação também do senador Renan para essa comissão mista, e aos senadores que participaram dessa construção, entre eles nosso vice-presidente, o senador Irã, que resultou em uma medida provisória, como já foi dita, agora eu acho que eu posso dizer, pelo autor e relator da medida provisória, como já foi dita pelo autor e relator da medida provisória, sai daqui uma medida provisória muito melhor, aperfeiçoada pelo Congresso e para garantir celeridade, desburocratização e acesso dos brasileiros à Carteira Nacional de Habilitação. Presidente, você me permite uma parte muito rápida? Com certeza, a Vossa Excelência. O ambiente está leve e, presidente, eu tive uma notícia muito feliz. Eu tenho 5 filhos e uma das minhas filhas tem 2 filhas. Ela mora fora. E eu acabei de saber que eu vou ser avô de novo. E ela disse, não conta para ninguém. Eu digo, peraí, estou contando no centro, estou contando para o Brasil. Então, estou muito feliz, quero dividir essa felicidade com vocês da vinda do meu 5º neto. Pronto, está dado. Eu vou apanhar quando chegar em casa, mas está tudo certo. Mas é por uma boa causa, um presente divino. Parabéns, vovô Irã. Querido senador Randolfo Rodrigues, doutor Irã, líder Eduardo Braga, senador Laércio, senador Mourão, senador astronauta Marcos Pontes, senador Alan Rick. Eu poderia, líder Eduardo, senador Renan Calheiros Filho, eu poderia fazer um pronunciamento aqui, já que nós não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Deixa eu ver Vossas Excelências bater essa foto, vou até admirar daqui. Ficou bom. Ficou boa a foto.
Me permita, vou passar a palavra a Vossa Excelência. Vou conceder a palavra também ao senador Espiridião. A mim, Vossa Excelência, estava escrito para solicitar um requerimento ou para esse assunto? Presidente. Pois não, senador Espiridião, a mim. Presidente. Posso ser ouvido aí, presidente? Eu posso, nós estamos ouvindo, inclusive, a conversa aí do lado de Vossa Excelência. Não existia como o som daí está entrando aqui. Em Brasília, 5h18. Você acompanha a transmissão conjunta da Rádio TV Senado, da sessão deliberativa do Senado Federal desta terça-feira. Que depois de tantos oradores que se inscreveram para discutir a matéria, querido ministro senador Renan Filho, registrar o trabalho de Vossa Excelência todos os dias, quando Vossa Excelência sonhou que era possível fazer essa entrega a milhões de brasileiros. Tudo que eu falasse como presidente do Senado nesse momento seria pouco. E a vida é feita de gestos. E eu queria convidar Vossa Excelência para dirigir os trabalhos e Vossa Excelência, do alto da presidência do Senado Federal, aprovar o texto que Vossa Excelência tanto lutou para que nós chegássemos no dia de hoje. Eu passo a presidência a Vossa Excelência. Presidente, eu já tinha visto. Presidente, eu já tinha visto aqui cruzar, fazer o gol. Agora, ser o juiz também. Em Brasília, 5h19. Rádio e TV Senado na transmissão da sessão plenária desta terça-feira. O presidente Davi Alcolumbre passa a presidência da sessão ao senador Renan Filho. Ele que foi o relator da medida provisória 1327 de 2025, que permite a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação. Essa MP está sendo votada, será votada na forma de projeto de lei de conversão, pois recebeu modificações do relator. O senador Alan Rick fez uma última solicitação para discutir a matéria. Passa a palavra a Vossa Excelência para depois apreciarmos a matéria. Primeiramente, senhor presidente, ministro, senador Renan Calheiros, parabenizá-lo pela aprovação de um texto que democratiza, de uma vez por todas, o acesso à Carteira Nacional de Habilitação. Parabéns porque evidencia o seu espírito público, o seu desejo de contribuir com o Brasil mais justo, mais próximo dos brasileiros. Quero pedir este momento para fazer uma justa homenagem a duas servidoras da educação do estado do Acre, a tia Zena e a tia Raquel. Essas duas heroínas, ministro Renan, senador Laércio, senadores e senadoras presentes, senhoras e senhores, deram sua vida, entregaram suas vidas na tarde do dia 5 de maio, para proteger aquelas crianças e adolescentes do Instituto São José, uma das escolas mais tradicionais da capital do estado do Acre, Rio Branco. A escola, infelizmente, foi cenário de um crime bárbaro. Um adolescente de 13 anos de idade, portando a arma furtada do padrasto, descarregou aquela pistola contra essas duas heroínas, duas mulheres servidoras daquela escola. Alzeni Pereira da Silva, conhecida carinhosamente como tia Zena, avó, mãe, esposa, 53 anos de idade. Uma presença conhecida por toda a comunidade escolar. A Raquel Salles Feitosa tinha 36 anos, a vida inteira pela frente. Cursava enfermagem, tinha planos, sonhava em crescer profissionalmente. Tinha tantos projetos que foram ceifados. As duas, assassinadas de forma brutal por este adolescente de 13 anos,
Senhoras e senhores, eu gostaria de dizer que não estamos aqui diante de um fato isolado, mas de uma assustadora e silenciosa, muitas vezes, aumento da violência nas nossas escolas. Entre 2013 e 2023, os registros de violência escolar saltaram de 3.700 casos para mais de 13 mil casos no Brasil. Tivemos dezenas de mortes, centenas de agressões contra professores e servidores de escolas, crianças com medo, pais amedrontados com a possibilidade de não retomarem seus filhos ao final do turno escolar, educadores emocionalmente exaustos. E talvez exista ainda algo mais grave acontecendo. Estamos, muitas vezes, começando a relativizar, a nos acostumar com algo tão grave. Não podemos, de forma alguma, permitir que se normalize crianças fazendo simulações de ataques à mão armada. Não podemos considerar natural professores trabalhando sob tensão todos os dias. Não podemos aceitar que mães deixem seus filhos na escola com medo de não revê-los no retorno para casa. Eu tenho acompanhado esse debate, ministro, desde quando cheguei ao Congresso em 2015. Apresentei o projeto de lei 708 de 2015, que tratava exatamente de uma política nacional de segurança nas escolas. A matéria até que avançou na Câmara, mas infelizmente esbarrou em uma questão puramente ideológica na Comissão de Educação. Isso nos entristece. Aqui no Senado, aprovei e apresentei e conseguimos aprovar o nosso projeto de lei 2036 de 2023, que aperfeiçoou o texto, senador Marcos Pontes. O projeto prevê policiamento ostensivo nas proximidades de escolas onde há deflagração de ambiente, onde o crime viceja, a integração entre as forças de segurança, a atuação efetiva e educativa dentro das escolas contra bullying, contra atitudes que causem violência entre os próprios estudantes e os servidores, simulações de emergência, protocolos preventivos, a mediação de conflitos, que é muito importante, e a participação ativa da comunidade neste ambiente de pacificação nas escolas. Mas eu quero dizer algo mais importante nesta tribuna. A segurança escolar não se resolve apenas com muro, câmara e detector de metal. Não estamos diante de uma crise muito simples, estamos diante de uma crise mais profunda. Existe uma geração inteira adoecendo emocionalmente diante da violência cotidiana, do isolamento, da radicalização digital, da ausência de diálogo e da banalização da agressividade. Precisamos fortalecer a presença da família, ampliar o apoio psicológico nas escolas, recuperar a autoridade dos educadores e reconstruir a cultura do respeito dentro das salas de aula. Porque nenhuma sociedade permanece saudável quando seus ambientes de ensino se tornam ambientes de medo. O Acre hoje chora por tia Zena e por tia Raquel. Mas essa dor não pertence apenas ao estado do Acre, mas a todo o povo brasileiro e a todos aqueles que perderam entes queridos em ataques nas escolas deste país. E é por isso que faço um apelo sincero aos colegas parlamentares desta casa, que possamos tratar a segurança escolar como prioridade nacional. Estamos falando de 3.700 casos em 2013 para mais de 13 mil casos em 2023. Precisamos agir antes da próxima tragédia. Por isso, reitero, precisamos aprovar o nosso projeto 2036 de 2023, que cria uma política nacional de segurança nas escolas, mas, acima de tudo, construir esse ambiente, senador Marcos Pontes. Que Deus possa consolar as famílias das vítimas, fortalecer a comunidade escolar do Instituto São José e nos dê sabedoria para proteger nossas crianças, nossos professores e todos aqueles que dedicam a sua vida à educação. Precisava de todo o coração fazer este pronunciamento em homenagem às heroínas do Instituto São José
no nosso estado do Acre. Obrigado, senhor presidente. Renan Filho. Senador. Pois não, senador. Aqui uma parte, por favor. Senador Marcos Pontes. Eu gostaria só de somar, né, e reforçar essa sua mensagem, que é extremamente importante. Nós tivemos diversos casos que foram muito noticiados na imprensa e aí, em resposta, nós tivemos aqui vários projetos de lei, o meu lá também, para reforçar, né, os crimes, para a punição aos crimes, o Wellington Fagundes também com a questão da tecnologia para as escolas. Mas o que a gente nota aqui no Senado, no Congresso, infelizmente, é que muitas vezes essas ações são movidas pelo momento, pelo imediatismo, pela imprensa, pelas redes sociais, e a gente precisa mudar isso aí e agir de forma pragmática para realmente trabalhar na prevenção dessas coisas. Então, esse é um dos casos, a violência nas escolas. Um outro caso que nós vamos ter agora, esse ano, pode esperar, por causa do El Niño, a partir de setembro, nós vamos ter uma série de desastres naturais aqui. Lembra quando nós tivemos os casos no Rio Grande do Sul? Foram colocados alguns projetos em emergência, mas eles não andaram. Então, a gente precisa colocar em pauta esses projetos. Eu tenho um lá também, o 5002, de 2023. Outra coisa importante que o senador Irã ressaltou aqui é a questão da proficiência médica. A gente está esperando o quê? Que mais pessoas passem por problemas por causa da má qualidade dos médicos no atendimento. A gente precisa aprovar logo esse exame da proficiência médica. Sem dúvida nenhuma, é extremamente importante agora. Então, essas coisas que ficam paradas aqui, precisam colocar em andamento, não esperar acontecer mais um problema para a gente andar com ele aqui. E, finalmente, não haver exatamente com isso, mas eu gostaria de ressaltar uma coisa, também é necessária discussão. E nós temos aí um projeto de lei entrando na pauta amanhã, que é o projeto de lei número 3.102 de 2022, que trata da carreira de Ciência e Tecnologia. Lembrar que eu era o ministro de Ciência e Tecnologia, eu entendo bem dessa coisa, mas não foi para a comissão. O ideal é que não traga direto para cá, para o plenário. Nós precisamos passar na Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, ele está com uma proposta de urgência, mas eu gostaria de solicitar que fosse a Comissão de Ciência e Tecnologia para que nós pudéssemos discutir o projeto lá naquele momento. Obrigado, senador. Parabéns pela ideia e por colocar em frente o que a gente precisa fazer aqui para o nosso país. Obrigado. Eu que agradeço, senador Marcos Pontes, pelo apoiamento e, mais uma vez, conclamo essa casa para o debate e aprovação de temas tão importantes para o Brasil. Muito obrigado, presidente Renan. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão e passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, em votação conjunta os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria. E o mérito do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam prejudicadas a medida provisória e as demais emendas apresentadas. A matéria, senhor presidente Davi Alcolumbre, vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Aproveito aqui da presidência do Senado Federal para agradecer o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que também deu celeridade à tramitação, e parabenizar o presidente Lula pela edição da medida provisória. Muito obrigado. Eu agora devolvo a presidência. Com satisfação. Vai, presidente, o restante. Em Brasília, 5 horas e 32 minutos. Você acompanha pela transmissão conjunta da Rádio e TV Senado, a sessão deliberativa do Senado Federal desta terça-feira, dia 12 de maio de 2026. Com muita honra ao senador Espiridião Amin. Com a palavra, senador. Amigo Laércio, eu estou há 2 horas pedindo a palavra. Até o Davi Alcolumbre, o senador Davi Alcolumbre, ficou me devendo hoje. Mas, graças a Vossa Excelência, eu vou fazer um pedido a ele, o senador Davi Alcolumbre. O senador Marcos Pontes mencionou como uma das prioridades
o objeto do requerimento que eu peço que seja incluído na pauta. Eu apresentei com o apoio de todos os líderes, portanto, todos os líderes partidários respaldam o requerimento 366, Danilo. Presta atenção. Secretário Danilo, requerimento 366 de 2026 versa sobre a realização de uma sessão de debates sobre as previsões referentes ao El Niño. Elas são preocupantes. O senador Marcos Pontes ainda mencionou isso. Nós realizamos uma sessão póstuma, depois dos acidentes de 2023, nós realizamos uma sessão para contabilizar prejuízos e para nos prevenir para desastres climáticos. Agora nós já temos avisos, recados, demonstrando que nós vamos ter a presença do El Niño prejudicando várias regiões do Brasil, afetando especialmente o agro, num momento de instabilidade internacional do mercado. Portanto, com o respaldo de todos os líderes partidários, eu peço que seja incluído na pauta, extra pauta, o requerimento 366, com apoio de todas as lideranças partidárias, que versa sobre a realização de uma sessão de debates temáticos sobre clima e El Niño. Esse é o requerimento que eu peço a Vossa Excelência e solicito ao presidente Davi Alcolumbre que aqueça para que ele entre extra pauta, se possível sendo votado hoje ou amanhã, para que nós marquemos esta sessão de debates necessária e preventiva. Muito obrigado. Senador Esperidião Amin, nós estamos incluindo na pauta, nesse momento, o seu requerimento como item extra pauta e vou fazer a leitura dele neste exato momento. Requerimento extra pauta é o requerimento número 366 de 2026 de líderes que solicita a realização de sessão de debates temáticos destinada a discutir os fenômenos climáticos como o El Niño e os desastres naturais cada vez mais frequentes no país e analisar propostas que tenham capacidade de aprimorar ferramentas de prevenção e reação por parte da sociedade e dos órgãos de Estado e de defesa civil, a fim de diminuir os efeitos nefastos e traumáticos causados pelos 60 segundos naturais. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento e a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Excelência e ao senador Davi Alcolumbre, que lhe permitiu prestar esse serviço ao Brasil. Obrigado, senador Esperidião Amin. Um prazer revê-lo, mesmo à distância. Fique Vossa Excelência sabendo que a saudade é grande e que sua presença aqui é melhor para todos nós, e para o Brasil também. Nós temos na mesa um outro requerimento de extrapauta, é o requerimento número 363 de 2026, do senador astronauta Marcos Pontes. Consulto o senador astronauta Marcos Pontes se ele gostaria de fazer o encaminhamento. Obrigado, presidente. Isso é importante, essa organização, Gerando Falcões, faz um trabalho pragmático, muito bem feito na formação de jovens e comemora 15 anos. Então, eu gostaria de solicitar esse requerimento, justamente uma sessão especial para a comemoração desse trabalho que eles têm feito ao longo do tempo. Obrigado. Faremos a leitura do requerimento 363 de 2026 do senador astronauta Marcos Pontes e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar os 15 anos da ONG Gerando Falcões. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento e a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa.
Requerimento de licença. Requerimentos números 180 e 182 de 2026, dos senadores astronauta Marcos Pontes e Roberta Acioli, respectivamente, que solicitam, com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participarem de missões oficiais nos termos das autorizações da Presidência do Senado Federal. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. Será cumprida a deliberação do plenário. A presidência informa às senadoras e os senadores que está convocada a sessão deliberativa ordinária semipresencial para amanhã, quarta-feira, às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. Vai, tá? Olá, boa tarde. O plenário do Senado acaba de aprovar, nesta terça-feira, a renovação automática da carteira de habilitação para motoristas sem infrações nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses antes do vencimento da carteira de habilitação. Os condutores precisam estar inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores e ainda serão obrigatórios exames de aptidão física e mental para motoristas profissionais e de aptidão física para os outros motoristas. Esse texto também da medida provisória era uma medida provisória que foi aprovada aqui hoje, o projeto de lei de conversão. Esse projeto também permite que o motorista escolha entre a CNH física e apenas a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação. E determina também que o preço dos exames será único em todo o território nacional e fixado por órgão de trânsito da União. Então, terá um limite máximo, um teto máximo de preço que será único em todo o território nacional. A expectativa, o objetivo é que com esse preço único e com esse teto máximo, a emissão da CNH, tanto da primeira CNH como da renovação, isso torne essa emissão mais barata e menos burocrática. O relator, aqui o senador Renan Filho, falou que essa medida provisória já mostrou resultado, porque ela já está em vigor e precisava ser aprovada aqui pelo Senado para ser mantida, mas ela já está em vigor. Então, o relator, o senador Renan Filho, disse que a medida já mostrou resultados. Nos últimos 4 meses, 4.800.000 pessoas fizeram o pedido de primeira habilitação. Antes da medida provisória, esse número não chegava a 3 milhões por ano. E estima-se que hoje, atualmente, mais de 20 milhões de brasileiros dirigem sem carteira. Então, essa medida deve tornar mais barato e menos burocrático emitir a Carteira Nacional de Habilitação. Então, espera-se que diminua o número de pessoas, então, que dirigem sem habilitação. Os senadores também aprovaram uma proposta que torna voluntária a adesão ao sistema de certificação de armazéns destinados à guarda e conservação de produtos agropecuários. Essa medida dá mais liberdade aos donos de armazém para eles decidirem se querem ou não se certificar, o que pode reduzir custos para os que optarem por não participar desta certificação. Por outro lado, a medida pode incentivar a melhoria voluntária dos padrões de qualidade dos armazéns, já que essa certificação vai se tornar uma escolha estratégica para os armazéns que desejarem se destacar no mercado. E os senadores aprovaram também o projeto que cria diretrizes básicas para a melhoria da saúde de pessoas com dor crônica. Esse projeto prevê que é direito da pessoa acometida por dor crônica o atendimento integral pelo SUS. E o texto também instituiu o dia 5 de julho
como o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica. Vai ser um dia representado pela cor verde e vai obrigar, então, o governo, o poder público, a veicular anualmente campanhas específicas que serão definidas depois em regulamentos para os portadores de dor crônica. Conscientização, então, sobre a dor crônica. Esses foram os principais projetos aprovados esta tarde aqui pelo plenário do Senado Federal. Você acompanha outras notícias a qualquer momento pela nossa internet. E mais tarde, às 19h30, um resumo completo do dia aqui no Senado, no nosso jornal Senado Notícias. A gente se vê lá. Israel Lacerda, qual a importância de uma política nacional de segurança energética e a quem cabe implementá-la? Uma política de segurança energética vai definir o futuro do país, o futuro das novas gerações em termos de renda, de distribuição, de uma economia de baixo carbono e basicamente vai definir quem nós seremos no futuro, grandes ou pequenos. Cabe ao Congresso Nacional, cabe ao Poder Executivo. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A lógica fordista, a lógica anterior, digamos assim, metade do século XX, era a lógica de ampliar a produção, ganhar mercado e, com isso, produzir mais lucros e gerar mais salários. Quando vem um banco e compra essa empresa, ou compra uma parte dela, os acionistas, etc., o objetivo da empresa deixa de ser a própria atividade e passa a ser a valorização do seu estoque de capital financeiro. E para valorizar ações, quanto menos investimento ela tiver, digamos assim, mais dividendos você consegue distribuir. A ideia de expansão do capitalismo com expansão do emprego e com expansão da renda perde espaço para a ideia da expansão do capitalismo sem emprego e sem renda. Como é que a gente consegue coexistir nessa sociedade com esse processo sistemático e permanente de assassinato de jovens negros? De que barro as pessoas desse país são feitas para poderem viver com isso? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Neste mês, a TV Senado exibe documentários que retratam o mundo do trabalho e suas muitas transformações. Hasta la aparición del proceso de globalización, el trabajo ha sido el elemento central de estructuración de las sociedades modernas, de la modernidad. Mostra Senadoc. Toda sexta, a partir das 21h, aqui na TV Senado. Nós não podemos negar que, com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que, por conta disso, a gente lê menos? É preciso uma educação para a leitura impressa e é preciso uma educação para a leitura digital. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia. E as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Teve essa busca do fundamento da linguagem da canção popular. Então a gente pegava uma música do Noel, a gente não queria aplicar sobre ela uma coisa vinda de fora. A gente queria entrar lá dentro e puxar fios. E quando aquilo tivesse assimetrias, a gente dava um lustro naquilo, valorizava aquilo. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado.
Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O BRB, Banco de Brasília, enfrenta uma crise financeira em meio a uma pressão grande na busca de soluções para reforçar o caixa. Entre as soluções apontadas estão a venda de ativos e também até mudanças do controle do banco. Para conversar conosco sobre esse assunto, está aqui conosco o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, que faz parte do grupo de acompanhamento que investiga o caso Banco Master na Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Senador, houve aí uma reunião, Parece que aconteceu uma reunião entre o Banco Central e representantes do Banco de Brasília para tentar uma solução. O que o senhor está sabendo? O que a gente pode falar, principalmente para os correntistas do banco e também para a população? Olha, é uma situação preocupante, né? O BRB é um patrimônio da sociedade brasiliense e é muito útil e importante para o Distrito Federal, mas, infelizmente, assaltaram o banco, né? Porque o rombo deve chegar em torno de 12 bilhões. E a gente viu, assim, investimento feito sem nenhuma preocupação de analisar se tinha garantia, se tinha respaldo, mesmo com alerta dos auditores internos, alertando para tudo isso. Então, na prática, foi um fraude mesmo, foi fraude. E eles chegaram, inclusive, a parcelar as aplicações, exatamente para fugir do Conselho de Administração, que acima de um determinado limite tinha que pegar a autorização do Conselho. E agora está nessa situação. Ele precisa publicar o balanço, o prazo foi dado já, agora até final de maio. Eles não publicaram o trimestre de setembro de 2025, agora dezembro, que é o balanço, e março desse ano, que também já era para estar publicado, agora em abril, o balanço também. Então, se não apresentarem uma solução, porque tem várias tentativas, uma delas, aprovaram uma lei da hora para outra lá na Câmara Legislativa, que inclusive hoje aparece como um indício de que houve realmente alguma manipulação ou algum lobby, e o Paulo Henrique, que é o presidente, que está preso, deve delatar isso, mas esses terrenos são terrenos de utilidade pública. É um terreno da CAESB, que é a Companhia de Água e Esgoto de Brasília, a SEB, que é a Companhia Elétrica, é também o Clube de Saúde, que é um espaço maravilhoso que pertence à saúde, e eles querem vender isso no fundo de investimento. O que vai acontecer depois? Vende e ainda vai ter que pagar aluguel o resto da vida. Inclusive lá a Secretaria da Nova CAP, ali, na Secretaria de Obra. Já foi, teve um julgamento, a Justiça derrubou, depois conseguiram um desembargador derrubando a liminar, e agora a decisão está no Supremo. O Supremo vai decidir se pode. A PGR já deu um parecer contrário, dizendo que a lei é inconstitucional, que não podia ter feito da forma como foi feito. Agora, a outra solução que eles procuram é um apoio do governo federal, que já foi negado. Eu vi agora a entrevista e tive com ele pessoalmente, o ministro da Fazenda, e ele disse, não, a única forma que eu tenho de ajudar aqui é compensando com o Fundo Constitucional. Eu disse, olha, não tem a mínima chance, porque o Fundo Constitucional está na Constituição, tem a destinação específica, que é exatamente para manter e organizar a Polícia Militar, Bombeiro, a Polícia Civil e ajudar na educação e na saúde. Então, é um valor já definido. 90% do fundo é para pagar a folha de pagamento. Então, não tem como pegar dinheiro do fundo para cobrir rombo do BRB. Então, de fato, eles estão conseguindo agora vender a parte podre que eles tinham, compraram mais de 20 bilhões. Desses 20 bilhões devem recuperar pelo menos uns 4, mas mesmo com os 4 ainda será necessário pelo menos mais 6 bilhões, 600, que eles estão tentando. Pela lei de responsabilidade fiscal, já extrapolaram o valor, não é possível. Então, eu acho que vai ser muito difícil o governo federal entrar nisso, como já foi dito pelo ministro, isso é questão do GDF. E, de fato, a gente precisa tentar rastrear o recurso, para onde é que foi esse dinheiro.
para tentar recuperar, porque não tem sentido as pessoas roubarem e depois a sociedade pagar a conta. Fica muito fácil desse jeito, né? Então nós estamos aguardando as delações, tanto do Paulo Henrique, que é o presidente do banco, que é ex-presidente, como o do Vorcaro, que é do Banco Master, que muita novidade pode surgir aí nessas delações. Como é que está o acompanhamento na Comissão de Assuntos Econômicos desse grupo de trabalho que está acompanhando essas investigações? Existe já algum avanço nessas investigações, nessas apurações, senador? Olha, nós aprovamos diversos requerimentos solicitando informações. Estivemos, inclusive, no Banco Central, na Polícia Federal, no próprio BRB, estive lá também, né, solicitando os documentos. Como são documentos sigilosos, tem essa dificuldade de encaminhamento. Mas nós aprovamos o requerimento agora solicitando cópia, né, de toda a documentação do BRB e do Banco Master. Inclusive pedimos, antes do fim da CPMI do INSS, nós pedimos também, no crime organizado, que mandasse essa documentação para a CAI, né, os documentos sigilosos. Me disseram há pouco que tem já alguma coisa lá, eu ainda não vi, mas nós precisamos saber, nós queremos acompanhar de perto. A CAI criou essa comissão exatamente para isso, para fazer o acompanhamento disso, né? Porque tem muito problema, não só do BRB, mas do Banco Master também. Como a gente não conseguiu implementar a CPMI do Banco Master, está demorando muito, a CAI começa então a trabalhar nessa perspectiva de desvendar esses mistérios todos aí. Há alguma expectativa em relação a essas delações premiadas, tanto do ex-presidente do banco quanto do Vorcaro? Sim, muito grande. Por quê? Primeiro, o Paulo Henrique, o ex-presidente, né, ficou já aprovado, né, ele foi mais de 146 milhões de propina que ele recebeu em imóveis, foram 6 imóveis em Brasília e em São Paulo, e ele está preso. Agora, quem conhece a Papuda, conhece a situação deles lá, a tendência é fazer o que ele está proposto a fazer agora, que é a delação premiada. Então, ele vai ter que apresentar provas, né, coisas que ainda não foi divulgado, tem que ser novidade, porque o que a Polícia Federal já descobriu, não considera. Então, tem que ser novos fatos com comprovação. Então, já está na mídia, né, a questão, né, da delação, com perspectiva de aparecer não só o nome do governador, mas também agora da governadora Celina, também dos deputados distritais, que aprovaram esse projeto assim, da noite para o dia, e aí vai aparecer algumas coisas nesse sentido. Senador, qual o prazo que o banco tem para apresentar esses balanços? E se não apresentar, quais seriam as alternativas que o Banco Central tem colocado na mesa? Até então a gente ouve falar em liquidação do banco, ou então também em que ele seja privatizado. Na prática, o Banco Central deu um prazo até o final do mês de maio. Então, até o final do mês de maio, eles têm que publicar o balanço. E eles não publicaram exatamente em função do rombo. A gente nem sabe qual é o tamanho desse rombo, né, porque os balanços não foram apresentados. Então, o Banco Central deu até maio, porque o prazo normal era abril, né, mas prorrogou maio. Teve que ser até maio para fazer o aporte de capital, porque eles precisam deste recurso para capitalizar, para aumentar o capital, para dar garantia realmente, né, dos credores, porque todo dia tem saque, né, as pessoas pegando aplicações, né, tirando dinheiro do banco, e tudo isso demanda de recurso. Então, até maio, eles vão ter que apresentar o balanço, e aí ou vai aparecer o rombo e o prejuízo que vai levar a uma liquidação ou a privatização, ou um aumento de capital, que aí não sei como é que o governo vai conseguir fazer, porque até agora tem essa questão dos imóveis, mas mesmo assim os imóveis também têm dificuldade de liquidez, porque são imóveis públicos de interesse social, então tem essa questão da justiça, então sempre tem esse problema. E o governo federal dizendo que não vai ajudar o governo local, porque isso é problema do GDF. Então, é uma dificuldade. Agora, o DF tem outras alternativas que também acaba o contribuinte pagando, né? Por exemplo, o governo tem hoje mais de 50 bilhões de créditos de impostos do DF. Pessoas que não pagaram há muitos anos e tal. E que pode ser negociado, né? Mas, de qualquer forma, é um recurso da população, né? Porque recebendo esses impostos deveria ser aplicado em política pública. Então, mas é uma solução. Oferecer alguns bens, né? Pode ser até realmente essa questão fiscal para poder conseguir a captação dos recursos. Senador, a gente vê a bancada do Distrito Federal aqui no Senado muito empenhada nesse caso, né? O senhor, a senadora Damares e a senadora Leila.
O que o senhor pode falar, não só para os correntistas, mas também para os funcionários do Banco do BRB, que a bancada está fazendo na intenção de resolver essa situação? Nós estamos buscando todas as informações, né, para a gente poder realmente ver de que forma que nós podemos ajudar para que o banco não seja liquidado, porque essa é a tendência. Se não conseguirem o recurso, né, na ordem de 6 bilhões, e os 4 bilhões que ele vendeu, os títulos ainda não foram pagos, dizem que vão pagar até dia 20, então vamos aguardar, mas de qualquer forma, o valor que tem que ser aumentado é em torno de 10 bi. Já tem os 4, promessa, e precisa de mais 6, que está especulando esse financiamento aí, que está difícil de tirar e falta de garantia, né? Mas acho que o GDF vai buscar outras alternativas, como essa dos créditos de impostos, para tentar negociar com o Banco Central. Mas se não publicar o balanço, a tendência é liquidação ou privatização, né? Porque tem muitos bancos que têm interesse. Como lá tem recurso da Justiça, tem vários tribunais que depositaram no BRB, tem vários estados que pagam a folha de pagamento e tem investimento no BRB. Então, evidente que até 250 mil tem a garantia do fundo garantidor, mas tem que ficar atento, né, os correntistas, mas até aplicação até 250 mil reais individualmente por CPF não tem garantia do fundo garantidor. Acima disso é que pode ter algum problema se for liquidado. Mas eu acho que o governo vai buscar outras alternativas para não deixar liquidar, até porque o BRB é de muita importância para nós, para o desenvolvimento da cidade e também apoio ao desenvolvimento econômico. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua presença, sucesso aí nas negociações, né, nessa busca de soluções. Eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Ele é um dos mais respeitados cientistas do clima do país e acaba de levar a ciência brasileira para um dos centros mais influentes do mundo. O climatologista Carlos Nobre foi convidado para integrar o conselho ligado ao Vaticano, onde vai contribuir com estudos sobre as mudanças climáticas. Em meio aos alertas da ONU sobre o avanço do aquecimento global, ele fala sobre os riscos, os desafios e o papel do Brasil nesse cenário. Seu Carlos, muito obrigada aqui por participar do Cidadania. Paula, eu agradeço cidadania e ecologia, uma grande satisfação. Professor, conta pra gente como é que foi esse convite, receber esse convite do Vaticano e a importância de integrar um conselho para falar de ciência, de clima, dentro de uma representação de uma entidade importante para o mundo, como é o Vaticano. Eu fiquei muito satisfeito semana passada, quando o Vaticano, segunda-feira da semana passada, 30 de março, divulgou um documento mostrando que o Papa Leão XIV tinha criado esse Conselho de Desenvolvimento Humano Integral, com 11 nomes de vários países, 2 nomes da América do Sul, um do Brasil, um do Peru, um do México e outros países também. E desse grupo de 11 pessoas, eu sou um cientista da área climática, ambiental, Amazônia, e isso foi muito bom, porque mostra que, sem dúvida, esse conselho vai orientar
o Papa da emergência climática que nós estamos vivendo, né? Como você já mencionou, a ONU deixou claro que nós nunca tínhamos atingido um aquecimento global no nível que nós atingimos agora nos últimos anos, principalmente 2023, 2024, 2025, continua nesses primeiros meses. É muito sério, é muito grave. Então, é importante que esse Conselho de Desenvolvimento Humano Integral é muito importante levar para o desenvolvimento humano também a integralidade do risco que nós estamos colocando o planeta nessa emergência climática. E sendo o Brasil também protagonista por ter uma parte grande da floresta amazônica, como é representar o Brasil e a importância de ter o Brasil representado no Vaticano? Eu me senti muito honrado e certamente uma das razões que o Papa me selecionou foi: eu sou um cientista que há 43 anos trabalho com a Amazônia, fui o primeiro cientista em 1990, 91, publiquei 2 belos artigos científicos dizendo que se o desmatamento crescesse muito na Amazônia, a gente perderia a Amazônia. Isso foi 36 anos atrás. Agora a Amazônia está na beira do ponto de não retorno, nós corremos um enorme risco. Então eu achei interessante o Papa ter me convidado, porque, lógico, um dos assuntos que eu quero trazer muito nos debates é o risco que a Amazônia está passando. Não é só a Amazônia, é o planeta inteiro, mas particularmente o risco que a Amazônia está passando. E é até simbolicamente muito interessante, porque o antecessor, Papa Francisco, foi o primeiro, lá atrás, em 2019, outubro, que fez o Sínodo da Amazônia. E eu fui convidado, foi muito bom, foram 3 dias de excelentes discussões com o Papa Francisco, tinham vários líderes indígenas, vários cientistas também. Então, vamos dizer assim, eu estou achando muito importante, porque também, como eu falei, nós estamos vivendo a maior emergência climática que a humanidade, já enfrentou. Então, é muito bom que o Papa queira esse conselho fornecer todas as informações, e ele tem um enorme prestígio global, não é só entre os religiosos católicos, ele tem um papel muito importante de discutir com inúmeros líderes mundiais o risco que o planeta está correndo. Pois é, uma afirmação que o senhor já defende há muitos anos é sobre esse ponto de não retorno, que é no caso da floresta amazônica não conseguir mais se restaurar, ser restaurada. Em que ponto nós estamos hoje, próximos a esse ponto de não retorno, mas em que ponto a gente hoje pode se considerar muito perto? O que falta acontecer e se a gente tem a possibilidade ainda de recuperar e de frear para não chegar a esse ponto de não retorno? Olha, muitos estudos que eu participei e liderei, isso de muitas décadas, né? E nós já fazíamos projeções. Se o desmatamento da Amazônia passasse de 20%, na faixa aí 20% a 25%, e, junto com isso, o aquecimento global atingisse 2 graus de aquecimento, passaria do ponto de não retorno da Amazônia. Não daria mais para preservar, salvar a Amazônia. Por que nós estamos dizendo que nós estamos muito próximos? Porque o desmatamento já chegou a 17% e 18% em toda a Amazônia, 22% na Amazônia brasileira, e, infelizmente, como esse relatório da ONU também foi muito preciso, nós estamos já chegando a 1,5 graus de aquecimento, permanentemente chegaremos até 2030, e se nós não reduzirmos as emissões dos gases de efeito estufa, 75% das emissões vêm ainda da queima dos combustíveis fósseis, nós podemos atingir 2 graus de aquecimento lá para 2040, antes de 2045. Então, esse é o risco, né? Nós podemos passar do ponto de não retorno em 15 anos, ou no máximo 20 anos, e
todo o sul da Amazônia, do Atlântico até a Amazônia boliviana, ali tem 2,3 milhões de quilômetros quadrados, ali a floresta já está se autodegradando, a mortalidade de árvores aumentou, e um lugar ali no sudeste da Amazônia, sul do Pará e norte de Mato Grosso, esse é o único local que a floresta amazônica, a floresta já virou fonte de gás carbônico. Ela já está degradando, perdendo. No mundo inteiro, os biomas removem uma enorme quantidade. Por exemplo, por muitas décadas, os biomas removem cerca de 1/3 de todo o gás carbônico que nós jogamos. Por exemplo, na década de 90, a Amazônia estava removendo mais de 1 bilhão de toneladas do gás carbônico. Chegou, em alguns anos, a remover 2 bilhões. Agora não. Já diminuiu muito essa capacidade da Amazônia e, como eu falei, ali o sudeste, alta mortalidade de árvores, e toda a estação seca ali no sul da Amazônia, do Atlântico até a Bolívia, ela já está 4 a 5 semanas mais longa em 45 anos. Está ficando uma semana mais longa a estação seca a cada década. Então, se a gente continuar com o aquecimento global e com o desmatamento, a estação seca vai atingir em 2, 3 décadas no máximo 6 meses. 6 meses é o clima do Cerrado, biologicamente a savana tropical. Então, é isso, né? Nós estamos na beira do ponto de retorno da Amazônia, então nós temos enorme responsabilidade. É possível salvar a Amazônia? Sim. Nós temos esses 2 desafios. O primeiro é zerar o desmatamento, a degradação, o fogo completamente. Na COP30, a presidência da COP levou um daqueles mapas do caminho, zerar todos os desmatamentos no mundo inteiro até 2030 e aí passar a grande escala de regeneração dos biomas, das florestas, e fazer uma grande restauração da área desmatada da Amazônia, replantar a floresta amazônica. Então, esse é obrigatório e lógico, como eu falei, a temperatura global atingindo 2 graus de aquecimento, também a Amazônia corre um enorme risco de passar do ponto de retorno. Então, além de salvar a Amazônia ali localmente, nós, os países amazônicos, nós temos que batalhar muito para não deixar o aquecimento global atingir 2 graus. Agora, essa sinalização do Vaticano de convidá-lo é uma demonstração, na sua avaliação, é uma demonstração de que há uma preocupação cada vez maior, né, mundialmente? Ou, na sua avaliação, ainda os países maiores poluidores ainda não estão tendo noção de que a gente está numa situação emergencial e que precisa tomar medidas mais drásticas? Olha, eu julgo que um dos razões que o Vaticano me convidou para esse conselho tem a ver muito com a Amazônia, né? É uma preocupação mundial perdermos a Amazônia e de todos os biomas de florestas tropicais aqui na América do Sul, na América Central, na África Equatorial, no Sudeste Asiático, a Amazônia é que mais perto está do ponto de não retorno. Então, eu tenho certeza que esse foi um dos objetivos de me convidar para esse conselho e, é claro, olhando mais a emergência climática global. Então, realmente, é muito importante agora começarmos a combater essa emergência climática. Idealmente, nós deveríamos zerar a emissão dos gases de efeito estufa, idealmente até 2040. E não mais que 2045. Então, eu acho que esse conselho vai levar para o Papa as informações todas importantíssimas para combater essa super emergência climática. Professor, a gente teve uma oscilação na questão do desmatamento, nos índices de desmatamento da floresta amazônica. Em 2019, 2020, um aumento do desmatamento.
nos anos de 2023, 2024 e 2025, uma diminuição. O que essa oscilação, na sua avaliação, representa em termos de prejuízo também para que a gente dê andamento às nossas NDCs, que são as nossas contribuições que a gente tem que fazer, que nós tivemos compromisso mundial para a gente diminuir as emissões e diminuir o desmatamento? Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil levou na COP30 em Belém, primeira COP numa floresta tropical, as metas, né, as metas de redução das emissões, as metas voluntárias de cada país, em inglês é NDC. E o Brasil, já antes da COP, lá na COP29 também, lá em novembro de 2024, o Brasil já levou aquela meta de reduzir em aproximadamente 50% as emissões do Brasil até 2035, em relação às emissões de 2019. E, infelizmente, muitos países na COP30 não concordaram com isso e não foi aprovado assim, uma super rápida redução das emissões, nem o mapa do caminho de zerar logo o uso de combustíveis fósseis e o mapa do caminho de zerar os desmatamentos e fazer grande regeneração dos biomas. Mas essa foi a meta do Brasil e é muito importante e o Brasil pode. Por quê? No Brasil, cerca de 70% das emissões não vem de combustíveis fósseis. 40% a 45% é desmatamento e 22% a 25% é agropecuária. E como você falou, felizmente, não só o Brasil, mas todos os países amazônicos começaram a reduzir muito o desmatamento a partir de 2023. E o Brasil e outros países, se a gente comparar 2025 com 2022, a gente já está chegando a 60% de redução dos desmatamentos em toda a Amazônia, e também esse número muito próximo do que o Brasil está conseguindo. Então, nesse ponto, o Brasil e os outros países amazônicos estão indo muito na direção correta. É totalmente factível zerar os desmatamentos até 2030, que essas são as metas que governos têm. E então esse é um ponto muito importante, mas é lógico, tem riscos, né? Por quê? Porque por mais que a gente reduziu o desmatamento 23, 24, 25, teve uma explosão de incêndios em final de 2023 e 2024, foi o maior número de incêndios dentro da floresta. Não só o incêndio, que infelizmente ainda o fogo, agricultores, pecuaristas ainda usam fogo. Agricultura e pecuária moderna não usam fogo, mas ainda a maioria aqui no Brasil, os países amazônicos, usam fogo para fazer a regeneração da pastagem, da safra agrícola. Mas 2023 e 2024 bateu o recorde do fogo na floresta. E os dados mostram 95% desses incêndios foram humanos, não foram descargas elétricas gerando fogo na floresta. Então, isso é muito grave. Aparentemente, grande parte dos incêndios foram criminosos e, felizmente, em 2025, no segundo semestre, já mais na estação seca, onde se coloca fogo, diminuiu muito, diminuiu uns 70% o número de incêndios. Então, isso é muito positivo também. Vamos torcer para zerar rapidamente o uso do fogo. Em relação aos países, os países que mais poluidores por combustíveis fósseis, a China tem investido pesadamente em carros elétricos. Na sua avaliação, essa é uma das estratégias? A China tem se preocupado mais com essa questão ou ainda são medidas tímidas? Olha, é uma questão importante. Eu visitei a China em setembro do ano passado, fiquei 8 dias lá, 5 dias na cidade de Xangai e 3 dias em Beijing. Fiquei muito bem impressionado.
uma gigantesca quantidade de árvores dentro das cidades, parques muito grandes, todas as ruas, avenidas têm árvores nos dois lados, e também é um grande número de veículos elétricos, um grande número. E, por exemplo, na China é proibido ter motocicleta que não seja elétrica. Tem uns 140 milhões de motocicletas e todas são elétricas. E uma das razões que a China fez isso, já começou há mais de 20 anos, foi porque até a expectativa de vida de moradores, por exemplo, de Beijing, estava diminuindo, porque a poluição do ar que vem da queima dos combustíveis fósseis estava causando um enorme risco na saúde humana. Então, a China foi numa direção rápida de diminuir muito a queima de combustíveis fósseis. É o país que mais produz, tem mais de 850 mil ônibus elétricos, isso que eu falei, 140 milhões de motocicletas elétricas e também um grande número de carros elétricos. A China é o maior produtor de painéis solares, ela fez o preço cair muito nos últimos anos. Também energia do vento, eólica, é o maior exportador dessas formas renováveis, painéis solares e também a energia eólica. Então, nesse ponto, a China está indo, ainda que ela é o país que mais emite. Em 2024 e 2025, as emissões não aumentaram, equilibrou, mas ela precisa reduzir demais. E aí o que chamou muita atenção foi que, quando eu estive lá em setembro, eu dei várias palestras, dei 6 palestras, eu sempre falava a importância da China, na COP30 em Belém, assumir a liderança. Por quê? Por muitas décadas, a China é o país que mais emite. Historicamente, os Estados Unidos, de 1850 até o presente, 25% das emissões dos gases de efeito estufa foram os Estados Unidos. Mas há várias décadas, a China é o principal. A China já emite cerca de 23% das emissões globais. Então, todos nós aguardávamos que a China viesse para a COP30 com uma grande liderança, porque os Estados Unidos não apareceram. Saíram do Acordo de Paris. As emissões nos Estados Unidos, no ano passado, aumentaram 2,5%. Um presidente negacionista que defende o aumento do uso dos combustíveis fósseis. Então, nós esperávamos que a China fosse vir e fosse aceitar aquele desafio que a presidência da COP colocou, todos os países reduzirem, por exemplo, 50% das emissões até 2035. Qual a decepção? A China falou que vai reduzir 10% suas emissões até 2035. Isso é muito grave. Então, nós temos que realmente pôr uma pressão muito grande em todos esses países e reduzir muito rapidamente aquilo que eu falei. Tem que zerar as emissões de gás de efeito estufa, idealmente até 2040 e não mais que 2045. E, lógico, China é o primeiro emissor, Índia é o segundo, Estados Unidos o terceiro. Então, esses países têm também que colaborar. Vamos torcer muito para que os Estados Unidos não continuem nessa linha. E paralelo, professor, a essas questões, a essa pressão que deve ser feita em cima dos países mais poluidores, o Brasil vem assistindo aí a uma série de catástrofes climáticas, né? A gente teve recentemente em Recife, Pernambuco, a gente teve no Rio Grande do Sul, tudo consequência da questão climática. Na sua avaliação, o que os governos, né, estaduais, municipais, precisam fazer, trabalhar nas cidades para que haja uma preocupação com relação a isso e diminua os impactos disso na vida das pessoas, né? Cidades sustentáveis, qual tipo de atividade preventiva e como eles deveriam trabalhar para poder evitar, já que a gente está diante aí de uma situação que globalmente precisa ser feita a várias mãos, né? Mas enquanto a gente vive essa realidade e os países ainda brigam por quem vai
emitir menos, como a gente deve trabalhar e se preparar para essas situações que estão acontecendo aí cada vez mais frequentes? Por mais de 30 anos, nós já estávamos alertando o planeta, infelizmente não levaram muito a sério o que a ciência dizia, que quando a gente chegasse a 1,5 graus de aquecimento, todos os eventos extremos, as ondas de calor, as chuvas excessivas, as secas, o incêndio florestal, os vendavais, as ressacas, tudo aumentaria demais. Exatamente o que está acontecendo agora nesses últimos anos, quando a temperatura chegou nesse nível. E aí a pergunta que nós fazemos, as populações estão adaptadas a esses eventos extremos? Não, não estão. Como você mencionou, esses vários eventos. As chuvas excessivas levaram um grande número de mortes. O Brasil, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, já fez estudos, um de 2018, baseado na antiga, no IBGE de 2010. Ali o CEMADEM mostrou que o Brasil tem uns 8 milhões de pessoas, de 825 municípios, que tem 92 milhões de habitantes. 8 milhões vivem em áreas de risco de chuvas excessivas, em encostas que podem deslizar, beira dos rios que inundam. E desses 8 milhões, 2 milhões de brasileiros moram em áreas que não podiam continuar a morar. Por exemplo, a gente viu naquele evento no Rio Grande do Sul, em maio de 2024, dezenas de milhares de casas foram destruídas na beira dos rios, nas encostas. Então, é isso, nós não estamos adaptados, nós temos que adaptar muito toda a população brasileira a esses eventos. E, lógico, o que eu tenho chamado muita atenção é que a gente fala muito, até a imprensa cobre muito esses eventos de chuvas extremas. Mas o que mais leva à morte no mundo são as ondas de calor. A ciência está mostrando, nos últimos anos, está chegando a 500 mil mortes por ano, devido ao recorde de ondas de calor, e principalmente idosas e idosos. E esse número já está chegando, passando de 10 mil mortes por ano no Brasil. Então, aí, como você mencionou bem, cidades. O que acontece? A onda de calor ela vem pelo aquecimento global que está acontecendo no mundo. Mas aí, quando você está numa cidade, infelizmente, as cidades brasileiras, elas tiraram a maior parte da vegetação. Quando você vai num bairro de uma cidade brasileira, completamente sem vegetação, praticamente sem vegetação, e você compara com a temperatura de um bairro cheio de vegetação, a diferença de temperatura máxima no verão é de 5 a 11 graus. Pode ter 11 graus muito mais quente nesse lugar sem vegetação. Isso são as ondas de calor. Então, um desafio que nós temos aqui no Brasil é o que a gente até chama esponja verde urbana. Esponja no sentido que quando a gente restaura a vegetação em ampla escala, aí quando chove muito, a água cai, entra no solo ali com a árvore, ela fica ali, ela não sai correndo e vai para o riacho, para o rio, para o lago. Então diminui as inundações também. Quando você tem bastante vegetação, você baixa muito a temperatura máxima e cidades chinesas, e a cidade mais verde do mundo é Singapura, quase todas as residências e os prédios plantam plantas no telhado, nos prédios, até nas sacadas. Quando você faz isso, grande parte da energia que vem do sol é utilizado para transpirar a água da planta. Ela não aquece. Isso tem o nome telhado verde. No Brasil, não. Praticamente nós não temos quase nada disso. Então, esse vem o desafio. A gente deseja uma boa sorte e que esse espaço seja de reverberação dessa mensagem tão importante. Eu agradeço muito, professor, a sua participação aqui no Cidadania.
Eu que agradeço a oportunidade, Paula, muitíssimo obrigado. Bom, eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa já está disponível no senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania. Israel Lacerda, qual a importância de uma política nacional de segurança energética e a quem cabe implementá-la? Uma política de segurança energética vai definir o futuro do país, o futuro das novas gerações em termos de renda, de distribuição, de uma economia de baixo carbono e basicamente vai definir quem nós seremos no futuro, grandes ou pequenos. Cabe ao Congresso Nacional, cabe ao Poder Executivo. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nós viemos a tomar algumas medidas totalmente contrárias aos interesses dos nossos operários. Tivemos que postergar alguns direitos, tal qual o pagamento de férias, que nós pagávamos uma quando se ia vencer a segunda. Havia uma assistência médica hospitalar que nós tivemos que cortar. Congelamos os salários, apenas aumentando em função de dissídio coletivo. E era essa realmente a situação que nós nos defrontávamos naquela oportunidade. Neste mês, a TV Senado exibe documentários que retratam o mundo do trabalho e suas muitas transformações. Hasta la aparición del proceso de globalización, el trabajo ha sido el elemento central de estructuración de las sociedades modernas, de la modernidad. Mostra Senadoc. Toda sexta, a partir das 21h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O fim da escala 6x1, quando a pessoa tem apenas um dia de folga por semana, pode estar próximo. O assunto está em debate no Congresso Nacional, no setor produtivo, no governo e entre os trabalhadores e trabalhadoras de todo o país. De um lado, o governo defende o fim imediato da escala 6x1 para garantir 2 dias de folga remunerados por semana. Entre os argumentos está a melhoria da saúde e da qualidade de vida dos trabalhadores. Do outro lado, a indústria e o empresariado entendem que a redução da jornada de trabalho vai gerar mais custos, inflação e informalidade no mercado de trabalho. A queda ou aumento de produtividade divide opiniões. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho, órgão que reúne trabalhadores, empresas e governos, mostra que não há consenso e que há resultados positivos e negativos sobre a relação entre a redução da jornada de trabalho e a produtividade. O Senado Live, que começa agora, recebe o secretário executivo do Ministério do Trabalho, o senhor Chico Macena, e o representante da Confederação Nacional da Indústria, o senhor Pablo Rolim Carneiro. Eles vão responder ao vivo as perguntas enviadas por vocês que acompanham o Senado Live.
pela TV Senado e pelas nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no TikTok, no YouTube, no Facebook, no X e no Quai. E a jornalista Cibele Nunes está com vocês nas nossas redes sociais para trazer a sua participação e ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Fique com a gente. Bom dia, Cibele. Bom dia, senhor Pablo Rolim. Bom dia, senhor Chico Macena. Muito obrigado pela presença de vocês em nosso programa. E o debate está quente sobre esse assunto, o final da escala 6x1. O tema está aqui no Congresso Nacional, existe proposta de emenda à Constituição, existe projeto de lei enviado pelo governo. E eu vou começar trazendo aqui os argumentos da Confederação Nacional da Indústria e do governo e pedir que cada um dos senhores comente. A Confederação Nacional da Indústria apresentou uma carta ao Congresso Nacional, posicionando-se de forma contrária a essa mudança agora na jornada de trabalho. E o mote dessa campanha, desse posicionamento da Confederação Nacional da Indústria é que o Brasil precisa de mais competitividade e não de menos custos. Já o governo lançou uma campanha pelo fim da escala 6x1, apresentou o projeto de lei 1838 de 2026, propondo o fim da escala 6x1 sem transição imediatamente. O argumento do governo vai na questão da qualidade de vida e afirma que o tempo não é um benefício, é um direito dos trabalhadores. Eu quero deixar agora 2 minutos para que cada um dos senhores comente esses dois lados e apresentem o posicionamento em relação ao possível fim da escala 6x1. Eu vou começar pela ordem aqui que está na nossa tela. Vou começar pelo senhor Pablo Rolim. Senhor Pablo, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, Marcelo. Um bom dia a todos. Acho que você resumiu bem alguns dos principais pontos, Marcelo, mas lembrando aqui, a CNI, a quem eu represento, ela não é contra a discussão, ela acha que a discussão é importante, a gente deve aprofundar essa discussão, trazendo elementos para avaliar aí um equilíbrio entre a necessidade e a competitividade, a necessidade do trabalhador, a necessidade das indústrias do Brasil, a busca por produtividade e melhores condições de vida. E com isso temos também buscado fazer diversos estudos para avaliar esses impactos para a economia brasileira, para o setor industrial, e temos manifestado preocupação em relação ao avanço dessa discussão, justamente porque os impactos são grandes. A grande pergunta a ser feita é possível reduzir essa escala por imposição legal, né? Que no caso aí a gente seria uma lei determinando a redução da escala, mas mantendo empregos, produtividade, competitividade e sem pressão inflacionária? Se for possível, como é o equilíbrio disso? Eu acho que essa é a grande questão e nós temos visto que muito ainda precisa ser respondido, muito precisa ser estudado. Não é um momento adequado para isso, porque a gente precisa continuar num exame profundo para avaliar todos esses impactos e as alternativas possíveis e viáveis, pensando em Brasil, pensando nos seus trabalhadores e pensando também no setor empresarial. Bom, senhor Chico Macena, o senhor tem a palavra agora, posicionamento do governo em relação a esse assunto. Pablo, prazer estar falando com vocês, Marcelo, com todos os ouvintes aí, com todos os internautas que também estão acompanhando. O governo tem claro, né, o seu posicionamento a partir da medida que encaminhou. Nós acreditamos que o fim da jornada 6x1 é uma medida que sim vai garantir uma qualidade de vida melhor para os trabalhadores, vai garantir uma qualidade de vida no trabalho também de outra envergadura, que vai melhorar o ambiente de trabalho. E nós acreditamos, inclusive, que uma medida, ao exemplo do que aconteceu em outros países do mundo, e mesmo da história, de 88 para cá, quando houve a redução de 48 para 44 horas semanais, haverá sim um aumento de produtividade, haverá
né, uma diminuição até de alguns custos que as empresas têm hoje. E aqui eu quero colocar algumas questões. Primeiro, um terço apenas dos trabalhadores estão na escala 6x1. 2/3 estão na escala 5x2. Já é uma realidade, né, da atividade econômica brasileira, não é algo novo. Segundo, nós temos índices apurados em todos os estudos de absenteísmo, índices de doenças no trabalho, né, de problemas de falta para poder atender necessidades, inclusive no dia de útil dessas pessoas, que todos esses custos serão eliminados. Inclusive, fizemos esse levantamento por setor da economia. A nossa avaliação é que haverá um custo, sim, um custo médio de 4,7% na massa salarial. A gente apurou isso a partir do E-Social, que é a base de dados da folha de pagamento de todas as empresas. Então, não são pesquisas que foram feitas por amostragem, sim, dá uma base de dados real que as empresas nos encaminham, e nós achamos que é uma realidade, uma possibilidade desses custos serem absorvidos. Bom, nós vamos dar sequência agora com a Cibele Nunes, trazendo a primeira participação dos internautas pelas redes sociais. Cibele, o que você traz para nós? Nós vamos mostrar uma enquete para os nossos convidados. Nós perguntamos ao longo dessa semana nas redes sociais qual o maior benefício da redução da jornada de trabalho, na opinião dos nossos internautas. 65% das pessoas acham que são melhorias de saúde e da produtividade mesmo. E 35% das pessoas acham que é sobrar mais tempo para lazer e para investir em qualificação. Eu vou trazer uma pergunta para o Pablo, do Eduardo de Rondônia. Ele quer saber o seguinte: Pablo, quais são os argumentos e estudos que a gente tem hoje para comprovar que é necessária a manutenção da escala 6x1, mesmo com os impactos na saúde do trabalhador? Oi, Cibele, obrigado ao Eduardo, né, que fez a pergunta. Isso. Eduardo, eu acho que assim, o Brasil tem se debruçado sobre o tema. Há estudos de todos os setores, do próprio governo, o IPEA já soltou estudos também, o Ministério do Trabalho soltou estudos, e a CNI tem se debruçado constantemente sobre o tema, justamente para avaliar esses impactos que o secretário, inclusive, mencionou aqui agora, que para a gente aqui da CNI não são pequenos. Eu acho que aí vale trazer um primeiro dado a esse respeito, que é justamente o porquê a nossa preocupação. Segundo estimativas que fizemos aqui, estimativas também com base em dados oficiais, dados do próprio Ministério do Trabalho, como bem falou o secretário, da RAIS, ali do E-Social, a nossa estimativa é que para a economia como um todo, o impacto é de quase de até 267 bilhões de reais de um dia para o outro, a partir do momento que foi implantada essa medida. Não são impactos pequenos. São impactos proporcionais aí na economia de cerca de entre 4,7% e 7% dos custos atuais com folha salarial no Brasil. É um impacto bastante relevante. E trazendo aí um outro elemento, isso daí a gente está falando da economia como um todo, todos os setores examinados. Mas se a gente desse em alguns setores, e aí eu vou falar da indústria em si, o impacto é até maior. A gente está falando aí do impacto potencial de até 11% da folha salarial. E outros estudos de setores da indústria também, por exemplo, da CEBIC, da área de construção, apontam mais ou menos a mesma coisa, da área de alimentação, a mesma coisa, cerca de 10% de um dia para o outro. É por isso que temos essa preocupação e sabemos que a repercussão econômica pode trazer outros impactos, inclusive também na qualidade de vida. Então, por isso a gente tem essa preocupação, a gente acha que pode elevar custos para o consumidor final, elevar custos de forma geral na economia, impactos no próprio produto interno bruto brasileiro, que nos trazem essa preocupação. Senhor Chico Marciano, o senhor gostaria de comentar a pergunta do Eduardo e a fala também do senhor Pablo Rolim? Sim, nós temos alguns estudos que acabam, pelo menos,
colocando a gente para pensar sobre esses dados que a Fundação Getúlio Vargas, que é um dos estudos que o Pablo levantou, tem outro estudo da Fundação Getúlio Vargas que aponta resultados para os setores da economia bem menores que esse. Como eu disse, são 39%, um terço apenas, 33%, que atuam na escala 6 por 1 apenas, só são esses trabalhadores. E o que a gente verifica é assim, que na verdade tem uma série de cursos também que serão eliminados, que não são computados nesses estudos e que as experiências concretas já demonstraram. Eu vou dar algum exemplo. Afastamento por doença no trabalho. Empresas que implementaram isso, zeraram, né, em um mês, né, as doenças. Estou falando de experiências agora, experiências pilotos agora, por exemplo, uma grande rede atacadista, zerou a quantidade de afastamento médico. Nós temos uma situação no país que é importante, eu discuto isso muito com o setor CNI, com o setor de RH. Nós temos um turnover absurdo na indústria, nós temos um turnover absurdo no comércio. São mais de 20 milhões de trabalhadores que rodam para poder gerar 1 milhão e 600 milhões de trabalhadores com saldo positivo. Imagine você treinar o tempo todo esse trabalhador e quando ele está apto para poder trabalhar, ele é demitido ou ele pede demissão. Uma das causas da demissão, do pedido de demissão, é justamente porque jovens não querem trabalhar na jornada 6 por 1. É porque existe um estresse no trabalho hoje. Porque doenças psicossociais estão avançando no mundo do trabalho. Tudo isso é custo para a empresa, tudo isso é custo para o país. Então, nós também estamos trabalhando nessa perspectiva e nós achamos que vai aumentar a produtividade e vai sim ser possível absorver um custo que venha, né, do possível acréscimo de mão de obra que a gente acha que é muito residual para poder garantir a jornada 5x2 e o fundamental, nós vamos ter uma qualidade de trabalho muito melhor do que a gente tem hoje. Aqui nós estamos falando de um ponto crucial, que é justamente a geração de empregos, a informalidade ou não no mercado de trabalho. E esse foi um dos pontos que trouxe muitas perguntas dos nossos internautas. Eu vou citar aqui, foram várias pessoas que mandaram perguntas. A Bianca, de São Paulo, o Pedro, da Bahia, Vanessa, do Distrito Federal, Marcela, de Goiás, Luiz, também de Goiás, Raíssa, do Mato Grosso, Renan, do Distrito Federal, Gabriel, de São Paulo, todos perguntaram sobre isso. Eu vou trazer uma, não dá para ler todas as perguntas, mas eu vou ler aqui a pergunta da Bianca. Ela pergunta: a redução da jornada de trabalho sem redução salarial pode gerar novos postos de trabalho ou aumentar a informalidade, né? E o Luiz, aqui de Goiás, ele perguntou também como evitar a informalidade e menos empregos formais com essa mudança. Mais uma vez, eu vou passar primeiro a palavra para o senhor Pablo Rolim e depois para o senhor Chico Macena sobre essas perguntas dos nossos internautas. Obrigado, Marcelo. Acho que a gente tem diversos pontos aí importantes de serem mencionados. É lógico que todos queremos aumento de emprego, mais tempo de qualidade de vida, maiores salários. Agora temos que ver o ambiente econômico, o ambiente de trabalho como um todo. E essa pergunta sobre empregos é uma pergunta muito importante. A experiência, de forma geral, internacional, não aponta que uma redução de jornada por lei, tá? Eu acho que essa é uma diferença importante a ser feita. Uma redução de jornada por lei, ela traz diretamente empregos. E alguns países mostram isso. Em alguns países, por exemplo, como a França, que é muito mencionada, né, como um caso, para que os setores econômicos continuassem operando de uma forma competitiva, o governo da França teve que repassar subsídios gigantescos na realidade deles. Não é o que queremos aqui. Mas, então, dentro dessa ótica, hoje a gente vive aí, pensando em empregos, a gente vive no que se chama de pleno emprego. Mas as indústrias do Brasil, de forma geral, já mencionam, cerca de 1 a cada 4 indústrias, já mencionam em pesquisas que fazemos, que uma das maiores dificuldades
para o seu desenvolvimento é justamente a falta, a dificuldade de encontrar trabalhador qualificado para operar. Se você reduz aí essa jornada, você está obrigatoriamente, para manter o mesmo nível de produtividade, ter que repor aí o número de trabalhadores ou de horas extras. Não vemos com um cenário fácil de ser reposto. E por isso a gente tem apontado aí uma perspectiva, uma estimativa de queda no PIB possível, porque o mais provável que temos visto é que, tiradas todas essas variáveis, que sim devem ser consideradas, o mais provável é que tenhamos impacto na economia brasileira de cerca aí de queda do PIB de cerca de 77 bilhões de reais. E isso representa empregos também, né? Isso daí, estudos que fizemos aqui, que eu acho que vale a pena mencionar, Marcelo. Em relação à própria ocupação, eu acho que assim, a gente tem alguns estudos aqui que são importantes, com base em dados públicos também, que a gente vê que, por exemplo, na indústria, quase 50% da indústria opera com 44 horas semanais. Outros setores não operam desse jeito. A indústria provavelmente vai ser muito impactada, muito mais impactada do que outros setores. Então, por isso, eu acho que a gente precisa examinar com cuidado. Dificilmente, lógico, queremos ter a expectativa de que tudo vai melhorar, mas dentro de um exame mais cuidadoso, a gente tem dúvidas da geração de empregos, do ganho de produtividade e de todos os outros aspectos para uma medida como essa. É diferente de uma medida negociada, é diferente de uma medida em que as empresas, na sua realidade, avaliam a possibilidade, como foi citado pelo secretário. A imposição legal é algo que pode trazer consequências bastante preocupantes. Senhor Chico Macena, agora eu vou passar a palavra para o senhor, seguindo com essa preocupação das pessoas, né, sobre o mercado de trabalho, informalidade, que também é uma preocupação do governo. Primeiro, nós não achamos que vai aumentar a informalidade ou aumentar o número de desemprego. O próprio Pablo aqui colocou, hoje tem uma demanda do mercado por mão de obra muito intensa, que não é ocupada por alguns problemas estruturais. Nós temos problemas de qualificação, de qualidade da ocupação, de habilidades que não se adaptaram a uma nova realidade em alguns setores produtivos. E nós temos também o fator da escala 6x1. Nós fizemos um feirão do emprego aqui recentemente e tinha uma grande atacadista do varejo que entrevistou 123 pessoas. Eu estou falando que eu conversei com o recrutador. Eu perguntei para ele quantas vagas tinham. 33. Quantas ocupou? 16. Eu falei, era um problema de quê? De salário, da qualificação das pessoas? Porque ele falou, não, olha, o que aconteceu? A maioria, o salário se enquadrava à expectativa, a qualificação também, mas as pessoas não queriam trabalhar no 6x1. Então, essa é uma realidade também que nós temos que lidar daqui para frente. Nós precisamos trabalhar o mercado do trabalho com aumento de produtividade, né, e incorporando também novas tecnologias, uma digitalização do setor empresarial e dos trabalhadores que não existe hoje na proporção que deveria. E nós estamos trabalhando isso, inclusive, com a CNI, com a CNC, com todos os agentes do mercado econômico brasileiro. Porque o fundamental daqui, né, é nós entendermos que estes custos podem ser absorvidos aonde foi implementado. Na verdade, aumentou o PIB, mesmo a experiência de 88, que a gente em 88 estava com PIB negativo, a partir das 44 horas, aumentou-se o PIB significativamente nos 3 anos seguintes. Sabemos também, não temos ilusão, que isso são movimentos que envolvem outros movimentos da economia, né? Mas é muito difícil e é prematuro, e eu diria que não daria para afirmar que isso teria um impacto no PIB brasileiro. Vai aumentar consumo, vai aumentar a produtividade, na nossa opinião, e nós temos certeza que vai ser um ponto positivo, inclusive, para o desenvolvimento econômico. E nós vamos seguindo agora com as redes sociais. Mais uma vez, você, Cibele Nunes, o que traz para a gente?
Vou trazer a pergunta do Felipe, do Rio de Janeiro, para o secretário, que foi a dúvida de muitas pessoas também. Secretário, as pessoas querem saber qual é a proposta da 5x2 em alternativa 6x1. Será uma proposta com 44 horas semanais e compensação de algumas horas no sábado ou uma proposta de 40 horas semanais? O que o governo está colocando como opção? Olha, o governo está colocando como opção 40 horas semanais, 5x2, 5 dias trabalhados, 2 dias de descanso, sem redução dos salários. É esta a proposta do governo encaminhada para o Congresso Nacional e a gente tem percebido também que esse tem sido o tema, né, principal que tem sido discutido nas audiências públicas, na Câmara e aquilo que a gente tem acompanhado também no Senado Federal. O governo não trabalha aqui uma perspectiva de compensação dessas 4 horas semanais, né, de alguma forma. O que nós achamos é que tem setores da economia e setores da produção que têm algumas especificidades. Tem setores da economia, por exemplo, que precisam trabalhar sábado e domingo. O setor da saúde é um exemplo muito claro disso. Nós temos pequenos e micros que dependem do sábado, é onde tem o maior volume de venda de negócios que fazem. Se pegar a pedicure, o lojista do bairro, a gente vai verificar que isso acontece. Nós temos setores que trabalham embarcados, 10 dias da semana embarcado, 12 dias da semana embarcados. Nós temos jornada 12x36. Então, o que nós achamos que a PEC, ou um projeto de lei, estabelece 40 horas, 2 dias de descanso e as especificidades que acontecem em alguns setores da economia é remetido para a negociação coletiva, os acordos e convenções coletivas, que já é uma prática muito corriqueira hoje, né, na economia, na indústria, principalmente na indústria, a indústria que tem mais tradição, junto com o setor bancário, de realizar essas negociações, e eu acho que a partir daí a gente avança. Porque tudo isso que a gente está discutindo não é uma novidade. Essa matéria está colocada desde 2006 em debate no Congresso Nacional. Senhor Pablo, o que o senhor gostaria que comentasse agora a fala do senhor Chico Macena e completasse também a resposta do nosso internauta? Nosso internauta. Marcelo, acho que o secretário citou um ponto muito importante. Negociação coletiva. Atualmente, eu acho que a gente precisa entender algumas variáveis nessa discussão. E 2 foram mencionadas aqui agora. Tem 2 discussões que caminham juntas. Uma, a redução do que se chama de duração do trabalho normal, que tem sido chamado de jornada semanal, que é de 44 horas para 40 horas. E a outra são as escalas de trabalho, permitindo aí, ou proibindo a utilização da escala 6x1, que é uma escala tradicionalmente usada no Brasil, especialmente em setores de trabalho contínuo, setores essenciais, como um todo. O secretário bem mencionou, a indústria muitas vezes é um dos setores que mais faz negociação coletiva. E essa negociação coletiva, se a gente fez recentemente uma pesquisa no próprio sistema mediador do Ministério do Trabalho, cerca de 30% dos acordos e convenções coletivas firmados no período de um ano tem cláusulas sobre o que se chama redução ou prorrogação da jornada, coisas iguais, coisas que caminham no mesmo pacote, ou seja, já há acordo. Por quê? Porque isso já é uma alternativa dada pela Constituição. Os setores que já foram possíveis se adaptar ao longo da história, eles já foram se adaptando e fazendo essas adequações como foi feito em todo o mundo. A maior parte dos exemplos citados de países em que houve redução da jornada, essa redução da jornada acaba sendo uma redução de jornada na prática. O que eu quero dizer com isso? A negociação coletiva ou algumas outras práticas das empresas, elas vão ao longo do tempo, com ganhos de produtividade que ocorrem ao longo do tempo, fazendo essa adequação. Não é por menos que, por exemplo, a Alemanha tem um regime legal, ainda legal, ou seja, está garantindo a lei de 48 horas semanais, mas na prática a jornada é menor do que 40 horas. Por quê? Porque já houve negociação histórica.
O caso do Brasil é um caso também importante de ver. A gente está falando do Brasil que tem uma jornada legal de 44 horas, que está na média do mundo, na média de diversos países, da OCDE, por exemplo. A OCDE tem média de 42 horas e meia, mais ou menos, de jornada legal. Da mesma forma, temos uma jornada média no Brasil de 39 horas semanais. Em setores, elas diferem. Por exemplo, a indústria chega a 42 horas semanais. Como nesses outros países também ocorreu essa negociação, para na prática ela está, na média, também cerca de 38 horas e meia, ou seja, a gente está bem próximo. A grande questão é a imposição legal, passar a régua, tratar todo mundo igual, quando na verdade a gente tem diferenças muito importantes. E os setores que mais competem externamente ou internamente com produtos de fora são justamente aqueles que devem ser mais impactados. Eu agradeço mais uma vez o tempo e a disponibilidade do senhor. Senhor Chico Macena, muito obrigado. Senhor Pablo Rolim, muito obrigado também pela participação. Cibele Nunes, mais uma vez, muito obrigado, como sempre, trazendo as redes sociais para a TV Senado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. O Senado Live acontece todas as sextas-feiras, sempre às 9 horas da manhã. Acompanhe, participe, envie sua sugestão de tema, aquele assunto que você gostaria de ver tratado aqui na TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Israel Lacerda, qual a importância de uma política nacional de segurança energética e a quem cabe implementá-la? Uma política de segurança energética vai definir o futuro do país, o futuro das novas gerações em termos de renda, de distribuição, de uma economia de baixo carbono e basicamente vai definir quem nós seremos no futuro, grandes ou pequenos. Cabe ao Congresso Nacional, cabe ao Poder Executivo. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. No Brasil, nós mulheres ainda somos minoria na política. Em 2024, apenas 34% das candidaturas eram femininas. Das pessoas eleitas, só 18% eram mulheres. Barreiras estruturais, desigualdade no acesso a recursos e, muitas vezes, a violência política de gênero ainda afastam candidatas dos espaços de poder. Para enfrentar esse cenário, o Senado lançou o Guia da Candidata, um material que orienta mulheres em todas as etapas da disputa eleitoral. E para conversar com a gente sobre esse guia e sobre informação, direitos e caminhos para fortalecer a presença feminina na política, contamos com a presença neste Cidadania de Raquel Andrade dos Santos, ela que é coordenadora da Procuradoria da Mulher aqui do Senado. Raquel, seja muito bem-vinda. Hoje vai ser uma conversa de Raquel para Raquel. E esse guia, que é um guia que inclusive está aqui na minha mão, é um exemplar, ele foi lançado pela Procuradoria da Mulher. E minha primeira pergunta vem de uma frase que está aqui na introdução do guia, que ele diz que a existência de um guia específico para mulheres se justifica porque a política não é neutra. Vamos começar por isso? Isso mesmo. A ideia desse guia é justamente
oferecer esse direcionamento estratégico com informação de qualidade, né? O Senado, por meio da Procuradoria Especial da Mulher, se posiciona a favor de uma candidatura não só legítima, mas com qualidade técnica de todas as mulheres do Brasil, quando lança o guia, quando dissemina esse tipo de informação. Então, a intenção nossa, né, da senadora Augusta Brito, que é a Procuradora Especial da Mulher, foi fazer com que as mulheres saibam que podem contar com o Senado Federal por meio desse guia como ponto de partida para suas candidaturas esse ano. Esse guia, ele foi feito por mulheres. Isso. E qual é a diferença que isso faz na elaboração de um material como esse, por exemplo? Primeiro, a perspectiva de gênero, né? Para nós, eu já tive a oportunidade de ser candidata no meu estado, e para nós, todo o caminho, a trilha, né, de uma pré-candidatura, candidatura, até o dia D, como a gente costuma chamar, e depois prestação de contas, tudo é diferente para nós, né? Não é à toa que o ordenamento jurídico brasileiro precisou estabelecer políticas de reserva de candidaturas, direcionar recursos para candidaturas femininas, porque existe uma distinção por razões históricas, culturais, por conta desse machismo estrutural que existe também na política, que impede que a gente dispute em condições de equidade, né? Então, a ideia realmente é fazer com que esse olhar, né, nosso das técnicas, né, o guia foi elaborado por toda a equipe técnica da Procuradoria Especial da Mulher sob nossa liderança, que as mulheres saibam que existe aí também um viés que não vai estar na legislação apartada, né, que ali há um direcionamento. Então, por exemplo, a gente fez um modelo de planejamento de campanha, uma minuta, e colocou no guia, porque as mulheres são lançadas às candidaturas sem praticamente nenhum preparo do ponto de vista estratégico, né? Então, isso é aplicar a perspectiva de gênero, né, nesse sentido. E falando um pouquinho mais sobre o conteúdo, porque eu li o guia inteiro e ele é muito didático e traz um passo a passo, realmente, né, do início da campanha, da pré-campanha, da formação de equipe de campanha, até após a eleição. Eu vi também que aqui dentro tem um material muito bacana, não sei se a câmera consegue pegar agora, mas existe um planner, que foi esse planejamento que você falou, né, do que as candidatas têm que fazer, qual é a mensagem principal que ela tem que passar, qual é a base política, né, quem pode apoiá-la, como ela vai organizar o financiamento, a prestação de contas. Então, eu queria saber, para a gente poder entrar um pouquinho agora nesse conteúdo, como é que ele foi pensado, né? E de que forma as pessoas vão poder se instruir melhor por meio desse guia. Isso. O guia, ele foi pensado por nós, por toda a equipe, pela senadora Augusta, no sentido de, antes de mais nada, ser didático, acessível e dispor de linguagem simples, né, para que ele possa atender o maior número de candidaturas possível, né? A gente já tinha feito na Procuradoria Especial da Mulher, já havia uma publicação chamada Cartilha da Vereadora, mas a gente queria algo mais amplo para que atendesse, por exemplo, o pleito desse ano de 2026, né? E a ideia de início é primeiro que as mulheres, né, com toda a sua diversidade, se sentissem acolhidas ao folhear as primeiras páginas desse guia. Então, você vai ver logo no começo que a gente fala de mulheres trans, de mulheres indígenas, de mulheres de povos e comunidades tradicionais, mulheres do campo, né, da zona rural. Por quê? Porque esse conteúdo, ele é um ponto de partida, né? Ele, na prática, na realidade de uma pré-campanha, de uma campanha, a lei, né, as normativas, elas se concretizam em realidades absurdamente distintas, por exemplo, de uma mulher que é candidata a deputada em São Paulo, no Rio, de uma mulher que é candidata a deputada no Nordeste ou num estado do Norte, que inclusive tem altos níveis de violência contra a mulher, e isso reflete também nas candidaturas femininas. Então,
Esse primeiro momento foi um momento de acolhimento didático mesmo. Isso aqui é para você, não importa como que você hoje se expressa enquanto mulher. Uma mulher de religião de matriz africana, é uma mulher de uma etnia quilombola, né? Então, a gente teve esse cuidado, a senadora teve esse cuidado, e ao decorrer do material, né, das informações, que a gente não utilizasse de muito tecnicismo, né, o tal do juridiquês, para não afastar as candidatas da leitura. Então, é uma leitura que tem fluidez, né, ela flui muito bem. Então, essa também foi uma prioridade, né? E, como disse, a questão estratégica, né? Essas perguntas, elas foram pensadas por nós, pela nossa equipe, com muito cuidado, né? Com esse olhar, né? O fato de ser uma senadora também a pensar o conteúdo. Senadora Augusta Brito já foi prefeita 2 vezes, já foi deputada 2 vezes, já foi secretária de Estado. Então, ela trouxe essa experiência com todas essas eleições que teve a oportunidade de participar, para pensar essas perguntas, né, e induzir a reflexão dessas mulheres em relação ao que a gente chama de identidade política, que é algo que não é ensinado para as mulheres, principalmente as de primeira candidatura, que é a primeira vez, tudo é novo. Porque as informações técnicas, Raquel, o partido tem advogado, tem escritório, tem contador, tem contadora, mas no campo estratégico, no bom popular, é cada uma por si, né? Cada uma que encontre ali soluções para poder montar uma identidade de campanha. Então, foi um primeiro passo. Claro que é muito introdutório, mas a gente queria fazer essa provocação. E aproveitando falar em primeiro passo, para as mulheres que estão nos assistindo agora, que têm esse anseio, essa inclinação para a política, né, que tem essa vontade de ocupar algum cargo político e que pode disputar as eleições daqui a pouquinho, né, em outubro de 2026, qual é o primeiro passo? Por onde elas começam? Olha, eu vou abrir mão da fala mais técnica, né, de registro, de regularidade documental. Tudo isso vocês vão encontrar no guia, tá? Para fazer uma provocação que, pelo menos na minha época, ninguém fez, né? Eu não tive essa oportunidade de ter, e eu acho que a maioria das mulheres candidatas no Brasil também, de não ter essa reflexão provocada. Primeira pergunta, o primeiro passo é: você está disposta a pagar o preço de uma candidatura feminina e feminista, se for o caso, uma candidatura posicionada, por exemplo, a lutar por direitos humanos, direitos das mulheres, por determinada categoria profissional, a depender de determinado território, né, a depender da sua identidade política, junto com a sua família, junto com os seus amigos. Você está disposta, né, a arcar com as consequências em relação à pausa que você vai precisar fazer no seu trabalho, para se dedicar à campanha ou nos seus estudos, ao esforço no campo da saúde mental e até mesmo da saúde física, que uma campanha eleitoral, geralmente com pouquíssimo recurso, exige. Eu acho que a primeira pergunta é esta. Por quê? Porque a representatividade feminina é o pilar da democracia. Nós precisamos incentivar as mulheres a serem candidatas, a terem a sua liderança transformada em candidatura. Mas nós precisamos apoiar, ser rede de apoio, oferecer condições objetivas. E nós, não são só os partidos, somos nós enquanto sociedade. Todo mundo, com certeza, alguma mulher que está me ouvindo, que já foi candidata ou que quer ser candidata, já deve ter ouvido: olha, você precisa ser a candidata, registre, eu voto em você, etc. Mas existem outras etapas, né, que antecedem ao voto. E quem paga o preço é a candidata, é a família da candidata, né? No meu caso, eu fui candidata, o meu filho tinha 6 meses, estava amamentando ainda, né, amamentação exclusiva, quem é mãe sabe, e eu perdi momentos
da transição alimentar do meu filho, os primeiros passos, eu não estava presente, né? Porque uma campanha eleitoral orgânica, que é aquela de mulheres que não têm muitos recursos, que não estão com a campanha ganha, como a gente fala, né? Já sai sabendo que vai ser eleita por razões diversas, ela é extremamente exaustiva, né? Por que eu faço essa provocação? Porque os sacrifícios individuais que mulheres Brasil afora estão fazendo para sustentar a participação da mulher na política estão sendo da responsabilidade, em sua maioria, só dessas mulheres. Elas mal têm rede de apoio. Nós temos mulheres fazendo campanha grávidas, fazendo campanha no puerpério. Nós temos mulheres que não têm muita formação, muito estudo, mas que têm muita coragem e resolveram encarar, né? E falta esse apoio coletivo mesmo. Então, incentivar a representatividade feminina, motivar as mulheres do Brasil a serem candidatas, não pode ficar no campo da superficialidade. A responsabilidade não pode ser só individual daquela mulher. A gente precisa construir redes de apoio a essas candidaturas e trabalhar em conjunto para essas condições objetivas, né? Aí você me pergunta, você seria candidata novamente, né? Não, eu não seria candidata novamente e falo isso sem medo de promover nenhum tipo de desestímulo, mas porque no meu caso, individualmente, a campanha ela foi tão desassistida como é a campanha da maioria dessas mulheres, que eu prefiro atuar para incentivar as mulheres na política, contribuindo de outra forma. Eu faço formações para as mulheres no campo, no interior, eu faço um planejamento de maneira voluntária, eu estou ali contribuindo. E que é uma forma que também tem lacuna, que você identificou isso na prática. Isso, mas é muito alto o preço da representatividade se a gente deixa só na responsabilidade da candidata. Esse é o objetivo do guia, compartilhar essa responsabilidade. Então, por óbvio, o preço pago pela mulher que vai sair candidata é infinitamente maior do que o do homem. Isso, por si só, justifica apenas 30% das mulheres saírem candidatas. Tem outros fatores que contribuem. Por que a gente tem tão pouca representação na entrada? Não estou falando nem das que foram eleitas ou não, que aí a gente cai para 18% nas últimas eleições, né? De todas as pessoas que foram candidatas, apenas 18% dos eleitos e das eleitas, né, foram mulheres. Então, o que é que justifica esses 30%? É justamente esse alto preço? Sem dúvida. A perspectiva de gênero, essa análise, ela traz condições, como você colocou, que as mulheres já sabem que vão vivenciar antes, inclusive, de registrarem as suas candidaturas, porque elas já são lideranças nas suas áreas. As mulheres, ninguém se candidata do nada, né? É muito difícil mulheres que pleiteiam mandato não terem uma trajetória de luta sindical, de associativa, de território, líderes comunitárias, lideranças indígenas, quilombolas, servidoras públicas que querem fazer mais, né? Então, liderar já traz um alto preço para as mulheres, porque se sujeitam a violências que os homens não estão, que não afetam os homens. Mas o que acontece? A candidatura, ela potencializa tudo. Então, a disputa política para as mulheres, ela é tão violenta, ela é tão desleal, que existem candidaturas que já são limadas antes do registro, que as mulheres não chegam nem a registrar, porque já são imediatamente impedidas por várias formas de violências políticas, né? E eu sou mãe, né? Eu já atendi como advogadas diversas mulheres. Olha, Raquel, eu fui ameaçada, né?
existem regiões no nosso país, no Nordeste, no interior, em que a cultura do coronelismo, por exemplo, é muito forte. Então, você imagina uma mulher lá no Agreste Pernambucano, uma mulher lá na Caatinga cearense, que já tem uma liderança, se apresenta como candidata com chances de ser eleita, né? Então, vai ter voz, vai ter mandato, vai ter estrutura, e isso amedronta as estruturas, as pessoas que estão ali em estruturas onde as mulheres que têm esse perfil não podem ingressar, porque elas desmontam essas estruturas. Mulheres que a gente tem várias pesquisas da eficiência de mulher fazendo gestão, inclusive de mandato, né? Os mandatos com altíssima produtividade legislativa, com altíssima efetividade. Mulheres que estão transformando a realidade de políticas públicas para mulheres com seus mandatos por meio da intervenção legislativa. Então, a disputa começa antes da disputa começar, né? Esse paradoxo é importante, porque se a gente não encarar a realidade, a gente não vai resolver o problema. Então, nós temos mulheres que, olha, minha família foi ameaçada, meu filho foi ameaçado. Entre a proteção familiar e uma disputa de mandato, eu não vou abrir mão da segurança da minha família, né? Essas interferências que o crime organizado no Brasil, infelizmente, tem apresentado na composição de mandatos e candidaturas, na política como um todo, isso vai afetar as mulheres de maneira massacrante, né? Porque, principalmente as mulheres que querem se candidatar pela primeira vez, existe ali quase uma romantização, né, de quem nunca teve uma experiência partidária, de como é uma candidatura, né, de como é estar no mandato. Então, é importante que haja também um choque de realidade para as pessoas que falam da representatividade feminina e aumente a responsabilidade de apoiá-la, né? Uma outra questão que a gente precisa trazer para essa conversa, para esse debate sobre candidaturas femininas, infelizmente, é a questão das candidaturas laranjas, né? Isso. A lei já prevê cotas de gênero, um mínimo de 30% para cada gênero, mas, obviamente, isso a candidatura masculina já preenche, né, naturalmente. O esforço é para que mais mulheres consigam se candidatar. Mas tem um dado do Tribunal Superior Eleitoral que nas últimas eleições a maior quantidade de ações eleitorais após as eleições foi justamente por fraude nas candidaturas. E como enfrentar isso, como se solucionar isso, como diminuir esse impacto? Esse impacto. Sabe, essa pergunta é fantástica. Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso, porque se você, um olhar mais cuidadoso, né, a análise em profundidade que a gente chama sobre esse tema e as repercussões dessas fraudes eleitorais, nos permite concluir, verificar que uma medida que foi adotada para incluir mulheres na política, para incentivar que as mulheres tivessem direito garantido na composição dessas chapas, dessas coligações, enfim, é utilizado não só para impedir que mulheres legítimas, né, estejam nessas candidaturas, mas também existe uma vitimização partidária das mulheres que são coagidas a integrar essas fraudes eleitorais. Ou seja, de todo jeito a gente é vítima. De qualquer prisma que você analisar a violência política de gênero, de todas as formas a gente se fragiliza. Porque, para além da questão individual, de análise criminal, de conduta de A ou B, C ou D, quem são essas mulheres? Vamos fazer análise de perfil. Quem são essas mulheres que são que se envolvem nessas fraudes eleitorais? São mulheres paupérrimas, são mulheres
pobres, da periferia, são mulheres semi-analfabetas, que não têm conhecimento político nenhum, que em alguns casos que nem sabiam que os seus nomes estavam vinculados a determinada chapa, né, só para cumprir a cota, ou mulheres que são coagidas financeiramente para se submeter a algum tipo de situação como essa. Eu não estou vitimizando todas, não, porque cada caso é um caso. Mas se a gente faz uma análise, né, mulheres humildes, né, que foram ali ludibriadas também nesse processo. Então, o problema é estrutural. Porque se essas mulheres humildes, se essas mulheres da periferia, se essas mulheres sem conhecimento técnico nenhum do que é uma fraude eleitoral, tivessem estrutura para concorrer de verdade, elas concorreriam, mesmo para tirar 100, 200 votos, entendeu? Então, sempre existe uma forma de culpabilizar, né? É uma coisa que eu tenho percebido, e a gente não enxerga realmente as raízes desse problema, que são muito mais profundas, né? Eu acho, assim, não é só uma opinião pessoal, mas eu falo, inclusive, como pesquisadora. Os partidos são, hoje, os maiores operadores estratégicos no que diz respeito a essa ideia, né, de representação feminina na política, de cumprimento de lei de cotas, de destinação de recursos. Ali é o núcleo, é onde as decisões são tomadas. Então, os partidos, e aí existem fóruns de mulheres de partido, estaduais, nacionais, que já estão atuando para mudar essa realidade. Os partidos são os maiores inimigos ou os maiores aliados no que diz respeito a esse tipo de problemática. Então, eu acho que a gente precisa direcionar também as ações nesse sentido. Raquel, a violência política de gênero, ela não acontece só antes da candidatura, durante a candidatura, mas até após a eleição, após a mulher tomar posse no cargo para qual foi eleita. E pensando nisso, eu não queria deixar de falar, porque a gente já está se encaminhando para o final, sobre o trabalho da Procuradoria com o Zap delas, porque o guia da candidata é um complemento a esse trabalho. Então, eu queria que você pudesse concluir claro, falando sobre a importância desse instrumento na Procuradoria. Bom, o Zap delas é uma ferramenta de atendimento a mulheres em situação de violência política de gênero. A gente faz o atendimento por meio de chamada de vídeo, tem um formulário que se preenche com os dados, as informações do caso. A gente promove a orientação jurídica, a análise do caso, né, no que diz respeito a se houve ou não violência política de gênero, e ao monitoramento de casos que já estão em andamento, né, perante órgãos da Justiça Eleitoral e autoridades competentes. Então, peço que se divulgue aqui o número, que entre em contato. No site da Procuradoria da Mulher do Senado Federal, nós temos o guia disponibilizado em PDF, hein? Tem um arquivo, qualquer pessoa pode baixar, e lá tem toda a descrição do serviço, do Zap, bem como o número de telefone. Eu vou só dar um reforço, porque o nosso número está na tela, mas possa alguém que esteja só ouvindo e não vendo. Então, o número do Zap é o 619-8309-0025. Raquel, para a gente finalizar mesmo, qual a mensagem, o que é que você quer dizer agora de forma central e rápida, por gentileza, para as mulheres que querem se candidatar? Claro. O que é que você tem de mensagem para deixar para nós? Olha, sem mulheres na política não há democracia. É uma responsabilidade muito grande sustentar a democracia de um país. Então, essa responsabilidade precisa ser compartilhada. Se você quer ser candidata, decida isso coletivamente. Procure uma rede de apoio, procure o Senado Federal, procure o poder público em todos os serviços de orientação, como o guia. Use todas as ferramentas possíveis, mas saiba que as mulheres na política, elas têm um papel de remodelar o Estado brasileiro. Não é só porque é um mandato de vereadora no município pequeno que não gera um impacto. Então, procure, dentro da sua realidade, reunir pessoas que apoiem o compartilhamento dessa responsabilidade e o fortalecimento da democracia.
Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua contribuição à causa. E o programa Cidadania Mulher fica por aqui. Para assistir novamente esse e muitos outros programas, acesse o nosso site senado.leg.br/TV e também o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Israel Lacerda, qual a importância de uma política nacional de segurança energética e a quem cabe implementá-la? Uma política de segurança energética vai definir o futuro do país, o futuro das novas gerações em termos de renda, de distribuição, de uma economia de baixo carbono e basicamente vai definir quem nós seremos no futuro, grandes ou pequenos. Cabe ao Congresso Nacional, cabe ao Poder Executivo. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A lógica fordista, a lógica anterior, digamos assim, metade do século XX, era a lógica de ampliar a produção, ganhar mercado e, com isso, produzir mais lucros e gerar mais salários. Quando vem um banco e compra essa empresa, ou compra uma parte dela, os acionistas, etc., o objetivo da empresa deixa de ser a própria atividade e passa a ser a valorização do seu estoque de capital financeiro. E para valorizar ações, quanto menos investimento ela tiver, digamos assim, mais dividendos você consegue distribuir. A ideia de expansão do capitalismo com expansão do emprego e com expansão da renda perde espaço para a ideia da expansão do capitalismo sem emprego e sem renda. De cada 10 mulheres que já sofreram violência, 4 tinham menos de 20 anos quando foram agredidas pela primeira vez. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Como é que a gente consegue coexistir nessa sociedade com esse processo sistemático e permanente de assassinato de jovens negros? De que barro as pessoas desse país são feitas para poderem viver com isso? Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Boa noite, hoje é terça-feira, 12 de maio e o Senado Notícias está no ar. Senadores aprovaram hoje, em plenário, novas regras para a renovação e emissão da Carteira Nacional de Habilitação. Bons condutores serão obrigados a fazer apenas os exames de aptidão física e mental. O texto ainda precisa ser sancionado pelo presidente Lula.
Motoristas sem infrações nos últimos 12 meses podem ter a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação. A medida provisória foi aprovada nesta terça-feira pelo plenário do Senado. Os motoristas precisam estar inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores e os exames de aptidão física e mental ainda serão obrigatórios. O preço desses exames será único e fixado por órgão de trânsito da União. O texto também permite que o condutor escolha entre a CNH física e a digital. O preço único e com teto máximo dos exames e a possibilidade de emitir uma CNH apenas digital devem tornar a carteira mais barata e menos burocrática. Segundo o relator, senador Renan Filho, a medida já mostrou o resultado. Só nos primeiros 4 meses desse ano, 4.800.000 pessoas fizeram o pedido da primeira habilitação. Antes, não chegava a 3 milhões por ano. Só em 2026, 6 milhões de brasileiros precisarão renovar a Carteira Nacional de Habilitação. Aquele sujeito que não comete infração, não sofre acidente, não avança sinal, não leva multa por excesso de velocidade, não cria problema para o trânsito, ele vai ter a sua renovação automática. Só vai precisar fazer o exame que garante a sanidade do cidadão para que ele continue tendo bom desempenho no trânsito. Nós colocamos esses exames obrigatórios para que de 10 em 10 anos os condutores façam a renovação, porque dos 18 aos 50 anos, como era a ideia inicial, a gente achou que ali poderiam acontecer várias intercorrências na saúde do condutor que inviabilizariam a condução de um veículo e a gente não detectaria isso ao longo de sua vida, colocando em perigo a vida deles e a de outrem. Este é um projeto ganha-ganha. Ganha a primeira habilitação, ganha a renovação da habilitação, ganha a desburocratização, ganha a redução do custo da habilitação, mas ganha também os profissionais médicos que não estarão desempregados, ao contrário, estarão tendo mais emprego, porque a demanda cresce em função de todas as vantagens que essa lei traz. Também foi aprovado hoje projeto que torna a certificação de armazéns agropecuários voluntária. O texto segue para a sanção presidencial. A proposta torna voluntária a adesão ao sistema de certificação de armazéns destinados à guarda e conservação de produtos agropecuários. Dá mais liberdade aos proprietários de armazéns para decidir se querem se certificar, o que pode reduzir custos para os que optarem por não participar. A medida pode incentivar a melhoria voluntária dos padrões de qualidade, já que a certificação se tornará uma escolha estratégica para os armazéns que desejarem se destacar no mercado. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderá focar seus esforços em armazéns que busquem a certificação, potencialmente melhorando a eficiência do sistema. O governo tem 3 prioridades para trabalhar na próxima semana aqui no Senado: a PEC da Segurança, o PL dos Combustíveis e o Marco Regulatório das Terras Raras. Foi o que afirmou o líder do governo no Congresso, senador Randolph Rodrigues. Tem o Marco Regulatório das Terras Raras, que foi votado semana passada na Câmara dos Deputados, e tem a PEC da Segurança. Eu acho que esses 2 temas, e além do PL sobre os combustíveis, são os 3 temas principais para nós apreciarmos aqui no Congresso. Eu acredito que nos próximos dias nós deveremos ter a designação dos relatores para cada um desses temas. Semana que vem vai ser uma semana de esforço concentrado, onde nós teremos a necessidade, onde a sessão não será remota, a sessão será presencial, nós teremos quórum de funcionamento aqui das comissões. E semana que vem nós vamos desafogar muito a apreciação de autoridades. A semana que vem está sendo convocada exatamente para isso, para termos apreciação e votação de várias autoridades. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos anunciou uma audiência pública com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no próximo dia 19.
Renan Calheiros quer informações sobre o escândalo do Banco Master, liquidado no ano passado. E o presidente da CAI também questiona a situação do BRB, o Banco de Brasília, que busca uma ajuda de 6 bilhões após comprar ações do Master. O presidente do Banco Central já esteve aqui nesta comissão neste ano e que a sua volta é fundamental para que nós possamos atualizar não só os fatos da investigação com relação à fraude do Master, mas também para cobrar providências do Banco Central com relação ao BRB de Brasília. Pelo visto, o Banco Central está cometendo, com relação ao BRB de Brasília, os mesmos erros que cometeu com relação à liquidação do Banco Master. A liquidação do Master, ela demorou muito. E hoje se sabe que 3 diretores do Banco Central já foram afastados por envolvimentos com o Banco Master. 3 diretores já foram afastados. Então, ao que parece, o presidente Galípolo e sua diretoria está cometendo, com relação ao BRB de Brasília, os mesmos erros que o Banco Central cometeu com relação ao Master. Ainda na reunião, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a destinação de mais recursos de loterias para ações sociais e esportivas. Um deles prevê repasses para instituições de longa permanência de idosos. Outro inclui a Confederação Brasileira de Desporto de Surdos no Sistema Nacional do Esporte e garante à entidade parte da arrecadação das loterias para financiar programas de apoio e desenvolvimento de atletas surdos. A Confederação passa a receber 0,01% da arrecadação destinada ao esporte. O dinheiro será usado em projetos de formação, manutenção e apoio a atletas surdos, além da participação em competições esportivas. Trata-se de medida que amplia a eficiência alocativa dos recursos públicos, que são os recursos da loteria, pessoal, permitindo que o segmento historicamente excluído do financiamento estatal, Confederação Brasileira de Surdos, passe a contar com um fluxo contínuo e previsível de receita. Os senadores aprovaram também um projeto que cria novos tipos de crimes no mercado de capitais. Essa proposta foi apresentada logo após o caso das lojas americanas em 2023 e prevê penas de até 6 anos de prisão para práticas como fraudes contábeis, manipulação de auditorias e omissão de dados relevantes para acionistas e investidores. O projeto também aumenta punições em casos de grandes prejuízos financeiros ou reincidência e impede os condenados de exercer cargos de direção e administração em empresas. O relator da matéria, senador Oriovisto Guimarães, apresentou um substitutivo com ajustes no texto. É preciso que essa legislação seja muito objetiva, até porque nesse mercado de ações é impossível a qualquer administrador garantir resultados. É sempre uma dúvida. Mercado de ações você pode ganhar e você pode perder, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Então nós precisamos tomar muito cuidado na tipificação desses crimes para não criar insegurança jurídica e para não criar mais ilusão ainda para o aplicador. Os senadores aprovaram ainda um projeto que permite destinar parte dos recursos arrecadados com multas ambientais para ações de proteção a animais abandonados. A proposta autoriza o uso do dinheiro em programas de acolhimento, tratamento, castração e controle populacional de cães e gatos. A Comissão de Constituição e Justiça deve analisar amanhã a indicação do novo Corregedor Nacional de Justiça. A sabatina do ministro do STJ, Benedito Gonçalves, está prevista para ocorrer na próxima semana. Ministro do Superior Tribunal de Justiça desde 2008, Benedito Gonçalves foi indicado pelo próprio STJ após uma eleição interna para a função de Corregedor Nacional de Justiça no CNJ pelos próximos 2 anos.
Aos 72 anos, o carioca Benedito Gonçalves é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em Direito Processual Civil e mestrado pela Universidade Estácio de Sá. Antes da carreira jurídica, foi inspetor escolar, papiloscopista e delegado da Polícia Federal. Se tornou juiz em 1988. Em 2008, foi indicado para o STJ. Benedito Gonçalves também foi ministro do TSE, onde atuou como corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Nesse cargo, em 2023, foi relator da ação que tornou inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. A indicação do ministro Benedito Gonçalves chegou ao Senado no dia 15 de abril e foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, onde ele deverá ser sabatinado antes do nome ser encaminhado ao plenário. A leitura da indicação será nesta quarta-feira e a sabatina deverá acontecer na semana que vem. Só então o nome será encaminhado ao plenário, onde Benedito Gonçalves precisará contar com os votos favoráveis de pelo menos 41 dos 81 senadores. Entre as atribuições do Corregedor Nacional de Justiça está a investigação de denúncias contra juízes federais. A comissão mista, que analisa a medida provisória para reajustar o piso salarial dos professores da educação básica, elegeu o deputado Idilvan Alencar como presidente. A relatoria ficará com a senadora Tereza Leitão. A comissão mista da medida provisória que reajusta o piso nacional dos professores da educação básica elegeu o deputado Idilvan Alencar como seu presidente. A senadora professora Dorinha Seabra foi eleita relatora e a senadora Tereza Leitão vice-presidente. É uma grande honra, né? Isso me dá uma responsabilidade imensa com essa missão. Eu diria que esse é um dos projetos, né, MP das mais importantes deste ano. Diz respeito aos professores, à escola pública, aos estudantes. A medida provisória altera a legislação que define o piso salarial nacional dos professores da educação básica pública. O texto, que precisa ser votado pelos plenários da Câmara e do Senado até 1º de junho de 2026, atualiza a fórmula de cálculo do piso salarial, considerando a inflação e a variação da receita do Fundeb. Com o reajuste previsto pela nova regra, o piso nacional do magistério poderá subir dos atuais R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63, considerando a jornada de 40 horas semanais. Nós podemos ter agora um reajuste desse piso salarial que tem uma previsibilidade maior, um reajuste que contém o índice inflacionário e um ganho real quando nós tivermos um crescimento também das verbas educacionais, especialmente do Fundeb. A Comissão de Educação debateu hoje o projeto que limita a propaganda e a venda de produtos ultraprocessados nas cantinas das escolas. A ideia é ajudar a prevenir o aumento dos casos de diabetes e obesidade em crianças, com o incentivo a hábitos alimentares saudáveis. No Brasil, tem aumentado os registros de diabetes e obesidade em crianças a partir dos 5 anos. Fazem que muitas delas iniciam a vida escolar. E é nas escolas que hábitos alimentares mais saudáveis podem ser incentivados, ajudando a prevenir essas doenças. Para discutir o projeto de lei que limita a propaganda e a venda de produtos ultraprocessados em cantinas escolares, a Comissão de Educação realizou uma audiência pública. A redução desses ultraprocessados, ele vai atuar diretamente na saúde bucal, no peso corporal, na saúde cardiovascular, além da gente incorporar esses hábitos saudáveis e que isso possa ser levado para casa. Olhamos para a alimentação, isso ganha ainda mais relevância, porque estamos falando de algo que impacta de maneira muito direta o desenvolvimento físico, cognitivo e social das nossas crianças. Durante a audiência, foi destacado o papel da escola na formação de hábitos saudáveis, além do alimentar entre crianças e adolescentes. A escola, a gente deve ser, antes de tudo, um ambiente de proteção. Então, deve ser um espaço que oferece alimentação adequada, ensina hábitos saudáveis, sem concorrência desleal de produtos ultraprocessados e de estratégias agressivas de marketing.
As crianças estão ali, né, horas do seu dia sendo expostas a esses produtos ultraprocessados e a importância, então, da gente proteger e regular esse espaço. Se a gente trabalhar hoje pela saúde das nossas crianças e dos nossos adolescentes, eles serão adultos saudáveis e isso tem um ganho tanto para a criança e adolescente como para a família. Penas mais duras para maus tratos a animais. O projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente também tipifica como crime a negligência no cuidado com os bichos. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta apresentada pelo senador Confúcio endurece as penas para maus tratos contra animais e cria um sistema nacional de prevenção e detecção dessas infrações a ser regulamentado pelo governo. De acordo com o texto, as penas para maus tratos passam a variar de 2 a 5 anos de prisão, podendo chegar a até 6 anos em casos que envolvam tortura ou quando houver transmissão das agressões em redes sociais, por exemplo. A pena também é aumentada em caso de morte do animal. O projeto, que será analisado agora pela CCJ, também tipifica como crime a negligência nos cuidados básicos com animais e altera o ECA para incluir, entre os deveres dos pais e responsáveis, a formação ética da criança e do adolescente voltada ao respeito à vida e ao cuidado com os animais. Temos a morte brutal do cão comunitário Orelha como possível resultado de uma sequência de agressões realizadas por menores de idade, que expôs graves lacunas institucionais no combate aos maus tratos contra animais e gerou uma onda de indignação nacional. Já era hora, né? A Comissão de Meio Ambiente aprovou a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Pesca. Se não houver recurso para votação em plenário, o texto segue para a Câmara dos Deputados. Modernizar a legislação, promover a gestão integrada dos recursos pesqueiros e estimular a sustentabilidade da atividade no Brasil são os objetivos do projeto, que prevê a criação de uma política nacional de desenvolvimento sustentável da pesca. O texto estabelece diretrizes para uma gestão integrada e ecossistêmica dos recursos pesqueiros. Prevê regras claras para a guarda de bens apreendidos, gradação proporcional de multas de acordo com a gravidade da infração e exclui a aplicação de penas na pesca de subsistência envolvendo espécies ameaçadas. Também prevê o aproveitamento social do pescado incidental com incentivos fiscais para doações. O projeto será encaminhado à Câmara se não houver recurso para análise em plenário. O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, toma posse hoje como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que vai conduzir as eleições gerais de outubro. Vamos conversar ao vivo com a repórter Érica Christian, que está no tribunal. Boa noite, Érica. Boa noite. E acabou de tomar posse aqui no Tribunal Superior Eleitoral o ministro Cássio Nunes Marques, que já era vice-presidente da ministra Carmen Lúcia desde 2024. Cássio Nunes Marques atua aqui no TSE desde 2023 e ele terá como vice-presidente o ministro também do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Os dois foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Cássio Nunes Marques terá entre as prioridades no comando do TSE, principalmente agora nas eleições de outubro, o combate à desinformação. Na verdade, esse combate à fake news já vem ocorrendo desde as eleições presidenciais, das últimas eleições presidenciais. O novo presidente do TSE também quer atuar forte na defesa da confiança, da confiabilidade das urnas
urnas eletrônicas, assim como acompanhar o limite do uso da inteligência artificial em todo o processo eleitoral, até mesmo para evitar fake news, principalmente com vídeos editados ou vídeos que foram produzidos pela inteligência artificial. Outro destaque na gestão de Cássio Nunes Marques será incentivar a participação dos indígenas em todo o processo eleitoral. Entre as últimas resoluções adotadas aqui pelo TSE na gestão de Cássio Nunes como relator, está exatamente a de que os partidos deverão reservar uma parte do fundo partidário para estimular as candidaturas de indígenas na proporção dessas candidaturas. Por exemplo, se um partido tiver entre seus candidatos 10% de indígenas na chapa, esse mesmo partido deverá destinar 10% dos recursos para a campanha dos indígenas nas eleições de outubro. O presidente Davi Alcolumbre também participa desta cerimônia de posse de Cássio Nunes Marques à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Isabela. Muito obrigada, Érica, falando ao vivo do Tribunal Superior Eleitoral na posse do ministro Cássio Nunes Marques. E agora a gente acompanha um pouquinho ao vivo da cerimônia. Declaro empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Sua Excelência, o senhor ministro André Mendonça. Obrigado, presidente. Sucesso. Para o pronunciamento em nome deste tribunal, concedo a palavra a Sua Excelência, o senhor Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Antônio Carlos Ferreira. Boa noite a todas as pessoas presentes. Excelentíssimo senhor presidente deste Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques. Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Peço licença para, na pessoa de Vossa Excelência, saudar todos os membros do Poder Executivo aqui presentes. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, eminente ministro Edson Fachin, na pessoa de Vossa Excelência, quero saudar todos os eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal, todos os membros da magistratura brasileira, repetindo os ministros de ontem e de sempre do Supremo Tribunal Federal,